O programa a seguir é livre para todos os públicos. As pessoas com transtorno do espectro autista já têm vários direitos garantidos na legislação, mas nem sempre eles são cumpridos. A falta de informação e a tentativa de burlar a lei são barreiras que os autistas enfrentam diariamente. Nós vamos esclarecer as dúvidas sobre esse tema, conversando com o diretor-presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil, MOAB, Edilson Barbosa do Nascimento, que também é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, em Ceilândia, no Distrito Federal. Edilson, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria começar colocando uma questão. Em 2022, há pouco tempo, a Organização Mundial de Saúde, ela adotou esse termo transtorno do espectro autista para substituir uma definição que era bem genérica, né? Que era de transtorno global de desenvolvimento. O que isso significou para os autistas, né, essa definição tão específica? Importante, até porque é um transtorno e quando a pessoa é laudada, aí você vai definir. O médico, principalmente, na hora da definição, vai dizer se é nível 1, se é nível 2 ou se é nível 3 de suporte. Então, diferenciou, como é uma coisa ampla, transtorno do espectro. Então, o espectro, cada pessoa, cada indivíduo, com as suas dificuldades, com as suas formas de interagir. E aí, diferenciou, isso é muito importante, não só para a família, mas também para o autista, para ele se ver como pessoa com as suas diferenças e buscando respeito. Antes dessa definição, havia confusões assim na hora de se diagnosticar, de se dar um laudo, tanto de autistas que não eram autistas e vice-versa? Principalmente na escola, porque quando ia matricular, TGD, todos. E hoje não, hoje autista, a pessoa já vai com o seu laudo, já tem leis específicas, já tem como o médico ou o terapeuta definir qual o tratamento que essa criança ou esse adolescente deve ter diferenciado dos outros alunos. Então, isso veio para facilitar. E tanto é que está aí no Brasil inteiro esse debate do autismo, né, em voga, e as pessoas indo atrás de seus direitos e fazendo com que os outros respeitem também. O Edilson, o Senado aprovou um projeto, o PL 3749 de 2020, que ainda tem que ser analisado na Câmara, especificando que o laudo do autista ele é permanente. O que isso representa? Como é que é hoje, quando uma pessoa, uma criança, um adolescente é diagnosticado como autista, esse laudo não vale para a vida toda? E o que mudaria com esse projeto? Esse projeto é importante, até porque autista, uma vez laudado, não tem cura. Então, para garantir direito, você tem que demonstrar que você é autista. E aí, muitos locais acabam pedindo um laudo atualizado. E a dificuldade no Brasil inteiro, vocês estão nos ouvindo aí nos seus municípios, sabem, a dificuldade que é ter acesso ao neuro ou psiquiatra. Se você já tem um laudo de autista, esse laudo é permanente. O Congresso Nacional, essa casa está com razão, várias assembleias legislativas e também prefeitura, Câmara de Vereadores já aprovaram essa lei, dizendo que no município, no estado, o laudo ele é definitivo, não tem vencimento. E isso é importante. Agora, uma coisa a gente tem que deixar claro, uma coisa é o laudo, outra coisa é o relatório médico, que esse realmente vence, que é natural. Porque o relatório médico é para ver em que fase está aquele autista, aquela autista, como que está a recuperação, como se está estabilizado ou não. Agora, o laudo de autismo não vence e a Câmara tem que fazer seu papel e aprovar logo para valer no Brasil inteiro. Uma vez autista, sempre será autista. O nosso filho, por exemplo, tem 20 anos. Nós diagnosticamos ele, o Vinícius, ele tinha 4 para 5. E a nossa filha também é autista. Nós não precisamos fazer laudo novamente para provar que é. Uma vez autista, sempre será. Então, essa casa está de parabéns, a Câmara precisa fazer isso para tirar essa agonia das famílias. De toda hora ter que ter um laudo atualizado de autismo, sendo que não tem cura. Inclusive, a legislação hoje também já criou a carteirinha, né? Esse é um direito do autista também. Como é que funciona esse documento? Olha só, o Congresso Nacional também aprovou em 2020, alterou a Lei 12764 de 2012, que é a Lei Berenice Viana, que é uma lei federal
de políticas para os autistas e inseriu em 2020 a CIPTEA, que é a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A gente chama carinhosamente de Lei Romeu Mignon, em homenagem... Filho do Marcos Mignon. Então, ele, sabendo dessa dificuldade, porque o autista, desde 2012, ele é considerado uma pessoa com deficiência. Agora, fisicamente, é difícil de você, principalmente numa fila de banco, no shopping... E sobretudo, aqueles que têm um grau mais leve, né? Com o nosso filho. A gente já passou vários perrengues. Então, a carteirinha veio para que a sociedade entenda que aquela pessoa autista, ela tem o direito, que está na lei, do atendimento prioritário. Então, a carteira CIPTEA, se você não tirou ainda no seu município, fale com o seu prefeito, porque a lei diz que a carteira é distribuída gratuitamente e quem é responsável por isso é o ente municipal ou estadual responsável pela implementação da política pública para o autista. E isso é importantíssimo, pessoal. Você ter a sua CIPTEA. Agora tem um parêntese aí também. Os governos municipais, estaduais e o governo federal têm que publicizar. Porque se a sociedade não conhece, não sabe que aquela pessoa que tem uma estrutura física, digamos assim, não típica, e ela não tem aquela diferença de um cadeirante, de uma pessoa cega, até numa fila, uma mulher grávida ou uma mulher com um filho no colo, ou um idoso ou uma idosa, visivelmente você sabe que a pessoa tem prioridade. O autista, principalmente o nível 1 de suporte, ele fisicamente não tem. Então, a CIPTEA é para isso, mas precisa divulgar. Precisa que as pessoas saibam na fila que o autista mostrando aquela carteira, a CIPTEA, é porque ele é autista e ele tem direito àquele atendimento Mas, prioritário. Independentemente do acesso à informação, os municípios hoje são estruturados para fornecer essa carteira na prática? Sim. Todos os municípios que o Moab está no Brasil inteiro, nas 5 regiões, quero até parabenizar os coordenadores e coordenadoras que lutam por esses direitos. E eles estão realmente conseguindo que as prefeituras implementem esse direito, que é a CIPTEA. Então, tem sim, e a gente sabe que todos os governos têm estrutura para fazer uma carteirinha. Então, todos eles, você que é autista que ainda não tem, vá atrás desse direito e, se não tem, vá atrás do prefeito, fale na Câmara de Vereadores e brigue para que seja implementada e distribuída gratuitamente a CIPTEA. Hoje, creio que em quase todo o Brasil, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo fez uma pesquisa lá em São Paulo, mostrando que em relação a planos de saúde, não cumprimento de cláusulas de plano de saúde, os autistas são aqueles casos em que há mais reclamações. Essa questão dos planos de saúde, inclusive eles alegam hoje que o autismo é muito caro para os planos, ultrapassou inclusive os casos de câncer, eles têm essa justificativa. Hoje é difícil para o autista conseguir um tratamento continuado com o plano de saúde e o que pode ser feito quando tiver a negativa? Nós temos 2 problemas no Brasil. O primeiro é garantir essa lei, ela tem que sair do papel. O Congresso Nacional, essa casa, aprovou a Lei 12764 de 2012, que já falamos aqui, em homenagem a uma das mães que vieram para cá pressionar e convencer os parlamentares, que é Berenice Piana, uma mãe de um autista lá do Rio de Janeiro, de Itaboraí. A gente manda até um abraço para ela. Nessa lei, ela garante o diagnóstico precoce, ela garante os tratamentos multidisciplinares e garante o medicamento. Mas isso só vai sair do papel se as pessoas conhecerem a lei. Então, a gente pede, leiam a lei. E aí, esse tratamento precoce, esse diagnóstico precoce e as terapias que a gente fala, multiprofissional, tem 2 formas de você ter. Primeiro, através do SUS. Quem é SUS dependente tem muito sofrimento. As mães estão sofrendo, os autistas estão sofrendo para ter acesso ao laudo e depois, com o laudo na mão, para ter as terapias. Então, necessita dos governos e a gente pede, a gente acha que isso tem que ser uma política federal. Ou o governo federal assume essa política, ou nós vamos ter mães sofrendo, e muitas delas até tirando a própria vida, tirando a vida dos filhos, como teve aqui no DF, meninos sofrendo, adolescentes sofrendo e adultos que ainda não teve acesso ao diagnóstico. Então, nós precisamos de uma política federal, isso no âmbito do SUS. A outra questão é a questão do plano de saúde, ou luta grande. Agora, mesmo recentemente, a gente conseguiu aprovar nessa casa que as terapias,
elas não têm limite. Quem vai limitar o número de terapias tem que ser o médico que assiste aquele autista, aquela criança ou aquele adolescente, para se estabilizar. Como é que a lei seca vai dizer, olha, você só tem direito a 30? Não, você a 10. Não. E nós conseguimos, e é realmente, hoje, um problema grande entre autistas, suas famílias e os planos de saúde. Nós tivemos essa semana denúncias, principalmente de uma operadora, que está cancelando unilateralmente os planos de saúde. Pior de tudo, em tratamento. E existe aí uma resolução do STJ dizendo que não pode. Teve casos de autista internado e a mãe recebendo a carta dizendo que, olha, nós não vamos mais atender seu filho. Então, isso é um debate nacional. A gente viu que, isso são dados oficiais, o lucro das operadoras em 2023 foi de 3 bilhões de reais. Se isso é operar no vermelho, a gente desconhece o que seria. E é um fato, né, Dilson, que hoje nós temos o desenvolvimento de novas terapias que trazem resultado muito efetivo para os autistas, mas que precisam ser feitas tanto de forma multidisciplinar como de forma contínua, né? Então, naturalmente, os autistas que têm plano de saúde vão recorrer mais ao plano. Claro, e o plano tem que saber que um autista estabilizado vai usar menos o plano. Essa forma de negar é ruim até para eles, porque, na verdade, a gente chama de menino mochila. A mãe coloca a mochila nas costas e vai de clínica em clínica tentando uma terapia para estabilizar. O plano deveria chamar as entidades, chamar os governos, a ANS, né, que é a agência reguladora, e estabelecer uma política. E aí, com profissionais qualificados, que tem, igual você falou, tem várias outras terapias e métodos, como o método ABA, que cientificamente está comprovado que é um dos métodos bom para estabilizar uma criança ou um adolescente autista, mas não tem só esse. Tem outros métodos que deveriam, os planos de saúde, em conjunto com as famílias, fazer uma forma de ter até uma saída para eles também. Isso é bom para o autista, que vai se estabilizar, é bom para a família, é bom para eles e é bom para o judiciário, porque hoje os tribunais estão lotados. Porque, olha, os juízes estão dando os liminares. Volte esse autista para o plano de saúde, até porque ele ainda está em tratamento. Então, precisa de o país resolver esse problema, porque o fim disso são mães autistas sem o atendimento e, certamente, pode ocorrer aí várias pessoas tirando a própria vida por esse motivo. Você chamou a atenção no início da sua resposta que uma coisa são os planos, outra coisa é o SUS. Muitas famílias de autistas dependem do SUS, não têm recurso para ter um plano de saúde. Qual que é a estrutura hoje no nosso sistema de saúde pública para atender os autistas, sobretudo atender dessa forma que nós estamos falando, com novas metodologias, novas terapêuticas, de forma integrada? O MOAB e as entidades têm uma proposta há muito tempo, que são os centros de referência de atendimento aos autistas. Esta é a principal política pública hoje para os autistas no Brasil. E tem vários prefeitos, vários governadores que entenderam e estão implementando e está dando resultado. Alguns lugares não tem o profissional, mas está lá o prédio, está lá a política pública. Aí vem também um debate com as universidades, para formar esses profissionais. Medicina, o fisioterapeuta, o fono, nós temos que ter também os psicopedagogos. Nós estamos é uma questão de guerra hoje, porque as pessoas estão sofrendo, que são SUS dependentes. E alguns governos não entendem que essa é uma política importante. Eu tive numa UBS aqui em Brasília, no PSUL, e eu vi, não é que me falaram, eu vi com meus próprios olhos, 17 mães com filhos pequenos, com características de autismo, sem o laudo. E sem poder ter essa liberdade de ter o seu laudo e ter o tratamento diferenciado, na escola principalmente, ter acesso aos benefícios. A maioria lá eram mães solos, porque, infelizmente, no autismo nós temos esse problema. Quase 80% das mães estão sozinhas e a gente precisa dessa política pública. Então, aqui no DF,
nós estamos sofrendo com essa falta desses centros de referência. Tem uma política pública federal que chama SER. Inclusive, o Ministério da Saúde fez uma live explicando, mas isso não funciona para os autistas, porque o SER acaba englobando todos os tipos de reabilitação. Então, se você, por exemplo, um idoso ou uma idosa teve um acidente, caiu e precisa de reabilitação, vai para o SER. E aí, qual é a prioridade? Aquele idoso ou a idosa que está em restabelecimento ou um autista, por exemplo, que necessita. E acaba eles ficando fora dessa política pública. Então, nós rogamos para o governador do DF, e foi promessa de campanha, de criar os centros de referência de atendimento aos autistas. Nós até vamos visitar alguns que estão dando certo no estado do Rio Grande do Sul, infelizmente com esse problema, mas tem uma política pública lá chamada Te Acolhe, no qual o governo federal junta macro-regiões, faz esses equipamentos públicos com profissionais direcionados a essas pessoas com autismo que precisam de se estabilizarem. Então, no SUS, a gente acha que tem que ser uma política federal chamada Centros de Referência com profissionais e que acabe o sofrimento desses meninos, dessas mães principalmente. E quando as mães estão com problema, atendê-la também, porque é igual no avião, né? Quando vem aquela notícia, primeiro coloca o oxigênio em você e depois salve os outros. Nós precisamos de salvar essas mães para elas salvarem esses meninos. As redes públicas de educação e as privadas estão preparadas para receber o autista, sobretudo para garantir ao autista, quando necessário, um atendimento especial, como determina a lei de inclusão? Olha, eu digo o seguinte, na experiência de 20 anos com o autismo, escola e autista é uma combinação bombástica. É uma combinação que precisa de ser resolvida. A legislação, ela diz, olha, não pode negar vaga para autista na escola, pública ou privada, você que está nos ouvindo. Vá lá no artigo 7º da Lei 12.764/2012, lá está dizendo, se houver reincidência, o diretor daquela escola pode até perder o cargo e pagar multa de 2 a 20 salários mínimos, que dá em torno de R$20 mil. Mas isso só vai pegar se você conhecer a lei. Agora, e quando tem a vaga? Será que tem profissionais qualificados e capacitados? Não é só os profissionais os culpados, são os gestores. Tem a formação? Porque a lei diz também que a professora regente, ela não pode ficar sozinha na sala de aula. Nós fizemos uma pesquisa, tem lugares de todos os nomes para porque a legislação diz acompanhante especializado. Agora, os municípios, os estados, estão colocando essa lei em vigor? Aqui no DF, são 2 nomes. São os monitores, que é da carreira de assistência, concursados, e são os educadores sociais voluntários, que são pessoas não concursadas, mas temporário. Essas pessoas, elas estão qualificadas e elas têm a estrutura para oferecer para esses autistas na sala de aula? Nós fomos numa escola no qual uma concursada monitora tinha que pegar um autista e colocar na maca para trocar a fralda. Ela não dá conta. Então, eles estão também necessitando desse debate. Além de tem que ver a qualidade, a qualificação desses profissionais. A professora, principalmente, a equipe pedagógica. E quando ele surta? Nós tivemos um caso de uma escola aqui no DF que, ao tentar fazer a contenção, quebrou o braço do autista. Então, nós precisamos desse debate. Nós sabemos o quantitativo, hoje há alguma estimativa, número de autistas no Brasil ou percentual, sobretudo na cidade escolar? Esse é um dado que nós lutamos muito. E essa casa ajudou a gente a incluir o autista no censo do IBGE. Até aqui o Senado, e depois a gente convenceu aí o presidente da República na época a assinar. No Brasil, a gente conseguiu colocar, mas os dados não foram divulgados. Que pena! Nós não sabemos quantos autistas temos em cada município, mas vamos saber. Daqui a uma hora o IBGE vai conseguir contabilizar. Até porque foi uma amostragem, não foi um dado científico dizendo, olha, aqui nessa casa tem autista? Tem. Qual é o nível? Está tendo atendimento médico, terapeuta? E na escola, como é que está? Aí a gente teria um quadro brasileiro sobre o autismo. Por enquanto, ainda bem que avançou um pouquinho, que colocamos no censo. Então, olha, nós não temos. O que nós podemos ter são
os matriculados, aí a gente consegue, as secretarias indicam, né? Porque na hora da matrícula e do atendimento a gente sabe, por exemplo, em Brasília, quantos autistas. Aí, mas os isso né, é diferente por causa... Tem uns na rede privada e tal. Então, só saberemos o número de autistas no Brasil depois desse órgão, que é o IBGE, divulgar esses dados aí e melhorar. Pena que é decenal, né? 2020... Mas tem as pesquisas intermediárias, né? PNAD, por exemplo, que pode... Sim, que pode. E a gente está em contato com esses órgãos para a gente fazer alguns dados estatísticos sobre o autismo aqui no nosso país. Há um projeto tramitando no Senado, o PL 292 de 2024, que isenta de imposto de renda os responsáveis, né, pais, responsáveis legais pelos autistas. Seria importante esse projeto? Muito importante, porque os gastos são incalculáveis. Terapias, até para um dado assim interessante, olha, se você for na rede privada fazer aí as terapias, uma família teria que desembolsar de 10 a 12 mil reais por mês para ter acesso a todas as terapias. Por isso que vem os planos de saúde, para que todo mundo junto possa aí oferecer esse tratamento. Remédios. É diferente você sair de casa com autista, é diferente a alimentação, é diferente até a roupa que veste, porque alguns têm até hiperfoco. Aí você tem que definir a cor, definir o jeito. Então, é muito caro. Então, essa mudança, essa legislação, ela vai dar a mão para essas famílias que têm autista em casa, que realmente são muitos os gastos. E isso vem a ajudar e a colaborar. A lei prevê também a redução da jornada de trabalho para os responsáveis, pais ou responsáveis por autistas. É cumprido, essa legislação é cumprida? Os pais têm dificuldade de acessar esse direito? Tem dificuldade. Agora, alertar que é só para servidor público federal. Não vale para iniciativa privada? Não vale porque não está na CLT. Apesar de estar tramitando aqui na casa, difícil de sair até das comissões, porque os lobbies são enormes. Também tem um projeto, então, tramitando? Tem. Passando isso para a iniciativa privada? Tem, mas a gente nota que é difícil. Algumas prefeituras, alguns vereadores colocam e aprovam. Alguns estados também. Agora, já temos essa lei federal que você falou. Essa lei ela foi tramitada aqui na casa. A gente ajudou a convencer os parlamentares da necessidade. Agora, na prática, aí nós vamos falar na prática. Lei sair do papel. Tem sido difícil dos chefes imediatos concordarem com isso. E olha, uma mãe de autista, um pai de autista, os que ficaram, né, na família, que não abandonaram, eles têm muito tempo a dar atenção para essa criança ou esse adolescente. Principalmente, não fica estabilizado um autista sem as terapias. E quem vai levar? E o direito ao passe tem sido cumprido? Porque o autista tem direito ao passe livre? Ao passe livre também, porque o autista é considerado pessoa com deficiência desde 2012 e as pessoas com deficiência têm direito ao passe livre. Então, tem sim direito ao passe livre municipal, estadual e interestadual, que aí municipal faz na Secretaria de Transporte, e basta carteirinha para fazer isso? Aquele que já tem uma carteirinha com laudo, com esse documento? Não, é uma outra carteirinha. Sim, mas eu digo, para ele fazer essa carteirinha do passe, ele tendo a carteirinha de autista, é o documento que ele precisa apresentar? Não. Aqui no DF tem uma lei que autoriza isso, mas não foi ainda implementado. Mas é tipo assim, quem tem a CIP-TEA já teria acesso. Não é assim. Tem a carteirinha própria, o cartão, para ter acesso ao passe livre. Inclusive interestadual que você faz na NTT, viu, pessoal? É importante vocês terem acesso a esse direito também. E direito também... Porque autista tem que sair de casa, né? Nós temos que fazer com que eles andem nas cidades. Pois nesse sentido, tem direito também ao estacionamento, né? O pai do autista, ou a mãe, ou o responsável. Né? Dependendo do nível de suporte daquele autista, voltando para o passe livre, a mãe tem acesso também ao responsável. Aí, tanto o autista quanto o seu suporte, que é o cuidador, o familiar, tem direito também. E vagas de estacionamento também. Então, aquele símbolo do cadeirante que tem lá para
parar numa vaga especial... Ou do idoso, né? Não, o idoso já é diferente, é só do idoso. Não, sim, mas eu digo, ele também tem que ter um Isso, cartão. aí tem que ter o cartão. Como o cadeirante TT e o autista deve ter que ter também. Tem que ir até o site lá do Detran, para vocês terem uma ideia. Quem emite o direito ao passe livre é a Secretaria de Mobilidade aqui no DF e nos estados. Quem emite da vaga de estacionamento é o Detran, que regula, né, essa questão de trânsito. E aí, alguns shoppings, algumas empresas têm colocado vaga exclusiva para autista. Aí coloca lá o símbolo, aí a gente tira foto, fala, olha, esse shopping é amiga dos autistas, essa farmácia é amiga dos autistas. E entre nós a gente tem isso. Quando tem um símbolo do autismo, a gente tira a foto e coloca, olha, essa farmácia, essa padaria, esse shopping é amiga dos autistas. Então, se você está nos ouvindo e presenciar, mande lá que a gente quer divulgar essa coisa. Mas o estacionamento também. Aí, criança não dirige, mas os pais têm direito a parar nessa vaga quando tiver, claro, com o autista junto. Edilson, muito obrigado pela entrevista. Nós agradecemos também você que nos acompanhou. Você pode acompanhar os conteúdos da TV Senado também lá no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal no YouTube para ter acesso a este e outros programas aqui da TV Senado. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Falar da bandeira de São Paulo é falar também de uma parte importante da história do Brasil. Ela foi criada pelo jornalista Júlio Ribeiro logo após a abolição da escravatura e um ano antes da proclamação da República. E além de ser jornalista, ele era um fervoroso republicano. O modelo adotado pelo jornalista Júlio Ribeiro era justamente aquele da pátria do seu pai, que era norte-americano. Ele projeta uma bandeira pensando na que seria a futura bandeira do Brasil. Por isso, a razão, meus caros, do mapa do Brasil estar na bandeira do estado de São Paulo hoje. Parece um pouco com a bandeira americana. Sim, na ideia original, as cores preto, branco e vermelho representavam os 3 povos formadores da nação brasileira, brancos, negros e indígenas. Mas, após a Revolução Constitucionalista de 32, preto e branco representavam o dia e a noite, vermelho, o sangue dos paulistas em prol da nova Constituição. Azul por quê? Azul é a cor da lealdade, né, Heraldo? Indica que São Paulo, na sua luta por liberdade e democracia, também lutava, né, por um Brasil mais justo e era leal ao Brasil. No poema Nossa Bandeira aparecem várias menções às listras da bandeira do estado de São Paulo. Podem ser os trilhos do trem, podem ser o fumo negro das oficinas estirado na garoa, podem ser o caminho dos cafezais, podem ser as trilhas dos bandeirantes. Essas 4 estrelas aqui significam a expansão de São Paulo, o poderio de São Paulo? Representavam inicialmente o Cruzeiro do Sul e hoje adquirem o significado, né, de São Paulo nos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. A transição da monarquia para a república, a revolução constitucionalista e a grandeza de um estado. São Paulo, essa bandeira tem história.
Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 6 de fevereiro. O Senado Notícias está no ar. A mesa do Senado, eleita no sábado, é composta por senadores de acordo com a proporcionalidade de cada partido. A composição atual da mesa foi garantida por meio de um acordo entre as lideranças e o novo presidente da Casa, Davi Alcolumbre. A cada 2 anos, o Senado passa por uma nova eleição para decidir quem vai presidir a casa. Mas a mudança vai além do presidente. Todo o comando interno, a chamada mesa do Senado, também é eleita, assim como são redefinidos os integrantes e presidentes das comissões permanentes. Pela Constituição Federal, essas escolhas devem respeitar critérios de proporcionalidade partidária. Partidos e blocos maiores têm direito a maior representação. O novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, garantiu que todos esses critérios serão seguidos. Todos os partidos políticos que estão no Senado Federal estão hoje na mesa diretora do Senado. Isso não é exercer a democracia, o debate, o diálogo e o entendimento. Então eu não só falo disso, eu busco fazer. E por isso eu acho que o melhor caminho para o Brasil, para a defesa dos interesses do povo brasileiro, é a pacificação, é a conciliação, é a união nacional em favor das causas que verdadeiramente precisam ser ditas pelo Parlamento brasileiro. E as comissões também estarão dentro de uma regra de proporcionalidade das escolhas partidárias, dentro dos tamanhos das bancadas, e todas as representatividades partidárias que estão hoje no Senado Federal terão assento nas presidências e nas vice-presidências das comissões. Não há nenhuma dúvida que chegar a um acordo político para essa composição facilita o procedimento legislativo. Isso diminui a tensão entre os partidos, né? Diminui um pouco a temperatura política. Não que os partidos vão concordar necessariamente com o voto, né, com o mérito das matérias. Aí cada partido terá sua posição, o governo terá sua posição, a base do governo, a oposição, mas o procedimento legislativo fica bastante facilitado quando a gente tem um concerto político como o que a gente está assistindo nesse início dessa sessão legislativa. O Senado tem hoje 12 partidos e 5 blocos parlamentares. O maior deles é o Bloco da Resistência Democrática, formado por PSD, PT e PSB, com 28 senadores. O Bloco Democracia vem logo em seguida, com 18 parlamentares, formado por MDB e União Brasil. O Bloco Parlamentar Vanguarda tem 15 senadores e é formado por PL e Novo. O Bloco Independência tem 10 senadores, do Podemos, PSDB e PDT. Mesmo número de parlamentares do Bloco Aliança, formado pelo Progressistas e pelo Republicanos. O número de blocos hoje é relativamente pequeno no Senado. Nós temos 4 ou 5 blocos, o que facilita, inclusive, a composição das comissões, porque quando a gente tem uma fragmentação partidária muito grande, a composição das comissões fica difícil. A redução no número de partidos e blocos no Congresso começou com uma emenda constitucional de 2017. Ela criou a chamada cláusula de barreira, que estabelece um desempenho mínimo nas eleições para o acesso a recursos do fundo partidário e também ao tempo de propaganda eleitoral gratuita. Essa medida provocou a fusão e a coligação entre partidos e blocos, reduzindo a fragmentação e facilitando o processo legislativo. Isso ajuda bastante tanto a governabilidade quanto o funcionamento interno da casa, né? Menos partidos significa menos lideranças, menos divisão de cargos dentro de cada comissão. Então, o processo legislativo também é facilitado por causa dessa composição que o Senado possui hoje. O Congresso inicia as atividades legislativas este ano com a pendência de 56 vetos a serem analisados. A quantidade é a maior acumulada em um início de ano desde 2018. 33 desses vetos trancam a pauta de votação do Congresso.
Um dos vetos mais polêmicos trata das emendas impositivas individuais e de bancadas estaduais. Senadores e deputados aprovaram a proibição de bloqueio e contingenciamento dessas emendas, dentro do projeto que prevê novas medidas para reduzir gastos em caso de déficit fiscal das contas públicas. Mas a proposta foi vetada pelo presidente Lula. A justificativa segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que as emendas parlamentares devem ter o mesmo tratamento de bloqueio e contingenciamento das despesas discricionárias do Poder Executivo. Cabe agora ao Congresso Nacional decidir se mantém ou não o veto do presidente da República. No total, são 56 vetos a serem analisados aqui no Congresso. A quantidade é a maior acumulada em um início de ano desde 2018. E 33 desses vetos podem trancar a pauta do Congresso se não forem votados. Um dos projetos que regulamenta a reforma tributária também teve 46 dispositivos vetados. Entre eles, o que retira a redução de alíquota de alguns serviços financeiros e de segurança da informação. Nós temos aí que discutir agora também os vetos, né? Porque foi vetado alguns artigos. E nós vamos discutir isso na reunião do Congresso. A senadora Mara Gabrilli é autora de um dos projetos vetados pelo presidente. O projeto que dá direito à indenização por dano moral e concede pensão especial à pessoa com deficiência por conta do Zika vírus foi vetado na íntegra. A gente está falando de uma coisa que é uma obrigação do Estado. Essas famílias não tiveram saneamento básico adequado. O governo não conseguiu parar a epidemia do mosquito no norte e no nordeste. Então essas crianças que nasceram com microcefalia, muitas já faleceram. Então a gente está falando de 1.500 crianças, não é um número de milhões. Então assim, a gente está falando de um tipo de criança que precisa de auxílio para o resto da vida. E a família também. E você cortar essa pensão é um tapa na cara. O relator do Orçamento da União de 2025, senador Ângelo Coronel, prevê a votação do projeto após o Carnaval. Ele precisa fazer ajustes tanto nas receitas quanto nas despesas para evitar um rombo nas contas públicas. O projeto da Lei Orçamentária Anual de 2025 foi enviado pelo governo ao Congresso em agosto do ano passado. Mas após o envio da proposta, houve mudanças, como, por exemplo, no valor do salário mínimo. Além disso, o governo lançou também novos programas, como o Pé de Meia e o pacote fiscal. Por isso, o atraso na votação. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o mês de fevereiro deve ser dedicado para fazer um redesenho do orçamento de 2025. A verdade é que nós estamos fazendo ainda alguns ajustes. Esperamos que o governo mande também alguma nota técnica para que se possa tentar corrigir principalmente a questão do Vale Gás, que tem um valor no orçamento e a realidade é bem maior. Nós estamos falando de 600 milhões orçado, enquanto a previsão, a projeção da consultoria nossa é que é na ordem de 3,5 bilhões. Nós temos a questão do Pé de Meia, que é um excelente programa, mas que está orçado em torno de 1 bilhão e já se tem aí uma projeção que o recurso para o Pé de Meia está na ordem aí de 12 bilhões. Então nós vamos ter que ver de onde cortar. Mesma coisa das emendas, que também está previsto 11,5 no orçamento. Não, está previsto não, está negociado, mas também no orçamento nós não temos de onde cortar. Segundo o relator, as receitas previstas pelo governo estavam superestimadas. Ainda temos algumas coisas que estão na interrogação, por exemplo, a CAF, os acordos com a CAF, as ações da CAF, que está estimada uma receita de 60 bilhões, mas aí é uma futurologia, ninguém sabe se vai chegar a esse valor. Temos a questão também das exportações. Nós estamos falando aí do dólar, que colocamos no orçamento, na casa de 5,75. O dólar está na casa aí de 5,8 e praticamente vai igualar. Mas as exportações é um quesito importante, principalmente a exportação do petróleo bruto, que traz uma divisa muito forte para o Brasil. Então, eu fico ainda na dúvida se essas receitas
se vão dar para cobrir essas despesas novas que irão influenciar muito na peça orçamentária. Porque se a gente não conseguir equacionar, vai ficar um rombo, vai ficar um buraco. O relator, senador Ângelo Coronel, acredita que a proposta seja votada dia 10 de março, após o Carnaval. Esperamos que no decorrer do mês de fevereiro a gente consiga equacionar e logo no primeiro dia útil pós-Carnaval, que deve ser no dia 9, dia 10, na semana dia 9 e 10, a gente possa levar a voto na CMO e, consequentemente, no plenário da Casa. Enquanto o orçamento não é aprovado, os gastos do governo ficam limitados. Só se pode gastar com o essencial, limitado a 1/12 por mês do que foi previsto na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Mas as pressões já começaram. Com o orçamento limitado, o reajuste dos servidores públicos não pode ser pago. Os servidores públicos federais estão cobertos de razão. Eles têm aprovado 9% a partir de janeiro. Quero até adiantar que não terão nenhum prejuízo, que serão pagos retroativamente. Agora, claro, quem é que não gosta de ter o dinheiro antes, na hora? Isso é normal, todos nós gostamos, todo brasileiro. Agora, eu só não quero que me culpem de não ter sido pago por causa da lei orçamentária, porque a lei orçamentária, muito pelo contrário, esse atraso na votação da LOA vai ser de grande valia para o governo, porque está dando tempo de o governo corrigir algumas distorções. E no bicentenário do Senado, vitória delas, das mulheres. A senadora Daniela Ribeiro foi eleita primeira secretária da mesa do Senado. Essa é a primeira vez que uma mulher ocupa o cargo. Além dela, outras duas senadoras integram a mesa. Ana Paula Lobato, na terceira secretaria, e Soraya Tronic, na quarta suplência. A eleição da mesa do Senado no último sábado trouxe um avanço na representatividade feminina. Pela primeira vez, uma mulher vai ocupar um dos mais importantes cargos da casa, o da primeira secretaria. A senadora eleita Daniela Ribeiro ficará responsável, entre outras atribuições, pela supervisão das atividades administrativas do Senado, como a contratação de servidores. Muito feliz por vivenciar esse momento, 200 anos de Senado Federal. Quando a gente está comemorando o bicentenário, a gente perceber, não só perceber, mas agir para que possamos mudar algumas situações acerca de momentos que não dá mais para não viver, como não ter representatividade na mesa diretora, através de uma mulher. A primeira secretaria, trabalho esse que é um trabalho extremamente importante para todos nós, que eu sempre digo, não basta só você ocupar o espaço, principalmente nós mulheres, onde a gente é muito mais cobrada, onde a gente, com toda certeza, é mais criticada. Então, a gente, além de ocupar o espaço, a gente tem que dar o resultado, porque nós somos assim, a gente quer dar o resultado por sermos assim e porque nós somos, no caso da política, eleita pelo povo, que espera de nós um retorno para o Estado, para o país. E esse feito representa não apenas um avanço institucional, mas um sinal claro de que a política brasileira ela está caminhando, ainda que de forma gradual, de forma lenta, mas sim para uma equidade de gênero nos espaços de decisão político, nos espaços de comando. E a ocupação desses cargos de poder e decisão por mulheres é fundamental por vários motivos, seja porque amplia a diversidade de perspectiva na formulação de políticas públicas ou porque a presença feminina ela traz olhares mais plurais, garantindo que temas relevantes para a sociedade sejam debatidos com qualidade, com equilíbrio, de forma assertiva e mais próxima da realidade da sociedade brasileira. Além de Daniela, a senadora Ana Paula Lobato foi eleita para a terceira secretaria e a senadora Soraya Tronic para a quarta suplência. A última vez em que duas mulheres foram membros titulares da mesa havia sido no biênio 2009-2010. Isso não é apenas uma questão de presença, é uma questão de voz. Nós, mulheres, somos a maioria da população, mas a minoria aqui no Legislativo. E se não tivermos espaço, independência e protagonismo, teremos cada vez menos políticas públicas para as mulheres. Atualmente, a bancada feminina no Senado conta com 15 senadoras. O número representa menos de 20% do total de 81 senadores. Sabemos que ainda há barreiras físicas, simbólicas, às vezes econômicas, psicológicas, que refletem os desafios estruturais, como acesso limitado a financiamento de campanha, resistência cultural, até
mesmo um ambiente político muito mais hostil para a mulher, que muitas das vezes desencoraja a participação dessa liderança na vida pública. Por isso que iniciativas como políticas públicas afirmativas de gênero, como cotas, incentivos financeiros, formação e capacitação de candidaturas femininas, é tão importante para que a gente possa reverter esse quadro. O senador Rodrigo Pacheco apresentou o primeiro projeto de lei que começa a tramitar no Senado este ano. O projeto é resultado do trabalho da Comissão de Juristas que examinou o processo estrutural no Brasil, criada pelo próprio senador no ano passado, quando era presidente da Casa. Os processos estruturais são demandas para o Poder Judiciário que surgem quando políticas públicas ou privadas não são suficientes para assegurar o cumprimento de direitos. O projeto define que problemas estruturais são aqueles que não permitem solução adequada pelas técnicas tradicionais do processo comum, individual ou coletivo. Entre as características dos problemas estruturais estão a multipolaridade, o impacto social, a prospectividade, a natureza duradoura das intervenções necessárias, a complexidade, a existência de uma situação grave e contínua de permanente irregularidade e uma intervenção no modo de atuação de uma instituição pública ou privada. A conceituação do problema estrutural dividiu a comissão. O próprio relator era a favor e depois passou a ser contrário a essa conceituação. Nós não precisamos de um conceito no artigo 1º para que tenhamos um conceito. Eu acho que esse conceito se extrai da legislação do todo do projeto. Qual é o conceito de processo estrutural? O processo estrutural é uma ação civil pública, como diz o artigo 1º, parágrafo 1º. É uma ação civil pública que se rege pelas normas fundamentais que estão no artigo 2º e cujo propósito é a elaboração do plano que está no artigo 9º. Esse é o conceito. Ele não precisa estar escrito aí. Mas a comissão optou por deixar o conceito de processo estrutural explícito na abertura do projeto. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, vice-presidente da comissão, lembrou que a palavra final será dos congressistas. Essa comissão não tem por objetivo pretender um projeto que resolva os problemas estruturais do Brasil. Ela só quer, no máximo, um anteprojeto que ajude a, digamos, delinear as balizas principais para a efetivação dos processos estruturantes no nosso judiciário. Nós não somos os legisladores, nós somos apenas os experts que os legisladores convidaram para lhes fornecer um material inicial a respeito do qual eles sim vão decidir. E agora uma correção. Durante a cobertura das eleições para a presidência do Senado, cometemos um equívoco ao informar que o senador Eduardo Girão, que foi um dos candidatos, era formado em administração de empresas e que teria MBA em gestão empresarial, o que não condiz com a realidade. O senador Girão, na verdade, foi empresário por muitos anos, tendo atuado principalmente nos setores de segurança privada e hotelaria. Ele foi eleito para o Senado em 2018 para representar o Ceará com mais de 1.300.000 votos. Pelo equívoco, pedimos desculpas. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Polêmica nas escolas, alunos versus telefones celulares. Problema? Solução? Se regular é preciso, educar é urgente. Essa criação de uma cultura midiática, eu penso que realmente através da escola pode acontecer. Mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo.
Em Discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O que levou uma rede de supermercados na França a suspender a compra de carne do Mercosul? Como isso afeta os produtores brasileiros? Pesquisador da FGV Agro, Leonardo Munhoz, e a diretora da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Suemi Mori, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, 20h30. Olá, eu sou a Carla Benevides e no programa Argumento de hoje nós vamos conversar com o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, sobre a venda de uma mineradora na Amazônia para uma empresa chinesa. Senador, obrigada pela sua presença. Já vou começar perguntando para o senhor quais são os minérios que são explorados por essa mineradora. O senhor tem feito críticas a essa venda. Explica para a gente quais são os seus receios e as suas preocupações. Mas primeiro dizer que bom estar de volta. Obrigada, senador. O senhor é sempre muito bem-vindo. Essa mina de Pitinga, que fica no município de Presidente Figueiredo, a 105 quilômetros de Manaus, mas a mina fica a uns 270 quilômetros, mas ainda era território do Vamiria Troari. Mas já tem décadas, tem 46 anos, que era da Paranapanema, e explorava, até onde a gente sabe, estanho, que é a cassiterita. Mas nesse bloco do estanho vem aí 15 elementos que a gente chama terras raras, que é o ítrio, que é o nióbio, que é o urânio. Então, como não havia tecnologia para aproveitar o urânio, que o urânio é estatal, só o Brasil que pode, eles iam acumulando rejeito em montanhas, jogando. Então, hoje tem montanhas e montanhas de rejeitos. Lá contém o nióbio, o titânio e o urânio. Então, a gente não acredita, eu não acredito, que duas empresas chinesas, que são ligadas ao governo, comprem uma mina por 2 bilhões de reais para aproveitar o estanho. Então, eu quero saber o que eles vão realmente exportar, o que eles vão beneficiar. Porque o rejeito de estanho, a grande imprensa brasileira vai em cima do que eu disse, mas é só rejeito de estanho, de urânio. Rejeito de urânio é urânio. Israel trabalha aproveitando, beneficiando o rejeito. E a China já faz isso. E sabe o que eles fazem com isso? Bomba atômica. Pois é, a Comissão Nacional de Energia Nuclear diz que nenhuma reserva de urânio foi vendida. A empresa chinesa, o que aconteceu foi a venda dessa empresa de mineração Taboca, que opera nessa mina de Pitinga, que o senhor citou, e que ela faz a extração de cassiterita, nióbio e tântalo, além de produzir estanho refinado. Embora a área explorada mantenha resíduos de urânio, esses resíduos são descartados e monitorados pelas indústrias nucleares do Brasil. Isso tudo, a coisa funcionando tudo direitinho. Então, a gente quer saber se esse monitoramento vai continuar, se ele existir, se vai continuar. Ou se vão também mandar, junto com esse bloco, junto com a cassiterita, outros elementos. É preciso fiscalização. Só o estanho não vai dar o que eles querem. Então, esse rejeito que eles falam são montanhas hoje em dia. Montanha é pegar blocos e explorar aquilo. Porque no bloco vem todos esses elementos que eu te falei. Então, eles tiravam o estanho, que era o mais pesado, e trabalhavam só com o estanho. A licença é para isso. Mas o urânio está ali. O urânio está lá. O ítrio está também nesse rejeito. O ítrio é que move a indústria automobilística, que cuida das baterias. Então, a nossa preocupação é essa. Eles vão continuar só tirando o estanho? Ou eles vão trabalhar também beneficiando, porque eles têm tecnologia. Aí você diz, a agência, não, mas a indústria diz, não, mas isso é estatal, só o Brasil pode. Teoricamente, só o Brasil pode, teoricamente. Mas eu sou da Amazônia, eu nasci, cresci, vivendo a gente sendo roubado. Então a gente vai realmente fiscalizar, a gente vai querer saber. O senhor vai lá, né? Mas tem um artigo na Constituição que diz que acima de 50 módulos são alguns hectares, tem que passar no Congresso Nacional. Então, veja bem, foi vendido para o Peru, que vendeu para a China e não passou aqui. Nós estamos falando de muitos hectares. Então, teria que ter passado no Congresso Nacional. E eu quero saber por que o Ministério Público não monitorou, por que o IBAMA, por que a FUNAI. Ninguém disse nada, ninguém diz nada. Então, quando ninguém diz nada, a gente pode levantar suspeitas. E se diz que acima de 50 motos tem que passar aqui, eu, como congressista, me sinto lesado.
Eu sou congressista e não passou no Congresso. E é um direito líquido e certo meu de ter analisado e ter votado nisso. E não passou aqui. Vamos saber por que não passou. Ah, não era necessário. A Constituição diz que é necessário. Acima de 50 módulos para vender para estrangeiro tem que passar no Congresso Nacional e não passou. Acima de 50 módulos, mas qualquer mineral? Acima de qualquer mineral. Qualquer mineral o estrangeiro só pode comprar. E esses módulos que eu te falo, 50 módulos, dá mais ou menos lá em Figueiredo, porque cada um tem seu módulo, dá mais ou menos 4 mil hectares. Nós estamos falando aí de, mais de 100, de 200 mil hectares. Então, veja bem, o que levou o Ministério Público a não dizer nada? Ah, então a venda foi legal. Sim, foi legal, mas a Constituição diz que tem que passar por aqui. E não passou. Em nenhum momento passou aqui. E eu estou lesado como congressista, como representante do Amazonas, eu me sinto ferido no meu direito líquido e certo de ter analisado, que a Constituição me garante esse direito. A Constituição diz que o urânio é monopólio da União, Isso. não pode ser explorado por empresa privada, seja ela brasileira ou estrangeira. O senhor vai a essa mina, vai fazer visitas, o senhor pretende... Que ações o senhor pretende tomar como senador? Vai ao Ministério Público, vai ao governo? Isso. O que o senhor pretende fazer? Desde o começo, a exportação de estanho deixa alguma coisa no Estado. Eu procurei saber, sabe qual é a isenção que a mina de Pitinga tem de incentivo fiscal? 96%. Então, 96% ele não recolhe, só deixa 4% para o Estado. Eu quero saber o volume disso, que é irrisório, o volume disso. Então, a gente precisa saber que há uma maneira, criar esse estardalhaço todo, para que, pelo menos lá na frente, nós possamos gozar de tributos. E uma coisa muito séria que está acontecendo. Os incentivos da Zona Franca, que vocês acabaram de ver agora, essa confusão, Zona Franca, ele só prevê para a indústria. A mina não é indústria. E ela está beneficiada. Então, a gente vai saber onde é que foi isso, porque onde esse nó foi desatado, onde deram um nó. Eu pretendo ir visitar sim para ver se essas montanhas existem e ver em loco o que é que eles estão fazendo com o bloco, se realmente tiram só estanho. Eu não conheço, um geólogo deve me acompanhar. Eu suspeito sim, e aqui não é nenhuma irresponsabilidade, eu suspeito sim de que não sai só o estanho há muito tempo. Veio ouro também ali. Então, não havia tecnologia para separar. Hoje há tecnologia para separar os rejeitos de urânio e beneficiar o urânio. Israel fez isso, a China faz isso. Quando há uma venda dessa, a quem cabe essa fiscalização do que está sendo explorado, do que está sendo dessa separação desses rejeitos? O contrato é para explorar estanho, casterita e tal. Mas aí veio o ouro, alguém fiscaliza isso? Como é que é? Lá atrás era o DNPM, então quem substituiu o DNPM acho que foi a Companhia de Recursos Minerais. Eles é que têm a prerrogativa de fiscalizar. E a Receita Federal, a nossa Receita Federal, estadual, tem que fazer isso. Eu tenho um depoimento de ex-fiscais da Cefaz que me disseram o seguinte: senador, quando eu era fiscal, a gente ia fiscalizar o caminhão, não podia, porque tinha cuidado, perigo, né? Cuidado, perigo. Então, o estanho não é perigoso. Não, era radioatividade. Até onde eu saiba, o estanho não é radioativo. Até onde eu saiba. Então, a gente tem... Porque nós fomos muito roubados, nós da Amazônia, porque vocês não são da Amazônia, mas a gente é muito explorado, muito roubado. Temos que desconfiar de tudo. Então, ao desconfiar, eu quero ver o que fica no Estado. Ora, fica no Estado uma coisa irrisória. O Estado não está lucrando com isso. Tem o royalty do município Presidente Figueiredo, que ajuda o município. E o buraco vai ficar para as novas gerações, quando esgotar. Eu não acredito que você tendo montanhas de rejeito, e lá contém urânio, nióbio, ítrio, tântalo, você vai se conformar só com o estanho. Mas senador, eles vão se conformar. Os chineses não vão se conformar. 2 bilhões, outra coisa, 2 bilhões de reais não é nada para aquela mina. 350 milhões de dólares não é nada para aquela mina. Aquela mina vale muito mais do que isso. E esse dinheiro se reverte de alguma forma para o Estado? Não, de forma nenhuma. É uma venda de peruanos para chineses. Entendi. Senador, o senhor também tem mostrado preocupação com a exploração de potássio e gás ali na região, não é isso? Isso a gente precisa. Então, olha só, você me permitiu fazer essa comparação. O Ministério Público Federal não fez nada, ninguém fez nada, a mina foi para os chineses, né? De urânio não foi para os chineses. O potássio, que fica pestil, que vai suprir o mercado nacional em 25%, não pode, porque esse mesmo Ministério Público Federal que não fez nada lá, pega uma denúncia de uma ONG e dá uma liminar suspendendo. Potássio está lá, vai sair, mas é uma briga doida. E a mesma coisa com Gás de Silves, que é perto de Manaus. Uma ONG teria visto indígenas isolados, mas não prova que viu.
E ali não tem. Aí o Ministério Público suspende o investimento de 6 bilhões de reais. Olha só, eles são ágeis, atrapalham 6 bilhões de reais de investimento que precisa, mas não diz nada em relação aos 2 bilhões da venda para os chineses. Então a gente precisa ver, comparar e mostrar para a população e mostrar para o que se passa no nosso país. O Ministério Público Federal tem sido omisso no caso dos chineses, mas tem sido muito ágil no caso do potássio. O potássio nos daria 3 mil empregos diretos, né, e supriria o mercado. Olha só a hipocrisia. O Brasil importa 80% do que precisa de potássio, que é o que move o agronegócio. Parte disso vem do Canadá. E esse potássio que vem do Canadá é de áreas indígenas. Senador, obrigada pelos esclarecimentos. Já convido o senhor a voltar depois que o senhor visitar a mina para a gente conversar de novo e continuar esse debate. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu espero voltar sempre, eu que agradeço. Com certeza. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. A vida intensa dos bombeiros de Mato Grosso. Adrenalina, agilidade e emoção. Aprovado o benefício previdenciário para mulheres resgatadas de trabalho escravo. Maior evento comunitário de Natal da Serra Gaúcha reúne uma multidão em Caxias do Sul. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene e inaugurados os trabalhos da terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura. Compõe a mesa com esta presidência o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. O senhor ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, ministro Rui Costa. O senhor Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet Branco. O senhor primeiro secretário do Congresso Nacional, deputado federal Carlos Veras. Convido todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional, executado pela Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais e conduzida pelo maestro suboficial músico André Luiz de Araújo.
Gostaria de registrar a presença dos senhores e senhoras embaixadores, encarregados de negócios e representantes diplomáticos dos seguintes países: Alemanha, Angola, Argentina, Camarões, Canadá, Equador, Espanha, Cuba, Haiti, Irã, Itália, Líbano, Marrocos, Paraguai, Portugal, Reino Unido, Sérvia, Trinidade e Tobago, Ucrânia e Vietnã. Registrar também a presença do ministro de Estado e Justiça e Segurança Pública, professor Ricardo Lewandowski. Senhor ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, deputado federal Alexandre Padilha. Senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Senhor ministro do Supremo Tribunal Federal e decano, Gilmar Mendes. Senhor presidente do Superior Tribunal Militar, ministro, tenente brigadeiro do ar, Francisco Joseli Parente Camelo. Sua Excelência, o senhor ministro e também corregedor do Conselho Nacional de Justiça e ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Luiz Campbell Marques. E representando o presidente do Tribunal de Contas da União, Sua Excelência o ministro vice-presidente Jorge Oliveira. O senhor defensor público-geral federal, Leonardo Cardoso de Magalhães. A senhora conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Daiane Nogueira de Lira. O senhor conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Fernando Bandeira de Melo. A senhora conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Renata Gil de Alcântara Videira. Representando o governador do estado de Sergipe, a assessora da Secretaria Especial de Representação, senhora Cecília Prado de Salles. Convido Sua Excelência o senhor ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, ministro Rui Costa, para proceder à entrega da mensagem do Poder Executivo ao Congresso Nacional Brasileiro. Me perdoem a manifestação, mas eu queria pedir, primeiro, na defesa do Congresso brasileiro, na defesa do Poder Legislativo brasileiro, em respeito
a uma sessão muito importante do Congresso Nacional, onde todos nós reunimos deputados, deputadas, senadores e senadoras, com a presença de autoridades constituídas no nosso país, em uma abertura solene que, por favor, por gentileza, peço a cordialidade de todos, deputadas e deputadas, neste dia muito importante para a democracia brasileira e para a história do parlamento brasileiro. Convido o senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado federal Carlos Veras, para proceder à leitura da mensagem do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Senhor ministro do Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa. Senhor Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Senhoras e senhores parlamentares, na abertura deste novo ano legislativo, quero, mais uma vez, parabenizar e agradecer ao Congresso Nacional pela inestimável cooperação no projeto de reconstrução do Brasil. Nestes 2 anos de governo, reafirmamos nosso compromisso com a democracia, o respeito às instituições e a relação harmoniosa entre os poderes. Reafirmamos também o compromisso de promoção do desenvolvimento econômico com inclusão social. A economia cresce mais, com mais investimentos, consumo, exportações e inovação. A indústria e o agronegócio estão mais fortes. A produtividade aumentou e o desemprego caiu. Em 2023, o Produto Interno Bruto aumentou 3,2%, 4 vezes acima da projeção do mercado. Para 2024, a projeção atual aponta para um crescimento de 3,5%, um dos maiores do mundo. Em média, o Brasil terá crescido, nestes 2 anos, mais do que o dobro da média do período de 2019 a 2022. Em 2023 e 2024, o país conquistou os melhores resultados de seu comércio exterior na história. Além disso, o fluxo de entrada de investimentos estrangeiros chegou a 133 bilhões de dólares no biênio. O dinamismo da economia é resultado de múltiplos fatores, a exemplo da retomada dos investimentos em infraestrutura, desenvolvimento produtivo, da expansão do mercado de trabalho, do fortalecimento das políticas de inclusão social e do aumento do consumo das famílias. O emprego formal tem crescido em todos os setores e em todos os estados da Federação. No biênio de 2023 e 2024, o saldo irá superar 3 milhões de novos empregos. O conjunto de ocupados chegou ao final de 2024 em um patamar recorde, assim como a massa de rendimentos do trabalho. O desemprego está nos menores níveis da série histórica. O salário mínimo voltou a ter ganhos reais e continuará subindo acima da inflação de forma sustentável. Programas como o Desenrola e o Acredita têm apoiado a redução do endividamento e ampliado o acesso ao crédito para as famílias
e os pequenos empreendedores. O incentivo ao empreendedorismo. Aliás, é uma das marcas do nosso governo. Em 2024, mais de 4 milhões de pequenos negócios foram formalizados, superando todas as marcas anteriores. Para a parcela mais vulnerável da população, o Bolsa Família fez, em 2024, a maior transferência da história, 170,4 bilhões de reais. Outra boa notícia, 1,3 bilhão de famílias saíram do Bolsa Família após aumentar a sua renda. Quando assumimos a presidência, o Brasil estava de novo no mapa da fome, com 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Em apenas 2 anos, 24,4 milhões de brasileiros ficaram livres do pesadelo da fome. Chegaremos em 2026, tendo retirado o país, mais uma vez, do mapa da fome. Estamos comemorando os menores índices de pobreza da série histórica. A extrema pobreza caiu para 4,4%, ficando pela primeira vez abaixo de 5%. Nesses 2 anos, o Brasil ficou menos pobre e menos desigual. Com o aumento dos salários, maior renda de trabalho e distribuição de renda mais justa. Cuidamos também para que oportunidades e direitos fossem ampliados. Fizemos progressos expressivos na garantia de terras para as comunidades quilombolas e os povos indígenas, reafirmando o compromisso com seus direitos históricos. Foram 32 terras quilombolas tituladas e 13 terras indígenas homologadas desde 2023. Lançamos o Plano Juventude Negra Viva, o maior conjunto de políticas públicas para a juventude negra na história do país, com investimentos nas áreas de segurança pública, saúde, educação, emprego, esporte e cultura. Lançamos também o Plano Nacional de Igualdade Salarial para combater a discriminação no mercado de trabalho. Nada justifica que a mulher trabalhe igual e ganhe menos que os seus colegas homens na mesma função. Na segurança pública, avançamos na elaboração de uma política de combate ao crime organizado, com a participação dos governadores e a garantia da não interferência na autonomia dos entes federativos. Negligenciada e criminalizada durante o governo anterior, a cultura teve 6,9 bilhões de reais transferidos pela Lei Paulo Gustavo e pela Política Nacional Aldir Blanc em 2023 e 2024. O setor audiovisual foi impulsionado com a retomada da cota de tela, que garante a exibição de filmes brasileiros no circuito exibidor. O novo PAC destinou recursos para investimentos em infraestrutura cultural e celebramos o marco regulatório do setor, com a sanção do Sistema Nacional de Cultura, outro resultado importante do diálogo entre o governo federal e o parlamento. No ano que passou, reafirmamos nosso compromisso com a revitalização da indústria naval, com o lançamento do programa Nova Indústria Brasil, NIB. A NIB impulsiona o desenvolvimento do país com medidas direcionadas ao setor estratégico.
promovendo a inovação, a sustentabilidade e a competitividade, em uma parceria entre o governo federal e o setor privado. Ao mesmo tempo em que investe em produtividade e na transformação digital, o programa redefine o papel do Brasil no comércio global. São investimentos em setores como a indústria automotiva, construção tecnológica da inovação e comunicação, transmissão energética, bioeconomia, siderurgia e complexo industrial da saúde, além de cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais, fundamentais para a segurança alimentar, nutricional e energética do país. Os resultados já começam a aparecer. Em 2024, o Brasil bateu recorde em exportação de produtos manufaturados e reassumiu a 8ª posição em produção de automóveis. O apoio aos investimentos no setor rural também bate recordes. O Plano Safra 2024-2025 disponibilizou para o agronegócio o maior volume de recursos da sua história, 400,6 bilhões de reais. A agricultura familiar também recebeu volume recorde de recursos, 76 bilhões de reais, com juros mais baixos e linhas específicas para aquisição de equipamentos e para a produção orgânica e agroecológica. Em 2024, os efeitos do novo PAC foram expressivas. O investimento público em infraestrutura chegou a 67,2 bilhões de reais, um crescimento de 58,5% em relação a 2022. O investimento total, público mais privado, chegou a 259,3 bilhões, o maior volume dos últimos 14 anos, explicitando a importância do setor público voltar a dispor de uma carteira estruturada de investimentos, estimulando a ação do setor privado. Os resultados do novo PAC, em termos de qualidade da infraestrutura e de quantidade de vida da população. O resultado do novo PAC, em termos de qualidade da infraestrutura e da qualidade da vida da população, já começaram a aparecer. O programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, contratou em 2024 o total de 604,54 mil moradias, o maior número da série histórica. O programa Cisternas também voltou. Em 2023 e 2024, o governo federal contratou 133,5 mil cisternas e outras tecnologias de acesso à água e já entregou 54,2 mil unidades. Em 2024, o investimento em manutenção e restauração rodoviária ultrapassou 10 bilhões, aumento de 64% em relação a 2022. Como resultado, o Brasil tem hoje 75% das rodovias federais consideradas em bom estado, contra apenas 52% em 2022. Os bancos públicos retomaram o papel de indutores do desenvolvimento. Nesses 2 anos, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, contrataram
95,8 bilhões, o equivalente ao dobro dos 4 anos do governo anterior. A Petrobras também voltou a acreditar no Brasil. Em 2023 e 2024, a empresa investiu, em média, 13,6 bilhões de dólares, uma alta de 81% em relação aos 4 anos anteriores. Nesses 2 últimos anos, os investimentos privados nos portos brasileiros tiveram um aumento de 203% em relação ao período de 2019-2022. Já nos aeroportos públicos federais, os investimentos privados cresceram 72,9%. A educação voltou a ser tratada como prioridade. Programas como o Pé de Meia e a escola em tempo integral fortalecem a qualidade do ensino, asseguram a permanência dos estudantes nas escolas e pavimentam um caminho para um futuro mais promissor. O programa Pé de Meia beneficia mais de 3,9 milhões de estudantes, o equivalente a 54% dos alunos do ensino médio público do país. Em 2 anos, foram criadas mais de 1 milhão de novas vagas em escolas em tempo integral. Com isso, atingimos o maior percentual de matrículas em tempo integral da série histórica, 21,9%. O número de matrículas na educação profissional pública bateu recordes, chegando a 1,3 milhão. O número de jovens no ensino profissionalizante vai crescer ainda mais, com a criação de 101 novos institutos federais. Lançado em janeiro de 2025, o Mais Professores vai se somar ao investimento do governo federal na educação. O programa visa não apenas valorização e a qualificação dos professores da educação básica, mas também o estímulo à docência, por meio de distribuição de bolsas para jovens, com nota superior a 650 no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, interessados em seguir a carreira. Cerca de 50 milhões de estudantes e educadores serão beneficiados. Na saúde, o programa Mais Médico, negligenciado pelo governo anterior, voltou com força total, levando atendimento às regiões de todo o país. O número de médicos em atuação pelo programa dobrou, passando de 13,73 mil em 2022 para 26,87 mil em 2024. Retomamos com êxito o Programa Nacional de Imunização, que fez do Brasil referência mundial em vacinação. Mais de que havia sido negligenciado pelo governo anterior. Com isso, afastamos o risco de doenças que estavam extintas pelo país, a exemplo do sarampo e da poliomielite. Começamos o enfrentamento às filas para a realização de cirurgias. Em 2024, fizemos o maior número de cirurgias da história do Sistema Único de Saúde. Foram 13,7 milhões de procedimentos, 42% a mais do que em 2022.
Quero lembrar que em 2025 os avanços serão ainda maiores, quando mais acesso a especialistas estiver em plena implementação. Na área ambiental, avançamos na transição energética, rumo à construção de uma economia verde. Em 2023 e 2024, a geração média de energia eólica e solar, 9,38 mil megawatts, teve expansão de 157% em relação ao período de 2019 e 2022. Com a Lei do Combustível do Futuro, sancionada em 2024, o Brasil reforça sua liderança na transição energética global e dá um salto na meta de desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável. Além de medidas de incentivo aos combustíveis verdes, a lei institui o marco regulatório para captura e armazenamento de carbono, liberando investimento de 260 bilhões de reais. Seguimos firmes no combate ao desmatamento. Em 2024, na comparação a 2023, o desmatamento caiu 30,6% na Amazônia e 25,7% no Cerrado. Nossa meta é desmatamento zero até 2030. Assinamos o Pacto pela Transformação Ecológica, uma união entre os três poderes para que a sustentabilidade ecológica, o desenvolvimento econômico e a justiça social climática se tornem pilares centrais de nossas políticas públicas. Essas são algumas das respostas do Brasil à emergência climática. Não temos escolha. Em todo o mundo, a natureza vem respondendo com fúria à exploração predatória dos recursos naturais. Não podemos ignorar os pedidos de socorro do meio ambiente. É importante ressaltar a parceria entre o governo federal e o Congresso Nacional, por ocasião das tragédias das chuvas no Rio Grande do Sul, da seca na Amazônia e dos incêndios no Pantanal. Ao se deparar com esses desafios emergenciais, o Congresso se aliou às propostas do Executivo para responder de forma célere e eficiente. Na área internacional, em 2024, foi o ano da consolidação do protagonismo do Brasil no mundo. Sob a presidência do país, a cúpula do G20 reuniu no Rio de Janeiro as principais lideranças mundiais. A declaração final da cúpula, aprovada em consenso, contemplou os principais temas propostos pelo Brasil: combate à fome e à desigualdade, enfrentamento da crise climática, construção de uma nova governança global e a taxação dos super ricos. Realizado pela primeira vez na história pelo grupo, por iniciativa do Brasil, o G20 Social abriu espaço para movimentos e entidades da sociedade civil organizada apoiarem, opinarem sobre o mundo que queremos. Durante o G20, lançamos a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Também proposta pelo Brasil, que já conta com adesão de cerca de 150 países e organismos internacionais. Em 2025, os olhos do mundo continuarão voltados para o Brasil. Em janeiro, assumimos a presidência dos BRICS, cujo encontro anual acontecerá em julho, no Rio de Janeiro. Em novembro,
Presidiremos também a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, em Belém. Pela primeira vez, a Amazônia sediará as discussões sobre o futuro do planeta. Com a volta do Brasil ao cenário internacional, abrimos 300 mercados para os nossos produtos no exterior. O mais importante, concluímos as negociações para o acordo Mercosul-União Europeia, depois de 25 anos de tratativas. O acordo cria o maior mercado livre de comércio do mundo e abre oportunidades extraordinárias para o Brasil e os nossos vizinhos da América do Sul. Em 2024, a parceria do governo com o Congresso foi fortalecida. Aprovamos nesta casa o dobro de projetos prioritários, em comparação com 2023. O conjunto de medidas fiscais e a regulamentação da reforma tributária são exemplos que ilustram a relação construtiva entre o Executivo e o Legislativo. Em 2024, o governo federal manteve seu compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Fizemos o 6º maior ajuste fiscal do mundo e o 3º maior entre os países emergentes. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o déficit primário está estimado em 0,1%, o menor da década. Em 2025, continuaremos a pautar nossa gestão pelo compromisso com o equilíbrio fiscal. Isso está expresso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como no conjunto de medidas fiscais enviadas em novembro de 2024 ao Congresso Nacional, que permitirão economizar 70 bilhões de reais em 2025 e 2026. O marco histórico da aprovação da reforma tributária não apenas simplifica e torna mais justo o sistema tributário, como também impulsiona o desenvolvimento econômico, atrai investimentos, fornece a competitividade do setor produtivo e reduz desigualdades sociais e regionais. Em conjunto com o Congresso, estamos criando as condições para a construção de um país mais desenvolvido e mais justo, com crescimento econômico, geração de emprego e renda e responsabilidade fiscal, social e ambiental. Em 2024, começamos a colher o que semeamos desde o início do nosso governo. Em 2025, seguiremos plantando em busca de colheitas ainda mais generosas. Muito obrigado às senhoras e aos senhores parlamentares pela cooperação nesse plantio. Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil. Gostaria de cumprimentar
o primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado federal Carlos Veras, por fazer a leitura da mensagem do Executivo ao Congresso Nacional. Convido o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, para proceder à leitura da mensagem do Poder Judiciário e, em seguida, entregá-la ao Congresso Nacional Brasileiro. Muito boa tarde a todos. Prazer e muita honra participar desta cerimônia no Congresso Nacional e gostaria, logo ao início, de prestar a homenagem que considero devida e merecida ao presidente que concluiu o seu mandato no comando do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, um homem público que se destacou pela integridade, pela civilidade e pelo seu comprometimento com o interesse público e as necessidades do país. Considero que Rodrigo Pacheco prestou um serviço inestimável ao país e gostaria aqui de registrar a homenagem que considero devida e merecida a ele. Querido presidente Davi Alcolumbre, presidente Hugo Mota, senhor primeiro secretário, senhor procurador-geral, senhor chefe da Casa Civil, nós estamos aqui hoje celebrando a posse dos presidentes das casas legislativas e eu queria aqui cumprimentar uma vez mais o senador Davi Alcolumbre pela votação consagradora de 73 votos numa casa de 81 parlamentares. Não é pouco significativo esse fato e a capacidade que Vossa Excelência teve de aglutinar as pessoas em torno de valores e objetivos que são os objetivos do país. E da mesma forma queria cumprimentar o deputado Hugo Mota, que obteve 444 votos na sua eleição para presidente da Câmara dos Deputados, 444 em 513 deputados, a segunda maior votação já registrada na Câmara dos Deputados. Nós, todos os três poderes da República, estamos unidos pelos valores da Constituição e pelos propósitos nela estabelecidos. Porém, mais do que a harmonia e independência prevista na Constituição, eu tenho muito prazer de estar aqui porque nós temos, acima de tudo, bons sentimentos uns em relação aos outros e torcemos pelo sucesso um do outro. De modo, presidente Alcolumbre, que mais do que a presença formal do presidente do Supremo aqui, na verdade está o compromisso do Poder Judiciário de sermos parceiros em tudo aquilo que, à luz da Constituição, seja bom para o Brasil. Alguém me perguntou na entrada se eu havia recebido um recado ou compreendido um recado, e a primeira coisa que me ocorreu foi: entre nós não há necessidade de recados, nós temos conversa direta, aberta e franca de pessoas que se querem bem e que se ajudam, e quando eventualmente divergirem, vamos ser capazes de sentar numa mesa e institucionalmente absorvermos a divergência. Pensamento único só existe nas ditaduras. A característica da democracia é a divergência com civilidade e a capacidade de diálogo e de colocar argumentos na mesa. E, portanto, agradecendo a honra do convite, vou aqui respeitar uma regra que ouvi de um velho professor que dizia: discursos convém que sejam poucos, se possível bons, e em qualquer caso breves. De modo que eu agradeço o convite para estar aqui nessa tribuna e gostaria de dizer, presidente Davi, presidente Hugo Mota, a minha crença profunda de que com boa fé e com boa vontade, quase tudo nessa vida é possível. Desejo, portanto, presidente Davi e presidente Hugo Mota,
que ambos sejam abençoados na tarefa importante de servir bem ao país. Muito obrigado. Gostaria de convidar, com muito carinho e respeito, Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, para fazer o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, meu amigo, meu irmão senador Davi Alcolumbre, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, a quem agradecemos a sua presença e em nome de quem cumprimentamos os demais ministros da nossa Suprema Corte. Senhor ministro de Estado-chefe da Casa Civil da Presidência da República, que aqui representa o presidente Lula, Rui Costa, senhor Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, senhor primeiro secretário da Mesa do Congresso Nacional, deputado federal, Carlos Veras. Quero aqui cumprimentar as senhoras senadoras, os senhores senadores, meus colegas deputadas e deputados federais, aqui presente, minhas senhoras, meus senhores, demais autoridades. A solenidade de inauguração da sessão legislativa é sempre um momento simbólico para a vida política nacional. A recepção pelo Parlamento das mensagens dos poderes executivo e judiciário e a reunião das lideranças nacionais reforça o sentimento de coesão entre os poderes da República. O trabalho conjunto dos três poderes, independentes e harmônicos entre si, está no cerne do regime político do país. Está no cerne da democracia que devemos todos venerar e defender. Essa independência e essa harmonia pressupõem o desvelo obstinado no cumprimento das atribuições constitucionais e o respeito às competências dos demais poderes, norteados sempre pelo interesse público. Senhoras e senhores, o reinício dos trabalhos legislativos, sobretudo quando ocorre na mudança na composição das mesas da Câmara e do Senado, traz consigo um revigoramento das energias e uma renovação das expectativas. Sinto um forte entusiasmo dos meus colegas deputadas e deputados federais por fazer um bom trabalho, por produzir soluções para os problemas de nossa gente, que espera, precisa e exige de seus representantes resultados concretos de suas ações. Sabemos que há um grande desafio diante de nós. Contudo,
senhoras e senhores, nada realmente de valor é construído neste mundo sem esforço. E vamos continuar trabalhando até fazer do Brasil a nação próspera e justa com que todos sonhamos. É ser disso que a superação de muitos dos problemas nacionais e das dificuldades enfrentadas pelo povo passa pela aprovação de proposições no Parlamento. No que toca à Câmara dos Deputados, sempre, presidente Davi, sempre em sintonia com o Senado Federal, mantivemos todos a firme disposição de buscar o melhor para o país, sobretudo nas áreas que sabemos vitais para o nosso futuro: economia, trabalho, segurança, saúde, educação, entre outras. Nosso desafio é estabelecer convergências sobre as pautas mais relevantes para o Brasil. Pautas essas que hão de ser debatidas e decididas em conjunto com o nosso colégio de líderes. Bem sabemos que a pluralidade de visões e opiniões é natural e salutar dentro da sociedade e do parlamento. Penso que o nosso esforço como parlamentares deve articular os diferentes pontos de vista por meio de discussões francas dentro do Congresso Nacional. Estamos iniciando o ano com a convicção de que o Brasil está no caminho certo. Avançamos muito na direção da estabilidade jurídica e econômica, indispensável ao crescimento sustentável do país. Graças ao entendimento das forças políticas, aprovamos no Congresso matérias muito relevantes para pavimentar a criação de uma sociedade moderna, inclusiva e aberta ao diálogo internacional. Continuaremos nesse caminho. Nossa bússola, prezados senhores, há de ser a Constituição Federal e o regimento interno desta Casa. Esses são os instrumentos que nos farão navegar com segurança as rotas do processo legislativo e entregar o que merece o povo brasileiro. Igualmente, o serão a temperança, o equilíbrio, a sobriedade, o diálogo. Esses são guias seguros na política, assim como em nossas vidas. Gostaria de encerrar as minhas palavras agradecendo aos meus colegas, deputadas e deputados federais que a mim confiaram a elevada missão de presidir a Câmara dos Deputados pelos próximos 2 anos. Prometo dedicação integral para estar à altura dessa tarefa. Estou confiante de que, com a colaboração de todos e todas os parlamentares, seremos vitoriosos e entregaremos um bom trabalho para a nação e para o povo brasileiro. Muito obrigado. Gostaria novamente de agradecer a presença na mesa das autoridades do Poder Executivo,
do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Congresso Nacional, a Casa do Povo Brasileiro. Meus cumprimentos aos que estão aqui hoje, que representam, que nos assistem nos meios de comunicações e que nos acompanham também nas redes sociais. Cumprimento especialmente os representantes, como disse, do Poder Executivo, os representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público, que se juntam a nós neste momento tão simbólico de inauguração de uma nova sessão legislativa. Cumprimento especialmente meus caros colegas parlamentares, as senadoras, os senadores, as deputadas e os deputados. Senhoras e senhores, o Brasil de hoje exige de nós coragem, compromisso e ações que tragam resultados positivos ao povo brasileiro. Vamos trabalhar para que o Congresso seja sempre um espaço de construção e diálogo, e é isso que vamos entregar. Senhoras e senhores, o nosso país precisa de união e pacificação. O brasileiro quer crescer, quer empreender, quer viver com dignidade. E nós temos que ser o instrumento para que isso aconteça. Vamos avançar na agenda fiscal, na geração de emprego e renda e no combate incansável às desigualdades. Nosso dever é garantir que cada família tenha comida na mesa, que cada jovem tenha oportunidades, que cada trabalhador tenha segurança e dignidade. Devemos sempre entregar ao povo brasileiro uma vida melhor, com trabalho, com saúde, com educação, com segurança e moradia digna. O povo brasileiro quer um país mais próspero, que cresça e que acolha todos os seus filhos. Nosso papel é garantir que este sonho de país, que sonhamos todos os dias, se torne a realidade para todos os brasileiros. Todos os brasileiros, sem exceção. E para isso, precisamos de um legislativo forte, atuante e, sobretudo, respeitado. Um Congresso que fiscaliza, que propõe, que debate, que faz acontecer. Um legislativo forte é indispensável à estabilidade democrática. É a garantia de mecanismos efetivos de fiscalização do uso dos recursos públicos e da execução das políticas governamentais. É o espaço real de negociação e mediação que promove o equilíbrio entre os diferentes grupos políticos, sejam regionais ou sociais. Para isso, precisamos, todos nós, trabalhar de forma responsável. Uma oposição consciente é necessária e é sempre bem-vinda na nossa democracia. Vamos reencontrar os fundamentos comuns que nos unem: a cordialidade, o respeito mútuo e, principalmente, o diálogo. Precisamos voltar a ouvir antes de falar e falar sem agredir. Vamos colocar o bem-estar dos brasileiros, de todos os brasileiros,
acima de nossos preconceitos, de nossas vaidades, de nossos interesses pessoais, de nossas conveniências políticas ou eleitorais. O povo brasileiro quer um governo que facilite a sua vida, que torne o dia a dia mais simples e menos burocrático. O cidadão não pode ser refém de um sistema que atrapalha mais do que ajuda. O papel do Estado deve ser o de viabilizar oportunidades, incentivar o trabalho e o empreendedorismo, para que cada brasileiro possa sempre prosperar. É essencial lembrar, somos nós, parlamentares, que temos a competência constitucional e o dever de trabalhar incansavelmente para melhorar as condições de vida de cada canto deste país. Essa é a expectativa de quem nos colocou aqui. E esse é e será sempre o nosso compromisso. Temos, sim, enormes desafios pela frente. Consolidar a nossa economia, equilibrar as contas públicas, promover o desenvolvimento econômico e social e garantir que a voz do povo seja ouvida e respeitada. E para isso, e para que isso tudo aconteça, é essencial que cada poder respeite suas funções e seus limites. O Congresso tem a sua autonomia e as suas prerrogativas. Vamos trabalhar em harmonia com o Executivo e o Judiciário, mas sempre garantindo que a voz do povo, representada aqui neste Parlamento, seja a base de todas as decisões. E que nossas decisões sejam tomadas sob as regras do regime democrático, buscando sempre o consenso, mas quando ele não for possível, que se respeite a vontade da maioria, permitindo que ela se expresse, delibere, sempre garantindo a proteção do direito das minorias se manifestarem em suas divergências. É um dos meus compromissos na presidência do Congresso Nacional, a qual retorno com um objetivo claro, o da pacificação. A democracia é exatamente o instrumento concebido para lidar com a diversidade, para acomodar em um mesmo projeto de nação perspectivas dissonantes, para incluir a todos, sem excluir ninguém. Que o nosso trabalho seja marcado pelo respeito mútuo, pela cooperação, pela fraternidade e pelo compromisso com o bem maior do povo brasileiro. Se cada poder cumprir sua missão, sem invadir as prerrogativas do outro, se nos concentrarmos nas soluções e não nos debates, construiremos juntos um Brasil mais forte, mais justo e mais próspero. A Casa do Povo, senhoras e senhores, é a força motriz da democracia e trabalhará incansavelmente pelo Brasil. Mas para que essa engrenagem funcione em seu potencial máximo, é fundamental que haja a cooperação entre os poderes. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário não são adversários. São pilares que sustentam a nossa nação. Conclamo a harmonia ao equilíbrio, pois somente assim resguardaremos os direitos e as prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional. A recente controvérsia sobre as emendas parlamentares ao orçamento ilustra a necessidade de respeito mútuo e diálogo comum. As decisões
do Supremo Tribunal Federal devem sim ser respeitadas, mas é igualmente indispensável garantir que este parlamento não seja cerceado em sua função primordial de legislar, de representar os interesses do povo brasileiro, inclusive levando recursos e investimentos a todas as regiões do Brasil. Que a presença hoje aqui de representante dos três poderes da União seja mais do que um gesto formal, seja um símbolo vivo de que podemos construir sim juntos e devemos agir com responsabilidade e compromisso de nação. Senhoras e senhores, o Brasil é um país gigante, forte e capaz. E este Congresso tem a missão de estar sempre à altura desse povo extraordinário. Que 2025 seja um ano de trabalho sério, de compromisso com a verdade, de respeito às diferenças, mas, acima de tudo, de união nacional. Vamos juntos construir um país melhor. Muito obrigado. Meus agradecimentos a todos os congressistas e convidados que se fizeram presente nesta sessão solene, agradecendo a todas as autoridades, a todos os convidados que nos honram com o seu comparecimento. Está encerrada a sessão. Polêmica nas escolas, alunos versus telefones celulares. Problema? Solução? Se regular é preciso, educar é urgente. Essa criação de uma cultura midiática, eu penso que realmente através da escola pode acontecer. Mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A vida e a liberdade são nossos bens mais preciosos. Assim. A liberdade é onde o Estado acaba mais nos atingindo. Historicamente, o Brasil se vale de mecanismos legais para controle de corpos pretos, desde a escravidão. Então, assim, me colocar nessa posição de advogado criminal, de defesa de jovens jovens negros e negras estigmatizados e criminalizados e atuar na defesa deles, eu acho que é dar um fim social para a minha profissão. Eu fui descobrir que a abolição não foi feita pela Princesa Isabel depois de velho, depois dos 20 anos. Então, quando você vai estudar o processo de abolição e você vê toda a luta de grandes figuras negras, como o próprio Luiz Gama, e que não nos é passada, diz respeito ao projeto de país. Assim. E aí, como que se deu essa abolição, essa largar os negros nessa, né? Simplesmente, olha, agora você não é mais escravo e vai lá e dá teu jeito, sabe? De que maneira que isso foi feito diz muito do que nós vivemos hoje, né? Hoje, a pobreza no Brasil ela não é exclusivamente negra, mas ela é majoritariamente negra. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Fizemos um pacto
quando a coisa ficasse paroxística numa luta entre o Congresso e os militares, nós não deixaríamos fechar o Congresso. Por que o parlamento existir é tão importante? O coração da democracia é o parlamento. Quando o parlamento não existe, a democracia não existe. Presidente José Sarney, o Senado está completando 200 anos de existência e o programa Salão Nobre faz um convite à reflexão sobre a importância da casa, tanto para a história quanto para a democracia do país. Seja muito bem-vindo, é um prazer poder conversar com o senhor. Tenho imenso prazer em falar sobre o Senado. O Senado é uma paixão minha. Eu sempre me apaixonei pelo Senado. E quando cheguei ao Senado, essa paixão foi redobrada. Por quê? Porque eu conhecia a história do Senado, o Senado do Império. E o Senado talvez seja a instituição mais importante do nosso país. Foi aquela que foi responsável pela unidade nacional, pela integridade do país, a que mais formou uma geração fantástica de homens públicos, como eu, e que também ele conseguiu, através desses homens públicos, fazerem um país, organizar um país. Esse país que foi feito por uma construção civil e não como os países espanhóis que foram feitos por uma construção militar, através de batalhas. Nós não. A primeira coisa depois da independência que se fez foi convocar uma constituinte para que nós fôssemos um Estado de Direito, uma monarquia, mas com o Estado de Direito, que pudesse dar aos cidadãos as suas garantias. Então, nós vamos testemunhar isso na Constituinte, quando ela era tão rica de ideias. Discutia-se, por exemplo, o habeas corpus, num país que tinha um rei absoluto que podia mandar enforcar quem ele quisesse e que as pessoas não tinham direito nenhum. Falava-se em universidade quando nós não tínhamos escolas primárias. Falava-se escola de direito. A visão desses homens era o Estado de Direito, de criar-se escolas de direito. Criaram uma em Pernambuco, a Faculdade de Olinda, de tão grandes tradições. A de São Paulo, por onde passaram pessoas extraordinárias, como Castro Alves, como Rui Barbosa, enfim. E Recife, então, é uma pleiade de homens, para colocar um só, para não alongarmos muito, Tobias Barreto. Enfim, o Senado foi onde se construiu o Brasil. E a figura de José Bonifácio, ela surge extraordinariamente, porque foi ele realmente o patriarca da independência. Ele chegou ao Brasil 4 anos ou 3 antes da independência, mas ele trazia as ideias europeias, ele trazia as ideias que ele tinha discutido pelo Brasil na Constituinte de Lisboa, né? Onde eles tinham sido depois deportados para a Inglaterra pela defesa do Brasil. Então, José Bonifácio, quando ele diz com a visão que ele tinha que a independência não se completou porque nós não resolvemos a questão dos índios, que a luta naquele tempo era um enfrentamento, liquidar-se com os índios. E a questão da escravidão. Foi dentro do Senado que foram fermentadas as ideias procurando alcançar a abolição da escravatura. Quando a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, tudo isso foi construído dentro do Senado. Saraiva, com a sua obsessão de fazer
leis eleitorais que fizessem eleições limpas e nós tivéssemos uma construção de um país verdadeiramente democrático. Daí é o Senado, o construtor do país e o construtor da democracia. E o Senado no qual o senhor chegou em 1971? Como era esse Senado? Qual que era a importância que ele tinha naquele momento para o país? Olha, eu chegava no Senado com essa ideia do Senado. Eu me sentia tão feliz de estar ali no Senado. Eu via em torno de mim aquelas figuras descritas pelo Machado de Assis no Velho Senado, aquela crônica que ele fez, que é uma crônica admirável, daqueles homens que ele descreve que iam amarrados nos seus cavalos para discutir a Constituinte com ideias tão avançadas, compreendeu? Os mais ricos de carruagem, enfim, era esse o Senado que eu tinha na minha cabeça. Mas, quando cheguei no Senado, imediatamente, eu sempre tive uma vocação para as coisas da inovação. Quando, no governo do Maranhão, eu fiz a primeira televisão educativa do Brasil. Quando eu cheguei no Senado, eu procurei que nós, vamos dizer assim, eu cheguei no Senado e fui decepcionado porque encontrei o Senado do século XIX. 6 meses atrasadas as atas do Senado, escritas à mão para se trabalhar no Senado, nós encontrávamos uma casa realmente atrasadíssima em matéria administrativa, que desse condições para todos nós, para que pudéssemos trabalhar. Então, eu fui, e já existia um centro de pesquisas brasileiras, se eu não me engano. E eu fui convidado para participar dele. Mas quando cheguei nele, era Franco Montoro, Milton Campos e depois eu. Quando eu cheguei a ele, fui eleito secretário executivo, eu então resolvi fundar o IPEAC, Instituto de Pesquisas Aplicadas do Senado. Então, esse IPEAC, a minha vontade era o seguinte: nós atravessávamos um período muito pálido da vida brasileira, né? Um período em que era um período do regime militar, e o Senado totalmente... E um período severo, né, do regime militar, o início da década de 1970, né? Um período muito difícil e que havia uma desmotivação completa dentro do Senado. Então, eu resolvi criar esse instituto para nós recrutarmos a inteligência brasileira, e recrutarmos os nomes maiores da inteligência brasileira e contratá-los para que eles fizessem trabalhos para os deputados, os senadores, dentro do Senado, para que eles pudessem fazer discursos apoiados pela técnica, apoiados pelas as pessoas que mais eram expertas sobre determinados assuntos. E assim, o que nós buscávamos era justamente melhorar o trabalho do Senado, despertar em cada senador uma vontade de fazer discursos melhores, trazer debates maiores para dentro da casa. E o IPEAC fez. No primeiro ano, nós fizemos 2.900 trabalhos. Quer dizer, o senador ia atrás de uma pessoa que ele sabia que era um grande nome e contratava. Nós fizemos por exemplo, seminários no qual nós convidávamos o Vanderlei Guilherme, cientista político, o Simons, na parte econômica, e o Roberto Campos. Convidávamos todos eles para fazerem conferências no IPEAC. E nós aproveitávamos dessas conferências para melhorar os nossos discursos, para melhorar os nossos debates. E assim, 2 anos depois, nós já tínhamos 6.000 e poucos trabalhos que o IPEAC trazia. E eu era o presidente do IPEAC, compreendeu? E juntamente com o Milton Campos e o Franco Montoro.
E o IPEAC teve uma importância. Se nós formos examinar a qualidade do trabalho do Senado, dos senadores naquela época, nós vamos verificar que são trabalhos muito melhores, muito mais densos do que eles puderam fazer depois. Então, era um antes e depois, é porque na época não havia ainda consultoria legislativa, essa estrutura do Senado, né? A consultoria legislativa, Renata, foi feita depois do IPEAC, porque então o Senado, nós julgamos que era necessário ter uma consultoria legislativa para fazer isso que nós íamos buscar na sociedade brasileira, né? Daí nasceu a consultoria, no lugar do IPEAC. Já era um desejo meu de renovação, de nós melhorarmos o trabalho e de, ao mesmo tempo, motivar no meio daquele regime que a gente estava vivendo, em que as pessoas estavam sem motivação nenhuma política, nós íamos encontrar no trabalho parlamentar uma maneira da gente se realizar. A informatização do Senado também tem a sua marca, né, presidente? Sim, eu cheguei nessa época também e a internet engatinhava, compreendeu? E eu, numa reunião da bancada, eu tive até uma discussão áspera com o Petrônio Portela, porque eu disse que ele devia informatizar o Senado. E ele foi me dizer que já ia comprar computadores. Eu disse que o problema não era computadores, era nós, compreendeu? Jogávamos o Senado, informatizar o Senado, modernizar o Senado, e que nós precisávamos. O Petrônio constituiu uma comissão formada por mim, pelo Ney Braga e o Carvalho Pinto. E dessa comissão nasceu o Prodazem, que foi feita pelo Petrônio Portela, a quem eu quero louvar, como foi um grande senador naquele tempo. E foi ele quem criou o Prodazem. Mas ele nasceu nessa comissão feita por nós. Eu defendendo a parte relativa à informatização do Senado. Quando o senhor chegou ao Senado, o senhor se juntou a um grupo de parlamentares que o senhor chamava de o Sacro Colégio de Cardeais, não é isso? Não, eu vou dizer a você o que era o Sacro Colégio de Cardeais, que até hoje ninguém é segredo, compreendeu? Como na faculdade de São Paulo, de Direito de São Paulo, tinha uma faculdade, um grupo secreto. E nós, no Senado, recebemos a visita do Frei, do presidente do Chile, que tinha sido deposto naquela guerra, sessão do Chile. Ele era o presidente que foi deposto. E fizemos um jantar para ele, um almoço, aliás, lá no restaurante do Senado. E nesse momento, o Frei falou, estava eu, Ulisses, Paulo Brossard, enfim, um grupo grande, Montoro, ele era do Partido Democrata Cristão, e o Montoro também era do Partido Democrata Cristão. Então, ele nos disse uma coisa: os senhores não fechem o Congresso, não deixem fechar o Congresso, aturem tudo, mas não deixem fechar o Congresso. O erro nosso foi deixar fechar o Congresso. E o Congresso fechado é o silêncio que se abate sobre a nação. É melhor um Congresso, mau Congresso do que nenhum Congresso. Então, a partir daí, nós resolvemos, então, levou algum tempo, fazer um grupo secreto de grandes senadores que estavam ali. Krieger, pusesse também o Amaral Peixoto, Magalhães Pinto, eu, o Roberto Freire, enfim, nós, o Franco Montoro, e um grupo, vamos dizer assim, seleto, no qual eu estava ali, Afonso Arinos, entendeu? E então nós fizemos um grupo que fizemos um pacto. Quando a coisa ficasse paroxística numa luta entre o Congresso e os militares,
nós não deixaríamos fechar o Congresso. Nós abdicávamos do que fosse possível, mas não deixaríamos fechar o Congresso. Então fizéssemos tudo para evitar crises entre o Congresso e os militares, para que nós não fechássemos o Congresso. E isso nós achamos que, em grande parte, foi um trabalho que o Sacro Colégio foi feito. O nome de Sacro Colégio, até ia me esquecendo dele, foi o Fernando Henrique quem deu. Chamou de Sacro Colégio. É isso o Sacro Colégio. E eu era bem novo e tinha saído do governo do Maranhão, mas entrei no Sacro Colégio. Fui convidado para entrar no Sacro Colégio. O senhor estava falando da importância de manter o Congresso aberto. No Brasil, durante o Estado Novo, o Congresso ficou fechado todo o período, 1937 até 1945. Qual foi a importância, o senhor acha, desse grupo parlamentar que se uniu em torno do objetivo de manter o maior tempo possível o Congresso aberto durante um regime ditatorial? Eu acho que esse é um serviço prestado ao Brasil por esses homens que constituíam o Sacro Colégio, no qual sempre nós procuramos evitar o fechamento do Congresso. Eu me lembro que quando quiseram caçar aquele senador de Pernambuco, eu não vou dizer o nome, nós entramos em ação porque todo mundo queria não deixar caçar. E quando teve isso, o Geisel caçou por modo próprio, de modo que o Congresso não caçasse, para nós não criarmos um problema pelo Congresso. Tá vendo? Outro lado foi quando o Geisel ia fazer a reforma do Judiciário, então havia uma reação muito grande e ninguém queria fazer a reforma do Judiciário no Congresso. Então, nós trabalhamos na surdina, todos os partidos, e o Geisel, compreendeu, decretou o recesso do Congresso por 5 dias e fez a chamada Constituinte do Riacho Fundo, e naquele tempo. E nesse período, ele criou, então, o senador biônico. Foi o pacote de abril, né? O pacote. Só que nós mostramos naquele tempo o trabalho que nós fizemos de todos os partidos que estavam ali no segredo, mas trabalhando para que não pudesse, e negociando com o próprio governo, para que o governo não fechasse o Congresso. O parlamento é uma instituição que ele não é muito bem visto em muitas sociedades. E o senhor faz uma defesa muito veemente do parlamento, né? O senhor pode explicar por que o parlamento existir é tão importante? Olha, porque o parlamento é o próprio regime do povo, para o povo e pelo povo, como dizia o Lincoln, né? Porque se não existe parlamento, não existe democracia, é um regime absoluto, é o regime da força, né? Então, o parlamento é a expressão da democracia, o coração da democracia é o parlamento. Quando o parlamento não existe, a democracia não existe. Um parlamento forte é uma democracia forte. Em 1978, o senhor relatou a chamada Emenda número 11, que extinguiu os atos institucionais. O senhor era da Arena, que era o partido de base de sustentação do governo militar. O senhor pode contar como é que foi essa experiência? Olha, eu sempre fui dentro do Congresso desse grupo e, na surdina, nós tentávamos que na realidade, o parlamento não fosse atingido, compreendeu? Mas eu quero dizer a você que isso tudo nós fazemos, quer dizer, eu pelo menos fazia, quer dizer, com um objetivo maior, de mais rapidamente possível, nós voltássemos à plenitude democrática e ao Estado de Direito. Porque tínhamos a convicção de que, inevitavelmente, o Brasil ia chegar a esse ponto. Agora, nós não queríamos chegar nem pela Revolução, nem e sim pela reforma. É a mesma coisa que o Nabuco de Araújo, quando ele fundou o Clube Liberal no Império, ele teve a oportunidade de dizer que a situação estava tão difícil, ele disse ou revolução ou reforma. Mas em seguida ele disse, mais revolução, nem falar, reforma.
Então, era justamente isso que nós fazíamos. Eu fui relator porque o Geisel, naturalmente, ele achava que eu tinha uma boa relação entre todos os partidos, entre a oposição. Muitas vezes eu combinei com Ulisses os discursos que nós tínhamos que fazer. Então, ele fazia o discurso, ele ia assistir, eu ia assistir o discurso dele. Eu fazia o discurso, ele ia assistir o discurso dele. O senhor no Senado, ele na Câmara dos Deputados. Só que uma vez ele mesmo, quando saiu, disse: pai, você exagerou. Então, em que discurso que foi, presidente, que ele disse que o senhor exagerou? Depois até eu botei uma plaquetezinha defendendo o governo. Eu fazia a defesa do governo, justamente para que eles não chegassem a um ponto extremo. O Figueiredo tinha me chamado lá com o Venturini e disse que eu precisava fazer um discurso violento para responder, né? E eu fiz um discurso, mas não fiz tão violento. Tanto que o Ulisses disse: você exagerou. E o Figueiredo me disse: eu vi o discurso violento que você disse. Aquele eu acho que até uma moça faria. Eu nunca fiz discurso de defesa do regime militar. Eu sempre fazia discurso defendendo determinado coisa que é do momento, né? Tanto que outro dia, um ex-presidente disse que eu fiz um discurso sobre contra as diretas. Eu nunca fiz discurso contra as diretas. Tanto que meu filho votou pelas diretas. O que eu fiz foi, no dia que meu filho votou pelas diretas, eu fui ao presidente da República e disse: eu vim lhe entregar o lugar de presidente do partido do governo, meu filho. Aí, para surpresa minha, o Figueiredo me disse: Sarney, hoje nós não comandamos mais nossos filhos. Eu disse: eu fiquei orgulhoso do meu filho. Ele disse: eu também ficaria do meu. E no próximo episódio... Eu não desejava ser vice-presidente. O senhor pode contar pra gente como foi essa experiência? Eu entreguei o país redemocratizado. Hoje os ventos da liberdade que tem na nossa terra foram feitos justamente durante aquele governo. Fizemos um lançamento numa banca da Cinelândia. A notícia se espalhou que iam lançar um jornal homossexual, não sei o que. E aí os homossexuais ficaram todos de longe, olhando, achando que ia chegar a polícia a qualquer momento e prender a gente. Chegar lá no jornalista e dizer assim: o senhor pode ver aquele jornal lá no fundo? Qual? Aquele que está escondidinho lá, que era o Lampião que estava escondido. Senadoc. Neste sábado, 21h, aqui na TV Senado.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu não desejava ser vice-presidente. O senhor pode contar pra gente como foi essa experiência? Eu entreguei o país redemocratizado. Hoje os ventos da liberdade que tem na nossa terra foram feitos justamente durante aquele governo. O senhor foi protagonista, né, de vários momentos que constam dos livros de história, e um deles, o movimento que o levou a ser o primeiro presidente civil da República no Brasil, depois de 24 anos de regime militar. O senhor era senador na época e, em algum momento, isso também é a história do Senado. Como é que foi a construção da chamada Aliança Democrática em apoio à candidatura? Tancredo Neves, José Sarney. Olha, o americano brasilianista Schneider, ele escreveu que a transição democrática no Brasil, ela foi a melhor de todas as transições democráticas, que nós não deixamos hipotecas militares. Por exemplo, o Chile deixou um fundo de reserva de cobre para os militares. Entendeu? Na Argentina, nós tivemos várias revoltas depois da transição democrática com Alfonsín. No México, também nós tivemos a mesma coisa. Enfim, e no Uruguai, eu acho que realmente nós conseguimos sair sem que realmente tivéssemos uma ruptura, uma guerra civil que levasse o povo brasileiro a uma decisão de sangue. Nós não fizemos isso. Fizemos com uma construção política admirável. E eu confesso que botei um pouquinho da minha mão nessa construção e nessa engenharia civil. Acontece que o candidato nosso era o Paulo Maluf. Evidentemente, eu não faria, como presidente do partido, uma campanha para que ele fosse candidato à presidência da República. O meu candidato era Aureliano Chaves. Que era o vice-presidente. Que era o vice-presidente. E quando eu resolvi fazer a consulta das prévias para escolher o candidato nosso, aí o Figueiredo, que tinha me dado sinal verde, ele me mandou uma carta dizendo que eu tinha avançado o sinal e que ele não dava o sinal para ele. Aí, quando ele me mandou essa carta, eu dobrei, mandei chamar o Marco Maciel e o Jorge Bornhauser e disse, olha, eu vou renunciar à presidência do PDS na próxima semana, na reunião do diretório. Aí, quando eu anunciei as prévias para a escolha do candidato, aí, então, vários dos deputados que apoiavam o Maluf disseram que iam me retirar da presidência do partido à tapa. Eu disse, vai doer muito, sabe? Então, eu disse, mas não... E até tive uma coisa que não era do meu feitio, e pela primeira vez fiz para nunca mais fazer. Fui armado por essa reunião. E estive perto de cometer uma loucura. Isso não era do meu temperamento de nenhuma maneira. Quando eu penso nisso, eu fico... Mas como isso aconteceu? A como reunião na qual o senhor se... ser tomado... Quando eu cheguei, renunciei à presidência do partido e me retirei. Disse, aqui, enquanto eu estiver aqui, os senhores me respeitam. Ninguém vai me respeitar. Eu estava determinado, né? Então, eu saí, eu, Antônio Carlos, Jorge Bornhauser, Aureliano Chaves, e fundamos a Aliança Liberal. Entendeu? E eu acho que a minha renúncia possibilitou a vitória do Tancredo, tá? Porque nós levamos ao Tancredo no colégio eleitoral o número de
delegados com que ele venceu a eleição para presidente da República. Mas que o senhor venceu junto, né? O seu nome como vice-presidente, vice-candidato eu não a queria vice. ser vice-presidente. Eu até brinco que eu paguei um jantar para o Marco Maciel para ele ser vice-presidente, que eu não queria. Mas Aureliano exigiu que eu fosse vice-presidente. Ele disse, sem o Sarney, não teremos aliança com o Tancredo. Então, a partir desse momento, ele disse, não se exclua, você será o vice-presidente. O Aureliano era um homem muito correto, muito sério, muito determinado. Eu devo a ele o fato de ter sido presidente da República, porque eu não queria ser vice-presidente da República. E sou muito grato à memória do Aureliano até hoje por esse fato. Então, Tancredo também mandou me buscar aqui e chegou me levar a Minas Gerais e lá me convidou para ser vice-presidente dele. Ele já sabia, porque Aureliano tinha dito a ele isso. Mas ele me convidou e eu disse, olha, Tancredo, eu vou aceitar, mas se você encontrar um nome melhor, escolha para a vice-presidência da República. Eu achava que realmente, eu tendo sido presidente do partido do governo, era muito ruim eu aparecer como candidato à presidência da República. Eu sempre tive a minha autoestima e sabia que aquilo não seria bem recebido pelo povo brasileiro. Mas eu fiz porque daquilo dependia a transição democrática. E minha obsessão, durante todo o tempo que tive no Senado, foi trabalhar para que nós chegássemos à abertura democrática. E graças a Deus eu tive a felicidade de presidir a transição democrática. Esse autor americano, ele diz que a melhor transição democrática foi feita por mim e faz um elogio muito grande a meu respeito. E realmente não foi fácil. Tive que primeiro vencer a resistência de alguns militares que achavam que eu tinha traído o Figueiredo. E também eu tive muita reação do grupo autêntico do MDB, que era formado pelos radicais. Mas isso eu deixei com Ulisses, deixei com eles todos, não tomei parte em nada, porque na realidade eu não desejava ser vice-presidente. Mas cumpri com o meu dever. Quer dizer, eu entreguei o país redemocratizado. Hoje os ventos da liberdade que tem na nossa terra foram feitos justamente durante aquele governo. Sem Constituição, não teríamos transição democrática. A Constituição é a marca maior e absoluta da transição democrática. E eu disse isso a Ulisses Guimarães quando a Constituinte entrou num período em que havia um grande impasse, que era justamente o projeto que veio da Comissão de Sistematização, que era um projeto extremamente radical, extremamente ideológico e que a maioria da Constituinte não o votaria. Tinha um dispositivo que dizia que só seria reformado por 2/3 do plenário. Ora, isso era um golpe, né? O Grupo Centrão tenta aprovar mudanças no regimento interno da Constituinte para permitir no plenário a apresentação de emendas supressivas, aditivas ou substitutivas. Todos sabemos que o regimento interno da Constituinte tem muitos defeitos. E um dos grandes defeitos é que agora que está pronto o substitutivo, a Comissão de Sistematização votou várias matérias, o projeto final vai a plenário, sabem, não pode mais ser emendado. Quer dizer que se a maioria da Assembleia divergir de algum dispositivo, não pode substituir ou modificar esse dispositivo. Terá ou que abolir o dispositivo ou que aceitá-lo como está. O desejo da maioria é de que se possa apresentar por título, por capítulo e até por artigo emendas que possam competir com as do relator no plenário. E durante 30 dias a Constituinte esteve parada. Então, Ulisses me procurou e disse que nós tínhamos que unir forças para termos
a Constituição votada. E eu então disse a Ulisses Guimarães: Ulisses, sem Constituição não temos transição, nós todos fracassaremos. Então vamos fazer tudo para votarmos a Constituição. A Constituição pode ser boa, má, mas ela deve ser feita. Se for uma Constituição que necessite, ao longo do tempo, ser reformada, ela será reformada. Mas, absolutamente, devemos deixar que morra a Constituinte sem fazer a Constituição. Isso aconteceu. E, a partir daí, nós unimos força e Ulisses adotou a fórmula de que, quando ele não encontrava consenso, ele dizia: uma lei complementar irá resolver a questão. Então, isso funcionou de tal modo que hoje nós já temos 100 e poucas emendas constitucionais reformando a Constituição. A Constituinte, em vez de trabalhar para fazer uma grande Constituição, olhando o futuro, preparando para o futuro, ela fez uma Constituição baseada em 4 anos de governo por Sarney, né? Então, outro dia, o Lula disse uma coisa muito bem. Disse: olha, a lealdade dos políticos é assim. O Sarney elegeu 22 governadores dos 23, 2/3 do Senado e maioria absoluta da Câmara dos Deputados. Porque a primeira coisa que eles fizeram foi tirar 1 ano do mandato dele. E era uma confusão, né? Porque as pessoas achavam que estavam dando um mandato, estavam dando 1 ano a mais, e na verdade estavam diminuindo, né? Mas eu fiz pouco de poeta, né? O Dutra tinha 6 anos de mandato. A Constituição do Estado Novo dava a ele 6 anos de mandato. E ele, na Constituinte de 60, disse, ele chegou, 55, né? Ele chegou e abdicou de 1 ano, ficou com 5 anos e acalmou tudo, todo mundo ficou satisfeito. E eu pensei que ia fazer a mesma coisa. Qual não foi minha surpresa? Quando eu anunciei isso, que ia abdicar de 1 ano, disseram, ele quer 1 ano mais. E aí foi aquela confusão. E tudo isso aconteceu porque a Constituinte, a Câmara e o Senado, reunidos em Constituinte, não aceitaram o projeto dos notáveis que o Tancredo tinha mandado fazer, escolhendo as pessoas, os melhores juristas do Brasil, para fazer uma Constituição. E eu quis mandar para Ulisses. E Ulisses me disse, não mande, eu quero fazer a Constituição e vou criar uma comissão de sistematização para fazer a Constituição. Se você mandar o projeto de Constituição, eu o devolverei. Eu, então, não tinha condições políticas naquele tempo para mandar e, ao mesmo tempo, criar uma crise política. O Brasil estava começando a atravessar a transição democrática, iria criar outra crise muito grande. Então, com o meu temperamento, com a minha paciência, com a minha prudência, eu achei bem melhor que eu não mandasse o projeto da Constituição. E sim, enderecei ao Ulisses como se fosse uma correspondência o projeto dos notáveis. Eles aproveitaram alguma coisa, e essas coisas que foram aproveitadas, eu devo dizer que foram importantíssimas, porque o primeiro capítulo da Constituição, o capítulo dos direitos humanos, o capítulo dos direitos civis, é excelente. Não conheço em Constituição nenhuma um capítulo que seja tão perfeito, que assegure aos cidadãos tanta liberdade, tantos direitos quanto a nossa Constituição. Outro capítulo é o capítulo dos direitos sociais, que entrou pela primeira vez a nível constitucional os direitos dos trabalhadores, os direitos sociais, que passaram a constituir uma grande conquista do povo brasileiro. Agora, muitos capítulos, eles foram feitos apressadamente, tiveram que ser
reformados, tiveram que ser jogados para leis complementares, e assim mesmo eles não conseguiram acabar com a Constituição. Votamos a Constituição, temos a Constituição, e a Constituição mais duradoura que nós temos da história do Brasil, sem hiatos. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ela foi capaz de atravessar 2 impeachments. Foi capaz de atravessar tantos problemas como esse último de 8 de janeiro que nós tivemos, e é uma vergonha na história do Brasil que isso tenha acontecido. Mas fizemos a Constituição e eu entreguei a transição democrática, eu atravessei tudo, entreguei o governo ao adversário meu, que tinha sido cruel na campanha contra mim. Mas eu fiz aquilo que eu me propus a fazer, lutei até o fim. Mesmo quando aceitei os cargos do governo, eu trabalhava por trás para ajudar a transição democrática, para fazer o Estado de Direito. E fiz. Está aí a beleza do Brasil, né? A segunda democracia do mundo ocidental. E com uma Constituição que apresentou os direitos sociais. Porque a Constituição primeira que nós tivemos não foi Constituição. Dom João VI, ele defendeu o direito de propriedade. Veio a Constituição republicana, defendeu o Rui Barbosa, o federalismo, e defendeu os direitos individuais. Vem a Constituição de 88 e defende os direitos sociais que nós temos até aí. Eu contribuí criando seguro-desemprego, vale transporte, vale alimentação, e todos esses programas sociais que estão aí nasceram naquele tempo. O senhor sempre defendeu que houvesse leis de incentivo à cultura. O primeiro projeto que o senhor apresentou sobre o tema foi em 1972 e foram 4 tentativas. Só em 1986, como presidente da República, foi possível fazer valer a primeira lei de incentivo à cultura no país, que foi batizada de Lei Sarney. O senhor pode contar para a gente como foi essa experiência? Primeiro, nunca ninguém tinha discutido projeto de incentivo à cultura. Eu apresentei em 1972 esse projeto de incentivo à cultura e foi uma revolução. A partir daí, todo mundo resolveu aderir ao projeto. O Celso Furtado incrementou no Ministério da Cultura e esse projeto simplesmente, quando o meu sucessor assumiu, revogou. E apresentou um outro, mas esse outro que ele apresentou disse: reforma a lei, que era a minha lei da cultura. Então, inteiramente diferente, eu fiz uma reforma dele no Senado para mandar para a Câmara, fui para a Câmara, e na Câmara derrubaram, aprovaram o projeto que vinha, que é esse hoje, e deram o nome de Lei Rouanet. Primeiro, que a minha causa parlamentar, assim como o Nelson Carneiro teve a causa parlamentar do divórcio, assim como Afonso Arino teve da minoridade dos eleitores, eu tive a causa parlamentar da cultura. Apresentei muitos projetos sobre a cultura, sobre a leitura, sobre a difusão do livro, de apoio às editoras, todos foram apresentados por mim. Vários e muitos projetos de volta de cérebros para o Brasil, para a Bolsa, para que eles voltassem, que tinham ido todos embora com o ato de 64. Enfim, isso tudo eu fiz como projeto de incentivo à cultura. De maneira que foi uma
coisa que uma extrema necessidade para mim, que tinha isso na cabeça para fazer. Outro também que eu fiz, que marcou a minha passagem pelo Congresso, foi o projeto de cotas para negros. Nunca ninguém tinha falado sobre isso no Brasil. Eu levantei o debate e apresentei o projeto. A partir daí, ele entrou no debate nacional e hoje é uma realidade. Não apresentei só para negros, apresentei para concursos públicos, apresentei para universidades, apresentei para tudo que fosse feito. O concurso tinha uma cota para pretos. E outra coisa também que fiz, o projeto de AIDS, que eu devo dizer que apresentei, nunca ninguém tinha falado sobre isso. No dia da conferência de Vancouver, soube que tinham descoberto o medicamento, o coquetel, e eu apresentei o projeto. E no dia seguinte, desci da presidência para apresentar o projeto no plenário. E ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi para a presidência da República, houve uma reação, queriam vetar, eu fui lá e disse ao Fernando Henrique, olha, não vete, senão o senhor vai me ter como adversário. Outro projeto que tem a sua marca também é a legislação específica que assegurou direitos das pessoas com deficiências, que é de 1989, completa 35 anos esse ano. Também isso que ocorre, o projeto dos deficientes. Ninguém tinha colocado projeto nenhum a esse respeito. Eu coloquei beneficiando os deficientes. E a nível constitucional, esse projeto que tinha entrou hoje. É o único país que tem leis dos deficientes a nível constitucional. Eu sairia frustrado se eu não dissesse que eu fui o modernizador do Senado. E o Senado modernizou-se. Convoquei a Fundação Getúlio Vargas 2 vezes. Uma para fazer a reforma FII, que era a reforma relativa à atividade legislativa, e outra administrativa. E o Senado hoje é uma repartição exemplar com os melhores funcionários do Brasil. Inclusive o LBS para para atualizar os cursos que qualquer um por ali já passaram 50 mil pessoas submetidas a curso de capacitação. E qual era a visão que o senhor tinha para essa estrutura, quando o senhor pensou... Modernizar o Senado, que eu encontrei no século XIX. E saí modernizando o Senado. Tive essa grande satisfação hoje. Eu me considero o modernizador do Senado. Depois, eu não sei se continuou, se não continuou, mas a verdade é que eu fiz a transição. E aí está a TV Senado, como pioneira das mais vistas do Brasil inteiro. E o que o senhor imaginou quando o senhor pensou? O que o senhor idealizou para essa estrutura de comunicação do Senado? Eu idealizei que o Senado ficasse muito melhor e que ele tivesse uma ascensão sobre as casas legislativas e fosse um grande centro de debate de ideias e de divulgação, porque é preciso se dizer que nós não tínhamos meio nenhuma de divulgar o que se fazia dentro do Senado. A partir dali, e o Senado cresceu. No meu tempo, eu sinto que o Senado teve uma visibilidade nacional muito grande. Quando eu saí, deixei assim. Presidente, muito obrigada pela entrevista.
Polêmica nas escolas, alunos versus telefones celulares. Problema? Solução? Se regular é preciso, educar é urgente. Essa criação de uma cultura mediática, eu penso que realmente, através da escola, pode acontecer. Mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Na última reunião da cúpula dos BRICS, o Brasil defendeu a proposta de substituir o dólar por outra moeda nas transações comerciais realizadas entre os integrantes do grupo. O Fundo Monetário Internacional estima que em 2027, os 5 países fundadores do bloco, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, serão responsáveis por mais de 30% do PIB mundial. A eliminação do dólar no comércio de países com economias tão fortes produziria um grande impacto. No Agenda Econômica de hoje, nós vamos discutir essa proposta. O nosso convidado é o economista Júlio Miragaia. Tudo bom, Júlio? Tudo bom. Obrigado, que é ex-presidente e conselheiro do Conselho Federal de Economia. Júlio, antes de entrarmos na proposta dos BRICS em si, eu gostaria de te perguntar o seguinte: quando e por que o dólar passou a ser adotado quase que por todos os países no comércio internacional? Pois é, Ronaldo. Essa é uma longa história, né? Mas, normalmente, os países mais fortes, eles têm a moeda dominante no mundo, né? Isso remete ao século XVI com a Espanha, né? Com a enxurrada de prata advinda lá das minas do Alto Peru e do México. O real espanhol, ele dominou, né, o comércio internacional século XVI, XVII, até o final do século XVIII. Um pouco de competição em certo momento com o florim holandês, e depois vem a libra esterlina, refletindo o quê? O poderio econômico da Inglaterra, né? Da Grã-Bretanha. E a partir do início do século XX, depois da Primeira Guerra Mundial principalmente, os Estados Unidos já era a maior potência econômica, né? E a Inglaterra sai destroçada da Primeira Guerra, como a França, como a Alemanha. Então o dólar vai se impondo, em 29 ele já é a moeda dominante, na crise do crash lá da Bolsa de Nova York, e consolida esse poder depois da Segunda Guerra Mundial, né? Para você ter uma ideia, em 45 os Estados Unidos detinham 2/3 das reservas de ouro do planeta inteiro. Isso é uma coisa absurda, né? Uma coisa espantosa. Eles financiaram a reconstrução da Europa e do Japão, né, com o Plano Marshall. E aí o que acontece? Em 46, essa situação ela é reconhecida, entre aspas, né, institucionalizada no Acordo de Bretton Woods, quando o dólar padrão ouro-dólar, passa a ser a referência no comércio internacional e também norteando os investimentos do mundo inteiro. Nós tivemos a criação de um bloco muito forte da Europa, né, que adotou uma moeda única, que é uma experiência também única no mundo. Entretanto, mesmo na zona do euro, na Europa, hoje o comércio, 50% dele é feito em euro, e você tem um percentual muito grande de comércio entre os países da Europa ainda em dólar. Por que mesmo uma região tão forte, tendo a sua moeda própria, não consegue abrir mão do dólar nas suas relações comerciais internas? Só voltar um pouquinho, né, nessa história. A partir da década de 50, 60, o dólar se fortalece. Em 71 tem a quebra, né, do padrão ouro-dólar. E mesmo assim, o dólar, de alguma forma, o comércio internacional, o mundo precisava de uma moeda referência. E o dólar continua com essa referência, né? Tanto é que em 74, quando 73 tem a crise do petróleo, né, 74, a cotação do petróleo no mundo inteiro, que era a principal commodity, se dá em dólar.
Na década de 80 e 90, né, com a expansão, né, da globalização, do pensamento neoliberal, esse domínio ele se consolida mais ainda, né? Então, o dólar predomina nas relações comerciais e também nos investimentos. De tal forma que, quando o euro surge, já na virada do século, ele não consegue fazer frente, mesmo na Europa, fazer frente ao dólar. Hoje, as reservas internacionais, se não me engano, acho que 65% delas são em dólar e 20% em euro. E olha que esses países europeus têm reservas importantes, né? Como o Japão. A China, por exemplo, tem as maiores reservas, praticamente a totalidade em dólar, né? O que explica isso, né? Eu diria que, por um lado, reflete a pujança econômica dos Estados Unidos, né? O maior PIB do mundo, mesmo assim sendo ultrapassado pela China, e isso é importante, né? O que está acontecendo, sendo ultrapassado pela China, tinha o maior fluxo comercial do mundo, já foi ultrapassado pela China, mas ele tem a moeda mais confiável, né? Aquela que apresenta maior estabilidade. Então, é o ativo financeiro que todos, de alguma forma, querem. Então, ele mantém essa força, né? Mesmo em relação ao euro, mesmo em relação à moeda chinesa. Não poderiam dois países, vou fazer uma pergunta bem de leigo aqui, por exemplo, Brasil e China, no seu comércio bilateral, abrir mão do dólar? Porque nós vemos hoje que países que não usam dólar como sua moeda, no seu comércio bilateral, o fazem com dólar. Seria difícil essa relação bilateral ser feita assim, sem o dólar? Isso a partir da perspectiva, veja bem, o dólar é interessante para a maioria dos países? Talvez não, esse amplo domínio. Para as empresas, para as empresas, ele se torna, primeiro, que ele é a moeda mais confiável, segundo, que, de alguma forma, esse mercado global, ele precisa de uma moeda que possa precificar, né, os preços e, de alguma forma, dar liquidez para esse comércio e para esses investimentos. E o dólar executa bem esse papel. Tem problemas? Tem muitos, mas outra moeda, se entrasse no lugar do dólar, também traria esses problemas, né? Então, as empresas, de alguma forma, as grandes empresas, né, e o sistema financeiro internacional, ele ainda vê o dólar como a melhor alternativa, né? Os países que sofrem, né, esse domínio do dólar, com certeza, do ponto de vista da economia nacional, né, seria interessante para eles substituir, mesmo que parcialmente, o dólar. Mas encontraria muita resistência, tanto no mercado financeiro, quanto no comércio entre as empresas. Desde 2008, o Mercosul adota um sistema de pagamentos em moeda local, que ainda não tem sido usado na maior parte do comércio da região, mas existe. Queria que você explicasse qual que é a diferença de se adotar uma nova moeda, uma moeda comum, como o euro tem, por exemplo, ou um sistema apenas para comércio? Nesse caso, tem que ter um entendimento. Aqui o Mercosul é um bloco, né? Da mesma forma, muito mais embrionário do que o bloco europeu, mas é um bloco e que permite, de alguma forma, que o comércio do Brasil com a Argentina, principalmente, é muito intenso, né? Permite que esses países eles possam estabelecer determinados parâmetros, né, em termos de cotação das suas moedas, que permite essa transição comercial nas moedas locais, né? Referenciada numa referência no real e no peso argentino, né? Agora, isso se dá numa escala, do ponto de vista mundial, numa escala muito micro, né? Muito micro e embrionária, e eu imagino que as transações que envolvam as grandes corporações, mesmo nesses países, né, elas encontrem muita resistência em adotar esse sistema, né? Porque diante da volatilidade que essas moedas, de alguma forma, apresentam, né, e que o dólar acaba sendo menos volátil. Não é que o dólar não seja volátil, é volátil também, né? Mas ele é menos volátil. É importante frisar, Ronaldo, que esse poder norte-americano, ele é imenso, né, ao ter o dólar como referência mundial, porque o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele tem dois objetivos, né? O controle da inflação e o estímulo ao emprego. Quando a inflação está elevada, como agora foi recentemente, né, ele reduz, né, a taxa, aumenta a taxa de juros, né, para controlar os preços. Quando há necessidade de gerar emprego, ele reduz a taxa de juros para estimular a economia. E isso provoca, né, e entendendo que a taxa de juros vai incidir diretamente no estímulo
título de tesouro norte-americano, né? Que o Brasil tem suas reservas internacionais, essencialmente em dólar, a China, a ida, em vários países do mundo. Então, isso impacta diretamente todos os países. Né? E isso vai impactar o fluxo. Se tem uma demanda muito grande por títulos americanos, vai reduzir, né, a procura por títulos brasileiros. Isso vai fazer o quê? Impactar a taxa de juros aqui. Né? Isso vai, de alguma forma, impactar na cotação da moeda brasileira, né, vis-à-vis o dólar, e vai ter um impacto na inflação. Então, a política monetária norte-americana e essa dependência extrema do dólar, ela afeta a economia do mundo inteiro. Mesmo que você não queira, você vai estar sendo afetado. Sem falar naquilo que já foi mencionado, de aplicações de sanções, que é um absurdo, né? Porque os Estados Unidos, eles têm o poder de sancionar o país e retirar aquele país da rede global de pagamentos, o próprio o mercado financeiro desse país. Então, tem uma série de problemas, né, que teriam que ser enfrentados, mas que enquanto permanecer esse domínio do dólar, fica muito difícil equacionar essas questões, né? Eu diria que eu não acredito muito numa cesta de moedas ou coisa parecida. Eu acho que a tendência, até pela necessidade de uma referência, é o dólar vir, no médio ou longo prazo, ser substituído pela moeda chinesa. Em função, né, da expansão da economia chinesa, aí até o final dessa década ela deve superar os Estados Unidos como a maior economia do mundo, tem quase que 80% acima do fluxo comercial dos Estados Unidos, também investimentos. Então, o que aconteceu no passado, né, da Espanha superada pela Holanda, depois superada pela Grã-Bretanha, depois pelos Estados Unidos, eu imagino que a China venha a ser essa nova referência futura. Antes de se discutir nos BRICS, essa moeda comum ou esse sistema comum, o Brasil discutiu isso no Mercosul e não foi muito para frente. Qual que seria a diferença entre os dois blocos? Você acha que hoje é mais viável se implantar um sistema desse nos BRICS do que no Mercosul? Sim, pelo poder da China. Pelo poder da China. É muito difícil pensar numa relação igual entre o real e o yuan, a moeda chinesa, né? O fluxo comercial da China é 10 vezes maior que o do Brasil, né? Os investimentos chineses espalhados no mundo inteiro, tem agora a nova Rota da Seda e tal, infinitamente maior que os investimentos que o Brasil realiza no exterior. Então, e também em relação à Rússia, à Índia, né, em menor proporção, né, e à África do Sul. Então, eu imagino que a China faz um pouco aquele jogo, né, não, vamos todo mundo junto aqui e tal, mas, no fundo, o projeto da China, né, é se transformar na potência econômica dominante do planeta, né? Fala econômica, não sei ainda como é que seria essa questão na esfera política, mas econômica com certeza. Então, e é muito difícil esses outros países que estão no BRICS, eles de alguma forma se estabelecerem no mesmo patamar que a China, né? Então, mesmo que haja um acordo, né, alguma forma de contratação de uma moeda que reflita, né, os interesses de todos os países, eu imagino que pela necessidade de uma referência, né, de uma referência no comércio internacional, a China possa ser, a moeda chinesa possa ser essa alternativa ao dólar. Ela vai ter o mesmo impacto que o dólar tem hoje no mundo inteiro? Não. No primeiro momento, não, né? Até porque vai ter uma resistência muito grande dos Estados Unidos, né, da própria União Europeia. Então, eu imagino que ela não vai ter isso, pelo menos no curto e médio prazo. Mas acho que no longo prazo essa é a tendência. Agora, você aponta isso como uma tendência de longo prazo, mas o que se discute no Mercosul neste momento não passa pela adoção da moeda da China, né? Não é um projeto para agora, né? Não é um projeto para agora. Eu acho Esse de agora seria o quê? Como é que isso poderia ser feito? Eu acho que vai ser nessa linha, né, das transações, por exemplo, entre o Brasil e a China, uma boa parte delas, né, se realizar a partir da moeda chinesa e da moeda brasileira, né? E mesma coisa em relação à China e à Rússia. Eu acho que onde mais avançou foi em relação à Rússia, né, por conta das sanções econômicas, e a Rússia se transformou no principal fornecedor de petróleo da China, e a maior parte dessas transações estão se dando hoje através do yuan e do rublo, né? Então, eu acho que é onde vai avançar mais
mais solidamente, mas também tem espaço para avançar no Brasil. O Brasil tem um grande exportador de commodities, né? Então todas as exportações de commodities brasileiras, soja, minério de ferro, mesmo petróleo cru, para a China, eu acho que pode, de alguma forma, se dar com base nessas moedas nacionais. Mas, como eu disse, né, vai haver muita resistência dos Estados Unidos, vai haver muita resistência das grandes corporações. É um processo de longo prazo, mas que gradativamente ele tende a acontecer. Como foi, né, em relação à substituição da Libra pelo dólar, né? Começou no final do século XIX, os Estados Unidos já era a maior economia do mundo e vai se consolidar mesmo em 46. Países que abandonarem o dólar como moeda do comércio, pelo menos em grande parte das suas transações, não podem se enfraquecer no comércio global? No primeiro momento, sim. No primeiro momento, acho que pode ter um impacto negativo, por isso tem que ser bem dosado, né? E envolver exatamente, né, aqueles fluxos que já estão consolidados. Vou dar um exemplo do minério de ferro. A China importa principalmente da Austrália, que é o primeiro, né, com uma certa margem, e segundo do Brasil. Mas o Brasil tem um peso importante, né, na exportação de minério de ferro para a China. Então, dificilmente, se a Vale do Rio Doce, por exemplo, abandonar o dólar e adotar, né, a moeda chinesa como referência, isso vai impactar a capacidade de exportação da Vale, porque a China precisa do minério de ferro do Brasil. Então, iniciativas tópicas nessa linha, eu acho que elas podem prosperar, né? Agora, é uma coisa que tem que levar em conta cada setor, né? Setor que pode vir a perder competitividade, né? Em alguns setores, setor automobilístico, por exemplo, no Brasil, onde o Brasil já em determinado momento exportou 1 milhão de automóveis, né? Há 2 décadas atrás, e hoje exporta pouco mais de 150 mil. É um setor que depende muito, né, dessa estabilidade da cotação das moedas, e dificilmente ele abandonaria, né, o dólar como referência para os seus fluxos comerciais, seja com a Argentina, com o México, com os principais países, né, que importa automóvel brasileiro e mesmo importa componentes. Os governos estão falando, né, estão discutindo essa possibilidade de trocar a moeda do comércio, mas isso funcionaria sem adesão das grandes empresas importadoras e exportadoras? Esse é o problema. Não é uma decisão só de governo, né? Não é do governo. E aí é difícil o governo impor, né? Muito difícil o governo impor, porque isso pode ter um impacto no desempenho das empresas e isso vai afetar a economia nacional. Tá certo? E nenhum país hoje está numa situação, né? O Brasil, por exemplo, não está numa situação, por exemplo, de tentar impor, como eu falei, no setor automotivo, uma medida dessa natureza, e isso, né, vai impactar um setor que tem um peso enorme no PIB nacional. Então, seria uma loucura, né, enveredar por esse caminho. Tem que ser algo acordado com as corporações. As corporações vão colocar os seus argumentos. Olha, isso aí vai impactar de tal forma que vai reduzir a capacidade exportadora, que já está baixa, né? Então, mas talvez num segmento como os minérios de ferro, isso já seja possível, né? A partir de... Acho que a China hoje responde por 80% das exportações brasileiras de minério de ferro. Então, né, um peso muito grande. Pode afetar as exportações para a Europa, né, um pouco para o Japão, mas é uma parcela mínima. Então tem que ver caso a caso. E eu acho que a tendência é essa, né, é evoluir gradativamente. Eu acho que o que tem motivado os países é um pouco fugir desse domínio do dólar, que dá aos Estados Unidos, primeiro, o poder, né, de ser um país que emite a moeda global. Tá certo? É um poder que só os Estados Unidos têm. Segundo, que ela funciona como reserva de valor. Tá certo? Então, o mundo inteiro financia a dívida externa norte-americana, né? E vai financiar de acordo com os interesses norte-americanos, que, de alguma forma, a sua política monetária vai determinar a taxa de remuneração desses títulos. Então, para o mundo, claro que esse domínio, sem falar desse poder de aplicar sanções, né, como ele tem feito no mundo inteiro, né? E no caso da Rússia, né, que é uma economia muito forte, porque antes estava mais circunscrito a alguns países com pouco impacto, né? Somália, Cuba, Venezuela, mesmo Irã, um pouco mais. Mas a Rússia é uma potência, né? E conseguiu, né, aplicar sanções pesadas à economia russa, só que a Rússia teve mais recursos, né, e recorreu ao apoio da China, da Índia, e sobreviveu bem às sanções. Mas outros países passam uma situação muito dura. Então, eu acho que, do ponto de vista dos interesses nacionais, né,
seria interessante fugir, pelo menos, desse amplo domínio do dólar. Agora, os interesses corporativos, eles remam contra. Mas se um país como o Brasil abandona o dólar no comércio para se livrar desse domínio norte-americano e adota moeda chinesa ou uma moeda que tem influência da China, ele não está apenas substituindo, trocando aquele país sobre o qual ele vai ter que se viver? Não. Isso tem que ser visto a partir do olhar norte-americano. Os Estados Unidos não vai assistir passivamente o Brasil, né, deixando de ter as suas referências, né, em termos de comércio internacional, de investimentos, do dólar e adotando a China como essa referência. Com certeza, eles não vão ver isso com naturalidade e as sanções, né, mesmo que não diretas, né, mas vão vir muito pesadamente. Além da resistência, né, sim, mas das corporações. O que eu digo é, o Brasil, entre aspas, quer fugir dos Estados Unidos e cair no colo da China, qual é a diferença? Sim. Eu falo do ponto de vista de você ficar dependente de uma moeda de outro país. Hoje nós somos dependentes de uma moeda controlada e administrada pelos Estados Unidos. A China adoraria, né? Os Estados Unidos gostariam, mas o Brasil o Brasil continuaria na dependência de uma grande potência internacional. É isso que eu digo. Não sei se o mundo está preparado. A gente vê aí, por exemplo, os problemas nos fóruns internacionais, nas principais organizações, né? FMI, Banco Mundial, né? A disputa, a OMC, a disputa que se dá entre as grandes economias, né, no âmbito desses países. Então, não sei se o mundo está preparado para ter essa visão mais bilateral, né, ou plurilateral das relações econômicas, né? Ainda está vigindo, né, um poderio econômico, né? Ainda tem um peso, ainda não, né? Sempre teve um peso muito forte, há séculos que acontece assim. Então, eu acho que a tendência maior, mesmo não se implantando um poderio tão grande da moeda chinesa, mas eu acho que ainda ficaríamos na dependência, talvez não de uma única, mas talvez o euro ganhando um pouco mais de expressão, o yuan ganhando mais expressão, e teríamos 3 moedas, né, de alguma forma, determinando, né, os rumos do planeta, né? Mas acho assim, talvez só no muito longo prazo possa acontecer, né, da China consolidar esse poder. Mas até isso eu temo muito, né? Porque normalmente essas mudanças elas ocorrem após conflitos muito sangrentos, né? Então, os Estados Unidos perder a condição de potência hegemônica, né, não vai perder isso assistindo à ascensão da China, entendeu? Alguma coisa vai acontecer, talvez de muito negativo para a humanidade. Então, pela sua análise, então, eu posso concluir que essa discussão de substituição de moeda para o comércio, que tem sido feita pelos BRICS e por outras nações, ela é muito mais uma decisão geopolítica do que econômica. Geopolítica. As consequências são muito mais geopolíticas do que na economia. Geopolíticas. São muito mais geopolíticas. É óbvio que ela tem consequências, na verdade a motivação é geopolítica, as consequências na economia são inúmeras, né? Mas a motivação toda é geopolítica. E isso vai impactar todo esse balanço entre os países do planeta. O que aconteceria se essa proposta avança em relação às frequentes substituições de governos, né? Nós temos em vários países, e mesmo no Brasil, uma alternância de governos, né? Governos com um viés mais à direita, outros mais à esquerda. O Uruguai tem muito isso, o Brasil caminha para a própria Argentina. Como é que seria possível uma mudança dessa que demanda tempo ser feita com tanta substituição de governo? Porque cada um dos governos tem uma perspectiva diferente em relação ao tema. Perspectiva diferente, mas tem a situação real, né? Você vê, por exemplo, vou dar o caso de Cuba, né? Você em Cuba você consegue, né, se virar com dólar. Você vai para Cuba, você vira com dólar. Né? Não é no mercado paralelo, no mercado negro, né? No mercado oficial. Você faz aquela troca ali, né, do que eles chamam lá do peso, né, do peso especial, não me lembro exatamente como é que era o nome, né, que tem um valor referenciado no dólar. E tem o outro peso, que aí é outra cotação. Então, essa força é muito grande. Mesmo nos países, na própria Rússia, né, que tinha uma diferença com os Estados Unidos, na China. A China tem algo em torno de 3 trilhões de dólares, né? E é a grande opositora dos Estados Unidos no planeta, e tem 3 trilhões de dólares, né, em títulos de tesouro norte-americano. Então, independente
da ideologia política de um governo ou outro, ele vai ter que levar em consideração essa situação. Podemos citar aqui, no caso do Brasil recente, né, no governo Bolsonaro, que tinha muitos problemas com a China e tinha um discurso anti-chinês muito forte, né, e gerou muitos conflitos ali, muitos atritos, né, com a área exterior da China, mas em nenhum momento o Brasil, né, abdicou de ter essas relações comerciais mais fortes, né, com os chineses, porque os chineses eram os principais consumidores de mercado de minério de ferro, de soja, de milho, de petróleo cru, de algodão. Então, a questão ideológica vem de um lado e de outro lado vem a questão econômica, né? E aí os interesses das grandes corporações, eles passam por cima da ideologia do governo, eles se sobrepõem à ideologia do governo, né? E eu diria que se o governo brasileiro, naquele momento ali, levasse essa questão ideológica, né, às últimas consequências, que gerasse uma dificuldade grande nas exportações e nos fluxos, né, de investimentos chineses, com certeza o Bolsonaro sofreria um processo de impeachment, não tem dúvida nenhuma disso, né? Isso seria articulado pelas grandes corporações junto ao Congresso Nacional e o resultado, porque viria... O pragmatismo fala mais alto? O pragmatismo fala mais alto. Isso geraria uma situação política insustentável para ele e geraria uma crise econômica e tal, e pumba, Bolsonaro, né, seria substituído. Então, é o pragmatismo, a força do pragmatismo que vem da força do dinheiro, né? Então, é isso, o dólar ainda continua tendo esse peso tão grande e tem essa sustentação por parte das corporações que tem sentido, né? Porque é importante ter uma referência única, né? A precificação das mercadorias, né? E também na questão de alguma segurança e maior confiabilidade, né? Em termos de moeda. Então, isso tem um poder enorme que passa por cima, de alguma forma, das ideologias e dos interesses políticos. Júlio, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Você pode rever este programa e todos os conteúdos da TV Senado no nosso site, senado.leg.br/TV, ou no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Agenda Econômica. O que levou uma rede de supermercados na França a suspender a compra de carne do Mercosul? Como isso afeta os produtores brasileiros? Pesquisador da FGV Agro, Leonardo Munhoz, e a diretora da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Suemi Mori, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, 8h30 da noite. Que o Senado seja mais produtivo, a casa seja mais efetiva. Eu propus durante o ano de 2024 vários projetos aqui dentro do Senado. Tive uma PEC aprovada agora em 2024 e que eu espero é que a partir de 2025 agora meus projetos sejam mais apreciados dentro das comissões, dentro do plenário, para que a gente poder fazer o melhor para o povo. Eu estou aqui para representar meu estado de Minas Gerais e também representar a população brasileira. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate.
Olá, vocês, pais responsáveis, são contra ou a favor do uso do celular pelos estudantes nas escolas? Por que esse movimento em torno de proibir, limitar, enfim, debater uma tecnologia que distrai, mas também constrói? Esse dilema, essa polêmica, tem sim dois lados. Um que puxa para a restrição, a negação, não ao celular nas escolas. E, por outro lado, o movimento que pede prudência. Prudência porque especialistas enxergam ameaças, sim, mas muitas oportunidades também. A Comissão de Educação realizou audiência pública para debater a educação midiática, que envolve aluno, professor, sociedade. Hoje, se cada pai, cada mãe que está aqui acompanhando, pegar o telefone do seu filho e olhar quantas horas ele utilizou cada um dos aplicativos que ele tem instalado no telefone, nós vamos observar que eles ficaram, alguns deles, mais tempo do que 4 horas utilizando qualquer um dos aplicativos. Esse exercício é importante. Na verdade, temos que discutir todo o processo de educação para as mídias, para a tecnologia, para tudo aquilo que for importante, né, para a segurança das pessoas, para o desenvolvimento das pessoas, sua educação, mas também limites, né? Se nós sempre fomos produtores de conteúdo, quando a gente escrevia uma carta, a gente estava produzindo conteúdo, hoje a gente produz, dissemina, curte, compartilha, posta e faz todo esse processo tudo na palma da mão. E dentro de um feed de notícias, dentro de uma rede social ou até mesmo em num serviço de mensageria, a gente tem informação, desinformação, opinião, sátira, propaganda, publicidade, discurso de ódio, apostas online, bets, tudo junto, misturado, num ambiente que a gente precisa olhar e falar, opa, peraí, o que é isso de fato? Educação midiática, ou seja, estamos falando do uso pedagógico da tecnologia. Autonomia do estudante com segurança. Resumindo, cidadania digital. Então, a educação midiática é esse conjunto de habilidade para acessar, analisar, criar e incentivar a participação ética responsável do ambiente informacional, seja ele no ambiente online, seja no ambiente offline. A gente precisa entender quais são as estruturas sociais, técnicas, o que está por trás dos algoritmos, o que está por trás da construção dessas redes, para que a gente possa, de fato, empoderar o cidadão para que ele faça um bom uso, saber usá-la de forma segura, eficaz, responsável, ética. E a gente entende, então, que a educação midiática, nesse contexto, é um direito de todos e precisa, de fato, chegar ao chão da escola. Na verdade, hoje o que nós temos é uma discussão do uso do telefone celular dentro da escola, mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo. Por isso, Ana, que a gente está agora discutindo a implementação, a complementação da Base Nacional Comum Curricular, para que nós possamos discutir a cultura e construir a cultura digital dentro da educação básica no território brasileiro, porque é isso que nos falta. Construir essa cultura digital, firmada num pensamento do uso das tecnologias dentro do aspecto que vá contribuir com a educação. E o relatório global da Unesco de 2023 sobre tecnologia na educação aponta que o ensino à distância durante a pandemia não alcançou 500 milhão de estudantes no mundo todo, apesar de 85% dos países ter leis ou políticas para melhorar a conectividade nas escolas. Professores se sentem despreparados e pouco seguros para dar aulas usando tecnologia. Cerca de 1/4 dos países proibiu os smartphones nas escolas. E somente 14% das nações garantem, por lei, a privacidade dos dados na educação. A gente tem vários países já adotando recomendações de restrições, de formas diferentes, modelos diferentes, mas que eu gostaria aqui de mencionar a experiência já da França, da Holanda, da Itália, da Finlândia, da Espanha, da Austrália também, que vem até restringindo bastante o uso de redes sociais de uma forma geral por crianças e adolescentes. É fundamental também deixar aqui que a partir do dado de 14 países, fica razoavelmente evidenciado
que estar próximo de um aparelho celular é fator de distração e que ele reforça a percepção de que os equipamentos por si só, sem mediação pedagógica no cotidiano escolar, eles não produzem efeitos positivos e podem ter impactos negativos na aprendizagem e nos processos de escolarização. O que a gente observa é que existe na sociedade um apoio muito grande para a proibição do uso de celulares nas escolas, 80%, em torno disso, de acordo com as pesquisas. A criança está na escola, o adolescente está na escola, 4 horas, 8 horas durante o dia, 7 horas, e o resto do tempo está em casa, com os colegas, né, com os amigos, com os pais, né, e os pais usando o celular na hora do almoço, na hora da janta, né, em vez de conversar com o filho ou com a filha. E vamos aos números por aqui. Jovens e adolescentes e o mundo digital. 93% das crianças e jovens de 9 a 17 anos, 25 milhões de pessoas, acessam a internet. 98% acessam via celular e 83% têm perfil próprio em redes sociais. O censo escolar de 2023 demonstrou aqui no Brasil o tamanho da dimensão dessa desigualdade. Aí a gente vai ver que os maiores percentuais de escolas com internet de banda larga estão na região Sudeste, 96,9%, na região Nordeste, 88,4% e na região Centro-Oeste, com 88%. O Norte do país é a região com menor percentual de internet, 63,8%. Na faixa etária de 9 a 10 anos, 67% da população já tem celular próprio. De 11 a 12, 79%. Né? E de 13 a 14, 77, e de 15 a 17, 93. Ou seja, o celular está na mão das crianças, já é uma realidade. Mas eles são inocentes digitais. E aí a gente precisa olhar para esses inocentes digitais e instruí-los a criar, oferecer ferramentas para que eles possam criar a autonomia necessária para usar esse ambiente no qual eles já estão imersos de forma ética, responsável e com segurança. Na sala de aula, a chamada é feita com auxílio do celular. Tem um livro didático, mas tem a pesquisa virtual. É o uso pedagógico do aparelho. É óbvio que um dos aspectos mais positivos das tecnologias digitais foi a possibilidade de inclusão educacional de pessoas com deficiência e de moradores de áreas isoladas no mundo inteiro. Mas nós precisamos entender que dentro da escola também ele é uma ferramenta pedagógica. Nós temos muitas redes que produzem filmes utilizando smartphones, que inclusive a própria prefeitura municipal investe. O meu município é um município, São Leopoldo, onde nós temos São Léo Ensine, que são gravados com smartphones, que foram adquiridos pela escola, com o apoio do Poder Público Municipal, e nós temos exposição no cinema da cidade das produções que os nossos estudantes criam. O uso pedagógico da tecnologia, ela pode acontecer. E ela pode acontecer com esse critério. Você pode regular o uso do celular, mas você tem que educar para o uso. Eu tenho falado muito que se regular é preciso, educar é urgente, porque a regulação ela demora. A educação está aqui, é o que a gente pode fazer nesse momento. E quando a gente fala aqui em uso pedagógico das tecnologias, a gente está falando muito aí, né, do planejamento consciente, direcionado dos professores, né, de ter uma atividade aí pensada para os estudantes, com a finalidade exatamente de educar os estudantes em relação ao uso dessas tecnologias, ao uso equilibrado dessas tecnologias, não só para o próprio aprendizado, mas até para aprender a fazer essa autorregulação tão importante hoje em dia, né, que vai garantir a saúde mental dos nossos estudantes. O governo federal prepara uma legislação. Enquanto isso, Câmara e Senado debatem outras medidas. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, tramita o projeto de lei que proíbe celulares durante a aula, inclusive nos intervalos, na educação básica. O uso fica permitido para fins pedagógicos ou didáticos. E no Senado, um projeto de lei trata da proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais e tem entre os seus fundamentos a segurança contra a intimidação, exploração, abusos, ameaça e outras formas de violência.
A gente tem nesse momento, né, um debate já nacional. Então, a gente tem a experiência recente que tem sido muito discutida do Rio de Janeiro, que é a primeira capital que, né, aprovou por decreto aí uma proibição do uso dos celulares dentro das escolas, e um projeto de lei também que está em discussão na Câmara, acaba de ser aprovado na Comissão de Educação, que também aí tem promovido muitos debates. Hoje, dentro das escolas, nós temos 2 documentos que são fundamentais, que seriam importantes instrumentos para essa regulação de utilização pedagógica dentro da escola. Um deles é o regimento escolar, que eu trouxe antes, e o outro é o projeto político-pedagógico da escola, que traz o conjunto de ações pedagógicas que os profissionais, e esses 2 documentos são feitos pela comunidade escolar, com a participação não só do corpo docente, mas também com a participação dos estudantes, com a participação das famílias. Restrições ao uso do celular nas escolas já aparecem em leis estaduais. Mas o que os especialistas apontam é que não se pode nem superdimensionar a legislação, nem tornar a tecnologia nossa inimiga. A lei que proíbe o uso do celular nas escolas do DF é de 2007. Então, desde 2007, existe uma legislação que proíbe o uso. Ela está sendo efetivada, ela está sendo de fato seguida. Então, é um problema muito mais complexo, que eu acho que a gente não pode usar, não pode ter uma posição maniqueísta de sim ou não, 8 ou 80. A gente precisa olhar de uma ótica para encarar a complexidade do nosso tempo. Será que a gente determinar um único dispositivo como sendo o nosso inimigo da vez, dizendo o problema é o celular, para todos os outros problemas complexos de uma sociedade moderna, conectada, que a gente vive, vai solucionar o problema? Então, a gente precisa olhar para essa discussão, não demonizando a tecnologia, muito pelo contrário, a gente precisa educar para o uso, e eu acho que isso é muito importante da gente ressaltar. Não dá para a gente demonizar. Hoje todos, não sei se vocês já ouviram esse termo, o termo que é utilizado para definir a nossa sociedade é phygital. Somos todos físico e digital ao mesmo tempo. A nossa persona online e a nossa persona digital é a mesma, não tem mais separação. O que a gente faz no offline reflete no online e vice-versa. Veja, por exemplo, os ataques, né, com discurso de ódio, cyberbullying, o quanto isso afeta, né, o cidadão, né, ali na sua individualidade, na sua saúde mental. Já falamos aqui dos benefícios da tecnologia em sala de aula. Mas enquanto, em vez de ajudar, atrapalha. Tem o cyberbullying, a exposição indevida. Acompanhe. E outro dia eu perguntei para minha filha, como é que você, com 11 anos, conseguiu ter um acesso à rede do TikTok? Qual foi a data de nascimento que você colocou lá? E ela disse para mim, e eu fiquei espantado, que ela colocou lá na rede que ela nasceu em 1954. Isso, todas as crianças que estão no TikTok com menos de 13 anos fizeram. Se vocês em casa não sabiam, podem perguntar aos seus filhos que têm menos de 13 anos, porque eles mentiram ao inserir seus dados e não há nenhum tipo de controle o que deveria ocorrer de forma imediata por parte da empresa para saber se aqueles dados estão corretos, se são verdadeiros ou não. Quando nós vamos num restaurante hoje, né, nós, cidadãos comuns, chegamos num restaurante, não tem bebezinhos com o telefone celular, enquanto o pai e a mãe estão ali merecidamente jantando, mas com um tabletzinho ou um smartphonezinho acoplado no seu carrinho ou no bebê conforto, para que a criança se distraia enquanto a família possa jantar ou almoçar. Então, nós precisamos discutir, e sendo que nós temos, em relação à Sociedade Brasileira de Pediatria, ela proíbe, né, proíbe o uso de celulares para crianças de até 2 anos. E aí vem uma outra discussão que a gente carece fazer. O uso indevido da imagem das nossas crianças nas redes pessoais dos professores e das professoras. Porque os pais assinam uma autorização para as redes sociais da escola.
não para as redes sociais dos professores. A gente sempre teve problema de bullying nas escolas, mas a gente vê uma mudança muito grande do perfil, né? Antes, casos isolados que eram lidados ali entre alguns poucos estudantes, e hoje jovens muito precocemente sendo às vezes completamente expostas nas redes sociais, né? Com imagens sendo compartilhadas, e a gente sabe que o que sai uma vez na internet fica para sempre gravado, e todo o impacto de lidar com isso precocemente na adolescência, né? E tem mais polêmica. A gente fala muito da restrição para o aluno, mas aí entra em cena a desatenção do professor. É muito difícil educar quando não se dá o exemplo. E não são raros, muito pelo contrário, a quantidade de professores e técnicos administrativos que no exercício das suas funções e enquanto a exercem, utilizam o celular. Seja para olhar o WhatsApp, seja para ver um recado, um vídeo importante, qualquer coisa que tenha recebido, em meio a uma aula, por exemplo. E quando há a proibição, muitas vezes, por parte do docente, de que o aluno não pode mexer no celular. Em relação ao ambiente escolar, mais especificamente, vários estudos têm apontado a associação aí com a questão do foco das crianças e adolescentes durante as aulas, né? Então, eu mesma, quando estou no Ministério da Educação e preciso mesmo me concentrar muito em alguma atividade, tenho que tirar o celular de perto, porque aquela própria notificação que fica ali pulando, todo mundo sabe que já distrai e puxa a atenção. Nós precisamos cortar na nossa própria carne e dizer esta proibição, se for assim determinado pelo Congresso Nacional, tem que ser para todo mundo. Não pode ser só para o aluno. Também tem que ser o professor. O papel do professor como mediador nesse processo de educação digital, com um agravante. Eles não se sentem ou não estão devidamente preparados para isso. Se a gente olhar uma lei que venha regular isso, senador, pode ser muito importante, pode ser muito interessante. Porque muitas vezes o que a gente vê e ouve dos professores é que eles não têm mais autoridade para recolher um dispositivo. Porque a criança ou adolescente fala que você vai tirar de mim. Então, ter uma regra de uso pode ser importante para restabelecer esse poder. Hoje nós conseguimos utilizar, enquanto profissionais da educação, as ferramentas tecnológicas, mas ainda nós carecemos que a universidade prepare os professores para esse uso tecnológico também, que isso esteja dentro das licenciaturas, planejado na formação contínua, na formação inicial e na formação continuada dos professores. Porque o uso das tecnologias, ele se faz sim importante, mas nós precisamos entender que entre o remédio e o veneno, a diferença é a dose, né? O governo acompanha os debates no Congresso, nos fóruns de discussões sobre o tema. Na audiência pública, o MEC e a educação midiática. Do ponto de vista do Ministério, a gente acha muito importante separar o que é a discussão sobre restrições dentro das escolas relacionadas aos usos não pedagógicos, né? Então, celular no intervalo, celular durante a aula, sem orientação do professor, de um uso mediado pelo professor, que é tão importante para a implementação da educação digital nas escolas. E qual que é essa visão, então, que a gente traz dentro do MEC de educação com tecnologia, né? Então, uma educação com tecnologia voltada para a inclusão de todos os estudantes, né? Independentemente da região do país onde eles vivam, independentemente das suas de deficiências ou não, voltada exatamente para a gente formar esses novos cidadãos digitais que vão saber fazer esse uso seguro, crítico e responsável das tecnologias, né? Então, a gente está falando da garantia de uma conectividade nas escolas, de fato voltada para a finalidade pedagógica. A gente vem falando aí do acesso a dispositivos, e daí dispositivos adequados para o aprendizado dos nossos estudantes, na mão dos estudantes, com os professores dentro de sala de aula, desse alinhamento curricular tão necessário que traga esses novos temas de educação digital, que envolvem aí o tema do pensamento computacional, do mundo digital, para os nossos estudantes entenderem o funcionamento desse mundo digital, entenderem com a lógica dos algoritmos por trás, exatamente de todas essas plataformas, de todos esses conteúdos que eles acessam, exatamente para conseguirem desenvolver um pensamento crítico, e uma visão aí da cultura digital. A escola como um espaço de aprendizagem e lúdico também. Se organizar para brincar. As cidades e os espaços de convivência. A importância de pensarmos as nossas cidades também para esse espaço. Os parques naturalizados, espaços de convivência para a comunidade, principalmente para a periferia.
aonde sim nós possamos dar condições, porque para a gente dizer que as nossas crianças precisam ir para a praça brincar, a praça tem que ser segura, tem que ter balanço, tem que ter um parquinho, tem que ter uma areia limpa para as nossas crianças poderem brincar. Porque é isso que transforma uma sociedade, uma cidade pensada para as crianças. Então, acho que também a gente tem discutido muito no MEC, não só essa questão da restrição, mas da promoção, de novo, né, das atividades offline, né, da convivência desplugada dentro das escolas. Então, da retomada, né, das brincadeiras nos intervalos, né, da gente ter que incentivar cada vez mais as trocas entre os estudantes, trocas reais de conversas, né, entre a comunidade escolar de uma forma geral. E o recado, a ética que antecede a inteligência artificial. A culpa é mesmo da tecnologia? O que leva um aluno a usar uma ferramenta de inteligência artificial generativa para criar nudes, né, para colocar no corpo de colegas lá, a foto de colegas no corpo nu de outras colegas para praticar o cyberbullying. Não é uma questão do uso da tecnologia, é uma questão ética que antecede o uso da tecnologia. Com que direito eu posso ter uma ferramenta de tecnologia qualquer e mudar e fazer um deepfake ou promover um discurso de ódio em relação àquele determinado colega ou professor ou qualquer outra pessoa? Então, é uma discussão até que vem primeiro, né, antecede. Assunto complexo. Normas internas, decretos, lei federal. No Senado, a cobrança. A aprovação do Sistema Nacional de Educação. O Sistema Nacional de Educação já foi aprovado, o projeto de lei no Senado Federal. E está na Câmara dos Deputados, já faz uns 2, 3 anos, mais ou menos 2, 3 anos lá. Não é necessário concordar com aquele projeto, pode ser modificado, melhorado. O objetivo é que a gente tenha um sistema nacional e que haja uma articulação, pactuação, uma convergência sistemática. Isso é, né, um sistema de educação mediática. Mas não só nessa área, em todas as áreas, né, isso é importante. Mas na educação mediática eu considero essencial, né? Um debate da sala de aula que extrapolou os muros das escolas. Todos podem e devem contribuir. A gente pensa que vocês poderiam nos auxiliar a escrever um pré-projeto, né? Eu acho que o MEC, junto com o FONSED, para que aí pudesse chamar os outros setores da sociedade, inclusive os estudantes, né? A UBES, por exemplo, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e também outras entidades para fazer o debate a partir de uma proposta. Como eu disse antes, que o Senado consiga escutar quem vive a educação, que são os professores e os estudantes das escolas, para que essa regulação seja feita mais da forma que venha a auxiliar a educação dentro das nossas escolas. Então, a importância de dizer que é um debate que está dentro da escola, mas que precisa sair da escola, né? É uma responsabilidade que é muito grande para ficar apenas dentro nessa discussão intraescolar. Ela tem que ser extraescolar, para que, mais uma vez, a escola não tenha para si uma responsabilidade que não é só dela, é de toda a população. Então, para isso, a gente precisa discutir com todos os atores. A educação midiática ampliando os debates, o uso equilibrado das tecnologias. Antes da proibição, a educação. O instrumento que está às nossas mãos é a educação, né? São 40 milhões de pessoas, né, que estão nas escolas, mais de 40 milhões. E desde a educação infantil até o final da educação básica. E as mudanças em casa acontecem a partir, eu penso, da educação dos filhos. Então, a transformação na sociedade, essa criação de uma cultura midiática, eu penso que realmente, através da escola, pode acontecer. Então, se forem estabelecidas regras claras, transparentes, entre os alunos, entre os pais, entre a comunidade escolar, independentemente da lei, isso já é possível da gente ter ganhos.
ganhos, inclusive, para a sociedade como um todo. A gente tem que pensar a formação de professores, pensar os currículos de educação digital das nossas escolas, mas a gente também precisa entender que os nossos estudantes, principalmente as crianças pequenas, precisam de ajudas a mais para conseguirem fazer esse uso equilibrado das tecnologias hoje dentro de sala de aula. E por isso tão importante esse debate sobre o uso equilibrado das tecnologias dentro das escolas, focado muito mais no uso pedagógico, e por isso a importância e urgência também aí do debate sobre as restrições do uso de celulares nas escolas. É isso, equilíbrio é tudo, dentro e fora da sala de aula. Tecnologia a nosso favor, nunca contra. O Em Discussão fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Polêmica nas escolas, alunos versus telefones celulares. Problema? Solução? Se regular é preciso, educar é urgente. Essa criação de uma cultura mediática, eu penso que realmente através da escola pode acontecer. Mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou natural de Várzea Grande, Mato Grosso, né? Vim numa casa de político, né? O meu pai foi prefeito por todos os mandatos, foi vereador. E os filhos, praticamente alguns acompanharam na política. É o caso meu, particularmente, que teve a primazia de ser prefeito por 3 mandatos da minha cidade de Várzea Grande. Fui na mesma batida do Júlio. O Júlio, que é meu irmão mais velho, ele foi deputado federal, além de ser vice-prefeito, foi governador, senador e atualmente é deputado estadual. Em 1982, eu fui convidado por um grupo de amigos para iniciar na vida pública. Sem nenhuma pretensão, saí candidato a prefeito pelo mandato de 82 a 88 e depois fui ser governador. Ganhei eleições em 90, 91 tomei posse. Depois de ter sido governador de 91 a 95, eu voltei para minhas atividades empresariais e disputei novamente o cargo de prefeito em 96, fui eleito, depois reeleito em 2000 e depois disso veio a eleição de 2006 para senador, fui eleito pela primeira vez senador da República até 2014, não disputei a eleição em 2014, em 2018 voltei a ser senador. Comunica à casa que estou apresentando um projeto de lei que aumenta a pena para crimes de roubo de receptação de cargas. Tenho a primazia de, por terceira vez, ser presidente do Conselho de Ética do Senado Federal. Sou membro titular também de várias comissões, da CAS, da CMA, da CRA, e participo também de forma indireta como suplente da CAI, da Comissão de Esporte, enfim. Estou muito bem atendido em termos de comissão. Sem nenhuma demagogia, o que eu vejo aqui é que o Senado cumpre com a sua finalidade. É uma casa de 200 anos, que tem homens e mulheres responsáveis, que tem promovido bons projetos de leis em defesa da sociedade. Bom dia, gente. Nós temos feito, com certeza, um trabalho exitoso, não só os senadores, mas, sobretudo, a equipe que aqui existe, uma equipe de colaboradores, que eu faço aqui minha homenagem a esses colaboradores que trabalham nesta casa aqui, são pessoas especialíssimas, sobretudo, pessoas que também são responsáveis e trabalham no cotidiano, buscando efetivamente aquilo que é melhor para o povo brasileiro. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão
não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A vida intensa dos bombeiros de Mato Grosso, adrenalina e emoção. Complicada a vida de bombeiro. Questão do segundo, eu vi um amigo meu de farda quase perder a vida aqui. Aprovado benefício previdenciário para mulheres resgatadas de trabalho escravo. Estou falando de mulheres empregadas domésticas que muitas vezes chegavam à casa das famílias aos 10 anos de idade. Maior evento comunitário de Natal da Serra Gaúcha reúne milhares de pessoas em Caxias do Sul. O grande espetáculo de Natal também foi momento para falar sobre resiliência. Este ano, foste golpeado. Teus rios que te batizam e te fazem fértil tornaram-se força bruta, rasgando caminhos, apagando memórias, silenciando sonhos. Oi, pessoal. Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Vamos falar de bombeiros. Já imaginou o quanto a vida desses profissionais pode ser intensa? Quando criança, você já sonhou em ser um deles? Salvar vidas? O vídeo que você vai ver agora faz parte de um documentário emocionante sobre os 60 anos do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso. Olha, vale super a pena assistir a obra completa, viu? Você pode acessar pelo QR Code no fim do vídeo. Nesse momento vocês estão acompanhando as imagens do resgate, desse resgate dramático do Corpo de Bombeiros, resgate difícil. Teoricamente era uma ocorrência cotidiana. Nós atendíamos várias ocorrências daquela. Tem um acidente que aconteceu em uma máquina de arroz aqui em Tangará da Serra. Eram 3 vítimas dentro de um fosso de elevador de grãos. Nessas limpezas, eles passaram mal, que era um ambiente confinado. Neste local aqui, que as pessoas estavam se afogando. Era descer equipado, armar um circuito e içar as vítimas. Fazíamos isso constantemente, mas o cenário mudou bruscamente. Um bombeiro foi salvar essas pessoas e acabou se machucando também. Um policial gritou que o soldado Valmir tinha caído. Me arrisquei descendo também, sem equipamento, sem cabo. E ao chegar na metade do fosso, eu comecei a passar mal. Sai! Vi que eu ia desfalecer também. O policial gritou, o senhor tá tonto, volta. O mais rápido que eu pude, eu cheguei no local. Veste, Júnior, veste! Veste o PA! Veste! Havia 5 minutos que, no mínimo, que o Valmir estava subindo. O bombeiro tá no chão. Nós não sabemos se ele tomou a decisão de descer, porque foi passado para ele armar o circuito e fazer a limpeza de umas fiações que tinha no local, que era do exaustor de vento. Como eu não estava perto, eu não sei se ele tentou avistar a pessoa, se ele foi puxado por essa vítima que estava desesperada lá embaixo, ou se ele escorregou da escada. Vai rápido, Sueli! Pega o Valmir, pelo amor de Deus! Vai no Valmir! Cuidado pra você não afundar! Qual coisa você segura essa corda? Lá dentro... Lá dentro estava o Valmir. Devagar, vai bater a cabeça. Não tinha como ir 2 bombeiros, porque o local era apertado também. Eu não conseguia
pé no local. Com a mão eu consegui amarrar. Aí eu pedi que puxasse ele. Começou uma reanimação cardiopulmonar nele e ele voltou. Ele voltou normal, consciente, orientado, conversou com nós. E havia uma outra vítima embaixo. Enquanto desamarravam eles, eu passei por cima dela, da vítima. E aí jogaram a corda, eu amarrei ele na cintura. Ele estava desacordado. De repente ele acordou e começou a agarrar minha máscara. E o pessoal gritando para ele soltar, e eu também gritava para ele soltar. E até que eu lembrei que eu tinha amarrado ele. Aí foi quando eu pedi que puxasse ele, e puxaram ele. Eu inalei um pouco do gás, eu até fui atendido também depois, mas não foi, eu fiquei com tonturas, né? Alguns nem quis ser conduzido para o hospital, mas nós conduzimos os mesmos para o hospital juntamente com o soldado Valmir, que já estava consciente. Foi um resgate heróico, graças a Deus. Tá todo mundo bem, tá todo mundo bem. Sargento, um dos resgates mais difíceis do Corpo de Bombeiros, pelo menos nos últimos anos aí, né? Mas é complicado a vida de bombeiro. Questão do segundo, eu vi um amigo meu de farda quase perder a vida aqui. E o estado do Valmir foi se agravando. Depois nós ficamos sabendo, né, que ele ingeriu aquela água e naquela água tinha agrotóxicos e veneno. O Valmir estava deitado do meu lado, ele até olhou para mim, deu um sorriso e fez assim. Última vez que eu vi ele. Quando você vê o seu amigo de farda ali, poderia ser você, fica complicado. Ele não era só o soldado Valmir, ele era o nosso amigo. E aí na hora que você vê seu amigo lá, aí fica difícil. Desde 2011, quando aconteceu isso, até hoje, eu não consigo esquecer isso. Legisladores e servidores dos parlamentos de todo o país se encontraram no Rio de Janeiro para trocar experiências em mais uma edição da Unali. Em Roraima, uma escola indígena ganhou o 3º lugar num concurso nacional de ciência e tecnologia e vai poder levar o projeto para a Europa. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Com o tema O Futuro da Educação no Brasil, a 27ª Conferência Nacional da União dos Legisladores e Legislativos Estaduais foi aberta com uma cerimônia que contou com a presença de diversas autoridades de todo o Brasil. Durante a semana, parlamentares de diferentes regiões do país vão debater e trocar experiências sobre o funcionamento das casas legislativas. A Alerj está sendo a anfitriã do maior encontro parlamentar da América Latina. Além de deputados e servidores do Poder Legislativo, a conferência vai receber especialistas que vão apontar caminhos para o desenvolvimento do sistema educacional brasileiro. A segunda vice-presidente da Alerj, deputada Tia Ju, que preside a comissão organizadora da Unali no Rio, representou a Assembleia na cerimônia. Ela destacou a relevância das discussões que serão abordadas durante a conferência. Com certeza vai nortear as nossas ações parlamentares. A gente vai poder legislar de forma mais clara, mais efetiva, nesse tema tão importante, que é um tema trazido em todos os palanques eleitorais, mas que a gente precisa levar muito a sério, porque para se pensar em desenvolvimento, em fazer com que o Brasil cresça cada vez mais, é preciso tratar melhor da educação.
A abertura do evento contou com a palestra A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, do filósofo brasileiro, professor e educador Clóvis de Barros. Ele provocou reflexões nos parlamentares que são responsáveis por aprovarem leis que garantam acessibilidade educacional de forma igualitária, além da valorização dos professores dentro de sala de aula. A ideia é relacionar a questão da vida com a própria questão da educação, que é o objeto central do evento. Portanto, no fundo, vamos refletir sobre de que maneira a educação contribui com a vida boa, a condição da vida boa, através de algumas preocupações que são tipicamente existenciais e que cobram formação, como a formação para a excelência, a formação para servir, a formação para conviver, a formação para deliberar e assim por diante. Ao som da Orquestra Forte de Copacabana, os cerca de 1.200 participantes da conferência foram cumprimentados pelo presidente da UNALI, deputado Sérgio Aguiar, do estado do Ceará. Ele falou sobre a escolha do tema da conferência deste ano e da importância da realização do evento para os parlamentos estaduais brasileiros. O tema foi discutido através de regiões que nós temos feitas algumas discussões e sempre surge essa necessidade de procurar termos cada vez mais. O Enem, que hoje é a forma de avaliação que é feita para os alunos de ensino médio poderem ingressar na universidade, também as outras modalidades que existem e em alguns momentos até a criação de programas que existiram ao longo dos últimos tempos e que a gente precisa sempre estar por dentro e antenado para poder saber aquilo que está sendo discutido e onde o Parlamento Estadual pode colaborar nessa discussão. Os unalianos, como são chamados os participantes, podem interagir e conhecer as atividades parlamentares de outros estados nos estandes espalhados pelo Centro de Convenções Expomag, no centro do Rio. Um deles é do IPALERJ, um Instituto de Previdência da Assembleia Legislativa do Rio, que garante benefícios previdenciários, assistência médica, hospitalar e financeira aos associados. O IPALERJ faz presente para contar um pouco da sua história de mais de 50 anos, em que a gente cuida dos servidores, né, e dos deputados na parte de saúde, assistência médica e também de previdência. A gente vem trocando essas informações com os parlamentares, com as assessorias dos parlamentares. Tem sido muito boa a conversa, a troca de informações. É um evento muito grande, é um evento, como você falou, com pessoas que têm poder de decisão. Nós estamos numa temática muito importante, que é a temática do futuro da educação. A gente, tem muitos debates sobre educação, questão da aplicação de recursos. Recentemente, agora a gente entrou numa discussão para saber se tira ou não da Constituição a aplicação dos valores mínimos da educação. Então não tem um ambiente melhor para poder discutir esse tema, e principalmente pela qualificação das pessoas que vieram. Estamos falando com filósofos, acadêmicos, jornalistas, pessoal de sustentabilidade, para ter essa, vamos dizer assim, um olhar múltiplo sobre a educação com uma plateia altamente qualificada. Sustentabilidade e ciência saindo de Roraima para o mundo. O grupo de alunos do ensino médio do município de Alto Alegre agora se prepara para viajar a Barcelona, na Espanha, onde vai apresentar o seu projeto da Feira de Ciências para o mundo. O nosso projeto tem como tema o uso e reaproveitamento de garrafas plásticas dentro da comunidade indígena do Raimundão 1. Esse projeto ele aconteceu através do incentivo dos alunos mesmo, em querer elaborar esse projeto dentro da comunidade, porque lá nós temos esse problema sério com a questão dos resíduos sólidos, principalmente as garrafas plásticas, porque lá na nossa comunidade não tem coleta de lixo. Então, essa foi uma alternativa, então a gente reutilizar essas garrafas para a gente desenvolver, no caso, hortas e também outros materiais com essas garrafas plásticas. Os alunos foram acolhidos pelo deputado Renato Silva, que auxiliou no custeio da viagem para a Mostra de Ciências e Tecnologia do Instituto Açaí. Eles ganharam uma credencial, a comunidade Raimundão, de representar o estado de Roraima, uma escola indígena, lá no Pará, na Feira de Ciência. E há uns 40 dias atrás eles me procuraram que não conseguiram realizar esse sonho porque não teriam a passagem para poder ir
participar desse evento. Eu consegui a passagem para todos os envolvidos, tanto os professores quanto os alunos. Eles foram para o Pará representar o nosso estado, o estado de Roraima, o município de Alto Alegre. Com apenas 17 anos, a Raíssa faz parte da equipe de alunos selecionada para viajar. É muito gratificante, né, levar o nome da nossa escola assim, no mundo afora. E também ganhar um credenciamento, né? Levar a nossa cultura, mostrar a nossa cultura. O apoio à ciência é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade. E levar ciência roraimense é motivo de muito orgulho, que o diga o professor Sidney. É muito gratificante e importante, né, essa valorização, né? Porque a gente vê, né, uma escola indígena, né, onde não tem nem praticamente uma escola de verdade, né? Nossa escola lá ela é uma escola de madeira, né? Que tem o nome de Escola Indígena Eurico Mandulão, né? Você tem que conhecer lá em realidade, né? E isso é muito bom, né? Porque traz notoriedade, né? No caso, para a nossa comunidade e também, né, para a nossa educação escolar indígena. Ao todo, 6 escolas de Alto Alegre participam da mostra. Mulheres resgatadas de trabalho escravo ou análogo à escravidão podem ter direito ao BPC até a aposentadoria. É o que determina um projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados. O texto ainda prevê um aumento na quantidade de parcelas do seguro-desemprego a que elas já têm direito. Aprovado o projeto que concede automaticamente o benefício de prestação continuada, BPC, a todas as mulheres resgatadas em decorrência do trabalho escravo ou análogo à escravidão. A coordenadora da bancada feminina, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, foi relatora da proposta, que marca os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, de dezembro de 2023, o Brasil tem mais de 6 milhões de empregadas e empregados domésticos, sendo 90% deles do sexo feminino. Não resta dúvida, portanto, que estamos falando, sobretudo, dos direitos das mulheres. E mulheres que muitas vezes encontram-se vulnerabilizadas e precisam ter seus direitos resguardados por este parlamento. Pela proposta, essas mulheres deverão receber o benefício até alcançarem o direito à aposentadoria. Será um presente para essas trabalhadoras que há anos a fios buscam ter seguridade, sobretudo. Atualmente, as mulheres resgatadas recebem o seguro-desemprego por apenas 5 parcelas. O texto, que segue agora para o Senado, aumenta para 6 parcelas. O autor da proposta foi o deputado fluminense Raimon, do Partido dos Trabalhadores. Eu estou falando de mulheres empregadas domésticas que muitas vezes chegavam à casa das famílias aos 10 anos de idade e depois, só por conta de um trabalho de excelência, de fiscais do trabalho, que essas mulheres foram resgatadas e resgatadas para a liberdade, resgatadas para a vida. Milhares de pessoas participaram de um grande espetáculo de Natal em Caxias do Sul. O evento já faz parte do calendário oficial da cidade. Um final de semana para refletir sobre o verdadeiro sentido de família. Mais de 30 mil pessoas, em 2 dias, vivenciaram a magia da 8ª edição do maior evento comunitário e gratuito de Natal da Serra Gaúcha, que inclusive virou lei e desde 24 de setembro deste ano é considerado o evento oficial do calendário de Caxias do Sul. Antes mesmo de o espetáculo começar, o público já ocupava cada espaço, guardando lugar com ansiedade e brilho nos olhos para não perder um instante desse momento.
Nós cultivamos muito o espírito natalino, a generosidade. Inclusive, quero agradecer a generosidade de Caxias do Sul, pois é o nosso primeiro ano de residência aqui. E nós não poderíamos perder essa celebração, esse espetáculo tão lindo que exalta a cultura de Caxias do Sul. Eu gosto das apresentações. É? E tu acha que o Papai Noel vai vir? Sim. É? Tu gosta dele? Eu gosto. Inspirado no musical da Broadway, Annie, o enredo emocionante narrou a história de uma menina cheia de esperança que sonhava em passar o Natal com uma família. E foi impossível não se deixar envolver pela magia do palco. Cores vibrantes, músicas e momentos que arrancaram emoção e sorrisos do público. Nós vivenciamos no espetáculo momentos de emoção, de entender o recomeço, a importância da crença, da fé, da esperança, de que as dificuldades elas são passageiras, que os momentos difíceis são passageiros, e é sobre isso que nós vimos no espetáculo. A comunidade se emocionou e nós também nos emocionamos em ver a comunidade conosco. Eu acho que remeteu à infância de cada um, né? A importância de uma família, né? Das crianças terem uma família para conviver, né? Seja ela qual for, e que elas possam, que a gente possa olhar muito pelas nossas crianças, que a gente possa dar muito carinho para as nossas crianças, porque elas são o nosso futuro. Por trás de todo esse encantamento, um grande time. Cerca de 150 pessoas, entre coristas, bailarinos, artistas e uma equipe de produção apaixonada, que entregou o coração em cada detalhe. O grande espetáculo de Natal também foi momento para falar sobre resiliência. Este ano, foste golpeado. Teus rios que te batizam e te fazem fértil tornaram-se força bruta, rasgando caminhos, apagando memórias, silenciando sonhos. Esse ano a gente sempre tenta transmitir uma mensagem. Esse ano ele vai muito sobre esperança e sobre renascimento, ao encontro do que o nosso estado passou. Então ele passa essa mensagem de reencontro com a esperança, que é o que o Rio Grande do Sul atravessou no ano. A gente achou que a gente tinha que prestar essa homenagem e falar essa linguagem de uma maneira, obviamente, cheia de sensibilidade e ao mesmo tempo encantadora, para que ela conversasse com as diversas gerações, mas vem imbuído desse propósito. Desde a primeira escolha, desde lá atrás, quando a gente iniciou, até hoje, a gente faz isso com o máximo de carinho. E a gente tem essa preocupação de sensibilizar as pessoas. Um espetáculo para todos. Além de intérpretes de Libras, as 2 noites contaram com audiodescrição. Mais de 20 pessoas da APADEV e INAVE vivenciaram o momento. Então, pelo 3º ano consecutivo, toda a magia do Natal e desse grande espetáculo chega para as pessoas com deficiência, que nos prestigiam cada vez mais a cada ano que passa. Histórias mágicas sempre terminam com finais felizes. E aqui não foi diferente. Annie encontrou uma família para celebrar o Natal, exatamente como sempre sonhou. E no momento mais esperado, o público vibrou de alegria com a chegada do Papai Noel, que fez os olhos das crianças brilharem. E você veio ver o Papai Noel? Aham. E você gosta do Papai Noel? Sim. O que você mais gosta do Papai Noel? Presentes. E a renas. Presente também. É? E será que ele traz esse ano? E das renas também. Vem aqui no espetáculo ver o Papai Noel? Sim. O que tu mais gosta? De tudo. Desejo a todos um Feliz Natal, um próspero 2025. Ho, ho, ho. Que festa linda, hein?
Olha, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? E por ocasião do Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, eles falaram sobre o assunto. Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV1 no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Eu acho que esse ano, em particular, a gente tem bastante que comemorar pelos direitos humanos, até porque a gente está num governo que atualmente acho que dá mais valor para os direitos humanos de forma geral e é importante comemorar. O Brasil, assim, ele tem uma história de luta, né, para que esses direitos sejam, assim, colocados em práticas, né? As leis e o trabalho para que isso aconteça, a gente vê as pessoas buscando isso, né? As autoridades fazendo as leis, algumas pessoas brigando, pedindo, solicitando, né? Mas assim, se não tiver alguma ação, alguma luta, alguma assim, busca por parte assim, de cada pessoa, de cada um de nós, aí isso não acontece. E parece que tem melhorado e nós estamos no caminho. Espero que eu esteja certo. Sobre os direitos humanos, a gente vê que é um dia muito importante de ser lembrado e que no Brasil eu considero que quando o nosso Estado proporciona, eles são muito bem seguidos. Eu creio que existiu sim uma evolução, porém estamos distantes, existe muito ainda que lutar e o começo é na infância, né, com as crianças, porque se a gente trabalhar essa ideia de respeito de uma forma muito enraizada na nossa juventude, e isso vai sim com certeza ter frutos no futuro. O Brasil ele está caminhando, precisa ainda avançar em muitas questões quanto o direito das mulheres, das minorias e abraçar como um todo, né? Não só olhar um lado, mas olhar todos, aqueles que são menos favorecidos. A escola pública nós temos uma realidade variada e como professora a gente conhece muitas situações assim delicadas que precisa de um olhar do legislativo, do judiciário, do executivo como um todo, para que enquanto sociedade a gente possa avançar e sermos felizes. Acho que comemorar é uma palavra forte porque o respeito aos direitos humanos é algo que é contínuo e sempre existem pessoas que não colaboram e pessoas que colaboram, mas você entrar num ambiente como esse é algo que me enche de esperança, apesar de muitas vezes você ver as notícias e você imaginar, nossa, não tem jeito, né? Mas aí quando você entra aqui, você escuta a elaboração, toda a história do nosso país, tudo que já foi feito e tudo que pode ser feito, eu acho que me enche de esperança. Então, nós não estamos ainda no ideal, mas é algo a ser trabalhado, né? Se tiver em Brasília aqui, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil tem que vir para cá. A vida intensa dos bombeiros de Mato Grosso. Adrenalina, agilidade e emoção. Aprovado o benefício previdenciário para mulheres resgatadas de trabalho escravo. Maior evento comunitário de Natal da Serra Gaúcha reúne uma multidão em Caxias do Sul. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Mulheres vítimas de violência serão acolhidas em locais exclusivos nos serviços de saúde conveniados ou próprios do Sistema Único de Saúde, o SUS. Com a nova regra, as vítimas têm direito a salas que garantam privacidade e restrição do acesso de terceiros não autorizados pela paciente, em especial o do agressor. O Senado votou, agora é lei. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado.
O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Você acorda e já diz, bom dia, Alexa. Vai fazer uma pesquisa e usa o ChatGPT. Dá um comando de voz para seu celular responder uma mensagem de texto. Milhões de brasileiros já utilizam alguma inteligência artificial no dia a dia. E o Senado aprovou a regulamentação dessa tecnologia no Brasil. Vamos entender como ficou esse texto com a advogada e professora da UNB e do IDP, Laura Schertel, e com o consultor do Senado, Leandro Vieira. Minha colega Cibele Nunes traz a participação pelas redes sociais. Bom, obrigada por estarem aqui. É um tema um tanto complexo, polêmico, mas a gente vai tentar aí explicar um pouquinho como é que ficou esse texto. Antes, eu vou chamar a Cibele, só para a gente ver como é que ficou aí uma enquete, né, Cibele? Isso, Sara. Olá, Laura, Leandro. E para começar, nós perguntamos para as pessoas durante a semana se elas são contra ou a favor da regulamentação do uso da inteligência artificial no Brasil. E tivemos a grande maioria das pessoas respondendo que são a favor, 67%. Apenas 33% responderam que são contra, Sara. Tá certo. Bom, Laura, a gente viu aí, né, ao longo da discussão, uma grande repercussão, especialmente nas redes sociais. A proposta também dividiu os senadores. A pergunta é preciso regulamentar mesmo? Está na hora de regulamentar e por quê? Com certeza. Eu acho que essa enquete, acho que ela mostra bastante isso, né? A gente já vê que esses sistemas de inteligência artificial, eles já estão no nosso dia a dia, né? Todos, eu acho que já usaram alguma vez alguma IA generativa, então, de certa forma, talvez seja por isso que as pessoas já percebam, né, essa necessidade. A verdade é que a gente precisa regular para que a gente possa ter sistemas seguros e confiáveis. A inteligência artificial ela pode trazer muitos benefícios para a nossa sociedade, para o nosso setor produtivo, mas para que a gente possa mitigar os riscos que derivam dela, como discriminação, uma pouca transparência, né, a opacidade. Muitas vezes a gente não sabe por que alguns resultados foram tomados em razão dessas decisões automatizadas. Então, se a gente consegue estabelecer um processo de accountability, de prestação de contas, tornar esses processos mais transparentes, nós conseguimos obter os benefícios desses sistemas e mitigando os riscos. É para isso que a gente precisa regular a inteligência artificial. Tá certo. E como a Laura falou, essas tecnologias elas já estão presentes na nossa vida. E o brasileiro adora uma novidade, né, Leandro? Olha só, a gente vê aqui que, por exemplo, a Alexa já tem 17 milhões de dispositivos no Brasil. Só no passado, as pessoas disseram bom dia, Alexa, mais de 65 milhões de vezes. E o Brasil também já é o 4º país do mundo a usar o ChatGPT. Então, assim, Leandro, qual vai ser, né, o impacto, se esse projeto for aprovado, na vida das pessoas? Eu sei que tem vários, mas... Sim, bastante. Saudações, Sara, saudações, Cibele, saudações, doutora Laura, saudações a todos e todas que nos acompanham. O impacto, ele muitas vezes não é sentido. Vocês interagem com IA, vocês têm decisões da vida de vocês tomadas por IA que vocês não sabem. Agora, com essa lei, vai ficar um pouco mais claro, tem um ponto muito importante, de quando
a IA está envolvida no processo. Isso, pela lei, tem que ficar transparente, tem que ficar óbvio, claro. Um dos tópicos da lei diz que ícones de aviso deverão ser colocados sempre que uma pessoa interagir com IA. Isso vai dar a oportunidade da pessoa, primeiro, ter a consciência que tem uma IA envolvida naquela interação, naquele processo, e também vai dar a possibilidade da pessoa escolher se ela quer fazer o processo através de uma interação com IA, se ela deseja que um ser humano interaja também para revisar o que foi feito, uma transparência, um poder de decisão, como o próprio início da lei fala, onde a pessoa humana está sendo colocada no centro. A IA é muito importante, é inevitável que a IA seja cada vez mais constante na vida de cada pessoa. Cada bom dia que você dá para a Alexa, cada vez que você utiliza um filtro no celular, cada vez que você redige um texto no ChatGPT, só que agora isso vai ficar muito mais transparente, dando poder para as pessoas entenderem e decidirem o quanto que a IA vai ou não vai impactar na vida delas. Bom, Laura, a gente teve a aprovação do texto, mas esse texto ele foi originado lá em 2022, assim, a aprovação, né, pela Comissão de Juristas. E você foi a relatora, esse texto foi aprovado, aí depois ele virou aí ele foi apresentado como anteprojeto, virou um projeto apresentado pelo presidente Rodrigo Pacheco, depois foi para uma comissão de senadores analisar e aí foi aprovado pelo plenário, né? A gente teve uma longa tramitação aí. Ficou diferente do que vocês pensaram lá no começo, o que o Senado aprovou agora? Olha, acho que essa é uma ótima pergunta. De fato, é um processo que já tem mais de 2 anos, né? Começou em 2022. A Comissão de Juristas, que foi presidida pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, entregou um resultado, entregou um projeto no final de 22 e, de fato, depois disso, a relatoria veio para o senador Eduardo Gomes, que fez toda uma série de discussões com a indústria, com a sociedade civil, com a academia. E por isso, Sara, acho que eu diria com muita tranquilidade que o texto foi bastante aprimorado. Acho que essa foi a razão pela qual a gente teve uma votação simbólica, né, no Senado, nessa semana, exatamente porque a gente foi construindo um consenso nesse processo. E eu diria que a essência da proposta da Comissão de Juristas, ela permanece, porque ela é uma proposta baseada em direitos, que tem como finalidade proteger direitos fundamentais, certo? Mas ela é uma proposta talvez mais flexível, né? Atendendo também vários dos chamados e vários dos pleitos da indústria. Então, a gente pode chamar aqui, talvez falar de alguns aprimoramentos. Eu citaria o primeiro, talvez a principal diferença, é o fato de que hoje a gente tem um protagonismo grande das agências reguladoras na fiscalização dessa lei. A gente sabe que nenhuma lei, ela, digamos, vai valer de fato se ela não tiver uma fiscalização. E aqui a proposta, essa que foi aprovada pelo Senado agora, diz que as agências reguladoras, organizadas no âmbito de um sistema chamado CIA, né, um sistema de regulação e governança da IA, elas que farão a sanção e fiscalização principal, ainda que haja uma coordenação também central. Então, por isso que a gente chama de um sistema híbrido de fiscalização. Eu diria que acho que esse é o principal aprimoramento e eu saúdo muito aqui os senadores e o senador Eduardo Gomes por terem chegado nessa concepção, acho que tão interessante. Tá certo. Cibele, tem novidades aí das redes sociais? Vamos mostrar mais uma enquete, Sara. Nós perguntamos para as pessoas se elas conseguem identificar o uso de inteligência artificial nos conteúdos que elas visualizam na internet. E elas estão achando que sim, a maioria, 67%. Um número pequeno de pessoas acham que não. Eu tenho uma pergunta aqui muito interessante do Rogério de São Paulo para a Laura. É o seguinte, Laura, um conteúdo montado com inteligência artificial a partir de um conteúdo original, ele precisa identificar que ele veio de um conteúdo original e qual foi a modificação? Por exemplo, eu tenho visto muito na internet fotos com a tarja, uso de inteligência artificial. Mas aí eu fico na dúvida, onde foi aquele uso? A foto é original ou é uma foto totalmente montada? Como é que vai ficar isso, essas indicações? Olha, essa é uma pergunta muito interessante aqui, Cibele. Em primeiro lugar, como o Leandro muito bem colocou, o projeto de lei, ele traz a transparência como um eixo principal, ou seja,
esses conteúdos que são sintéticos, que são conteúdos gerados por IA, eles precisam sim ser identificados, a gente precisa saber, né, que eles foram gerados por IA, e mais do que isso, quando nós estamos interagindo com o sistema de IA, nós também precisamos saber que nós estamos interagindo com o sistema de IA. Mas a verdade é que esses mecanismos de autenticidade, que a gente diz que, e o projeto de lei ele incentiva que eles sejam criados, a verdade é que não é tão fácil implementá-los, né? Então, acho que esse também é um ponto interessante para que a gente possa debater na Câmara. Lembrando que esse projeto ainda agora vai para a Câmara e vai ser debatido lá, né? Então, assim, Cibele, quando a gente fala de vídeos, é mais fácil você identificar um vídeo que foi gerado por IA. Agora, um texto que foi gerado por IA e que você depois pode modificar e complementar, aí é mais difícil você conseguir essa autenticidade. Então, eu acho que ainda há uma série de desafios tecnológicos, né? Mas o ponto importante é que todos esses mecanismos de autenticidade e eu diria, de transparência, eles constam no projeto, ou seja, há um incentivo para que as empresas desenvolvam cada vez mais esses mecanismos. Leandro, pegando aí o gancho, né, da Laura e dessa pergunta da Cibele, como é que fica então a questão da proteção dos direitos autorais? Porque os artistas até vieram, né, ao Senado, foram ouvidos aí pela comissão e eles saíram até satisfeitos daqui com o texto aprovado, né? Eu julgo particularmente que esse projeto de lei coloca o Brasil na frente de vários outros países. Há uma previsão no projeto que dá o poder ao titular dos direitos de autor e conexos, o poder de proibir que os seus materiais, que os seus conteúdos sejam utilizados no desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial e também, caso seja por ele autorizado o uso, ele tem o direito da compensação financeira, seja através de acordos coletivos ou até mesmo de uma negociação individual. O autor ele vai ter o poder de decidir como e quando a obra dele será utilizada pelas IAs, principalmente as IAs generativas. Isso vai dar uma segurança para o autor e também vai permitir que o mercado tenha uma diretriz de como usar a IA de forma segura, de forma respeitosa para os artistas, para os autores e de forma a, como foi dito antes, colocar o ser humano como centro, como eixo da utilização ética, moral da inteligência artificial. Muitos países estão tendo contendas na justiça de autores e de big techs pelo uso não autorizado dos seus materiais. Tá certo. Cibele, tem mais pergunta? Nós temos uma enquete sobre direitos autorais, vamos aproveitar para mostrar agora que o Leandro falou sobre isso, né? Então, nós perguntamos para as pessoas se elas acham que as plataformas devem pagar direitos autorais para artistas e autores quando utilizarem suas obras na internet. E aí, realmente, a maioria das pessoas disseram que sim, com certeza, 82%. Um número pequeno de pessoas discordaram, apenas 18%. Sara? Tá certo. E eu vou aqui, então, emendar para a Laura, porque, Laura, a gente tem aí, né, um grande desafio, porque a gente quer proteger as pessoas, né, os direitos fundamentais, mas a gente também não quer prejudicar o progresso tecnológico, né? Então, como é que essa lei, né, como é que se isso vira uma lei, né, como é que a gente consegue equilibrar isso, né, proteger os direitos das pessoas, mas também não acabar, né, com esse progresso tecnológico, não prejudicar isso? Acho que essa é uma ótima pergunta e também nos dá a oportunidade de esclarecer que, na verdade, a regulação ela não é contra a inovação, né? A gente precisa pensar numa regulação que promova uma inovação responsável. Todos nós queremos produtos e serviços inovadores, mas que sejam seguros, que sejam confiáveis, né? E que mais do que isso também, que eles façam aquilo que a gente espera deles. Então, acho que essa conciliação entre direitos fundamentais, entre inovação, a gente tem essa obrigação de fazer isso porque é a nossa própria Constituição que traz esses mandamentos. Eu acho que o Senado ele foi muito hábil em construir um projeto muito equilibrado.
porque é um projeto claramente amparado em direitos, ele tem essa perspectiva de proteção de direitos fundamentais, de colocar o ser humano no centro, traz o direito à não discriminação, o direito à proteção de dados, o direito à transparência, ao devido processo legal. Então, há uma série de direitos para que esses sistemas silenciosamente não tomem decisões a nosso respeito e influenciem, né, a vida de uma pessoa ou de grupos sem que a gente possa fazer nada a respeito. Então, acho que esse é o grande ponto de partida que já estava no projeto desde o começo e que foi mantido pelo Senado. A preocupação com a inovação, que eu acho que é uma preocupação muito importante, em especial quando a gente pensa também na indústria brasileira, para que a gente possa fazer essa inovação, eu acho que o texto ele trouxe algumas flexibilizações importantes. A primeira delas é que existe uma exceção já nos primeiros artigos da lei, dizendo que para pesquisa, para desenvolvimento de sistemas de IA, que não ingressem, que não entrem no mercado de consumo, essa lei não vai se aplicar. Ou seja, há uma exceção. Eu posso desenvolver sistemas, eu posso fazer pesquisas, obviamente garantindo toda a legislação vigente, mas eu não preciso, se ele não for colocado no mercado de consumo, a lei de IA não vai ser aplicada. Acho que essa é uma exceção importante. Além disso, como a gente tem uma legislação que é focada no alto risco, né, somente os sistemas de alto risco estão submetidos a, digamos, obrigações e medidas de governança mais gravosas, a gente também tem um equilíbrio que protege a inovação, porque nesse sentido a gente está olhando aquilo que é alto risco. Todo o restante dos sistemas, e a maioria deles é de baixo risco, a lei não vai afetar. Eu acho que esse também é uma proteção muito grande para a inovação no nosso país. Ô, Leandro, eu queria também que você pudesse explicar, pegando, né, o que a Laura falou, a questão desses ambientes, né, de inovação. Como é que é esse sandbox? O que seria isso? O sandbox, a ideia dele, uma ideia já aplicada em outros países, é você compartimentalizar algo novo, algo que ainda não é conhecido, uma inovação, fazer um teste em ambiente seguro dos efeitos dessa inovação, para que se possa entender todos os aspectos, para que se possa até mesmo pensar em como será a regulação específica dessa inovação, de algo que nunca foi pensado antes, que está sendo desenvolvido, antes que seja lançado no mercado e afete as pessoas. Você cria um ambiente seguro de testagem e desenvolvimento, onde os atores reguladores estarão participando, um ambiente temporário. Depois que esse ambiente é criado, aquela inovação em IA, ela foi testada naquele ambiente controlado, naquele, entre aspas, tubo de ensaio. Quando se percebe o que é seguro, o que não é seguro, como fiscalizar, como regular, aí sim é criar uma regulamentação específica para aquela novidade, para que ela, então, possa ser liberada para o público amplo e, assim, o risco será mitigado, os efeitos serão esperados e controlados de forma segura, tanto para os desenvolvedores quanto para os usuários daquela inovação em inteligência artificial. Todo dia, a cada momento, algo novo surge e é normal que a legislação tenha que futuramente se adaptar a essas novidades. Tá certo. Cibele? Bom, vamos falar de segurança agora. Nós fizemos uma enquete com as pessoas perguntando se elas acham que a inteligência artificial vai colaborar com a segurança das pessoas ou se oferece mais riscos aos cidadãos, né? 67% das pessoas acham que pode contribuir e 33% das pessoas acham que oferece risco. Leandro, sobre segurança, o que o projeto aprovou? O que está previsto em relação a sistemas de segurança usando IA, por exemplo, biometrias? O que está previsto em relação a isso? Há uma previsão de que, primeiro, toda interação que envolva segurança tem que ser transparente, tem que oportunizar o direito ao contraditório, o direito à revisão humana da decisão. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais tem que ser respeitada, é uma lei sólida, uma lei muito moderna que nós temos. Então, essa legislação da IA, ela não vai suplantar a legislação de segurança já existente, ela vai complementar. Um ponto muito importante, eu acho que é muito importante, talvez uma preocupação de muitos, é que essa legislação prevê que o governo, ao utilizar
o reconhecimento biométrico em ambientes públicos deverá respeitar diversas medidas de privacidade que não deixarão que o Estado se torne um Minority Report, um Estado que usa a IA para controlar a vida dos cidadãos. A legislação já botou os freios e contrapesos para que isso não aconteça. Tá bom, eu vou pegar aqui também o gancho, Leandro, já que a gente está falando de segurança, porque a Laura lá no começo citou aí nessa autoridade, esse sistema, né, que vai fazer essa fiscalização. E aí, Laura, minha grande dúvida é que, assim, inteligência artificial é algo muito dinâmico, né? A gente vai ter, vamos supor, né, se isso vira uma lei, como é que a gente vai conseguir fiscalizar como ente público, né, como administradores públicos, assim, como é que a gente vai conseguir estar atualizado para fazer essa fiscalização e como a gente vai ter essa flexibilidade para que a lei também acompanhe esse progresso da tecnologia, que ele é diário, né? Então, fiquei com essa dúvida. Como é que a gente faz isso? Acho que essa é uma ótima questão aqui. O senador Eduardo Gomes sempre falava muito isso, né? O grande desafio dessa legislação é que ela tem que ser sempre atual. Acho que a gente tem alguns mecanismos. O fato de ser uma lei que tem vários princípios, vários direitos, isso necessariamente são cláusulas gerais que vão se adaptando com o tempo. Você consegue interpretar essas normas sempre de forma atual. Acho que esse é um ponto importante. Além disso, o fato de que a gente tem uma lista flexível, razoavelmente flexível de riscos, no sentido de que ela é uma presunção relativa. Você tem uma taxonomia no artigo 14 daquilo que o Congresso considera como alto risco, né? Quais são os usos de alto risco? Para além disso, mas você tem, elas não são, digamos, regras, ela não é uma lista rígida. As agências reguladoras, elas terão que interpretar essa lista e poderão especificá-la, regulamentá-la, inclusive dizer, olha, esse uso não é de alto risco e esse uso é de alto risco. Eu acho que essa flexibilidade que o projeto dá para as agências, né, para todos aqueles que vão fazer o enforcement, fazer a aplicação da legislação, Sara, eu acho que isso vai ajudar bastante também para que a gente tenha uma legislação mais flexível. E, por último, há um dispositivo pensado especificamente para esse desafio, que é o fato de que esse CIA, esse sistema de regulação da IA, ele deverá mandar todo ano para o Congresso uma espécie de um relatório dizendo, olha, quais são os aprimoramentos que a lei deve ter, quais são os pontos positivos da legislação. Ou seja, já reconhecendo que essa atualização será necessária, há esse mecanismo na legislação de dizer que o próprio sistema, né, de regulação ele tem que fazer uma reflexão. O que está atual na legislação e o que deve ser mudado. E, com isso, ele tem que enviar esse relatório para o Congresso Nacional. Acho que esse é um mecanismo bastante inovador que está presente nessa lei, exatamente para que a gente possa, digamos, ter uma legislação sempre atual, né, que eu acho que é o grande objetivo do Congresso Nacional. Com certeza, e é bastante desafiador, né? Digamos aí, porque a gente teve 2 anos, por exemplo, para aprovar aqui no Senado, agora vai para a Câmara, então é um ponto bem importante mesmo, né, para ter essa atualização. Ô, Leandro, eu queria saber o que muda na vida de quem usa rede social? Tem alguma mudança imediata para quem está usando hoje as redes sociais, em questão das plataformas, algoritmos? A legislação, ela colocou diretrizes e ela prevê que uma regulamentação específica para o ambiente das redes sociais deverá ser emitida. Então, não há risco nenhum de censura, cessação à liberdade de expressão. Quanto a isso, as pessoas podem ficar tranquilas. Agora, os provedores de redes sociais terão que informar para os usuários toda a interação através de IA e, quando essa regulamentação sair, vai ser especificado como que os algoritmos irão fazer moderação, seleção de conteúdos, tudo isso com a participação popular, como a doutora Laura já falou. Essa participação envolverá a autoridade competente, as agências reguladoras, tudo isso terá que ficar muito transparente, tanto para os usuários, quanto para os provedores de aplicação de redes sociais. Por enquanto, nenhuma mudança drástica ou negativa é esperada nas redes sociais. Tá certo.
Laura, o presidente Rodrigo Pacheco considera que é um projeto de vanguarda, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre a experiência em outros países, como é que está essa regulação, porque assim, é uma regulação que tem que ser feita a nível mundial também para funcionar, né? Não adianta só o Brasil fazer aqui e isso tá solto, né, no resto do mundo. E onde é que a gente buscou essa inspiração? Bom, vamos lá. Acho que a gente tem uma tendência hoje internacional, mundial, né, de regulação da inteligência artificial, exatamente por reconhecer que ela pode trazer muitos benefícios, mas também muitos riscos. Então, a gente vê uma tendência, a gente teve uma resolução aprovada por unanimidade na ONU, reconhecendo que nós precisamos de sistemas de IA seguros e confiáveis, né, para o bem de toda a população mundial. Nós temos uma recomendação de uso ético da IA pela Unesco e vários princípios aprovados pela OCDE. E a primeira regulação aprovada mundial foi o famoso, né, AI Act, que é uma lei europeia que busca regular a inteligência artificial de uma forma bastante, eu diria, horizontal e bastante também completa. A gente tem algumas outras tendências, como nos Estados Unidos, a gente teve uma ordem executiva do presidente Biden, que tem um modelo um pouco diferente, tanto do nosso quanto do europeu, mas que tem as mesmas preocupações. E essa ordem executiva do presidente Biden, na verdade, ela coloca, de certa forma, tanto a autorregulação como a regulação setorial também em primeiro lugar. A nossa inspiração aqui, Sara, que eu acho que a gente pode dizer, ela é uma inspiração baseada em muitos desses princípios internacionais, que já vêm sendo consolidados aí há pelo menos 2 décadas, né? Então, a centralidade da pessoa humana, a transparência, o problema da discriminação e a busca por maior isonomia nas decisões desses sistemas, a importância da supervisão humana, né? Sempre que a gente sabe que os sistemas eles podem falhar, todo mundo conhece isso. E quando esses sistemas falham, a gente precisa de ter uma supervisão humana para corrigir essas falhas. Então, eu acho que a nossa legislação ela foi inspirada nesses princípios para que a gente possa ter uma interoperabilidade na nossa legislação, mas também muito preocupada com as particularidades do Brasil. Então, acho que esse foi um equilíbrio muito importante que o Senado conseguiu, né? A gente tem que fazer esse diálogo internacional, mas a gente tem que estar muito atento também às nossas preocupações, à nossa realidade. E a realidade brasileira ela é uma realidade muito desigual, é uma realidade que tem muita, digamos, discriminação, né? A gente tem um racismo estrutural e, portanto, nesse nosso projeto de lei era muito importante termos direitos, ter o direito à não discriminação, o direito à correção de vieses. Então, acho que esse equilíbrio de conseguir ter uma legislação que olha, que tem esse diálogo internacional, mas que também olha para as particularidades do Brasil, acho que isso foi também um passo muito importante dado pelo Senado. Bom, tá certo. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje e é importante a gente usar a IA para o bem, né? Ao nosso favor e com muita sabedoria, gente. O TV Senado Live é o espaço para você interagir com a nossa programação. Te espero na nossa próxima temporada. Até lá. Polêmica nas escolas, alunos versus telefones celulares. Problema? Solução? Se regular é preciso, educar é urgente. Essa criação de uma cultura mediática, eu penso que realmente através da escola pode acontecer. Mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Neste ano de 2025, eu estou com muitas coisas assim na minha mente, querendo trazer muitas novidades para que sejam apreciadas aqui no Senado Federal. Nós temos uma pauta que nós defendemos a mulher e o que eu quero e o que nós pretendemos, nós mulheres, é para que a Comissão de Combate à Violência contra nós mulheres, ela realmente seja permanente. Ela tem um nome permanente, mas ela não é permanente. Então é isso que nós vamos lutar para que isso aconteça. E eu tenho 2 projetos que estão na Câmara,
que serão apreciados neste ano 2025, que é o Programa de Sucessão Rural para os jovens agricultores e também o projeto de saneamento básico para a zona rural. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, bem-vindo a mais um programa Ecocenado. Veja na edição de hoje. Uma vila quilombola no Amapá que preserva história e recursos naturais em uma área de proteção ambiental. Nós somos um quilombo titulado, reconhecido. Somos o primeiro quilombo do Amapá, o segundo do Brasil titulado. Depois foi criado a APA, veio nos fortalecer quanto quilombo para a gente preservar o nosso meio. Um jogo de baralho para estimular comunidades rurais a aplicarem técnicas sustentáveis de sistemas agrícolas tradicionais. Talvez as maneiras, as formas de estar no mundo dessas comunidades sejam parte da solução ou das alternativas que a gente pode vislumbrar para um mundo nessa emergência climática que a gente vive. Com a arte, e a arte num formato de jogo pedagógico, eu acho que é muito eficiente para sensibilizar as pessoas. Entra em vigor a Lei do Combustível do Futuro. Ela cria os programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para a aviação e de biometano. O Brasil é o país que vai fazer a maior revolução energética do planeta Terra. E a invenção de um barco movido a energia solar, que rendeu um prêmio a estudantes do ensino médio de Duque de Caxias. Preservação cultural aliada à preservação ambiental. A cerca de 10 quilômetros da capital do Amapá, uma comunidade quilombola, a segunda reconhecida no país, dá vida à Vila Curiaú, onde vivem hoje mais de 570 famílias. Um refúgio paradisíaco que guarda muita história e riquezas naturais. A Vila Curiaú surgiu a partir da fuga de povos escravizados para a construção da fortaleza de São José de Macapá. Um dos primeiros quilombos da Amazônia, constituído ainda no século XVIII. E o nome Curiaú vem dessa variação, derivação do africanês Criaú. O lugar escolhido pelos nossos ancestrais, pelo povo quilombola no século XVIII, é um dos cantos mais belos da Amazônia e do planeta. Então, tem uma tradição de preservação do lugar. A vila fica em uma área de proteção ambiental, a APA do Rio Curiaú, pertinho de Macapá. São cerca de 21 hectares delimitados para a conservação dos recursos naturais e a garantia da qualidade de vida das comunidades tradicionais residentes. Nós somos um quilombo titulado, reconhecido. Somos o primeiro quilombo do Amapá, o segundo do Brasil titulado. Depois foi criado a APA, veio nos fortalecer quanto quilombo para a gente preservar o nosso meio.
Então, a relação de quilombo e APA está muito boa, porque a gente está recebendo subsídio das esferas estadual, federal, municipal, e com isso tem regramento e faz com que tenha a proteção do meio ambiente. A pesquisadora Janaína Lima estudou a região entre 2013 e 2014 para o seu trabalho de doutorado. Ela explica que o local está dentro de uma área de savana com uma grande biodiversidade. Durante suas pesquisas, Janaína identificou pelo menos 28 espécies só de anfíbios. A gente sempre tinha poucos estudos com savanas amazônicas e o resultado foi, a riqueza foi 25% maior do que outras áreas, comparado com outras áreas de savanas como em Rondônia, no Pará, em Roraima, né? E o que é mais interessante que a gente observou, que a gente registrou aqui na APA do Rio Curiaú, é que das 28 espécies de anfíbios registradas, 12 espécies foram registradas a primeira vez em áreas de savana. É um mosaico de ambientes. Não tem só a savana, né, dentro da APA do Rio Curiaú, mas ela está em volta do que a gente conhece como ilhas de mata. Então eu tenho as florestas de várzea, né, que são essas áreas alagadas. Tem as lagoas temporárias, né, que no período da chuva, que é o período que a gente trabalha, né, mais intensamente com os anfíbios, elas abrigam uma diversidade muito alta, né? Então esse mosaico de ambientes, né, ele faz toda a diferença para a APA do Rio Curiaú ser considerada um ambiente de altíssima biodiversidade. A APA foi criada em 1998 e trouxe algumas regras para a região. É proibida qualquer atividade potencialmente poluidora capaz de afetar mananciais, derrubada ou queima de vegetação nativa e descarte inadequado de resíduos sólidos. O uso dos recursos naturais locais fica reservado aos moradores devidamente cadastrados. Apesar das normas, moradores contam que o despejo de lixo no local é algo que deixa a comunidade em alerta. A nossa relação comunidade-meio ambiente, ela, por nós moradores, ela é conservar. E as pessoas que adentro, nem todos têm essa preocupação com o meio. A gente tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, porque o pessoal joga muito lixo, né? Na madrugada, na noite, eles vêm e jogam lixo. Enquanto que nós, moradores, conservamos, procuramos fazer de tudo para manter, né, o nosso meio salutar. Sem o lixo, mas as pessoas que vêm de fora jogam o lixo. Durante a minha pesquisa, né, a gente viu alguns locais lixo, por exemplo, restos de pneu jogado, né, restos de lixo doméstico, caroço de açaí. Algumas vezes a gente encontrou restos de ossadas, né, de açougues. E aí, durante a conversa, né, alguns moradores relataram o desafio, porque ele falou: nós não fazemos isso, nós da comunidade, nós não fazemos isso, mas pelo contrário, a gente fiscaliza isso, né? Ele falou: muitas pessoas vêm da cidade, né, de Macapá, porque é muito próximo, né, e vêm jogar lixo aqui. E às vezes vem na madrugada, né, que os moradores estão dormindo. Então eles falaram para mim, isso é um desafio muito grande. Para a pesquisadora, é preciso reforçar a conscientização, principalmente das pessoas que não moram na vila, mas usam o espaço para lazer. Conscientização, né, campanhas de educação ambiental nas escolas, né, e eu não falo nas escolas da APA do Curiaú, na verdade na APA do Curiaú, nas escolas, a gente tem muitas áreas de banho, então a gente tem um balneário que é muito utilizado pelas pessoas que vêm da cidade de Macapá, né, então campanhas informativas, panfletos, até mesmo nos finais de semana, que é que está sempre bem cheio, né, para conscientizar que é uma área que, se a gente continuar preservando, a gente sempre vai ter, ela nunca vai se acabar. Mas se a gente não cuidar, uma hora, infelizmente, esse recurso, né, esse lazer, ele não vai existir mais. Outro fator importante para a preservação ambiental do local são os ensinamentos passados de geração em geração, como conta seu Joaquim, morador da vila há 81 anos. Eu gosto de preservar, não gosto. Eu tinha um neto, um dia nós fomos num caminho. Aí eles pegavam a terçada e cortavam o mato que tinha do lado, né? Aí eu voltei e disse para ele: você está vendo? Esse líquido que está saindo daqui é sangue. Isso aqui você não pode fazer isso, porque
você acaba com a natureza. Está chorando porque você cortou. Ô, vovô, me perdoa. Não, peça perdão para Deus, que eu não sou Deus para lhe perdoar, mas eu só entendo, porque não pode cortar a árvore. A comunidade se desenvolveu. As casas de madeira foram dando lugar às de alvenaria. Mas, assim como a relação com o meio ambiente, os costumes também mantêm raízes com os dos seus antepassados. O Marabaixo, por exemplo, uma manifestação cultural típica da região, ganhou o status de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, o IPHAN. A relação dessa atividade cultural, Marabaixo, com o Curiaú, ela é muito importante na busca do mastro, na localidade das festividades, na interação da comunidade com esse meio ambiente e na divulgação desse patrimônio dentro do Estado. Então, várias das atividades acontecem no Curiaú. Então, é importante que esse ambiente se preserve para que a atividade do Marabaixo possa se perpetuar para as próximas gerações. A Superintendência do IPHAN no Amapá, ela vem trabalhando continuamente para a promoção do patrimônio cultural do Estado, dentre eles o Marabaixo e agora instrumentalizado o tombamento dos quilombos. Então já existe um pedido de tombamento do quilombo do Curiaú, no qual a Superintendência já vem elaborando estudos para efetivar esse tombamento, para reconhecer dentro do IPHAN esse tombamento e a partir daí fazer as ações de mobilização e promoção desse patrimônio cultural aqui dentro do Estado e para o Brasil. Curiaú mostra como o vínculo do homem com a natureza pode ser harmônico e envolve recursos naturais, riqueza cultural, avanços científicos e relações sociais. Então, se é importante para aquela sociedade ou se ela tem atividades sociais que se vinculam ao meio ambiente, então vai existir um link mais forte entre a preservação cultural e a preservação desse meio ambiente, porque o ambiente ele é importante para essas atividades. Então, a promoção desse patrimônio cultural, ela está intrinsecamente ligada às próprias atividades sociais daquele local. Essas comunidades, elas conseguem, né, fazer essa manutenção, essa conservação dessa área para que a gente possa utilizar com pesquisas científicas e mostrar, né, para a comunidade científica e para a população também, para a comunidade não só daqui, mas de outras áreas, né, a importância delas para a manutenção desses ambientes. Todo o resultado que eu encontrei dentro da APA, mostrei para a comunidade, né, a riqueza desse tipo de ambiente, né, para que eles pudessem ter consciência de que realmente, né, o que eles fazem faz toda a diferença para essa área. Então, isso, sem dúvida, né, o cuidado das pessoas daqui faz toda a diferença para a manutenção dessa biodiversidade. O Curiaú é uma das pérolas amazônicas que nós temos, porque é a junção do rio Curiaú com uma grande área alagada, misturando verde, misturando fauna, com convívio pacífico. O que existe lá na Vila do Curiaú é um exemplo concreto de desenvolvimento para as comunidades locais com sustentabilidade. E falando em tradição e em viver em harmonia com a natureza, nós vamos mostrar agora um jogo educativo de cartas que trata de sistemas agrícolas tradicionais criado por duas biólogas. De forma lúdica, ele ensina práticas de agrobiodiversidade e o que são essas atividades produtivas que priorizam os recursos naturais com experiências acumuladas ao longo de gerações. Os territórios escolhidos para serem abordados no jogo foram a Amazônia e o semiárido brasileiro. Um conjunto de saberes ancestrais utilizados por povos e comunidades que mantêm as florestas em pé. Os sistemas agrícolas tradicionais são práticas de produção em que elementos culturais, históricos, ecológicos e socioeconômicos interagem, formando técnicas agrícolas sustentáveis e resilientes. Em Brasília, há quem proponha um jeito criativo e lúdico de explicar a importância do assunto.
Para entender melhor sobre os sistemas agrícolas tradicionais, as biólogas Nurite e Silvia criaram 2 jogos, um sobre a Amazônia e outro sobre o semiárido. E a gente veio descobrir o que está em jogo nesses jogos. Oi, gente, tudo bem? Oi. Então, Nurite, conta pra gente, como é que funciona? Então, se a gente começar tentando responder a pergunta do que está em jogo nesse jogo, a gente vai ter que dizer que o que está em jogo aqui é a sobrevivência de povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, porque esse é um jogo que fala sobre territórios e sistemas agrícolas tradicionais. Mas os sistemas agrícolas tradicionais de povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, na verdade, o seu modo de vida. A gente poderia traduzir o modo de vida no sistema agrícola tradicional. Então, a gente fez jogos que falam de territórios, né? Por exemplo, o nosso jogo da Amazônia, ele trabalha com 4 territórios, né? Terra de quilombo, terra indígena, reserva extrativista e projetos de assentamento agroextrativista, que são os territórios aonde povos e comunidades tradicionais e povos indígenas e quilombolas estão hoje. E aí a gente na Amazônia trabalhou então com esses 4 territórios e o sistema agrícola tradicional e também um conjunto de ameaças que são, no caso da Amazônia, mineração, grilagem, espécies invasoras, mudanças climáticas e pecuária. Então, à medida que as ameaças vão acontecendo no jogo e o sistema agrícola tradicional vai se degradando, o resultado é que o território também vai se perdendo. E você tem cartas do sistema agrícola tradicional que protegem esse território. E, à medida que as ameaças vão acontecendo, esse sistema, você vai perdendo cartas do sistema agrícola tradicional até aquele ponto que, dependendo da sorte, porque é um jogo, né, e evidentemente tem essa coisa da sorte também, o seu território, você pode começar a perder seu território também. Essa lógica é a lógica que permeia a verdade, a real lá na floresta também, que é, à medida que esses povos e comunidades tradicionais vão perdendo seus modos de vida, o território vai ficando cada vez mais comprometido. Os 2 jogos se diferenciam pelas características visuais, marcadas pelas ilustrações e pelos territórios representados. Mas quando a gente olha para as ilustrações, a gente percebe que são ambientes completamente diferentes, porque são povos diferentes e um ambiente muito diferente, né? Compara a floresta com o semiárido, né? Ainda mais uma floresta tropical úmida como a Amazônia. E aqui também a gente tem outros 2 tipos de território, que são as comunidades de fundo de pasto e os assentamentos de reforma agrária, que são muito mais comuns no Nordeste, né, no semiárido, do que na Amazônia. O objetivo dessa atividade é destacar que modos de vida e de produção de povos tradicionais são importantes na construção de um futuro melhor. Essa convivência com o semiárido, ela, além de muito importante para manter o que sobrou da caatinga, o que sobrou desse bioma, desses ecossistemas, pode ser a chave para a gente viver num futuro mais quente, mais seco. Talvez as maneiras, as formas de estar no mundo dessas comunidades sejam parte da solução ou das alternativas que a gente pode vislumbrar para um mundo nessa emergência climática que a gente vive. Os jogos foram criados para serem utilizados em cursos que ela mesma oferece de gestão territorial nas comunidades que possuem sistemas agrícolas tradicionais. Por isso, não estão à venda. E de onde que surgiu a ideia de criar os jogos? O primeiro que a gente fez foi desses 2, né? O jogo da Amazônia. O pessoal que estava fazendo o prêmio, que é esse outro jogo, o do semiárido, ele é derivado de um prêmio Dom Helder Câmara para sistemas agrícolas tradicionais do semiárido. O pessoal desse prêmio conheceu o jogo que a gente tinha feito e achou tão incrível que falou, não, a gente quer um jogo assim também. As partidas podem ser disputadas entre 2, 3 ou 4 pessoas. Nurite explica que o público abrange todas as idades. Nas comunidades para onde esse jogo do semiárido foi levado, a gente viu crianças e adultos jogando. A verdade é que a gente acabou se afastando dos jogos de tabuleiro, jogos de carta, né, por causa desse negócio da internet e tal, mas as pessoas gostam muito de jogar, né? A pesquisadora em ecologia e etnobotânica Silvia Bari é a responsável por trazer cores, texturas e detalhes para os jogos de Nurite. Eu acho que a divulgação, a popularização da ciência, como a gente fala, ou a educação são essenciais.
Eu, pessoalmente, passei da pesquisa ao jornalismo científico e à educação, e juntei um pouquinho tudo isso. Agora, com a arte, e a arte num formato de jogo pedagógico, eu acho que é muito eficiente para sensibilizar as pessoas, passar pela emoção e pela estética. E eu, pessoalmente, é o que eu gosto de fazer. Eu acho que realmente, dentro da minha pesquisa, eu sempre gostei de passar informação para outros públicos. Dentre as diversas ilustrações que Silvia fez, ela escolhe como preferida a que representa uma reserva extrativista amazônica, porque se trata de um espaço que a bióloga conhece bem. É difícil de escolher, mas se eu tenho que escolher uma, essa me traz muito prazer. Eu ilustrei de cabeça. Passei tanto tempo em ambiente assim, reserva extrativista, que eu me imaginei, né? Então, eu acho que talvez por isso, pela vivência, que eu acho que eu gosto mais. E eu adoro verde, e eu fiz ela toda verde, porque realmente ilustra esse ambiente florestal que eu mais gosto. A luta é um imperativo ético, né? A luta é o que a gente tem que fazer, abrir brechas, enfiar cunhas e bater um martelinho para abrir uma brecha para tentar mudar o mundo. Aprovada por unanimidade no Congresso, a Lei do Combustível do Futuro foi sancionada no dia 8 de outubro. O texto traz uma série de iniciativas para promover a mobilidade sustentável de baixo carbono. O objetivo da lei é substituir os combustíveis fósseis no transporte terrestre, marítimo e aéreo por combustíveis sustentáveis. A Lei 14.993 de 2024 promove a integração de diversas políticas públicas relacionadas ao setor de transportes, como a Política Nacional de Biocombustíveis, o Programa de Mobilidade Verde e o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos. Além disso, estabelece novos percentuais mínimos e máximos para a mistura do etanol à gasolina e do biodiesel ao diesel. O Brasil hoje é um modelo para o mundo. Vocês não têm dimensão de como é que eu me sinto hoje, olhando para o mundo e dizendo: o Brasil é o país que vai fazer a maior revolução energética do planeta Terra. As estimativas é de que a iniciativa atraia cerca de 260 bilhões de reais em investimentos e evite a emissão de 705 milhões de toneladas de CO2 até 2037. Não devemos falar sobre um combustível do futuro, devemos falar sobre uma realidade presente que se faz sob os anúncios de vultosos investimentos a partir dessa data. Veja agora o que mais foi destaque no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. O Rio Negro atingiu em outubro o ponto mais baixo em 122 anos de medição, segundo o Porto de Manaus. O rio chegou a 12 metros e 11 centímetros em Manaus no dia 9. Outro rio que também vem sofrendo com a seca é o Rio Paraguai. Segundo o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso, o rio atingiu 62 centímetros, o menor nível desde o início do monitoramento em 1900. O mundo perdeu cerca de 73% do tamanho médio das populações de animais selvagens entre 1970 e 2020. O levantamento é do novo relatório Planeta Vivo, da WWF. As piores perdas ocorreram na América Latina, com um declínio de 95%. As espécies de água doce tiveram uma redução de 85%. Integrantes de 190 países se reúnem na Colômbia para a COP16 sobre biodiversidade. Desde 21 de outubro, autoridades e especialistas se reúnem para discutir e negociar ações para a conservação da biodiversidade. Mecanismos de financiamento e implantação das metas para a biodiversidade serão discutidas na convenção. O evento vai até 1º de novembro. Estudantes da rede estadual do Rio de Janeiro criaram um barco movido a energia solar, o Margot, e até ganharam um prêmio com a invenção em um campeonato que aconteceu em Búzios. É no nosso quadro Ecoar.
competição Desafio Solar Brasil é como uma prova olímpica de barcos à vela. E o objetivo da iniciativa é estimular nos jovens o desenvolvimento de tecnologias e aplicações das fontes alternativas de energia em embarcações. A equipe que ganhou o Prêmio Superação é do Centro Integrado de Educação Pública Ministro Hermes Lima, de Duque de Caxias. Na construção, tivemos que lidar principalmente com o medo do desconhecido, o medo das novas ferramentas, das linguagens, e também buscamos aprimorar o nosso conhecimento que já tínhamos. Graças aos nossos orientadores, Marcela e Tiago, que a Marcela é a nossa professora, o Tiago é o nosso diretor. A gente fez a junção do nome ali dos dois e virou Margot em homenagem a eles. As placas solares, elas são formadas por células fotovoltaicas, que são fabricadas por materiais semicondutores. E de uma forma mais fácil de explicar para vocês, é dizer que a luz emitida pelo Sol das 9 horas da manhã, ela bate na placa solar e agita os elétrons de uma forma muito razoável, como um pula-pula cheio de crianças. Já a luz emitida pelo Sol de meio-dia, 1h, ela bate na placa solar e agita os elétrons de uma forma muito rápida. E aí ele fica como se fosse num liquidificador, ele fica muito agitado. E aí vem o controlador de cargas, que é o MPPT, que literalmente ele controla a carga. E aí ele libera uma carga necessária para as baterias. E aí quando o motor é ligado, ele pega uma carga necessária que ele quer para fazer o barco andar. E as placas solares, ela tem uma ligação com a ODS 7, que faz parte da Agenda 2030 da ONU, que as placas solares, elas são uma fonte de energia limpa e ela vem cada vez sendo mais acessível. A importância de investir em recursos renováveis é lembrarmos que o nosso planeta está em emergência climática e que a forma que encontramos para conscientizar e sensibilizar as pessoas é reverter esse quadro. O engajamento dos jovens nas causas ambientais é fundamental, pois somos nós os responsáveis pela reversão dos danos acumulados. Nos motiva muito em saber que fazemos parte da conscientização e do desenvolvimento sustentável. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo EcoSenado. Polêmica nas escolas, alunos versus telefones celulares. Problema? Solução? Se regular é preciso, educar é urgente. Essa criação de uma cultura mediática, eu penso que realmente através da escola pode acontecer. Mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A taxa de abandono escolar dos jovens entre 14 e 29 anos está em torno de 18,5%. Ou seja, 9,5 milhões de jovens abandonaram a escola antes de completar o ensino médio. A galera agora que está no terceiro ano foi o experimento do novo ensino médio. Entramos no primeiro, segundo... Esse ano o novo ensino médio completa 3 anos. A gente está sendo prejudicado porque a gente está perdendo a formação geral básica. E a gente está focando muito em coisas que nem os professores estão sabendo dar direito, porque não teve essa preparação para eles. A gente sai da escola, a gente não está preparado para nada que vier pela frente. Só sai pronto para fazer o vestibular. Exatamente. Muitos jovens não estão na escola porque eles não queiram ir, porque eles enxergam aquela escola que ela não contribui em nada para ele estar na sociedade.
Olá, boa tarde. Em Brasília, 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias está no ar. O debate e a alteração das medidas provisórias enviadas pelo governo devem ser feitas pelas comissões mistas do Congresso. É o que está previsto e o que esperam os senadores depois que a pandemia e diferenças entre o Senado e Câmara mudaram o rito. Medida provisória é uma das chances que o Executivo tem de fazer leis. E uma vez publicada, já está valendo. É garantia constitucional. Mas se o governo pode editar a MP, a validade dela depende, em último caso, da aprovação da Câmara e do Senado, que podem até mesmo rejeitá-la. Se a votação da MP nas duas casas não ocorrer em 120 dias, ela perde a validade. Mas nem sempre foi assim. A Constituição de 88... ela, no seu texto original, ela é bem singela com relação às medidas provisórias. Ela só prevê que o presidente pode emitir medidas provisórias e que elas teriam que ser convertidas em lei no prazo de 30 dias, né? É o texto original. As comissões mistas muito raramente funcionavam, né? As matérias iam direto para o plenário do Congresso. Só que nessa época, inclusive, nem o Congresso apreciava as medidas provisórias, né? Isso acontecia raramente, porque a gente tinha o Instituto da Reedição da medida provisória, né? As medidas provisórias foram reeditadas dezenas de vezes. Quando a medida provisória era apreciada, como regra, era apreciada diretamente pelo plenário do Congresso Nacional. Ao longo dos anos, muitas mudanças no Instituto da MP, alterações na Carta Magna e até o Supremo Tribunal Federal foi instado a se pronunciar. Em 2012, o STF definiu algumas regras. A medida provisória não poderia ir para o plenário da Câmara e depois do Senado sem o parecer da comissão mista, né? Esse parecer era obrigatório. Em 2020, com a pandemia da Covid-19, o rito ficou sumário. A MP ia direto para o plenário da Câmara e depois para o plenário do Senado. Desde 2023, o processo anterior foi retomado. Mas a questão dos prazos continua crucial. Nem sempre eles são observados. A não observância dos prazos acaba criando problemas para casa, né? Já que os senadores, como eu tinha comentado, acabam tendo muito pouco tempo para analisar uma medida provisória e acabam não podendo nem emendar a medida provisória sob o risco de ela perder eficácia e ter um ônus político dessa situação. Então, certamente há uma pressão política do Senado para que os prazos sejam cumpridos. E por que a comissão mista de medida provisória é tão importante? Para que ela serve? Para permitir que a matéria chegue ao plenário, né, da Câmara e depois do Senado, já com um entendimento político mínimo. Ela pode realizar audiências públicas, ela pode trabalhar com mais cuidado em torno da matéria. Então, a matéria já chega instruída no plenário. Novo ano, novas mesas, novas expectativas para o funcionamento das comissões mistas de MP. Você dá espaço para que as duas casas possam, em condições de igualdade, estar opinando, estar sugerindo e contribuindo através da apresentação, de emendas, de mudanças de textos que o próprio governo deixou de encaminhar via medida provisória por conta dessa relação fraturada que existia com a ausência das comissões. Então, acho que sim, é um caminho para que o diálogo entre Câmara e Senado prevaleça como sendo um instrumento de fortalecimento do Poder Legislativo. Foi um prejuízo
não termos tido funcionamento pleno dessas comissões durante esses quase 2 últimos anos. Vi essa disposição na fala do presidente Alcolumbre, creio na sensibilidade do presidente Hugo Mota, porque também conhece a relevância do funcionamento dessas comissões. A mesa do Senado é formada de acordo com a proporcionalidade de cada partido. A composição atual foi garantida por meio de um acordo entre as lideranças e o novo presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre. A cada 2 anos, o Senado passa por uma nova eleição para decidir quem vai presidir a Casa. Mas a mudança vai além do presidente. Todo o comando interno, a chamada Mesa do Senado, também é eleita, assim como são redefinidos os integrantes e presidentes das comissões permanentes. Pela Constituição Federal, essas escolhas devem respeitar critérios de proporcionalidade partidária. Partidos e blocos maiores têm direito a maior representação. O novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, garantiu que todos esses critérios serão seguidos. Todos os partidos políticos que estão no Senado Federal estão hoje na mesa diretora do Senado. Isso não é exercer a democracia, o debate, o diálogo e o entendimento. Então eu não só falo disso, eu busco fazer. E por isso eu acho que o melhor caminho para o Brasil, para a defesa dos interesses do povo brasileiro é a pacificação, é a conciliação, é a união nacional em favor das causas que verdadeiramente precisam ser ditas pelo parlamento brasileiro. E as comissões também estarão dentro de uma regra de proporcionalidade das escolhas partidárias, dentro dos tamanhos das bancadas, e todas as representatividades partidárias que estão hoje no Senado Federal terão assento nas presidências e nas vice-presidências das comissões. Não há nenhuma dúvida que chegar a um acordo político para essa composição facilita o procedimento legislativo. Isso diminui a tensão entre os partidos, né? Diminui um pouco a temperatura política. Não que os partidos vão concordar necessariamente com o voto, né, com o mérito das matérias. Aí cada partido terá sua posição, o governo terá sua posição, a base do governo, a oposição, mas o procedimento legislativo fica bastante facilitado quando a gente tem um concerto político como o que a gente está assistindo nesse início dessa sessão legislativa. O Senado tem hoje 12 partidos e 5 blocos parlamentares. O maior deles é o Bloco da Resistência Democrática, formado por PSD, PT e PSB, com 28 senadores. O Bloco Democracia vem logo em seguida, com 18 parlamentares, formado por MDB e União Brasil. O Bloco Parlamentar Vanguarda tem 15 senadores e é formado por PL e Novo. O Bloco Independência tem 10 senadores, do Podemos, PSDB e PDT. Mesmo número de parlamentares do Bloco Aliança, formado pelo Progressistas e pelo Republicanos. O número de blocos hoje é relativamente pequeno no Senado. Nós temos 4 ou 5 blocos, o que facilita, inclusive, a composição das comissões, porque quando a gente tem uma fragmentação partidária muito grande, a composição das comissões fica difícil. A redução do número de partidos e blocos no Congresso começou com uma emenda constitucional de 2017. Ela criou a chamada cláusula de barreira, que estabelece um desempenho mínimo nas eleições para o acesso a recursos do fundo partidário e também ao tempo de propaganda eleitoral gratuita. Essa medida provocou a fusão e a coligação entre partidos e blocos, reduzindo a fragmentação e facilitando o processo legislativo. Isso ajuda bastante tanto a governabilidade quanto o funcionamento interno da casa, né? Menos partidos significa menos lideranças, menos divisão de cargos dentro de cada comissão. Então, o processo legislativo também é facilitado por causa dessa composição que o Senado possui hoje. E o Congresso iniciou as atividades legislativas este ano com a pendência de 56 vetos para serem analisados.
A quantidade é a maior acumulada em um início de ano desde 2018. 33 desses vetos trancam a pauta de votação do Congresso. Um dos vetos mais polêmicos trata das emendas impositivas individuais e de bancadas estaduais. Senadores e deputados aprovaram a proibição de bloqueio e contingenciamento dessas emendas, dentro do projeto que prevê novas medidas para reduzir gastos em caso de déficit fiscal das contas públicas. Mas a proposta foi vetada pelo presidente Lula. A justificativa segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que as emendas parlamentares devem ter o mesmo tratamento de bloqueio e contingenciamento das despesas discricionárias do Poder Executivo. Cabe agora ao Congresso Nacional decidir se mantém ou não o veto do presidente da República. No total, são 56 vetos a serem analisados aqui no Congresso. A quantidade é a maior acumulada em um início de ano desde 2018. E 33 desses vetos podem trancar a pauta do Congresso se não forem votados. Um dos projetos que regulamenta a reforma tributária também teve 46 dispositivos vetados. Entre eles, o que retira a redução de alíquota de alguns serviços financeiros e de segurança da informação. Nós temos aí que discutir agora também os vetos, né? Porque foi vetado alguns artigos. E nós vamos discutir isso na reunião do Congresso. A senadora Mara Gabrilli é autora de um dos projetos vetados pelo presidente. O projeto que dá direito à indenização por dano moral e concede pensão especial à pessoa com deficiência por conta do Zika vírus foi vetado na íntegra. A gente está falando de uma coisa que é uma obrigação do Estado. Essas famílias não tiveram saneamento básico adequado. O governo não conseguiu parar a epidemia do mosquito no norte e no nordeste. Então essas crianças que nasceram com microcefalia, muitas já faleceram. Então a gente está falando de 1.500 crianças, não é um número de milhões. Então assim, a gente está falando de um tipo de criança que precisa de auxílio para o resto da vida. E a família também. E você cortar essa pensão é um tapa na cara. E no bicentenário do Senado, vitória delas, das mulheres. A senadora Daniela Ribeiro foi eleita a primeira secretária da mesa do Senado. Essa é a primeira vez que uma mulher ocupa o cargo. Além dela, outras 2 senadoras integram a mesa. Ana Paula Lobato, na 3ª secretaria, e Soraya Tronic, na 4ª suplência. A eleição da mesa do Senado no último sábado trouxe um avanço na representatividade feminina. Pela primeira vez, uma mulher vai ocupar um dos mais importantes cargos da casa, o da primeira secretaria. A senadora eleita Daniela Ribeiro ficará responsável, entre outras atribuições, pela supervisão das atividades administrativas do Senado, como a contratação de servidores. Muito feliz por vivenciar esse momento, 200 anos do Senado Federal. Quando a gente está comemorando o bicentenário, a gente perceber, não só perceber, mas agir para que possamos mudar algumas situações acerca de momentos que não dá mais para não viver, como não ter representatividade, né, na mesa diretora, através de uma mulher. A primeira secretaria, trabalho esse que é um trabalho extremamente importante para todos nós, que eu sempre digo, não basta só você ocupar o espaço, principalmente nós mulheres, onde a gente é muito mais cobrada, onde a gente, com toda certeza, é mais criticada. Então, a gente, além de ocupar o espaço, a gente tem que dar o resultado, porque nós somos assim, a gente quer dar o resultado por sermos assim, e porque nós somos, no caso da política, eleita pelo povo, que espera de nós um retorno para o Estado, para o país. E esse feito representa não apenas um avanço institucional, mas um sinal claro de que a política brasileira ela está caminhando, ainda que de forma gradual, de forma lenta, mas sim para uma equidade de gênero nos espaços de decisão político, nos espaços de comando. E a ocupação desses cargos de poder e decisão por mulheres é fundamental por vários motivos, seja porque amplia a diversidade de perspectiva na formulação de políticas públicas, ou porque a presença feminina ela traz olhares mais plurais, garantindo que temas relevantes para a sociedade sejam debatidos com qualidade, com equilíbrio, de forma assertiva e mais próxima da realidade da sociedade brasileira. Além de Daniela, a senadora Ana Paula Lobato foi eleita para a 3ª secretaria e a senadora
Soraya Tronic para a 4ª suplência. A última vez em que 2 mulheres foram membros titulares da mesa havia sido no biênio 2009-2010. Isso não é apenas uma questão de presença, é uma questão de voz. Nós, mulheres, somos a maioria da população, mas a minoria aqui no Legislativo. E se não tivermos espaço, independência e protagonismo, teremos cada vez menos políticas públicas para as mulheres. Atualmente, a bancada feminina no Senado conta com 15 senadoras. O número representa menos de 20% do total de 81 senadores. Sabemos que ainda há barreiras físicas, simbólicas, às vezes econômicas, psicológicas, que refletem os desafios estruturais, como acesso limitado a financiamento de campanha, resistência cultural, até mesmo um ambiente político muito mais hostil para a mulher, que muitas das vezes desencoraja a participação dessa liderança na vida pública. Por isso que iniciativas como políticas públicas afirmativas de gênero, como cotas, incentivos financeiros, formação e capacitação de candidaturas femininas, é tão importante para que a gente possa reverter esse quadro. E é fundamental, né? As mulheres precisam ter cada vez mais participação. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Polêmica nas escolas, alunos versus telefones celulares. Problema? Solução? Se regular é preciso, educar é urgente. Essa criação de uma cultura mediática, eu penso que realmente através da escola pode acontecer. Mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Os candidatos registrados são o senador astronauta Marcos Pontes, senador Davi Alcolumbre, senador Eduardo Girão, senador Marcos Doval, senadora Soraya Tronic. Minha missão e compromisso são claros: tirar da gaveta os pedidos de impeachment e garantir que sejam analisados com seriedade, como determina a lei. Lutar pela anistia e devolver a liberdade a cidadãos que foram injustamente perseguidos. Vamos trabalhar por um Brasil mais justo, mais próspero e mais unidos. Promover a geração de emprego, crescimento econômico, desenvolvimento social, saúde pública, educação de qualidade e segurança para todos. Eu vou colocar publicidade total no site do Senado Federal. Cada centavo de emenda para todo mundo saber para onde foi. Eu peço a consciência de cada um, nesse momento. Não é um voto em mim, é um voto para o Brasil. Eu quero oficializar aqui a minha retirada da candidatura, porque eu fui prejudicado por questões da censura. Não fui, de forma democrática, um candidato. Então, aqui estou retirando porque ficou inviável a possibilidade de uma eleição. Depois de muita reflexão e diálogo com as lideranças, eu decidi, humildemente, renunciar à minha candidatura. Senhores senadores, senhoras senadoras, é o seguinte o resultado da votação. Senador astronauta Marcos Pontes, 4 votos. Senador Davi Alcolumbre, 73 votos. Senador Eduardo Girão, 4 votos. Nenhum voto em branco. Total, 81 votos de senadores e senadoras. Tenho a honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 2025-2026, o senador Davi Alcolumbre. Agora é lei. O programa Pé de Meia cria uma poupança para estudantes de baixa renda das escolas públicas do ensino médio. Os alunos vão receber 9 parcelas de R$ 200 mensais e mais um depósito de R$ 1.000 no final de cada ano concluído com aprovação. As escolas devem enviar ao governo federal os dados dos bolsistas do Pé de Meia. O Senado votou, agora é lei. Olá.
Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A criação de exames nacionais de proficiência para médicos e dentistas foi aprovada na Comissão de Educação do Senado. O autor desses dois projetos é o senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que está aqui conosco. Senador astronauta Marcos Pontes, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Esse é um tema extremamente importante para a saúde pública no país. Tanto o exame de proficiência para médicos quanto para dentistas. Eu fiquei muito feliz hoje com essa aprovação. Pois é, explica pra gente, ele é similar à OAB quando um profissional, um estudante de direito termina a faculdade, ele faz a prova, geralmente ele faz a prova da OAB, né, para fazer parte ali do corpo de advogados. Vai ser mais ou menos isso, senador? De certa forma tem uma semelhança. Isso aí foi proposto pelo Conselho Federal de Medicina, assim como as associações de medicina e os conselhos regionais. Nós tivemos uma audiência pública, eu confesso que eu fiquei surpreso. No momento, eu lembro que eu sou engenheiro, não sou médico. Então, eu pedi uma audiência pública para tratar da qualidade e da quantidade dos cursos de medicina no país. E, a partir daí, vieram as informações. Falar assim, pô, tem um número muito grande de médicos no país, o que me parece bom, certo? E um número enorme de cursos de medicina. A gente só perde para a Índia em números de cursos de medicina, mas considera que a Índia tem uma população muito maior que a do Brasil. Aí vieram os problemas, essa era a parte boa, vieram os problemas, a qualidade dos médicos formados. As escolas não têm tido capacidade de colocar, por exemplo, hospitais para treinamento, não estou falando todos, mas um percentual considerável. A questão da residência médica também, os problemas. E a partir daí, essa ideia já havia no passado, ressurgiu, então, a partir do Conselho Federal de Medicina, a gente criar, então, essa prova de proficiência que atesta não só a qualidade do profissional formado, mas também a qualidade da escola. Isso é importante porque se profissionais que vêm sendo formados numa certa escola não têm obtido resultado adequado, essa escola tem que ser averiguada, tem que melhorar essa qualidade. Ou seja, isso vai contribuir como um todo, no final das contas, o objetivo é a saúde pública, melhorar o atendimento das pessoas, que você coloca a sua vida na mão do médico. Que houve um boom, né, senador, do número de cursos de medicina. Houve um aumento muito grande e eu não sei se houve um estudo em relação à qualidade dos médicos que estão sendo formados aí, após essa criação de várias universidades, de várias vagas aí para medicina. Exato. O Conselho Federal de Medicina, as associações, eles acompanham os casos, né, que muitos casos acabam na justiça, acabam sendo divulgados, né, e eles vão acompanhando tudo isso, mas eles não tinham ainda, ou não têm ainda, porque a partir do momento que tiver esse exame, eles têm uma medida simples de se utilizar para ver a qualidade dos profissionais que estão sendo medidos. Eles fizeram alguns testes no passado e chegaram à conclusão que essa é a melhor solução agora. Resolve o problema totalmente? Não resolve, mas ajuda a mitigar o problema do impacto, vamos dizer, nesse gerenciamento de riscos aí, o problema do impacto. A probabilidade tem que ser nos cursos de medicina, ou seja, como que a gente vai melhorar esses cursos, como que a gente vai melhorar a distribuição de médicos no Brasil, o sistema como um todo, filas, etc. É uma outra questão que tem que ser cuidada também. Mas agora, para reduzir o impacto, o risco do impacto, que uma pessoa pode morrer sendo tratada por um médico que não é habilitado completamente, ou não tem a qualidade que deveria ter, a pessoa pode ter sequelas grandes. Então, é importante, para proteger a saúde das pessoas, colocar esse curso. Só um adendo. Existe, na verdade, algumas ideias de se colocar provas sequenciais, né, durante o curso de medicina para isso. O Conselho não tem condições de fazer essas provas todas, por isso que se optou por uma prova só, no final, que consegue resolver o problema sem ter essa necessidade de várias provas. Ainda falta um ponto que nós temos na aviação e isso pode ser implementado no futuro para a medicina, que, por exemplo, eu como piloto, eu estou habilitado a pilotar, por exemplo, um avião comercial com 150 pessoas a bordo, mas isso não é para a vida toda. Eu sou habilitado, faço aquele ano, estou trabalhando aquele ano, daqui a um ano eu tenho que fazer novos cheques, né, a gente chama novos testes, para ver se eu continuo habilitado. Porque muda a tecnologia, muda a própria pessoa envelhece, então a própria habilidade vai mudando. E essa é uma das ideias, talvez, se colocar
exames com uma certa periodicidade, como existe nos Estados Unidos. Atualmente, senador, é assim, né? O médico, o dentista, eles se formam e aí eles já entram com um pedido nos conselhos federais das suas categorias, né, das suas profissões, e conseguindo o registro, ele já tem o direito de atuar. É isso? E se é assim, como ficaria com a proposta? No momento é assim. Não, eles se formam, conseguem o seu CRM e, a partir daí, pode atender pacientes. Eu falei com muitos médicos vamos dizer, de 40 anos de carreira, 50 anos de carreira, professores das melhores universidades, eles estiveram na nossa audiência pública e vai haver outra audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais e é unânime entre eles. Assim, o profissional recém-formado, ele ainda não tem a experiência suficiente para tratar de muitos casos. Então, ele atendeu o paciente imediatamente, sem uma residência, ou sem ser qualificado realmente para isso, ou certificado, é um risco para as pessoas que estão sendo atendidas. Lembrar que quando a gente chega no médico, nós colocamos a nossa vida, literalmente, na mão desse profissional. Então, é importante que se tenha isso. Eu entendo o pensamento dos jovens formados e eu quero entrar já no mercado, começar a ganhar dinheiro dentro disso, mas lembrar que a vida das pessoas é o que vale mais, né? E esse é o tipo de profissão que é quase como um sacerdócio, a pessoa tem que se dedicar muito para aquilo lá e ela tem que ter aquela responsabilidade e a ética de fazer o melhor, sempre, porque na mão delas está a saúde de pessoas, crianças, pessoas de idade, então é importantíssimo isso. Senador, o senhor falou também sobre a questão não só do médico, mas de avaliar as instituições, né? O senador Marcos Rogério, que é o relator dessa proposta em relação à medicina, ele fez um levantamento, ele apresentou um levantamento que diz que 71% das vagas de médicos que são oferecidas para estudantes de medicina estão em locais que não garantem estrutura necessária para a formação dos profissionais. O senhor já tocou um pouquinho nesse ponto. E a senadora professora Dorinha, que é a relatora no caso do projeto da odontologia, ela fala isso, que o exame pode favorecer uma melhoria da instituição. Como é que o senhor avalia as instituições recebendo essa informação de que vai haver aí uma avaliação, um exame nacional? Como que eles devem, que melhorias isso pode reverter para essas instituições? Imediatamente avaliar, uma autoavaliação, vamos dizer assim, dos seus resultados, de como estão os seus cursos, as capacidades dos cursos. Lembrar que a competência médica odontológica não é só conhecimento, não é como você só estudar, assistir uma aula, estudar num livro, você tem que ter habilidade também. Então, existe uma necessidade de uma infraestrutura, um hospital onde eles possam treinar, a atitude médica também que você ganha com a experiência, com o tratamento das pessoas. Então, se eu fosse o dono de uma escola de medicina, imediatamente eu começaria a tomar providências para avaliar os meus cursos, melhorar esses cursos. Por quê? Como resultado, se os meus alunos forem bem na prova de proficiência, num número muito grande, vão falar, essa escola é muito boa, né? O meu negócio, é chato falar isso, né? Porque é uma coisa tão importante, Sim. vai continuar a prosperar. Se muitos alunos forem mal, o meu negócio vai afundar, o seu produto não é bom, você melhora o seu produto, né? Senador, passou agora na Comissão de Educação, quais são os próximos passos? Agora vai para a Comissão de Assuntos Sociais, de forma terminativa, e então ali nós vamos ter outra audiência pública, nós fizemos audiência pública na educação, agora vai ter outra audiência pública nos assuntos sociais, e nós temos vamos dizer assim, um apoio em massa da comunidade médica no Brasil, assim como na comunidade odontológica, que entendem, trabalham no dia a dia, então entendem disso. Eu tenho certeza que a opinião desses especialistas que estão ali na linha de frente vai ajudar a convencer os senadores a aprovar o mais rápido possível, que cada dia que a gente atrasa, um erro médico pode matar uma pessoa. Isso aqui no Senado, né? O senhor falou, é terminativo. Na Câmara, o senhor vai trabalhar também para que seja aprovado rápido, porque isso é realmente uma matéria, né, como o senhor falou, que tem uma certa urgência, né? Tem muita urgência, sem dúvida, não só eu, como outros senadores que entendem isso, como o doutor Irã, por exemplo, que ele é médico, oftalmologista, ajudar a propagar isso com uma velocidade grande dentro da tramitação, assim como as sociedades médicas, o conselho, etc., e odontológicas também vão estar lá trazendo a informação técnica para que os deputados também saibam da importância e votem o mais rápido possível, sem distorcer. Aqui a gente tem, às vezes, a tendência de distorcer uma legislação, então sem distorcer a legislação.
E passando, sendo aprovada e sancionada pelo presidente da República, é um projeto que tem aplicação imediata ou ainda precisa que os conselhos se preparem? Como é que é essa parte? O Conselho Federal de Medicina, ele já tem, inclusive fez alguns testes anteriormente, então ele já tem, vamos dizer, a estrutura preparada para começar a aplicar esses testes. Lógico que as pessoas que já foram formadas não têm que passar por isso, então os que estão em formação. Quem fez o revalida, ou quem fizer o revalida também, não precisa fazer, já funciona como um teste dessa forma. E o Conselho vai ter condição de, muito brevemente, vamos dizer, logo na sequência, dar início a esse novo procedimento, o que vai nos ajudar bastante. Basta você pensar na situação de você chegar numa emergência médica, por exemplo, e você vai ter certeza que aquele profissional que está te atendendo, ele foi formado, avaliado, checado, é uma pessoa capaz de tratar com toda qualidade aquele seu problema ou o problema de alguém da sua família. Tá certo, senador. Obrigada aqui pelos seus esclarecimentos. Obrigado a vocês. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. O que levou uma rede de supermercados na França a suspender a compra de carne do Mercosul? Como isso afeta os produtores brasileiros? Pesquisador da FGV Agro, Leonardo Munhoz, e a diretora da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Suemi Mori, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, 8h30 da noite. O programa a seguir é livre para todos os públicos. No dia 8 de janeiro de 2023, a democracia brasileira foi atacada. Mas democracia é uma ideia, um regime político. Você não pega a democracia na mão. Fisicamente, a democracia não existe. Então, quem realmente foi atacado nesse dia? Na democracia, o poder nasce aqui, com a população votando. Quando a gente vota, a gente escolhe quem faz as leis e quem governa. De modo simples, o voto é o mecanismo inicial e, ao mesmo tempo, o mais importante fundamento da tão falada democracia. Que ela é muito importante, fala-se muito. Mas por que mesmo ela é tão importante para nós? Aqui funciona o coração e o cérebro da democracia brasileira. Isso aqui tudo é o Congresso. Aqui, a Câmara dos Deputados. Aqui é o Senado. Ali, o Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente da República. E ali, o STF, a instância máxima da justiça. Em março de 2024, o Senado brasileiro fez 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóboda.
democracia, você tem a possibilidade de falar, ser ouvido, né, e mudar as coisas. Porque a democracia, ela pressupõe a ideia de pluralidade, a ideia de povo reunido. Uma definição muito antiga da democracia, uma definição que vem da Grécia, democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. A ideia de demos, de povo. Então, significa que você tem a possibilidade de que todas as pessoas tenham voz e possam, através da sua voz, pensar qual é o melhor arranjo político, pensar como elas fazem as leis. Então, isso não fica sendo uma coisa, assim, de um grupo na sociedade, não fica sendo de uma família, né? Isso é uma escolha que a humanidade faz, ou por gosto, eu faço por gosto, ou por exclusão. Não há melhor. A democracia é uma palavra pomposa, que flui na boca ao ser dita, que talvez nem todos tenham conhecimento do seu significado. Mas sem ela não existiria a cidadania. A força da democracia, inclusive, se revela no fato de se autoconfessar imperfeita. Ela não é um regime perfeito, mas ela é melhor que todos os outros. Eu acho que a democracia, ela não é o melhor regime porque ela leva ao consenso. Ela é o melhor regime porque ela permite o dissenso. Ser ruim com democracia é muito pior sem ela. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa, a infraestrutura, a segurança pública, tudo passa aqui dentro do Senado da República. Aqui é uma casa de bons generalistas. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. A diferença entre o Senado e a Câmara é quanto ao tipo de representação, quem ou o que eles representam. A Câmara representa a população, o povo, por isso que ela chama Câmara dos Deputados. O Senado, por sua vez, ele representa os estados. Já que a Câmara dos Deputados é formada por representantes do povo, eleitos pelo voto proporcional, a Câmara acaba tendo no seu plenário o palco fundamental para os grandes debates, para os grandes pronunciamentos, enquanto que o Senado, formado por pessoas mais experientes, vai se colocar numa posição de fiador da estabilidade política. O fato de ser 8 anos esse mandato, ele não precisa agradar o governo novo. Ele pode se comprometer com a sociedade, ele pode se comprometer com a população brasileira a longo prazo. E ele vai estar ali podendo construir, não uma política, uma lei simples, né, de uma página. Ele pode estar ali se preparando para construir um estatuto. É tanta coisa debatida, disputada, votada e aprovada pelo Senado ao longo desses anos. Uma história que pouca gente tem ideia, mas que todo mundo pode conhecer. As leis que regulam a economia e as leis que garantem nossos direitos e obrigações são debatidas e aprovadas aqui, pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Foi uma lei votada aqui que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente e as diretrizes básicas da educação que garantem o ensino público gratuito e obrigatório a todos os brasileiros. As leis de mobilidade e transporte, o Estatuto da Igualdade Racial e a Lei de Cotas, o SUS, que atende gratuitamente mais de 150 milhões de brasileiros, a Lei Maria da Penha, a aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? As leis trabalhistas, a Lei dos Resíduos Sólidos, a nova lei em discussão do transporte por aplicativo. O Senado, junto com a Câmara, faz as leis que mudam o nosso dia a dia. Aqui no plenário, as leis são debatidas e votadas. A votação é o último passo. Antes, há um longo debate de ideias. Os senadores escutam entidades públicas, associações, especialistas, muitas vezes com interesses opostos.
Assim, vão formando suas opiniões e decidem o voto no dia em que a lei chega ao plenário. Mas até chegar à votação, há um longo caminho. Nós participamos da elaboração das leis, que podem ser apresentadas originalmente tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Tem uma série de atores que podem apresentar a lei, inclusive os cidadãos comuns. Se milhares de cidadãos se reunirem e assinarem um determinado documento, a gente pode fazer um projeto de lei de iniciativa popular. Na nossa tramitação bicameral, um projeto pode começar a tramitar tanto pelo Senado quanto pela Câmara. Primeiro, ele vai passar pelas comissões que tratam daquele tema. Então, se é um projeto de educação, ele vai para a Comissão de Educação, ela vai se manifestar sobre o projeto, né? Se ele tiver impacto orçamentário, ele tem que ir à Comissão de Orçamento e Finanças e passa sempre pela Comissão de Constituição e Justiça, que é quem fala sobre a constitucionalidade, a juridicidade do projeto. Primeiro item da pauta, o relator está presente. Então, nós vamos iniciar pela ordem. A minha emenda é o pensamento de quem ganha pouco no Brasil. Vamos raciocinar o seguinte: quem se forma na universidade hoje, o poder de compra dessas pessoas é muito pequeno, ainda vai ter que pagar os financiamentos de estudo. Em cada uma dessas comissões, o projeto pode ser modificado por emendas de autoria dos outros parlamentares ou do relator. O papel do relator é se aprofundar de forma mais determinada no tema e servir de base de orientação para os demais membros, né, da comissão e do plenário, porque nem todos têm a condição de ter o mesmo grau de dedicação e compromisso com o tema que o relator tem. O relator, senador Efraim Filho, justificou o voto favorável, apontando para 2 aspectos. Superou, inclusive, as expectativas, demonstrando que o parecer está em sintonia com aquilo que defende o parlamento e o parlamento em sintonia com aquilo que defende a sociedade. Aprovado nas comissões, ele vai ao plenário do Senado. Sendo aprovado também pelo Senado, nesse caso, vai para a Câmara. Lá na Câmara, ele vai passar pela mesma tramitação, por todas as comissões, pelo plenário da Câmara, e se a Câmara concordar com o projeto, ele é encaminhado para o presidente para que haja sanção ou veto. Se o Poder Judiciário, ao final, por seu colegiado, declarar uma lei inconstitucional, inconstitucional será essa lei. Isso faz parte do sistema de equilíbrio, de freios e contrapesos que nós concebemos no Brasil. Muitas vezes, as paixões e interesses em disputa tornam um clima tenso. Mas no Senado, o embate é de ideias. A decisão é pelo voto. Assim funciona o Senado na democracia. Mas ao longo da história, muitas vezes, um grupo de pessoas com interesses específicos acha que tem força e armas para virar a mesa, fechar o Senado, a Câmara dos Deputados, intervir na Justiça e impor sua vontade com um golpe. O Legislativo brasileiro já foi fechado 18 vezes desde a independência do Brasil. Infelizmente, a história republicana brasileira é uma sucessão de golpes de Estado, né? A maioria deles bem-sucedidos. A explicação do Brasil é um pouco isso, assim, como as elites, né, como vamos dizer assim, esses grupos mais privilegiados, em algum momento vão dizer, não, opa, isso aqui é nosso. Então, há quase que um funcionamento pendular, né, em períodos mais centralizados, né, com ditaduras, períodos mais democráticos, consequentemente, mais descentralizados. A tradição aqui sempre fora a de rupturas institucionais, quebra da legalidade constitucional, quarteladas, de modo que a história do Brasil sempre foi uma história de desrespeito à legalidade constitucional. Um ano depois de proclamar a independência do Brasil, Dom Pedro I convocou a Assembleia Constituinte para criar as leis do novo país. Foi assim que nasceu o poder legislativo no Brasil. Aqui foi a primeira sede do Senado, Palácio do Conde dos Arcos, Rio de Janeiro. O que nós tivemos logo após a independência foi a criação de uma Assembleia Constituinte,
com o objetivo de elaborar uma nova Constituição para o recém-criado país. Não existia Brasil antes da independência, existia América Portuguesa, a colônia de Portugal. Agora vamos construir o Brasil. Significa que nação é essa, qual o território dessa nação e que regime vai governar essa nação. E essa Assembleia Constituinte, ela tem diferentes tendências, diferentes grupos internos, cada um tentando colocar no texto constitucional uma parcela dos seus interesses. As disputas foram enormes, mas o projeto final, que recebe esse apelido de projeto da Constituição da Mandioca, é um apelido curioso. Por que mandioca? Porque só poderia votar quem tivesse renda. E a renda era calculada em pés de mandioca. Esse projeto não agradou a figura do imperador, Dom Pedro I, exatamente por limitar a sua autoridade. Por essa razão, com pouquíssimo tempo de funcionamento, o Congresso foi fechado. A casa foi cercada por tropas que interromperam aquelas atividades e, consequentemente, o projeto da Constituição da Mandioca acabou sendo abandonado. Os deputados na Constituinte, na sua maioria, queriam uma monarquia em que o maior protagonismo estivesse com o Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado. E o Dom Pedro queria o maior protagonismo dele próprio como imperador e do executivo. Então, a primeira Constituição brasileira nasce com os 3 poderes, mais o poder moderador, esse 4º poder, mas com essa prerrogativa de que a figura imperial poderia se intrometer nos outros poderes. O imperador elaborou a Constituição e impôs ela ao povo brasileiro. A primeira Constituição do Brasil nasceu em 1824, como Dom Pedro queria, dando muito poder ao imperador, que era ele mesmo. Mas, apesar de manter um poder moderador nas mãos de Dom Pedro, teve uma forte influência liberal, porque dava poderes que não havia antes a uma Câmara de Deputados e ao Senado. Em março de 1824, o Senado brasileiro nasceu no papel, junto com a nossa primeira Constituição. Mas ele só começou a funcionar 2 anos depois, aqui, no Palácio Conde dos Arcos. Esse literalmente é um tesouro. Esse patrimônio nacional da Unesco, que é acervo do Senado. A Constituição de 24, no texto da lei, pelo menos, ela segue todos os princípios básicos dos regimes liberais. Então, no Brasil, eles diziam que a Câmara dos Deputados era a expressão do que eles chamavam as paixões populares, porque os deputados eram reeleitos, ou concorriam a eleições a cada 4 anos. Eles tinham que, de alguma forma, conquistar votos. Enquanto o Senado era visto como o espaço da racionalidade, do saber, do conhecimento, porque o senador, uma vez escolhido, não teria nunca mais que concorrer em eleições, de ter que ir atrás do voto. O Senado, no período monárquico, era a casa da nobreza, era a casa da estabilidade do regime monárquico. Por isso que o Senado tinha 50 membros e não era o mesmo número de membros por província. Nesse sentido, não há participação política da sociedade. Os analfabetos, os escravos, as mulheres, os religiosos, os soldados rasos, nenhum desses elementos teria participação política, portanto, direito ao voto. Para ser votante, a renda exigida era R$100 mil por ano. E aí ia dobrando. Para ser eleitor, R$200 mil. Para ser candidato a deputado, R$400 mil. E para ser senador, R$800 mil. O que eu acho interessante, por outro lado, é que eles não podiam legislar tendo em vista só os interesses da elite econômica. Porque ser senador é ser governo. Ser governo naquela época significava, por exemplo, ser capaz de arrecadar tributos para financiar o Estado. Então era preciso, por exemplo, garantir que essa elite econômica, que obviamente não queria, pagar imposto, porque senão não existiria Senado, não existiria Câmara, não existiria Estado. Eu acho que isso explica a dificuldade enorme de Dom Pedro I de governar, e ele vai ter muita dificuldade de atuar nessa nova ordem que é liberal, que tem um parlamento funcionando, que tem uma Constituição
aqui ele tem que observar. Daí as crises que se sucedem até que em 1831 ele é praticamente forçado a abrir mão do poder e voltar para a Europa. Durante o período monárquico, o legislativo brasileiro foi fechado 11 vezes, revelando a tensa relação entre a coroa e o parlamento. Embora essas dissoluções refletissem crises políticas, elas estavam previstas na Constituição e faziam parte do sistema político. A Constituição de 1824, ela não mexe com aspectos estruturais básicos, como, por exemplo, a grande propriedade de terras concentrada nas mãos de poucos e, principalmente, ela não mexe com o Estatuto da Escravidão, que havia sustentado os 3 séculos de colonização e que agora vai sustentar um século inteiro de regime monárquico. O Senado representa, naquele momento, as províncias brasileiras. Sob esse aspecto, o Senado foi decisivo para ajudar a se preservar a integridade territorial do Brasil, para que nós não repetíssemos aqui aquilo que aconteceu com as antigas colônias espanholas da América, que se fragmentaram em diversos estados nacionais. O Brasil conseguiu essa proeza e isso se deve, sobretudo, às nossas elites políticas que vão estar representadas no Senado do Império. Embora as elites continuem a influenciar, a participação da sociedade se torna cada vez mais fundamental nos processos decisórios. O lobby, a palavra lobby vem do inglês, é aquele espaço antes de uma sala principal. E toda a influência num determinado processo decisório foi chamado de lobby nos Estados Unidos, né? Então, eu quero que determinado senador entenda que, para o meu grupo, a modificação dessa lei específica vai ter um grande impacto. Então, eu vou falar com esse senador para que ele entenda quais as repercussões possíveis dessa mudança. Boa tarde, Altino Rodrigues, representando o Comitê do São Francisco. Eu gostaria, se possível, se o senador me permitir, que os representantes dos comitês aqui presentes que se manifestassem colocassem de pé, por favor. Nós temos diversos desafios no dia a dia, porque aparecem interesses de muitos lados puxando de forma que possam haver distorções ou injustiças nesse sistema como um todo. Se você souber da vida de enfermeiros e enfermeiras neste país, não tem como você não ser solidário a eles, ao trabalho deles. Que fizeram tanto por nós na pandemia. Viva os enfermeiros do Brasil! E esperamos todos nós que nós tenhamos aí uma votação unânime. Muito obrigada. Vocês é que foram responsáveis pela aprovação tanto do PL 2564 como da PEC. Vocês viram a força que vocês têm. É só através da política que nós mudamos. A influência dos grupos no processo decisório é a base da democracia pluralista, né? É preciso que haja canais para que os grupos acessem o processo decisório. E aqui a grande questão é a gente tentar reduzir as assimetrias, sobretudo financeiras, entre esses grupos, para que o acesso aconteça. Aprovada a proposta com 72 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Os nossos cumprimentos aos profissionais que se fizeram em nossas galerias a representar a todos os milhares e milhares de enfermeiros, de técnicos, de auxiliares em nosso Brasil. As nossas saudações, os nossos cumprimentos. Parabéns. Enquanto uns buscam mudança por meio do diálogo, outros optam pela imposição e pela força das armas. Bem aqui, em frente à sede do Senado, ali, na Praça da República, antiga Praça da Aclamação na época do Império, um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, ocupou a praça e comunicou, em 15 de novembro de 1889, que o imperador Pedro II e família iriam para o exílio e os militares assumiriam o poder no país.
Derrubaram o imperador e instituíram um governo provisório republicano. Morria o império, de morte matada. E nascia a república com um golpe civil e militar. A monarquia caiu por exaustão. Premido pelas circunstâncias, o governo imperial brasileiro foi obrigado a proclamar o fim da escravidão. A partir desse momento, o Império Brasileiro, que já havia perdido o apoio dos latifundiários, que já havia perdido o apoio dos militares do Exército, agora perde dos senhores escravocratas. Ele não tem mais como continuar de pé. Rui Barbosa, sem dúvida alguma, é a figura central de todo o processo de elaboração das normas legais, das normas jurídicas que iriam consolidar a República. Foi um dos membros fundadores do Senado da República em 1890, mantendo-se no cargo até seu falecimento. E como ele era americanófilo, a própria denominação do país vai seguir o modelo norte-americano, Estados Unidos do Brasil. Com a Constituição de 1891, estabelece-se o presidencialismo, estabelece-se a eleição direta por um presidente da República que teria um mandato de 4 anos. Põe fim aos títulos nobiliárquicos, ela separa o Estado da Igreja. Não existe mais poder moderador, o que implica que o presidente eleito tem que negociar com o Congresso para poder governar. Antes da República completar 2 anos de vida, Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da República, muito parecido com o que fez o nosso primeiro imperador, resolveu fechar o Senado e a Câmara dos Deputados. Olha o que ele disse. Não posso por mais tempo suportar esse Congresso. É de mistério que ele desapareça para a felicidade do Brasil. Depois que disse isso, o Marechal Deodoro da Fonseca, no dia 3 de novembro de 1891, publicou um decreto e mandou forças militares fecharem o Senado e a Câmara. Assim como Dom Pedro I pagou preço alto por ter fechado a Assembleia Constituinte, o mesmo fim levou o Marechal Deodoro, nosso primeiro presidente da República. Acontece que quando ele dissolve o parlamento brasileiro, ele vai sofrer uma reação que se encadeia no país inteiro, para a qual ele não estava preparado. A proclamação da República é o nosso primeiro golpe militar e a queda do Deodoro é a primeira derrota de uma tentativa de golpe militar que não deu certo. Para impedir um confronto que iria ensanguentar o país numa guerra civil, ele preferiu renunciar. Fazendeiros, políticos, população nas ruas e boa parte dos militares. Ninguém comprou a ideia de que a República ia virar uma ditadura naquele momento. Deodoro teve que recuar e demitir-se 20 dias depois de sua tentativa de golpe. E o Senado e a Câmara reabriram com o novo presidente da República, Floriano Peixoto. Como lugar do diálogo, ao longo da história, o Senado conduziu negociações que evitaram golpes e guerras civis. Por isso, hoje ele é capaz de conduzir debates e votações sobre temas polêmicos, com visões opostas e apaixonadas, até chegar a um consenso possível. Aumentar a tolerância à criminalização da maconha tende a aumentar o seu uso, sem reduzir a criminalidade. É esse o tratamento que você quer? Que a ele seja dado o rótulo, além de dependente, criminoso? Sempre haverá essa divergência aparente. E, às vezes, essa divergência se transforma em conflito. E nós vamos encontrar todo mundo, os jovens, principalmente desempregados, hoje são usados pelo tráfico, por 30, baseado, vendendo para todo mundo. Nós deveríamos estar discutindo a política de drogas com medidas de tratamento, de redução de danos. Redução de danos! Uma política de esquerda da Suíça, em lugar nenhum. Abaixo a hipocrisia que domina a política brasileira neste momento. Às vezes um processo político ele é tão disputado na sociedade, tão sedimentado, que você chega num ponto que
Bom, você pode até ser contra, mas vai passar. O ótimo é inimigo do bom. Às vezes eu idealizo um projeto de lei e ele é maravilhoso, mas não é o tempo daquela ideia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Magno. Podemos encerrar a votação? Todos já votaram? Votaram sim 52 senadores, não 9 senadores, nenhuma abstenção. Aprovada a proposta em segundo turno. A matéria vai à Câmara dos Deputados. Quando o diálogo fracassa, o debate institucional pode ser substituído por confrontos armados. Em 1930, um levante liderado por tenentes e com apoio de parte da população depôs o presidente eleito Washington Luiz com um golpe e colocou Getúlio Vargas na presidência da República. Em 1930, estava chegando ao fim o governo do paulista Washington Luiz e as elites dançaram para sucedê-lo um outro paulista que era Júlio Prestes. Isso, na verdade, suscita um descontentamento absoluto entre outros setores das oligarquias estaduais. O país ficou à beira de um conflito que, se concretizado, seria a maior batalha da história da América do Sul desde a Guerra do Paraguai. Vendo esse risco de conflito, uma junta composta por militares tomou uma decisão drástica. Prendeu o presidente Washington Luiz para, em seguida, convidar o candidato derrotado, que ficou em segundo lugar na eleição, Getúlio Vargas, a assumir a chefia de um governo provisório. Porque, na prática, foi um golpe, né? Foi deposto o Washington Luiz após Vargas perder as eleições. Estamos falando de mais um golpe de Estado. Aí o Congresso é fechado e uma junta militar ocupou o poder. É um período tumultuado, porque você tem a Guerra Paulista, Guerra Civil Paulista, você tem a Constituição e você tem um levante comunista em 1935, que fez com que o estado de sítio fosse decretado e medidas mais restritivas fossem implantadas. Os anos 30 vão representar praticamente no mundo inteiro o triunfo dos regimes autoritários, altamente centralizados, verdadeiramente totalitários. Getúlio nunca conseguiu conviver com a democracia. Esse presidencialismo, ao longo dos anos, exerce uma atração muito forte sobre os políticos de uma forma geral. Então não é de estranhar que os próprios congressistas aceitassem de bom grado o fechamento do Congresso e o fim da experiência democrática no Brasil. Eles conseguiram implantar uma ditadura e o Congresso votou no seu próprio fechamento. Não vamos ter mais deputados e senadores, nós não vamos ter partidos políticos mais funcionando. Após 8 anos de ditadura, em 1945, um contragolpe forçou a deposição de Getúlio Vargas, resultando na reabertura do Senado e da Câmara e na elaboração de uma nova Constituição em 1946. Então você tem uma sociedade civil oxigenada, organizada, nos anos 50, né? A Constituição de Brasília, a Bossa Nova, né? O Juscelino. Parecia que a gente estava encontrando um oásis, né? Depois de tantos períodos turbulentos, né? Mas tudo que é bom dura pouco nesse país, né? Aí vem os militares de novo e dão um golpe, em 64. As últimas 3 vezes em que o Senado foi fechado foram todas durante a ditadura militar, que se iniciou com o golpe de 64. O vice-presidente que se encontrava em missão diplomática na China continental é chamado com urgência ao Brasil. Quando teve o golpe de 64, o presidente do Supremo, na época, aplaudiu o golpe militar. A grande imprensa apoiou o golpe militar, a igreja apoiou. Então, é um golpe militar, mas com a participação expressiva de setores da sociedade civil que apoiaram. Com a ajuda de instituições que deveriam zelar pela democracia, né? Que infelizmente foi o caso do Congresso Nacional em 64, que decretou vaga à presidência da República. Assim sendo, declaro vaga à presidência da República. Como se fosse um golpe da mesa diretora deste Congresso, na figura de um senador, Aurimor Andrade, e que legitimou, né, o golpe de Estado. Ali eu acho que a atuação do Congresso foi muito triste. O Tancredo Neves, que por acaso estava sentado ao meu lado, na primeira fila, levantou-se e gritou: canalha! Canalha! Ou seja, houve reações emocionais, inclusive, enormes. O evento daquela sessão
declaração da vacância da presidência da República pela ausência do presidente da República no território nacional, não tinha nenhuma previsão constitucional nem legal de ocorrer. Então, foi uma sessão ilegal, inconstitucional e ilegítima. Eu fico muito feliz e muito honrado de, ao lado de Pedro Simon, no ano de 2014, termos apresentado e aprovado o projeto de resolução que declarou nula aquela sessão do Congresso Nacional. E dizendo concretamente para os golpistas daquele dia, em especial para quem arquitetou aquela madrugada funesta da história nacional, que eles perderam. É declarada nula a declaração de vacância da presidência da República. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Lembremos que o Congresso foi fechado 3 vezes, né? Em 66, né? Durante um mês. A segunda vez foi com o AI-5, em 68. E com esse recesso, o Poder Executivo chamava para si a prerrogativa de legislar. E ele foi fechado também ali em 1977, durante 14 dias. Eu era um fotógrafo do jornal O Globo. E eu falei, olha, rapaz, eu esqueci lá no comitê de imprensa uma bolsa com filmes antigos. E eu preciso resgatar isso. E ele disse, mas você vai fotografar? E eu disse, não vou fotografar. E você veja que eu estou sem câmeras. Não era verdade, era mentira. Para minha surpresa, ninguém me acompanhou. Quando eu vi o plenário fechado, em silêncio, me deu uma impressão terrível, aquela coisa sombria, né? Então eu fui ali atrás da mesa do presidente e fiz essa fotografia que você está vendo aí. Eu saí, subi a escada, fui lá em cima e fiz mais 2 cliques mostrando a solidão do plenário. Muito pior do que um plenário barulhento e muitas vezes com debates indesejáveis. É um parlamento fechado, como foi fechado pelo pacote de abril, né? O que aconteceu? O governo militar percebeu que a oposição estava crescendo e ia crescer ainda mais nas eleições do ano seguinte, em 78, e implantou o que na época se chamou de o pacote de abril, um conjunto de medidas autoritárias que visava basicamente conter o avanço da oposição. E entre essas medidas criou-se a figura do senador biônico. Os senadores indiretos escolhidos pelo presidente da República ficaram conhecidos como senadores biônicos. O nome vem de uma famosa série de televisão da época, que tinha como personagem principal um ciborgue. Cada estado passa a ter um senador biônico, além dos 2 eleitos pelo voto. O manejo, né, que o regime fez para poder, ainda assim, garantir maiorias nas eleições de 78, para o próximo presidente da República, e mesmo nas seguintes. A versão primeira das medidas que o governo pretendia adotar eram versões assim muito mais fortes do que o que ao final saiu, porque a ideia era fazer os senadores indiretos naquelas 2 vagas, etc. Nós conseguimos evitar em 50%, pelo menos ficou 1. Tudo que os militares disseram que iam resolver, eles não resolveram, né? E deixam uma herança maldita. Tem crise econômica, desigualdade crescente. É uma força armada. Por ser armada, ela não pode participar como corporação de nenhuma instância de decisão. Os militares não estão talhados para o embate político, para o confronto com posições antagônicas. Os militares parecem que não aceitam qualquer revisão sobre o papel deles, né? Eles não podem ser criticados. Dentro das regras do próprio regime, a sociedade brasileira começou a dizer, olha, nós estamos começando a ficar cansados. Que vão começar a aparecer movimentos sociais que mostram claramente os limites do regime ditatorial. O maior movimento de massas da República Brasileira foi a campanha pelas eleições presidenciais diretas. O maior comício até hoje havido no Anhangabaú, com mais de 1 milhão de pessoas, reunindo o presidente Lula, Franco Montoro, Leonel
Brizola, Miguel Arraes. Mas ainda não teve fôlego suficiente para chegar aos ouvidos daqueles que iriam tomar a decisão e que eram os deputados. Naquele momento, a Câmara dos Deputados não dá os votos necessários para a aprovação da emenda Dante Oliveira. Por isso, ela nem chega ao Senado. Mas isso não vai esmaecer o ímpeto da sociedade brasileira, que com maior força, com maior vigor, retorna às ruas para exigir a volta das eleições diretas. E aí sim, o processo de transição se completa. E aí o Senado teve um papel preponderante. Ele vai fazer encontros com setores situacionistas na tentativa de se obter uma saída possível e sem violência para tratar do novo país que estava surgindo. Não por acaso, os grandes protagonistas do final do regime militar e do início da chamada Nova República eram ou foram senadores. Não é por acaso que a pessoa que vai galvanizar todo o sentimento mudancista na sociedade brasileira, querendo o fim do regime autoritário, foi Tancredo Neves. E não por acaso o vice do senador Tancredo Neves foi o senador José Sarney. Foi dentro do Senado que se construiu a engenharia política que possibilitou a junção de todos em torno do nome de Tancredo Neves e que finalmente foi eleito pelo Colégio Eleitoral. Desde a eleição de Tancredo Neves, o Brasil vive o seu período mais longo de estabilidade democrática, marcando uma era de fortalecimento institucional e consolidação das liberdades civis. Aqui é uma residência oficial. Aqui tem alguns ambientes sempre utilizados nas reuniões, né? O mais comum é esse aqui. Nunca tive uma experiência de falta de civilidade, né? Acho que todo mundo respeita os espaços institucionais. Esse aqui é um espaço do Senado Federal. Mas, obviamente, que há posições antagônicas que convivem, às vezes, numa reunião aqui para poder estabelecer um consenso. Eu me lembro que logo que eu assumi a presidência do Senado, em 2021, e aí vieram o líder da oposição, o senador Randolfo Rodrigues, e veio o Flávio Bolsonaro, que era o filho do presidente da República, senador da República. E nós sentamos nessa mesma mesa aqui, o Randolfo Rodrigues, o Flávio Bolsonaro, e construímos o consenso do projeto de lei, que acabou sendo de minha autoria, que depois foi sancionado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, para poder permitir a aquisição das vacinas da Pfizer. Os brasileiros precisam de vacina, precisa que chegue a vacina até cada um dos cantos do Brasil para que a população seja imunizada. E a disputa democrática deve ser vista como uma competição entre integrantes do mesmo time. Um parlamentar, ele torna-se respeitado quando tem a coragem de elogiar um opositor em algo que merece elogio. Se eu tenho uma pessoa que eu tenho muita admiração na Bahia, é o senador Jacques Wagner, mas o dia hoje não está fácil para o senhor. Eu lhe agradeço a solidariedade. Eu converso com todo mundo e não tenho preconceito na cabeça, até porque adversários políticos de hoje podem amanhã estarem perfilando em torno de uma mesma ideia. Eu já fui governo e já fui oposição. Atualmente eu sou governo. Na democracia, essa alternância, para mim, é extremamente positiva. A oposição é o que permite que os governos possam exercitar suas ações de uma maneira mais assertiva. Pobre daquele país que não tem oposição. Tem que ter oposição, sim. A essência da democracia é o contraponto das ideias, é a alternância de poder, é a forma como as pessoas podem se manifestar contra ou a favor do governo de ocasião. A gente tem aqui diferentes parlamentares, com diferentes posições. E eles convivem, eles constroem opiniões juntas, eles divergem, mas eles se respeitam e eles chegam a um resultado. E isso vamos dizer, é a parte mais mágica do funcionamento democrático. Polarização extrema, radicalização, isso não é bom para ninguém. Nós precisamos achar um meio termo que consiga trabalhar para o futuro do país. E a gente tem que achar temas que consigam juntar. Eu sou do Partido Liberal de São Paulo, presidente da frente. O vice-presidente é o senador Paulo Paim.
do PT do Rio Grande do Sul. Paulo Paim tem exatamente o mesmo tipo de vida que eu, né? Começou também em escola do Senai. Ele sabe da importância para mostrar que são pautas que não importa qual tipo de ideologia que você defenda, mas isso aí é importante para o futuro. Eu vou na conversa, no argumento, explicando que aquilo é bom para o povo, é bom para todos. Nós temos uma pluralidade, uma diversidade de pensamentos e a discussão livre e o encaminhamento por aquilo que a maioria pensa. Hoje valorizamos o consenso. Na redemocratização, o que estava em jogo era a retomada da nossa liberdade de escolha. A volta das eleições diretas para presidente em 1989 é um marco decisivo da volta da democracia ao país depois de 20 anos de ditadura militar. Mas não podemos esquecer que pouco tempo antes foi eleita uma Assembleia Constituinte que criou e voltou nossa atual Constituição, fundamental para a maioria dos direitos que temos hoje e a base da nossa democracia. A Assembleia Nacional Constituinte foi invadida por milhares de pessoas vindas de vários estados para defender propostas junto aos constituintes. Então foi um momento muito rico, muito intenso. Havia muita disposição de ouvir. Havia uma sociedade que estava com um ânimo aguerrido para lutar pelos seus direitos, para conquistar essa Constituição cidadã, como foi batizada por Dr. Ulisses, que trouxe avanços inegáveis na organização do Estado brasileiro. Uma vez terminado o texto da Constituição, aflorou dali um modelo democrático, institucionalmente estável, que dura até hoje. Porque o primeiro capítulo da Constituição, o capítulo dos direitos humanos, o capítulo dos direitos civis, é excelente. Não conheço em Constituição nenhuma um capítulo que assegure aos cidadãos tanta liberdade. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Declaro promulgada. Sem Constituição, não teríamos transição democrática. E eu entreguei a transição democrática, passei a faixa ao meu adversário e o Brasil vive num pleno Estado de Direito. Votamos a Constituição, temos a Constituição. E a Constituição mais duradoura que nós temos da história do Brasil, sem hiatos. Sou capaz de atravessar tantos problemas como esse último, 8 de janeiro, que é uma vergonha na história do Brasil. O 8 de janeiro de 2023 demonstrou que o perigo existe, que ele ronda. A democracia brasileira correu um risco sério nos últimos anos. E pode ter certeza, você que nos ouve, o Senado teve um papel fundamental. Mesmo assim, uma decisão errada do Lula ali, você chama uma GLO, podia ser sem volta. Isso aqui virou um verdadeiro cenário de guerra. Ainda bem que era num domingo, porque eles estavam dispostos, sim, a matar. Esse pessoal que invadiu aqui, eles vieram até aqui, chegaram até aqui. Mas para os gabinetes eles não passaram. Quando eu cheguei aqui, era água para tudo que é lado, não tinha luz, estava tudo no escuro, aquele cheiro de gás, né? O olho ardia. Esses vidros aqui, ó, tudo quebrado. Todos quebrados, esses vidros aqui. Fiz a foto, a Constituição é meio que jogada, o vidro quebrado. Eu tô com 35 anos de profissão. Minha primeira pauta aqui foi a promulgação da Constituinte em 88. Nunca vi coisa igual. Para mim, o que aconteceu aqui foi uma barbárie. E a nossa democracia está atacada, né? Não se pode conceber que aquilo ali era simplesmente um crime de dano. Aquilo foi um atentado à democracia. Então, o Congresso Nacional, já 2 anos antes, fez essa previsão de ataques desmedidos à democracia e fez conceber um ordenamento jurídico muito rígido de proteção ao Estado de Direito e à democracia. E, nesse sentido, há que destacar o papel do Congresso Nacional, desde o simbolismo da polícia do Legislativo, que teve coragem de enfrentar os golpistas dentro do prédio do Congresso Nacional. Quando eu cheguei aqui, eles já estavam dentro. Isso aqui já estava tudo quebrado. Eles já tinham conseguido entrar. E vim conter a multidão que já estava tentando avançar mais e mais. Eles já tinham ganhado esse espaço. Então, os policiais que chegaram estavam formando a linha de contenção de distúrbio. Galera, vamos fazer uma linha atrás do coisa de vidro. Bora, faz uma linha.
momentos eu achei que alguém ia sair ferido, gravemente ferido. Eu pensei nisso em vários momentos. Falei, agora alguma coisa vai acontecer. Mas isso não me impedia de continuar segurando meu escudo, continuar resistindo, continuar com os meus colegas, cuidando cada um do outro que está ao seu lado. Eu sinto muito orgulho dos meus colegas. A gente atuou de forma muito eficiente. Ninguém queria ser um mau policial naquela hora. Acho que nesse teste a democracia brasileira saiu vitoriosa. Com arranhões, é claro. Eu não vejo a situação tão tranquila assim quanto a gente possa imaginar. A semente da nossa insegurança está na base da sociedade. Estamos dentro do Congresso já. Muitos valores constitucionais hoje estão em risco. É uma tentativa de um grupinho. Grave, claro. Eles não tiveram apoio da maior parte dos militares. Eu acho que não tem mais nada em andamento. Eu acho que eles foram derrotados. E a democracia venceu. Foi uma coisa isolada e ok? Ou talvez não tenha sido isolado? Não se sabe. Pode ser que isso, de alguma maneira, em algum momento, tenha continuidade. No passado aconteceu isso. Ainda existem muitas ameaças à democracia brasileira e o Senado, como casa do equilíbrio da federação, tem um papel a cumprir para a manutenção da maior conquista que o Brasil teve nos últimos 35 anos, que foi o regime democrático. Muita gente ainda não percebeu a gravidade do que aconteceu. E isso não é uma página virada. Quase que a nossa democracia foi de água abaixo. Se não fosse os brasileiros, eu não sei como é que a gente estaria. É preciso dar uma resposta que seja efetiva. E isso passa por punir, por fazer cumprir a lei. E um dos atos, de fato, que coroa esses 200 anos do Senado é esse enorme ato, repito, de generosidade, de respeito e de consideração de um artista consagrado para com o Congresso Nacional, o Senado Federal e a democracia brasileira, fazendo dos cacos de atos antidemocráticos uma belíssima obra de arte que estará aqui nesse prédio, eternizada como um símbolo de resistência democrática. Respondendo nossa pergunta inicial, sabem quem foi atacado no dia 8 de janeiro e em todas as vezes em que o Senado foi agredido ou fechado? Não foram só os prédios públicos da Praça dos Três Poderes que foram agredidos. Foram as instituições democráticas que esses prédios abrigam. E se democracia é o governo em que o povo elege seus representantes e decide como quer ser governado, quando atacam a democracia, estão atacando você, eu, cada um de nós da população brasileira e o nosso direito de escolha e autonomia. No Senado, o embate é de ideias. E já que não dá para 203 milhões de brasileiros pararem a vida, o trabalho, os estudos, para se dedicar à política, os senadores são representantes que você escolhe para estar aqui, defendendo os seus interesses e do seu Estado. Não podemos lembrar disso só a cada 4 anos na hora da eleição. Dá para acompanhar, cobrar, participar. E para ajudar nisso, primeiro é importante entender como funciona o Senado, como nasce uma lei. Porque o trabalho aqui reflete aí, no seu dia a dia. Na série Senado, a história que transformou o Brasil, vamos lembrar essas e outras histórias. E vamos falar também de futuro. Na sua opinião, quais são os desafios que o Senado vai precisar enfrentar nos próximos anos?
A vida intensa dos bombeiros de Mato Grosso. Adrenalina, agilidade e emoção. Aprovado o benefício previdenciário para mulheres resgatadas de trabalho escravo. Maior evento comunitário de Natal da Serra Gaúcha reúne uma multidão em Caxias do Sul. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A violência contra as mulheres é um problema social e também um problema de saúde pública. Uma lei que passou pelo Senado alterou o Código Penal brasileiro e mudou a forma de proteger as mulheres e, principalmente, de punir os agressores. Lei Maria da Penha. Um marco histórico, né? Olá, meu nome é Lavínia Rocha, eu sou professora de História, criadora de conteúdo e escritora, e hoje a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não protege a mulher apenas contra a violência física, existem outros tipos de violência. A sexual, patrimonial, psicológica, moral, são vários tipos de violência. E tudo isso está dentro da lei. Está dentro da lei. E a gente não pode esquecer a luta para essa lei existir, né? Tem um consórcio de ONGs feministas que se uniram para poder fazer um anteprojeto para essa lei hoje existir. A Lei Maria da Penha entrou em vigor em agosto de 2006 e ganhou esse nome em homenagem a Maria da Penha, uma mulher que foi vítima por 6 anos de violência doméstica do seu marido. A lei agora determina a prisão em flagrante e também a prisão preventiva. Ela determina essas punições, mas ela também tem a ideia de prevenção e acolhimento da vítima. Então ela vai determinar também que uma mulher que esteja sofrendo, ela tenha isolamento, né, que o marido saia de casa, não possa ver os filhos. E a partir da lei, a violência doméstica passa a ser considerada violação dos direitos humanos. A violência contra a mulher, ela tem em todas as classes sociais, ela acontece em todas as classes sociais. A violência doméstica ela está em todas as classes, raças, religiões, mas ela tem uma prevalência. Das 18 milhões de mulheres que sofrem violência, 12 milhões são mulheres negras, pretas e pardas. Toda mulher tem o direito de viver em segurança, de ter o seu valor reconhecido. É um esforço de todo dia, de toda a sociedade. É uma jornada que teve e continua tendo a participação dos senadores. Senado, 200 anos. Agora é lei. O programa Pé de Meia cria uma poupança para estudantes de baixa renda das escolas públicas do ensino médio. Os alunos vão receber 9 parcelas de R$ 200 mensais e mais um depósito de R$ 1.000 no final de cada ano concluído com aprovação. As escolas devem enviar ao governo federal os dados dos bolsistas do Pé de Meia. O Senado votou, agora é lei. Amazonas, o maior estado brasileiro. Essa região que o mundo inteiro conhece porque abriga boa parte da floresta amazônica tem uma bandeira cheia de estrelas e repleta de história. Até 1897, as 25 estrelas brancas representavam os 25 municípios do estado. A estrela maior é Manaus. A faixa vermelha na bandeira do Amazonas simboliza o sangue dos militares que lutaram na Guerra de Canudos. Acontece que as tropas da Bahia foram derrotadas 3 vezes pelo pessoal de Canudos. Então eles pediram ajuda para o Distrito Federal, para o Rio de Janeiro na época, e aí aconteceu que eles saíram recrutando soldados de todo o país. De várias polícias militares. Isso, inclusive do Batalhão Amazonas. Aí essa foi a bandeira vitoriosa, porque dessa vez as tropas de Antônio Conselheiro não suportaram. Elas ainda resistiram alguns meses, mas por fim foram vencidas pelas tropas legalistas. A região é muito rica em drogas do sertão, ou as especiarias da América, como guaraná, castanha do Pará e cacau. Muitos colonizadores acreditavam que na região existia um lugar chamado El Dourado, que era um lugar com uma fonte inestimável de ouro. Francisco Orellana foi um explorador espanhol que saiu do Peru em direção à foz do rio Amazonas. Vamos lembrar que o rio Amazonas é o maior em
extensão do mundo, são quase 7.000 quilômetros. No meio do caminho entre a nascente do rio, lá no Peru, e a foz do rio Amazonas, ele encontrou uma tribo de indígenas guerreiras. Ele nomeia o rio de Rio das Amazonas. As Amazonas são mulheres guerreiras na mitologia grega. Muitas aventuras pela floresta em busca das riquezas naturais. Essa imensidão verde, habitada por muitos povos. É o Amazonas. Essa bandeira tem história. O programa a seguir é livre para todos os públicos. No último censo do IBGE, 112.700.000 brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Mas nos cargos de liderança do país, os negros são apenas 8%. A renda média dos trabalhadores negros é 75,7% menor que a dos trabalhadores brancos. No Senado, apenas 26% dos senadores são pardos ou negros, apesar de sermos quase 55% da população. Apesar de 58% da população do Rio de Janeiro ser negra ou parda, demorou 170 anos para o Estado eleger sua primeira senadora negra. Benedita da Silva, eleita senadora pelo Rio de Janeiro em 1994. Sou uma ativista, né? Cursei primeiro a Faculdade da Vida, sou um assistente social e é assim que eu vou para o Senado. Eu vou defender socialmente o povo mais vulnerável, o povo pobre, as mulheres. Então, eu dizia isso. E para defender essas questões, não foi fácil, porque exatamente por esse modelo, né, de perfil. O Senado é para os grandes senhores, tem intelectuais, que é da Academia Brasileira de Letras, que é de não sei o quê, que vem de famílias tradicionais, e é tudo isso. Eu sou tudo isso. Eu vim de uma família tradicionalmente escravizada. Eu batalhei a vida inteira na Faculdade da Vida. A minha presença mudou muita coisa no Senado. Esses assuntos temáticos que não se falavam, porque tinha que falar da economia, do desenvolvimento econômico, mas não falava de mim, não falava das pessoas, não falava da miséria do país, não falava nada disso. Era estrada de não sei o quê, isso, mas não sei o que lá, concreto para lá, concreto para cá, e eu, com o barraco caindo no morro, sem condição nenhuma de botar um filho numa escola melhor. Que isso? Ninguém vai falar sobre isso porque é um Senado federal? Não, a gente veio com estatística, a gente veio com números e apresentando, olha aqui o que reflete na economia brasileira. Por isso, o meu projeto, primeiro, foi de combate à fome.
quando o movimento negro e o movimento indígena usam uma coisa que parece chocante para quem não é negro e quem não é indígena, que é uma frase de efeito, eles dizem: combinaram de nos matar, mas não conseguiram e nós estamos aqui, nós sobrevivemos. Eles não estão errados. Os avós dos meus avós eram escravizados. Apesar de ser uma violência extrema e inaceitável, muita gente defendia a escravidão no fim do século XIX. Muitos comerciantes, jornalistas, fazendeiros, economistas, políticos diziam que a escravidão era fundamental para as exportações e para a economia do país. Os impostos sobre transporte e venda de gente escravizada eram importante receita para os cofres do Império. Quem eram os nossos políticos? Na maioria esmagadora, tanto deputados quanto os senadores, aliás, vitalícios, eram representantes das grandes propriedades rurais, das famílias latifundiárias, detentoras do poder econômico. Então, é inevitável que o tema da escravatura e, sobretudo, o tema da abolição e escravatura despertasse paixões no debate político, apresentando especialmente discursos e manifestações rigorosamente contrárias ao processo abolicionista. Um ou outro político, um ou outro parlamentar, a começar pelo próprio Zé Bonifácio, na Constituinte de 1823, vão perceber que a escravatura era uma excrescência e que não era compatível com a nova realidade econômica que estava sendo gestada, sobretudo, no mundo ocidental. No Segundo Império, no segundo reinado, o governo de Dom Pedro II, que durou 49 anos, o tema da abolição vai ganhando força. Não é apenas o capitalismo global que está se transformando, mas a economia brasileira também. E eu me refiro, sobretudo, à expansão do café pelo oeste de São Paulo. Esses grandes proprietários de cafezais do oeste de São Paulo, não por acaso, são os primeiros a incentivarem a imigração, sobretudo europeia, e são aqueles que, no Senado, vão se manifestar pelo fim da escravidão. Vocês sabem o que está acontecendo nessa foto? O Senado está debatendo e aprovando uma lei que proibia a escravidão no Brasil. A proposta da Lei Áurea foi apresentada ao Senado pela princesa Isabel. Por ser filha do imperador, ela era senadora. Da parte da princesa Isabel, o que acontece é uma pressão que ficou muito maior internamente ali nos seus últimos 50 anos e uma pressão externa, né, de que já não tinha mais condições, a forma econômica já tinha mudado, a escravidão ela já não estava gerando mais o lucro que gerava antes, e o mundo já estava mudando, o resto do mundo inteiro já tinha findado, né, a escravidão e só faltava o Brasil. Então, de benevolência não teve nada. O que teve foi muita resistência, o que teve foram anos e anos de construção política, ideológica, de tecnologia, de trocas de informação, de ensino, para se conseguir essa abolição. O processo de abolição da escravidão no Brasil era complexo, sinuoso e muito risco havia para todos, né? Ela diz nos seus textos autobiográficos que ela temia pelo bem do país porque se temia muito a guerra civil. Entendendo, inclusive, que nesse processo, né, de 24, em 51, por exemplo, quando há um pacto mundial, um pacto internacional de abolir a escravidão, o Brasil, mesmo assim, ainda não cumpriu esse pacto. Que quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. Os quilombos, eles são formados por povos originários e descendentes de africanos, né, escravizados. São locais de resistências de trocas, de conhecimento. Agora, é importante falar sobre os abolicionistas, como o André Rebouças, né, que está pensando em como é que vai ficar essa população posterior ao fim da escravidão, mas também daqueles que a gente não sabe, Maria, Joões, sabe, Josés, que militaram, lutaram, basicamente nas ruas do Rio, nas casas, nas fábricas onde eles atuavam, né? O fato deles
cantarem as histórias deles, que a Beatriz Nascimento vai pontuar, principalmente nas escolas de samba, né? Que ela vai falar, não contaram as nossas histórias na escola, a gente foi lá e criou as escolas de samba para cantar as nossas histórias, está ali. A oralidade é uma escolha tecnológica. O movimento abolicionista é o primeiro movimento social de massa, um movimento que no Brasil inteiro, de norte a sul, se alastrou, não é? Quando a gente fala muito em revolta, parece que esses povos eles conquistaram apenas na luta física, que foi mesmo. Mas eles também disputaram intelectualmente essa vitória, fazendo promessas, falando filosoficamente, falando da questão religiosa, trazendo ao ponto de, assim, você tem certeza que essas pessoas não são seres humanos? Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores. Entre os dias 8 e 13 de maio de 1888, o clima era tenso, os debates eram quentes. Ninguém tinha certeza que a Lei Áurea ia ser aprovada. Inclusive, tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Olha o que disse o senador Barão de Cotegipe. Tenho conhecimento da nossa lavoura e afianço que a crise será medonha. A verdade é que haverá uma perturbação enorme no país durante muitos anos se a abolição for aprovada. A Constituição, as leis civis, as eleitorais, as impostos, tudo reconhece o escravo como propriedade. Mas, de um traço de pena, legisla-se que não existe mais tal propriedade, que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção aos direitos adquiridos. Mas tinha também uma fortíssima bancada a favor do fim da escravidão. Olha o que disse o senador Dantas, representante da Bahia. Nos últimos 17 anos, por força da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários, 800 mil escravos deixaram tal condição. É justamente nesse período que se nota a maior riqueza no país, grande aumento de trabalho e produção e, como consequência, considerável elevação da renda pública. Se foram essas as consequências da diminuição do trabalho escravo em mais da metade, o que se deve esperar é que o desaparecimento de 600 mil criaturas escravas não produzirá a nossa ruína. Antes, aumentará a nossa prosperidade, graças ao trabalho livre e nobilitado. Depois de muita discussão, os senadores votaram. A decisão não foi unânime. 5 senadores votaram pela continuidade da escravidão. Mas a imensa maioria decidiu pelo fim da escravidão no país. A decisão do Senado naquele dia mudou meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. É importante a gente destacar que o projeto que estava sendo apresentado antes da assinatura da Lei Áurea era um projeto não só de integração, não só de abolição, mas um projeto também de reparação. O projeto, inclusive, uma das propostas apresentada por André Rebouças era que houvesse, por exemplo, um trabalho em que esta lei garantisse que essa população pós-abolida tivesse direito à terra, tivesse direito à educação, tivesse direito à moradia, tivesse direito à dignidade. De fato, o movimento abolicionista defendia tudo isto. Isso tudo foi abortado pela Lei Áurea. Que a beleza da Lei Áurea é que em um artigo a princesa Isabel acabou com a escravidão. Não, essa é o horror da Lei Áurea. Que em um artigo ela acabou com a escravidão. Faltaram todos os outros artigos. Eles não passaram de ex-escravizados para mão de obra, porque eles não foram permitidos. Nessas categorias, né, de classe, os negros e os povos originários, eles não eram a mão de obra barata, eles estavam abaixo da mão de obra barata. O grande projeto do Estado brasileiro foi não ter projeto algum para os negros. Mas é bom a gente lembrar qual que era o projeto eugenista, né? Ali do pós-abolição. Era um projeto de embranquecimento da população. Então, era uma tese de que em 30 anos a gente não teria pessoas negras no Brasil. A República é extremamente racista. Ela é muito mais racista do que no Império, porque o discurso eugenista, ele é forte no Rio de Janeiro, no São Paulo, Rio de Janeiro e tal, até a década de 30. Tem concursos
né, para crianças, saber quais crianças que são melhor eugenicamente. Havia um establishment que justificava, além do tempo médio da humanidade, que a escravidão existisse no Brasil. E houve uma solução que hoje nós criticamos porque não foi abrangente em matéria de solução para as pessoas, uma dívida que nós estamos tentando reduzir através de vários expedientes que a legislação brasileira tem criado. "20 anos depois de assinada a Lei Áurea, na madrugada de 21 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes, apelidado de Baiano, foi condenado a nada menos do que 250 chibatadas nas costas. Ele trabalhava no encouraçado Minas Gerais, da Armada Brasileira, antiga marinha. O navio estava ancorado na Baía de Guanabara, bem aqui na frente. Indignados com o castigo, 2.379 marinheiros se amotinaram, liderados pelo marinheiro João Cândido, e tomaram os 4 maiores navios de guerra da Marinha: o Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro. 6 oficiais foram mortos pela tripulação, incluindo o comandante do Minas Gerais. Foi nesse momento que o Brasil soube que os marinheiros, que eram 90% negros, eram constantemente punidos e castigados com chicotes e grilhões, 20 anos depois da aprovação da Lei Áurea no Senado. Mas não era só isso. A alimentação era péssima e eram muito mal pagos. Eles exigiam o fim desses castigos e condições humanas de salários e alimentação. Depois de 4 dias de impasse, o ministro da Marinha, almirante Joaquim Marques Batista Leão, determinou que os navios rebelados deveriam ser bombardeados. O presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca, tinha decidido atacar os marinheiros amotinados e afundar os navios. Em resposta, os marinheiros apontaram os canhões contra este palácio, sede do governo. Portanto, apontaram os canhões do mar para a cidade do Rio de Janeiro. Quando correu a notícia de que, da Baía de Guanabara, 4 navios de guerra apontavam seus canhões para cá, o Rio de Janeiro entrou em pânico. Os cariocas fizeram as malas às pressas para fugir de um possível bombardeio. Na estação central do Brasil, os trens para longe da capital da República partiram lotados. Nos bondes com destino aos subúrbios, os passageiros viajaram espremidos, muitos pendurados do lado de fora. Enquanto isso, um grupo de senadores lutava para convencer seus colegas e também o governo de que o movimento era legítimo e baseado em reivindicações justas. O senador Rui Barbosa esforçava-se para fazer o presidente Marechal Hermes entender que estava errado e deveria acalmar os ânimos, aceitar as reivindicações e anistiar os marinheiros revoltosos. A revolta da Chibata não é uma revolta reativa, ela é uma revolta propositiva. Eles ficaram 2 anos se organizando. Eles tentaram outras formas de se relacionar com o Estado. Foram à Câmara de Deputados, falaram com o deputado José Carlos de Carvalho, foram ao senador Rui Barbosa, foram ao Senado. Tentaram fazer fizeram um quadro em carvão e deram para o presidente da República. E eles não falavam, o João Cândido é o líder, eles falavam assim, nós, marinheiros brasileiros. Então eles vão tomar conta da cidade, vão pressionar, um grande debate no Senado Federal, um dos momentos mais incríveis do Senado Federal, que é o diálogo direto entre Pinheiro Machado e Rui Barbosa, 2 caras que estavam ali, um representando o Marechal Hermes da Fonseca, que tinha acabado de ser eleito presidente, e o candidato derrotado à presidência, que era o Rui Barbosa. Quando eles se encontram no Senado, é algo incrível. Um baiano e um gaúcho, né, discutindo sobre o que seria a revolta. Só que por trás da revolta estava uma outra discussão, no caso de Pinheiro Machado. Havia 7 dias somente que Hermes da Fonseca estava no poder. Como é que ia começar um governo enfraquecido por uma revolta de marinheiros que pôs refém a cidade do Rio de Janeiro, a capital federal da República?
E ele quis defender, obviamente, o governo. Então se propõe o quê? Vamos contra-atacar e acabar com essa revolta. E o Rui Barbosa diz, a maior parte das pessoas diz não. E ele estava certo, o Rui Barbosa, nisso. Porque se ele fizesse isso, seria uma carnificina na cidade, porque os marinheiros estavam de posse dos 2 navios mais poderosos da face da terra. Então, houve uma discussão fervorosa no Senado Federal sobre o assunto, que era a melhor saída, e acabou-se chegando à proposta da anistia, né, aos marinheiros. Isso resolveu a situação e os marinheiros entregaram os navios. Mas foram essas as cenas e principalmente, o conceito que ela traz. Ela, antes de tudo, é uma luta pelo que nem tinha na época. Uma luta pelos direitos humanos, mas eram os direitos do homem, que essas já eram conhecidos. Esse aqui é o projeto de anistia concedida aos implicados na revolta do batalhão naval na capital federal, que era, então, o Rio de Janeiro, popularmente conhecido como a Revolta da Chibata. Apesar da anistia, 141 marinheiros foram exilados no Acre e 18 foram presos. 18 foram presos numa jaula da Ilha das Cobras, numa cela que não cabia todos eles, e para higienizar o lugar, eles jogavam cal diluído em água no piso. E, obviamente, a água evapora e o pó da cal sobe. E eles, 16, morrem asfixiados porque o comandante dessa prisão tinha ido para o clube naval e tinha levado a chave. Então, não puderam abrir, só 2 homens ficaram vivos. Um deles, João Cândido Felisberto, né? E depois ficou 2 anos incomunicável. Até hoje, os descendentes daqueles oficiais estão no Senado Federal e na Câmara de Deputados Federais impedindo que o João Cândido seja eleito, seja posto no livro dos heróis da pátria. O comandante da Marinha critica a homenagem a João Cândido, almirante negro e líder da revolta da Chibata. Abjetos marinheiros. Quem é João Cândido e por que o comandante da Marinha não quer que ele seja herói da pátria? O comandante da Marinha nega a rejeição de João Cândido como herói e diz: não houve conotação ideológica e nem racismo. Salve o navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas do cais, mas faz muito tempo. Eu costumo dizer que a partir da Constituição de 1946, que é uma Constituição liberal, embora conservadora sob vários aspectos, a partir daquele momento o Brasil começa a conhecer e a praticar uma experiência democrática profundamente pedagógica. O que eu quero dizer com isso? A sociedade brasileira foi aprendendo o que era política. E ali, na época da Constituinte, existia um movimento, principalmente, que a gente está falando de um movimento pós-Segunda Guerra Mundial, ali naquela meio Guerra Fria, né? Então, a gente tá vindo de um processo histórico em que a gente discutiu supremacia branca, que a gente discutiu relações raciais envolvendo principalmente a população judaica, mas, ou seja, o mundo discutiu que discriminar as pessoas era um problema. Em 11 de julho de 1950, a dançarina e coreógrafa americana Katherine Dunham se apresentou aqui, no Teatro Municipal de São Paulo. No intervalo entre o primeiro e o segundo ato, ela foi ao palco e pediu a palavra. O teatro estava cheio de repórteres e fotógrafos. Katherine fez uma denúncia. Horas antes do espetáculo, o gerente do luxuoso hotel vizinho ao teatro tinha se recusado a hospedá-la quando viu que ela era negra. Mas o hotel mexeu com a pessoa errada. Naquela noite, no teatro, ela contou tudo para a imprensa. E no dia seguinte...
Além de ser especializada em danças de origem africana, Dunham era antropóloga, ativista social e muito orgulhosa de ser negra. Foram muitas reações, mas a mais forte partiu do deputado federal Afonso Arinos, do UDN de Minas Gerais. Esse é um projeto de lei da Câmara que inclui, entre outras, as contravenções penais, a prática de atos resultantes de preconceitos de raça ou cor, que popularmente vem a ser a Lei Afonso Arinos. Isso aqui é uma cópia de um documento que a gente achou aqui nos arquivos do Senado. Um relatório do senador Alberto Pasqualini. E aqui ele avisa que talvez a Lei Afonso Arinos não funcionasse muito bem, porque o racismo está nas entrelinhas. Ele acontece disfarçadamente, de diversas formas, às vezes não tão fáceis de identificar. E o senador Alberto Pasqualini tinha razão em sua preocupação. Apenas 23 pessoas foram acusadas de transgredir a Lei Afonso Arinos entre 1951 e 1989. Dessas, só 6 foram condenadas. Um país do tamanho do Brasil, com preconceito e discriminação bombando, 6 pessoas condenadas por racismo durante 38 anos é quase nada. Somente na Assembleia Constituinte de 1988, as primeiras leis contra a discriminação e para a reparação histórica contra 5 séculos de violência e abuso contra a população negra começaram a ganhar força no dia a dia dos brasileiros. A Constituição de 1988 foi a primeira a incluir o racismo como crime inafiançável, imprescritível e passível de pena. Então, de 14 de maio de 1888 até a Constituição de 1988, essa população preta está invisibilizada, né? Esses 100 anos foram 100 anos fatídicos para essa população. Ela é a Constituição Cidadã porque ali ela trouxe a população negra, ali ela trouxe a população originária, porque nesses 100 anos, até o momento, não estava munida de direitos, não estava com garantias, principalmente das suas cosmovisões, né? Mas aconteceram outras coisas também. O tombamento das terras dos remanescentes dos quilombos. Na época, não passou a reforma agrária, mas passou a titulação das terras dos remanescentes dos quilombos. O que eu penso é que a partir da Constituição de 1988, a conhecida Constituição Cidadã, é que efetivamente a população preta começa a ser representada, começa a ser incluída, inclusive, num projeto de Estado brasileiro. Em 1989, um ano depois da Constituinte, o deputado Carlos Alberto Caó propôs uma emenda chamada Lei Caó. Essa emenda diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Foi a votação de maior consenso, 519 votos a favor, apenas 3 contrários. Como os crimes resultantes de preconceito ainda dependiam de lei complementar para ter uma punição, em 1989 surgiu a Lei Caó. A lei em referência à Lei 7.716, de 89, conhecida como a Lei Caó. Seu artigo 5º é claro: quem recusar, impedir o acesso a estabelecimento comercial, negando servir, atender ou receber cliente ou comprador, incorrerá em pena de reclusão de 1 a 3 anos. Se nós tivermos uma política de cotas que diga que tanto por cento dos eleitos devem ser negros e negras, tanto na Câmara quanto no Senado, e construir esse percentual, aí resolve o problema. Aí eu lembro de novo Abdias, quem apresentou essa primeira proposta da política de cotas no parlamento foi Abdias. A ação afirmativa ou ação compensatória é, pois, um instrumento ou um conjunto de instrumentos utilizado para promover a igualdade de oportunidades no emprego, na educação, no acesso à moradia e no mundo dos negócios.
Ele era do povo de terreiro, mas me respeitava muito como evangélica. Nós trabalhávamos muito essa questão racial. Ele era formidável. É essa coisa linda, essa lembrança que eu tenho, sabe? E até me emociono de... Parece que eu estou assim na casa dele, chegando, eu, meu marido, Pitanga, e ele mostrando as obras dele, dizendo, olha, esse aqui eu fiz para você. Coisa linda. Estimulando a antiga luta afro-brasileira, agora sob o rótulo de movimento negro. Recuperando a tradição das antigas organizações, a exemplo da República dos Palmares, da Frente Negra e do Teatro Experimental do Negro. O movimento negro logo se espalhou pelo país, catalisando o idealismo de uma generosa juventude afrodescendente, com grande incidência dos escassos universitários que enfrentavam na busca de se inserirem no mercado de trabalho as cruéis contradições de nossa democracia racial. Por exemplo, no momento da Constituinte, de 88, quando havia a possibilidade da sociedade civil se apresentar diante das casas legislativas, ele participou, né? Inclusive, nossa casa houve várias reuniões, né, do pessoal do movimento negro se preparando para levar essas coisas para aquele fórum. Então, nem sempre ele tinha que ser protagonista, mas ele estava sempre envolvido, engajado, nunca desistiu. Em meados da década dos 40, criei no Rio de Janeiro, com a ajuda de outros militantes, o Teatro Experimental do Negro, organização que fundia arte, cultura e política na conscientização dos afro-brasileiros e dos brasileiros em geral. O Abdias levava a cultura para as câmaras legislativas. Inclusive, teve um momento em que ele ocupou o Salão Negro do Congresso Nacional, que é aquela parte entre a Câmara e o Senado, cujo piso é todo em mármore preto, polido. E as pinturas do Abdias, numa exposição de... Eu acho que tinha entre 30 e 40 pinturas ali, com aquelas cores, né, refletidas no piso preto polido daquele... Foi muito bonito. Continua em exibição no Salão Negro do Congresso a mostra de pinturas afro-brasileiras do senador Abdias Nascimento. Aos 84 anos, Abdias Nascimento é um dos principais representantes do movimento negro no Brasil. Abdias é também escritor e pintor. Nós, brasileiros, não poderemos deixar de reconhecer a cada dia o quanto foi importante para o nosso país a presença dos africanos, dos negros no Brasil. Grandes, boas recordações do Abdias. Eu recebi essa fotografia e coloquei aqui no meu gabinete. E se me permitir, bem rápido, eu quero que esteja do lado dele, uma fotografia de Zumbi dos Palmares. Se eu olho para a história do povo negro, para o passado mais distante, eu lembro Zumbi. Se eu olho para dentro do parlamento, eu era deputado federal e ele já era senador, Abdias, devemos a você o resultado desta caminhada e haveremos de avançar muito mais, mas sempre citando Zumbi, sempre citando Abdias, o homem à frente do seu tempo. Se hoje a gente tem a Lei 10.639, né, que fala do ensino e da história da cultura negra, começou ali com Abdias, todos os dias, falando no púlpito do Senado, que a gente precisava conhecer a história da população negra, que a gente precisava conhecer a história da população indígena. Número 1, o que trata o Estatuto? Ele combate toda e qualquer tipo de discriminação, por etnia, por raça, por cor, por procedência, por origem
todo tipo de discriminação. Nesse escopo aqui está garantido que teremos políticas públicas. Nós aprovamos, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, que é a grande pérola, eu diria, o grande farol para todas as lutas de combate ao racismo e o preconceito em relação a negros e pardos, né? Oxe. Vamos votar as cotas hoje, senhor presidente, também, né? Nós temos os créditos, nós estamos aqui, vamos votar. Pelo entendimento. Não tem nada que impeça, o líder do governo, o senador Eduardo, não tem nada que impeça de votar as cotas. Nada impede, vamos votar as cotas, sim. Fazer esse apelo também para que possamos votar o projeto das cotas. Eu só peço a Vossa Excelência que abra o painel para que a gente possa votar as cotas. É acordo feito já há mais de 3 meses. Era o primeiro item da pauta, virou o último de novo. Senhor presidente. Presidente, o senhor aceitou a minha inscrição aí? Senhor presidente. O projeto é aprovado por unanimidade. Esse projeto surgiu aqui no Senado. Ele vai para a Câmara e a Câmara flexibiliza o projeto. Funde cota social com cota racial. Quero me inscrever. Coloque em votação, presidente. Apelo aos senadores. Senhor presidente, eu retiro minha fala para que nós possamos ir à votação e declararei meu voto depois. Então, Vossa Excelência pode submeter à votação. Em seguida, os que querem se manifestar, façam declaração de voto. Ai, senhoras senadores, senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria. Verificação, senhor presidente. Verificação. Essa construção, ela foi com muita luta, com muita peleia, né? Aqui estavam negros, brancos, índios, que lutam contra os preconceitos e acabamos no Supremo. E eu tive que ir ao Supremo defender. Aí perguntaram, mas por que foi você no Supremo defender que a política de cota e o Estatuto, ele não é inconstitucional? Eu fui porque eu era o único negro que tinha aqui. Isso é uma realidade. Eu queria dizer que se nós estamos debatendo aqui se os negros terão direito ou não de ter acesso à universidade pública e gratuita. É a educação que vai assegurar, efetivamente, nós mudarmos essa situação onde os negros estão, sem sombra de dúvida, na base da pirâmide. Termino dizendo, tenho certeza que todos os homens de bens desse país não vão frustrar milhares e milhares de estudantes negros que, pela política de cotas, demonstraram que não são melhor, mas são iguais. Então, quando o STF fala é constitucional, no mesmo ano, o país consegue votar o PL de cotas. É isso, ele viu a grande janela de oportunidade. E assim, a gente está falando de uma cobrança, né? Que é o acesso à universidade, que é o acesso à educação, que é cobrado ali, ó, desde antes da abolição. Cresci num lar com uma mãe solo. Minha mãe veio do Maranhão para Brasília para trabalhar em casa de família. Eu estudei sempre no Gama, cresci lá, estudei em escolas públicas de lá. A minha formação hoje, ela é eficiência política e gestão de políticas públicas. Mas quando eu estava no 3º ano, eu tive um professor de química que fez um passeio, levou os alunos do 3º ano para conhecer o UNB na semana universitária. E eu lembro que a gente foi para uma palestra de cotas. E assim, eu lembro de muitos colegas meus, assim, do 3º ano falar, não, mas cotas é errado, como é que você vai entrar na faculdade por você ser negro? E esse professor de química que nos levou era um homem branco, loiro, eu lembro dele até hoje, e ele falou bem assim, não julguem o direito de vocês antes de vocês saberem como funciona, porque todo mundo estava assim, desdenhando. E eu não sabia o que era política de cotas, eu descobri naquele dia. Por a UNB ser pioneira, né, na implementação de políticas afirmativas, hoje a gente tem um coletivo de mais de 300 estudantes indígenas. A gente tem um espaço que é chamado de Maloca, que é o Centro de Convivência Indígena dentro da universidade. E aí a gente teve que passar por uma banca, e aí depois foi uma outra proposta que eu não sabia também como funcionava, que você vai para um lugar, para um espaço, e você fala, olha, sou negro, mas para mim era meio assim, por que eu tenho que dizer que eu sou negra, né? Por que eu tenho que falar aqui que eu sou negra? Meio que na minha cabeça. E eu entrei por cotas. Tem a escolha dos polos, e aí quem faz essa escolha dos polos é o coletivo indígena, daqui da UNB, a IUMB. Quem pode fazer o vestibular são indígenas brasileiros. Então, a gente hoje tem indígenas aqui
estudantes que são de todas as regiões do Brasil. Aquele ano, a mídia inteira estava falando mais contra, mas a mídia inteira estava falando. E, querendo ou não, a maioria da população é negra. Muitos podem até não entender como funciona o racismo, mas ele sabia que o pai dele não entrou na universidade, o avô dele não entrou na universidade, o bisavô, alguma coisa tem. Por mais que eles não expressassem que concordavam, que entendiam, mas eles percebiam que realmente tinha alguma coisa ali, alguma coisa que eles estão falando, de que precisa de uma oportunidade, que assim, a prova é igual para todos, mas tem alguma coisa. Porque é isso, os negros não são inferiores, os indígenas não são inferiores, nós somos todos iguais. Então por que a gente não tá entrando? Por que a gente é 10%? Por que a gente só é 15%? Por que a gente só é 5% dessas universidades que é públicas? A gente é maioria nas escolas públicas. Então a política de cotas mudou minha vida, tem mudado. E trabalhar hoje com a implementação da política de cotas, eu acho que é do meu destino uma coisa, assim, das mais malucas. Porque um dia eu nem sabia o que era. E hoje eu posso chegar para um parlamentar, para um senador e dizer assim, é a política de cotas. Eu não só defendo como eu sou resultado disso. Então, a cota é um instrumento necessário ainda por muito tempo para trazer a mudança na cor da cara da elite brasileira. Ter mais médicos negros, mais engenheiros negros. Para isso, a gente tem que ter mais estudantes de medicina negros, mais estudantes de engenharia negros. A cota facilita. Bem, aqui é o Ministério da Igualdade Racial, que é onde eu trabalho. Eu trabalho na assessoria especial. É uma parte de pensar políticas, ajudar, assessorar o gabinete da ministra. A gente fica na esplanada dos ministérios, no bloco C. E eu passo a maior parte da minha vida atualmente aqui dentro, trabalhando. Eu quero dizer que o presidente Rodrigo Pacheco nos ajudou muito sempre, viu? Todas as vezes. Eu digo isso com uma certa... aqui na voz, né? Um certo sufoco na voz, porque eu dou um depoimento com muito orgulho. Eu fui procurar ele em diversos momentos, e um desses foi na lei de cotas. Dele, Paim, faz o teu trabalho, que eu vou fazer o meu. E nós vamos aprovar a lei de cotas exatamente como vocês estão propondo, que foi amplamente costurada, discutida na Câmara de Deputados com a Dandaga, enfim, Benedita e todos que... Maria do Rosário, né? Todos que trabalharam nesse sentido. Eu digo, valeu, presidente. Presidente Rodrigo Pacheco, esse plenário vota no dia de hoje o projeto de lei 5384 de 2020, que aprimora a política de cotas nas universidades públicas e institutos federais, destinada à inclusão de alunos de escolas públicas, pobres, vulneráveis, pessoas com deficiência, indígenas, pretos, brancos, pardos e quilombolas. A primeira bancada negra da Câmara dos Deputados surgiu e foi consagrada, no dia 20 de novembro do ano passado, em 2023. O 20 de novembro, que foi uma disputa do senador Abdias, que foi uma disputa do senador Paulo Paim de anos, desde as décadas de 90, foi finalmente reconhecido como um feriado nacional em 2023, porque a gente finalmente teve essa bancada negra, a gente tem esse expoente de parlamentares negros, e não só isso, a gente tem também um compromisso dos outros parlamentares que agora, que é isso, Lei 10.639, ações afirmativas, mostrando como as políticas públicas, com gestores públicos devido às cotas, conseguem construir políticas públicas mais eficazes para o público-alvo que vão demandar essas políticas. Então, assim, o convencimento, os dados, também convenceram outros parlamentares. Então, a gente tem uma bancada negra na Câmara, a gente tem uma frente mista antirracista na Câmara e no Senado, e nós temos muito mais apoiadores.
E nada mais simbólico que no mês da consciência negra assuma a cadeira de presidente desse parlamento um negro, um lutador, um cara que veio da favela, um brasileiro em sua melhor essência, em seu maior espelho. Aqui sentado nessa cadeira carrego comigo todos os símbolos de um Brasil que acredito, plural, multirracial, com mobilidade social e rico em talentos e diversidade. Eu, como presidente, eu espero realmente ter cumprido com as expectativas de todos, ter conseguido representar vocês da forma necessária, da forma certa, poder ter feito o melhor para todos nós. Eu sou grato a todos vocês por todos os momentos bons que nós vivemos, né? Nós viemos aqui para representar nosso povo, nossa cultura. O Senado, nesse período, nos últimos 5 anos, nunca aprovou tantas leis contra o racismo e preconceito como aprovou. De minha autoria, porque eu fui autor ou relator, foi em torno de 20. Isso não aconteceu durante séculos. Graças ao movimento da sociedade, ativismo de grupos negros, houve um aumento expressivo do reconhecimento dessa violência histórica e na aprovação de leis que estão trazendo punições contra o racismo. Além de um acesso mais justo da população parda e preta, melhores postos de trabalho, reconhecimento, valorização e acesso a direitos sociais. Que é a razão da minha própria vida, né? Não tem sentido eu estar aqui e esquecendo de onde eu vim, que é da beira do Rio do Tega, um rio que a água é preta, em Caxias do Sul, onde ali eu pescava mussum. Mussum é um peixe que dá nesses rios, só que não recomendo ninguém que coma peixe dessa forma. Mas eu tinha que pegar naquela época para levar para casa. Tem que sempre lembrar de onde você veio. Nunca esqueça as raízes da tua história, da tua vida. É isso que me dá condição de dizer que esse pode ser meu último mandato, que pelo menos é assim que eu tenho colocado. E eu saí de cabeça erguida, ciente do dever cumprido. Mas eu quero, nesta terça-feira, 20 de novembro, celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra. Nossa sociedade é formada principalmente pela mistura de etnias indígenas que aqui viviam, europeias que para cá vieram para colonizar, ou seja, por opção econômica, e por etnias negras e negros africanos que não nasceram aqui, nem pediram para vir para cá. A lei da abolição não trouxe liberdade verdadeira, não trouxe autonomia econômica, nem respeito da sociedade ao nosso legado como negros. Esse Dia da Consciência Negra chamo meus pares, muitos dos quais herdeiram dessa elite escravocrata, a colocarem a mão na consciência e pararem de dificultar a tramitação de leis e políticas públicas que levem à diminuição dessa desigualdade. Importância dos programas sociais como o Bolsa Família. Nós não vamos deixar nossos estudantes e suas famílias endividadas com financiamento de luxo. Eles vão pagar quando se formarem com algumas horas de trabalho em favor do seu Estado e no sentimento de se formar. Primeiro você sequestra eles, rouba eles, mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende, separa eles. Se algum sonho ousa correr, separa ele e manda eles debater com a bala que vara eles, mano. Infelizmente, onde se sente o sol mais quente, o lacre ainda tá presente só no caixão dos adolescentes. Quis ser estrela e virou medalha num bocal que, coincidentemente, tem a cor que matou seu ancestral. Com a fé de quem olha do banco, a cena do gol que nós mais precisava.
na trave. A felicidade do branco é plena. A pé trilha em brasa e barranco, que pena. Se até pra sonhar tem trave. Polêmica nas escolas, alunos versus telefones celulares. Problema? Solução? Se regular é preciso, educar é urgente. Essa criação de uma cultura mediática, eu penso que realmente através da escola pode acontecer. Mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A vida e a liberdade são nossos bens mais preciosos, assim, e a liberdade é onde o Estado acaba mais nos atingindo. Historicamente, o Brasil se vale de mecanismos legais para controle de corpos pretos, desde a escravidão. Então, assim, me colocar nessa posição de advogado criminal, de defesa de jovens jovens negros e negras estigmatizados e criminalizados e atuar na defesa deles, eu acho que é dar um fim social para a minha profissão. Eu fui descobrir que a abolição não foi feita pela Princesa Isabel depois de velho, depois dos 20 anos. Quando você vai estudar o processo da abolição e você vê toda a luta de grandes figuras negras, como o próprio Luiz Gama, e que não nos é passada, diz respeito ao projeto de país, assim. E aí, como que se deu essa abolição, largar os negros nessa, né? Simplesmente, olha, agora você não é mais escravo e vai lá e dá teu jeito, sabe? De que maneira que isso foi feito diz muito do que nós vivemos hoje, né? Hoje, a pobreza no Brasil ela não é exclusivamente negra, mas ela é majoritariamente negra. O que levou uma rede de supermercados na França a suspender a compra de carne do Mercosul? Como isso afeta os produtores brasileiros? Pesquisador da FGV Agro, Leonardo Munhoz, e a diretora da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Suemi Mori, respondem a essas e outras perguntas.
TV Senado Live, nesta sexta, 8h30 da noite. Neste ano de 2025, eu estou com muitas coisas assim na minha mente, querendo trazer muitas novidades para que sejam apreciadas aqui no Senado Federal. Nós temos uma pauta que nós defendemos a mulher e o que eu quero e o que nós pretendemos, nós mulheres, é para que a comissão de combate à violência contra nós mulheres, ela realmente seja permanente. Ela tem um nome permanente, mas ela não é permanente. Então é isso que nós vamos lutar para que isso aconteça. E eu tenho 2 projetos que estão na Câmara, que serão apreciados neste ano de 2025, que é o projeto o Programa de Sucessão Rural para os jovens agricultores e também o projeto de saneamento básico para a zona rural. Eu sou natural de Várzea Grande, Mato Grosso, né? Vim numa casa de político, né? O meu pai foi prefeito por todos os mandatos, foi vereador e os filhos, praticamente alguns acompanharam na política, é o caso meu particularmente, que teve a primazia de ser prefeito por 3 mandatos da minha cidade de Várzea Grande. Fui na mesma batida do Júlio. O Júlio, que é meu irmão mais velho, ele foi deputado federal, além de ser prefeito, foi governador, senador e atualmente é deputado estadual. Em 1982, eu fui convidado por um grupo de amigos para iniciar na vida pública. Sem nenhuma pretensão, saí candidato a prefeito pelo mandato de 82 a 88 e depois fui ser governador, ganhei eleições em 90, 91 tomei posse. Depois de ter sido governador de 91 a 95, eu voltei para minhas atividades empresariais e disputei novamente o cargo de prefeito em 96, fui eleito, depois reeleito em 2000 e depois disso veio a eleição de 2006 para senador. Fui eleito pela primeira vez senador da República, até 2014. Não disputei eleição em 2014, em 2018 voltei a ser senador. Comunica à Casa que estou apresentando um projeto de lei que aumenta a pena para crimes de roubo de receptação de cargas. Tenho a primazia já por 3ª vez ser presidente do Conselho de Ética do Senado Federal. Sou membro titular também de várias comissões, da CAS, da CMA, da CRA. E participo também de forma indireta como suplente da CAI, da Comissão de Esporte, enfim, estou muito bem atendido em termos de comissão. Sem nenhuma demagogia, o que eu vejo aqui é que o Senado cumpre com a sua finalidade. É uma casa de 200 anos, que tem homens e mulheres responsáveis, que tem promovido bons projetos de leis em defesa da sociedade. Bom dia, gente. Nós temos feito, com certeza, um trabalho exitoso, não só os senadores, mas, sobretudo, a equipe que aqui existe, uma equipe de trabalhadores, de colaboradores, que eu faço aqui a mesma homenagem a esses colaboradores que trabalham nesta casa aqui, são pessoas especialíssimas, sobretudo, pessoas que também são responsáveis e trabalham no cotidiano, buscando efetivamente aquilo que é melhor para o povo brasileiro. Fizemos um lançamento numa banca da Cinelândia. A notícia se espalhou que iam lançar um jornal homossexual, não sei o que. E aí os homossexuais ficaram todos de longe, olhando, achando que ia chegar a polícia a qualquer momento e prender a gente. Chegar lá no jornal e dizer assim, o senhor pode ver aquele jornal lá no fundo? Qual? Aquele que está escondidinho lá, que era o Lampião que estava escondido. Senadoc, neste sábado, 9h da noite, aqui na TV Senado. Declaro aberta a 2ª reunião preparatória da 3ª sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura. A presente reunião preparatória destina-se à eleição e posse dos demais cargos que irão compor a mesa do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 25-26. A presidência informa que foram recebidas as seguintes candidaturas que formam chapa única. Primeira, vice-presidência do Senado Federal, indicação do Partido Liberal, senador Eduardo Gomes. Segunda, vice-presidência do Senado Federal, indicação do Partido dos Trabalhadores, senador Humberto Costa. Primeira secretaria, indicação do PSD, senadora Daniela Ribeiro. Segundo secretário, indicação do MDB, senador Confúcio Moura. Terceira secretária,
indicação do PDT, senadora Ana Paula Lobato. Quarto secretário, indicação do Progressistas, senador Laércio Oliveira. Eu queria a atenção do plenário e o apoio do plenário para nós procedermos à votação por aclamação da chapa completa. Havendo apenas uma candidatura para cada cargo, esta presidência consulta o plenário se a chapa única apresentada e registrada à mesa por indicação de todos os partidos políticos poderá ser considerada eleita por aclamação. Ok. Havendo concordância da unanimidade do plenário do Senado Federal, declaro eleita por aclamação a chapa única registrada para a legislatura 2025-2026. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Nenhuma das senadoras vai admitir ironia machista em relação às mulheres. A bancada feminina, senhor presidente, não poderia se fazer ausente neste momento. O que eu estou vivendo aqui agora é um desgaste de energia que eu já vivo há 4 anos. Ainda há um desequilíbrio de gênero muito grande nos espaços de poder. Que quando uma mulher entra na política ou ocupa um cargo de poder, ela não está ali com o intuito de mudar a sua própria vida. Ela está ali com o propósito de mudar a vida de outras mulheres que não têm a mesma oportunidade que ela. A representação feminina no Senado ainda é baixa. Nós estamos aqui, vamos participar ativamente e teremos o nosso protagonismo nesta casa. As mulheres continuam sendo minoria na casa. Das 81 cadeiras do Senado, elas ocupam apenas 15. A participação na política é uma luta constante das mulheres. E essa luta começou há muito tempo. Se a gente for ver a história, faz menos de 100 anos que a gente teve o direito a aprender a ler e a escrever. E mesmo assim, quando elas entraram na escola, elas só podiam, em matemática, cuidar das 4 operações aritméticas e elas não podiam estudar as outras matérias, álgebra, nada disso. A educação era o exemplo dos pais. Era a mãe que trabalhava na casa e que ensinaria a menina as prendas domésticas. Muitas vezes a mãe substitui a mão de obra feminina fora, na colheita do café, no corte da cana, no que fosse, e a menina está em casa resguardada. A virgindade dela nessa família de classe desfavorecida é um bem, será negociada depois no casamento que será escolhido pelos pais, jamais pela menina, até certamente o início do século XX. E o machismo estrutural desse país foi isso, as mulheres eram criadas para casar. O pai tinha um domínio total e depois passava esse domínio das mulheres para o marido. A mulher não era emancipada no cenário jurídico brasileiro, então ela tinha seus direitos muito limitados. O Brasil, quando ele foi estruturado enquanto país colonizado, ele trouxe algumas marcas que impediam um avanço civilizatório. Inclusive, você tem uma escravidão que não era só
semi-industrial no campo dos homens. Tinha uma escravidão das mulheres, ou seja, esses caras montavam haréns. A diversão desse pessoal era como do norte da África, que manteve durante mais de 1000 anos um comércio de mulheres que envolveu mais de 8 milhões de mulheres. Você o objetifica, você tem lá, sei lá, 30, 40 mulheres que você compra para servi-lo, para lhe servir sexualmente. Ninguém fala nisso, né? O Senado foi uma invenção do processo de independência, consolidado depois com a participação da nobreza e do exército. E era composto o Senado pelos membros da nobreza, pelos príncipes da Casa Imperial, né, e por senadores escolhidos entre os nobres da província e depois referendados pelo imperador. É por isso que a primeira senadora da história do país, né, tem muito antes da ascensão do direito de voto das mulheres. A primeira senadora foi a princesa Isabel, porque era membro da Casa Imperial e, por conta disso, tinha assento cativo no Senado. É célebre a frase do Visconde de Ouro Preto, se eu não me engano, para a princesa Isabel, quando ela assina a Lei Áurea. Senhora aboliu a escravidão e perdeu a coroa. Quando a abolição acaba, eles falam, não, então agora tem que acabar a monarquia. O que justifica a monarquia? Já acabou a escravidão, então agora precisamos ter um regime republicano. A primeira vez que surgiu no Senado a ideia de que mulheres pudessem votar e serem eleitas foi durante a Assembleia Constituinte de 1891. E logo que se levantou a possibilidade da participação feminina, muitas vozes, todas masculinas, obviamente, se levantaram contra. Sabe o que disse o senador Coelho e Campos? É assunto que não cogito. O que afirmo é que minha mulher não irá votar. O deputado Lacerda Coutinho de Santa Catarina disse: imagine-se agora o que seria deste Congresso que já por vezes se torna um tumultuar comparável às ondas oceânicas, se aqui entrasse também o elemento feminino. Pois é, os constituintes reagiram assim, com gargalhadas. Está anotado nas atas da Assembleia. Mas enquanto eles gargalhavam, elas se organizavam. No começo do século XX, muitas mulheres começaram a se organizar e exigiam o direito de votar. Ficaram conhecidas como sufragetes, ou sufragistas em português. Em 1913, uma professora chamada Emily Davison jogou-se na frente do cavalo do rei Jorge V durante uma corrida na Inglaterra, o que causou a sua morte. Ela se tornou heroína e mártir do movimento sufragista. A partir dali, o movimento se espalhou com força pelo mundo todo. O movimento feminista no Brasil nasce, como nasce, aliás, o direito ao voto, de um grupo de pessoas, de mulheres absolutamente de elite. A Berta Lutz é filha de um dos maiores cientistas brasileiros, está chegando de Londres, onde ela viu o movimento sufragista acontecer e ela quer, então, instaurar um movimento, é bom que se diga, político. Ela era, de fato, uma feminista que tinha a ideia do qual seria o lugar da mulher na sociedade. Esse documento é de 1927, de dezembro de 27. É uma representação, dirige aos representantes da nação, com 2.000 assinaturas, solicitando a aprovação do projeto que institui os direitos políticos à mulher e o direito ao voto feminino. A figura que a gente sempre tem em mente sobre o voto feminino foi a Berta Lutz. Aqui está a assinatura dela. E o abaixo assinado que segue, com essas 2.000 assinaturas de mulheres interessadas em votar. Leolinda Daltro. Ela fundou o Partido Republicano Feminino. Essas mulheres estavam falando num cenário profundamente machista. Uma das coisas que se ouvia é: as mulheres não podem ter o direito ao voto porque isso vai destruir as famílias. Havemos de ser iguais. Se a mulher está habilitada para ser mãe, essa missão sublime e grandiosa, por que não há de estar para exercer o direito de voto? Faz-te deputada, depois senadora, depois ministra e talvez que ainda possas chegar a ser presidente da República. Eu acho que a Chiquinha é um exemplo maravilhoso, né? Até porque ela não era uma mulher branca que decide que não quer se casar, que não quer ter filhos,
Enquanto mulheres lutavam por direitos no Brasil e no mundo, Clóvis Bevilacqua liderava a redação do Código Civil de 1916. Relatado por Rui Barbosa, o Código avançou em muitos pontos do direito civil brasileiro, mas não no que diz respeito à pauta das mulheres. O Código manteve a condição da mulher relegada ao lar e ao arbítrio dos seus maridos. As mulheres continuavam sem poder votar nem se candidatar. E se não podiam se eleger, não podiam ver seus direitos representados. Quando a gente fala de história das mulheres, presença nos espaços de poder, a gente está falando muito dessa característica física, que é de colocar os nossos corpos, muitas vezes em risco, nesses espaços que não são nossos. Em todas as eleições, as sufragistas iam e tentavam se alistar, não só como candidatas, mas como eleitoras. É essa ação diária. Abriu inscrição para eleição, eu vou lá me inscrever. Você não pode se inscrever, tudo bem, na próxima eleição eu volto e tento de novo. Tem uma história que eu adoro do Senado, até porque é uma mulher que eu acho particularmente importante, que é a professora Celina Viana. Ela era nordestina, ela era de Mossoró. Ela se alista para votar lá no Rio Grande do Norte, justamente numa eleição complementar para o Senado. E ela consegue, ela e outras 20 mulheres. Só que esse voto depois é invalidado pelo próprio Senado. E o que a professora Celina faz? Ela escreve para o Senado, pedindo para que aquela decisão seja refeita, seja revista, e para que os votos das mulheres sejam validados e para que o Senado considere a possibilidade de eleger mulheres e que mulheres também votem para o Legislativo. Nessa época, os estados tinham mais autonomia. Então, o Rio Grande do Norte é o primeiro estado a prever o voto feminino ainda antes da Constituição brasileira. E, evidentemente, isso atrai atenção no movimento sufragista, né, que vai a Natal, no Rio Grande do Norte, procura o apoio do governador para construir candidaturas femininas no Rio Grande do Norte. Eu tenho esse vínculo com a mulher que foi a primeira chefe de um executivo na América Latina, a minha bisavó, que foi eleita prefeita em Lages, no Rio Grande do Norte, em 1928. Ela era filha de uma liderança política na cidade, né? O pai dela já era uma liderança política grande. Ela se casa nova com um promotor, mas quando ela está grávida da terceira filha, ele morre de gripe espanhola. Ela fica viúva, com 3 filhas, ainda grávida da filha mais nova, volta a morar com o pai na fazenda e ela já começa a assumir uma posição de ajudar na gestão da fazenda, que já é algo bastante raro e difícil de se pensar. Nós estamos falando dos anos 20, do século passado, 100 anos atrás. Ela se torna uma das administradoras da fazenda e isso vai promovendo um papel de liderança dela dentro da comunidade. Foi eleita com 60% dos votos e esse é um marco muito grande para a história. Alzira Soriano, mesmo em pouco tempo de governo, ela abriu estradas, botou motor para se ter luz, que naquela época ainda não tinha a energia elétrica praticamente em nenhum lugar, mas foi caçada a Alzira. Ela é eleita, vem a Revolução de 30 e caça todos os prefeitos. Então, ela governou 29 e um pedaço de 1930. O presidente Getúlio Vargas, aqui, no Palácio do Catete, sede da Presidência da República, assinou o decreto do Código Eleitoral que autorizava as mulheres a votar. Mas aí depois para de ter eleições pelo Estado Novo. Então, é um período muito grande em que você tem esse direito, mas ele nem pode ser exercido. Em 1932, o voto não era obrigatório para as mulheres e votavam as mulheres casadas com a permissão de seus maridos e ou as viúvas e solteiras que tivessem condições para isso. Essas condições são condições financeiras. A decisão do Código Eleitoral de deixar o voto voluntário para a mulher vem em decorrência do Código Civil, que diz que o marido é o chefe da sociedade matrimonial. Então, significa que ele é que decide se a mulher pode sair de casa ou não pode sair de casa para votar. As mulheres negras não estavam votando. Elas não tinham recursos financeiros para solteiras ou viúvas irem garantir o seu direito ao voto, né? Então, esse é um voto de uma parcela da população feminina alfabetizada, com recursos, vivendo já nas cidades. É um primeiro voto excludente. Em 1962, 30 anos mais tarde, nós, enfim, vimos algum progresso. O Senado aprovou o Estatuto da Mulher Casada, de autoria do então senador Nelson Carneiro.
Embora, aos olhos de hoje, o Estatuto pareça ultrapassado, ele alterou artigos importantes do Código Civil, mudando as vidas das mulheres. Com a nova legislação, por exemplo, as mulheres casadas passam a poder trabalhar e a administrar seus bens sem autorização do marido. Nesse estatuto, a mulher ganha direitos porque ela era propriedade do marido. Então, ela, por exemplo, ganha carteira de identidade, né? A gente não tinha carteira de identidade, salvo com autorização do marido. A gente não podia viajar se o marido não autorizasse. Mas os direitos eleitorais das mulheres só foram plenamente conquistados nos anos que se seguiram. A restrição do voto à mulher só cai plenamente no Brasil em 65. Quando o voto se torna obrigatório, aí o marido não pode mais segurar essa mulher em casa, né? E aí, aos poucos, vem a lei do divórcio, né? Um casamento, ele é um contrato em que se discute, inclusive, propriedades. Tanto que uma mulher desquitada na sociedade brasileira era nada. O impacto foi muito, muito grande. Era como se a mulher estivesse numa jaula e ela não pudesse sair da jaula. O preço de sair da jaula era você ir para um lugar tão ruim quanto a jaula. No momento em que o divórcio ocorre, ele começa a dar uma dignidade para a mulher, porque a mulher passa a ser um ser humano com direitos. E o homem também. Desde a proclamação da República, o debate sobre divórcio foi pauta no Congresso Nacional. Foram inúmeros projetos apresentados e rejeitados, sobretudo sob o argumento religioso do caráter indissolúvel do sagrado matrimônio. Foi só em 1977 que o mesmo senador Nelson Carneiro encontrou condições para a aprovação do seu projeto de lei do divórcio. O país inteiro reclamava, mas que faltava alguém que tivesse a coragem de afrontar, porque já sabia que ia contar contra si com as forças tradicionalistas, inclusive com a igreja. Bom, foi votando, até que um dia, né, quando a democracia começa a se estabelecer, com o presidente Geisel, a filha dele, que era desquitada naquela época, convence o pai que tem que sancionar. E aí ele é uma brecha, é uma chance. Esta não é uma luta, como se disse, dos que têm interesse pessoal. Não, essa é uma luta dos que têm sensibilidade para as desventuras alheias, dos que têm olhos para dentro dos seus próprios lares, para os lares dos seus parentes, para os lares dos seus amigos, até piedade para os lares dos seus inimigos, que vêm destroçados pelo desquite, que ninguém, absolutamente ninguém, teve a coragem de defender dessa tribuna. Senhores, esta é uma luta de muitos anos. Deus permita que seja essa a hora da vitória, porque é a hora da vitória da moralidade da família brasileira. Atingiu por conseguinte a maioria absoluta. Aprovado o projeto Nelson Carneiro. A lei do divórcio vai dar para a mulher o direito de gerir com autonomia as suas escolhas na perspectiva doméstica e assim, inclusive, sob o ponto de vista do direito do trabalho, por exemplo, com uma abertura maior para se inserir no mercado de trabalho, para construir outros espaços de interação social. À medida em que conseguem entrar de vez no Congresso Nacional, as mulheres levam com elas todos os desafios que já enfrentavam do lado de fora. A começar por uma arquitetura que não foi pensada para recebê-las. Para usarem o banheiro, por exemplo, era preciso que saíssem das proximidades do plenário, porque lá só havia banheiros masculinos. Mas as reformas vieram com os anos. Mas pode entrar um pouquinho aqui, não dá para andar muito, mas dá para vocês verem aqui um pouquinho, tá? Primeiro, elas passaram a circular no cafezinho, né? Elas não eram senadoras ainda, elas eram assessoras que prestavam trabalho de assessoria. E aí se faz a construção do banheiro do cafezinho. Ô, Vanja, estão em limpeza aqui, você vê que estão fazendo uma limpeza geral, tá vendo? A colega tá aí, que vamos começar segunda-feira, não tem nada não. Os bastidores é isso, né? E chega um momento em que, na gestão do senador Renan Calheiros, a procuradora era a senadora Vanessa. Que as bancadas dos senadores começam com o Acre, vem pela ordem alfabética, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, assim por diante. Conversa, eu e ela propõe para o presidente Renan a construção desse banheiro, do plenário.
E aquele espaço, que era um enorme banheiro masculino, passa a ser 2 banheiros, um masculino e um feminino, ambos acessíveis. Qual era a mensagem que o Senado passava quando dizia: nós temos banheiros femininos até a porta do plenário? Era que o lugar das mulheres era até a porta do plenário, mas não era dentro do plenário. Foi só em 1979, ou seja, 155 anos depois da criação do Senado, que a primeira mulher eleita tomou posse. Encontra-se na casa a senhora Eunice Miquiles, representante do Estado do Amazonas, e eu convido os senadores para trazerem até a mesa para o compromisso de praxe. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país. Desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Eunice Miquiles assumiu uma cadeira no Senado pelo Amazonas. Ela não foi eleita como cabeça de chapa. Como o senador João Bosco faleceu durante o mandato, Eunice assumiu porque era suplente. Invadir aquele recinto aquele santuário masculino, dava assim, sabe, um frio, assim, você dizer, poxa, que coisa fantástica. A chegada de Eunice ao Senado simbolizava naquele momento um ponto alto nas conquistas das mulheres na política. Nessa cerimônia de posse, a novata foi presenteada com flor, chocolate e poesia. Foi uma recepção maravilhosa. Não deixava de ser discriminatória. De um lado, quer dizer, simpático, mas era discriminação. Nunca um senador havia sido recebido dessa forma. E eu percebi muito cedo o seguinte, que eu estava sendo recebida como, vamos dizer, como a dama, como a senhora, não como colega. Não como colega. Era para ficar ali bonitinha e tal, mas nada de estar se metendo muito nas coisas. Me perguntavam qual era a marca do sapato que eu usava. Pouca coisa de política, muito mais da aparência e tal, como é que era, enfim. Era a primeira mulher, quer dizer, era um escândalo. Olha, eu me lembro de uma vez que eu cheguei um pouco atrasada para uma votação. Aí um senador chegou e disse assim para mim: não faça mais isso. A senhora nos fez perder a votação tal pela sua ausência. Eu fiquei meio humilhada. Aí veio um senadorzinho velho, antigo. Minha filha, não permita mais isso. Você é tão senadora quanto ele. Então não permita ser humilhada. Eu digo, eu sou senadora. Mas eu só me senti realmente à vontade quando eu fui pela primeira vez à tribuna defender o Estado do Amazonas e defender a mulher. O Código Civil dizia o seguinte, que a mulher que não fosse encontrada virgem no leito nupcial poderia ser devolvida aos pais no prazo de 10 dias. Imagine como se fosse um objeto, enfim, que não estivesse em boas condições. Eunice Miquiles defendeu essa proposta em 1980, mas a imposição da virgindade só deixou de constar na lei mais de 20 anos depois, em 2002. Em sua passagem pelo Senado, Eunice Miquiles não conseguiu aprovar nenhum projeto. Para deputados e senadores, as pautas de Eunice Miquiles eram consideradas secundárias. Nunca essas galerias do Congresso Nacional estiveram tão cheias. Nunca esses corredores estiveram tão ocupados. Nunca os segmentos organizados desse país foram tão ouvidos, e ouvidos de fato. A Constituição Federal de 1988, quando ela elege o sujeito, o ser humano, como centro da sua construção normativa, ela o faz a partir de algumas referências importantes, como, por exemplo, a dignidade humana, a condição de igualdade, a condição de inclusão social. E é claro que se nós falamos em igualdade, nós falamos em igualdade, por exemplo, entre homens e mulheres. E todos os dias chegam novos grupos ao Congresso Nacional, cada um com a sua mensagem e com uma proposta de emenda popular.
Aquele momento foi um momento lindo, foi um momento de conciliação, foi um momento em que nós nos debruçamos para falar do Brasil, para falar de gente, para falar das coisas, para falar do desenvolvimento, para falar do nosso meio ambiente, para falar das pessoas, dos povos tradicionais. Quer dizer, foi uma riqueza que contaminou, porque era o Congresso, né? Era a Câmara e o Senado, e nós tivemos aqui uma manifestação linda. O Brasil esteve aqui no Congresso Nacional Brasileiro. 20 das 25 mulheres da bancada feminina fecharam ontem um documento para ser entregue ao presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães. É a posição delas sobre o substitutivo do relator Bernardo Cabral. Nós não fazíamos debates contraditórios ou contradizentes em plenário. Nós tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Nesse processo da Constituição de 1988, a gente teve aquele movimento do batom, em que as mulheres apresentaram os seus requerimentos, os seus direitos, fizeram uma marcha do batom, que sempre, inclusive, é objeto de exposição aqui nas casas legislativas. É muito interessante esse movimento. Lá vem o lobby do batom, quando vi aquelas mulheres todas entrando no espaço do Congresso Nacional para pleitear os seus direitos. Nosso primeiro documento, nós temos certeza de que será muito importante para todos os brasileiros nesse instante tomarem conhecimento da união das mulheres e da luta e da empolgação, da verdade que as mulheres querem transmitir no sentido das mudanças institucionais brasileiras. Muita coisa vai mudar para a mulher. Porque no momento que não há um cabeça, em que a sociedade conjugal é feita por duas pessoas em igualdade de condições, as coisas se modificam. Foram eficientíssimas no momento da Constituinte. O lobby do batom reuniu, volto a dizê-lo, mulheres com aspirações políticas diametralmente opostas num conjunto de leis que beneficiou e beneficia a mulher até hoje. Glória a essas mulheres que sequer são lembradas. Elas foram absolutamente fundamentais para estarmos aqui hoje trabalhando e reunidas. As primeiras mulheres eleitas para o Senado como titulares, cabeça de chapa, foram Júnia Marise, por Minas Gerais, e Marluce Pinto, por Roraima. Foram eleitas em 1990 e tomaram posse em 1991. A primeira senadora negra eleita como cabeça de chapa no Brasil foi Benedita da Silva, em 1994, mais de 60 anos depois que as mulheres ganharam direito de votar. Nas minhas campanhas, eu sempre tive os movimentos sociais como base. E dele nós tirávamos o slogan que seria a campanha. Qual era o compromisso? Das mulheres, colocando a questão dos 30%, né, de cotas para as mulheres. E foi muito interessante porque foi apresentado pela deputada na Câmara e apresentado no Senado por mim. Nós juntamos, então, quando chegou da Câmara para o Senado e quando chegou do Senado para a Câmara, nós já tínhamos feito ali um grande lobby. Não conseguimos os 30%, mas naquela época conseguimos os 20%. Isso mudou a relação não só da representação política eleitoral, mudou a relação, inclusive, na composição dos partidos, porque nós queríamos também 20% das mulheres nos partidos na direção partidária. Eu gostaria de parabenizar todas as senadoras e deputadas federais pela importante vitória que nós, mulheres, obtivemos ontem no posicionamento histórico do Tribunal Superior Eleitoral. Foi acolhida por unanimidade a nossa consulta sobre a aplicação de pelo menos 30% do fundo eleitoral para campanhas de mulheres. Igualmente, foi definido 30% do tempo de televisão e 30% do tempo do rádio para as campanhas das mulheres. Olha, nós lutamos tanto pelas cotas, né? Quando se diziam, as mulheres não querem se candidatar. Não é verdade. Vai se candidatar para trabalhar muito, para deixar os filhos de uma maneira menos cuidadas numa campanha, para ouvir do marido coisas que está sendo abandonado. A vida toda foi dito e construído que a mulher tem a obrigação
da sua vida privada, né, da sua casa, do seu marido, dos seus filhos. E quando ela cai para a vida pública, ela vai, mas ela vai com muita luta. Eu tinha filhos pequenos, quando dava assim, sexta-feira, eu levava eles para o gabinete, eles ficavam lá desenhando, mas a caçula, ela ficava muito ansiosa. Então, nesse dia, não teve conversa, ela quis ir comigo para o plenário. E aí, de repente, ela está sentada na cadeira ao lado e eu ia fazer o meu discurso. Quando quem estava dirigindo os trabalhos se dirigiu a mim, dizendo que pessoas estranhas não poderiam sentar na cadeira dos senadores. E a pessoa estranha era uma criança de 3 anos. Aí, um guarda, de alguma forma, fez um movimento de vir na minha direção. Eu digo, não, por favor, você não vai fazer isso, né? Aí, o senador Suplicy, o senador Pedro Simon, falaram, isso é um absurdo, é uma criança, imagina, se uma criança é uma pessoa estranha aqui dentro, né? Quem é familiar a essa casa? Quer dizer, uma instituição que não estava preparada para aceitar a diferença de quem lida também com o fenômeno da maternidade. O homem na política é uma coisa, a mulher é outra. A gente tem também na política a 3ª e a 4ª jornada, né, que as mulheres têm no seu dia a dia, a mulher que trabalha. E que não vai ter um tostão para fazer campanha, que o partido não dá igual para homens e mulheres, e que depois a televisão também não é equânime. Que elas possam verdadeiramente ter aquela cota que garante a sua participação, mas também que tem direito ao recurso que vai garantir com que ela tenha uma campanha realmente competitiva. Hoje, na Galeria das Senadoras da República, já são mais de 70 retratos. Nos últimos 45 anos, fomos de apenas uma representante, em 1980, para 15, em 2024. Já é um avanço, mas as senadoras continuam sendo a minoria. São 15 mulheres e 66 homens. As conquistas estão aí, mas ainda temos um longo caminho de luta pela frente. De 2003, 2004, 2005, a gente ainda estava tirando anacronismos muito discriminatórios do Código Penal, do tipo, o que é estupro, sabe? Sexo anal e tal também é. Ou vamos criminalizar assédio sexual, tirar termos de mulher honesta dentro do Código Penal, que davam justificativo e até hoje dão para o discurso da honra dos homens que podem matar as suas mulheres porque sua honra foi ferida até hoje. Homens violentos, homens assassinos usam um argumento que não é jurídico mais e ganham. Um fato relevante que merece destaque foi a questão da tese da legítima defesa da honra. A gente tem aí o grande caso que todo mundo lembra da Angela Diniz e o Doca Street. Né, isso foi utilizado no julgamento pelos advogados, o Evandro Lins e Silva, né, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, como tese a excluir o crime. E isso só foi debelado, pasmem, em 2021. Você conhece alguma lei? Uma lei que me vem na cabeça é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha. Conheço a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, eu já usei ela. E, por exemplo, já sofri tentativa de feminicídio. E, na época, assim, por exemplo, ainda não tinha Maria da Penha. E, se tivesse, eu seria bem mais assistida. De minha experiência como médica, gente, nunca tive um plantão, principalmente de final de semana, para não ter mulheres agredidas. Você imagina que chegava ali só aquelas agressões mais graves. Todas as vezes, todos os plantões tinham isso. Toda essa agressão era considerada um crime de menor potencial ofensivo. Isto é, podia ser criminalizado o agressor com uma pena leve, como um trabalho comunitário, uma cesta básica. Com isso, a reincidência se tornava cada vez maior. Que o agressor, normalmente, ele já faz a agressão psicológica, ele tira a autoestima.
Muitas vezes as mulheres são estupradas e têm vergonha de dizer ou se sentem culpadas. Em 1983, um caso sórdido ocupou as manchetes e acelerou a mudança nas leis de proteção às mulheres. Aquele homem, né, que um dia fez você acreditar que te amava, esse homem um dia você estava dormindo e deu um tiro nas suas costas, né? Depois do nascimento das nossas filhas, ele mostrou a verdadeira personalidade dele. Se tu não gosta mais de mim, por que tu não arranja outra? Ele não aceitava separação. Eu não ia me atrever a uma separação judicial diante da realidade brasileira. Não existia nem delegacia da mulher do país. E o que ele achou que era bom para nós dois era me eliminar. Ela luta anos e anos e anos por justiça. Ela precisa ir a organismos internacionais para fazer com que o Estado brasileiro reconheça a violência que ela sofreu. E a Corte Interamericana determinou que o Brasil editasse uma legislação protetiva das mulheres. Surgiu, então, essa lei. Nós debatemos o tema em todo o país, em todos os estados. E o que nós podemos constatar é que essa violência ela é realmente muito maior do que a sociedade pensa. Eu me lembro de ver aquelas reuniões acontecendo com juristas, com especialistas, com as ONGs, com o movimento feminista. Era uma ebulição de chegou a hora, vamos fazer avançar. A gente olhava a legislação de outros países, na Espanha, outros lugares que estavam tendo uma lei integral de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres. E aí ele é apresentado, né, pelo executivo, mas ele é fruto desse processo, né? Que eu acho que a nossa história conta pouco, né? Parece que é a lei do governo Lula, mas ela é a lei das mulheres. Ela foi feita pelas mulheres. Projeto que objetiva o combate à violência doméstica. Passamos à votação. As senhoras e senhores senadores que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, da minha alegria em poder relatar esse projeto. E agradecer a Vossa Excelência a deferência de confiar em mim. É um projeto de tamanha responsabilidade. Eu tenho certeza que esse projeto virá ajudar as famílias brasileiras. A gente fez uma pesquisa nas escolas com os alunos, adolescentes, e um dos números que impressionavam a gente era que todo mundo ouviu falar sobre a lei, mas saber realmente o que trata, né, a lei, o que os artigos ali estão lhe dando a oportunidade de cobrar, né, do poder público, cobrar, enfim, das autoridades judiciárias que sejam executadas, eles não têm conhecimento. Então, eu acho que o primeiro ponto é divulgar o que trata a lei que já foi aprovada, enfim, que já vem aí defendendo, realmente ajudando nessa defesa do combate à violência contra nós mulheres. Uma coisa é você ver o discurso, o comprometimento com a lei através do discurso, outra coisa é você ver a aplicação do recurso para que aquilo realmente pudesse ser efetivado. A Lei Maria da Penha foi uma lei que é considerada a terceira melhor lei do mundo, né? Nós só ficamos atrás da lei chilena e da lei espanhola, mas acho até que se nós formos hoje cotejar todas as alterações que a Lei Maria da Penha sofreu pelo Parlamento brasileiro, ela é a melhor lei do mundo, porque ela é muito garantidora de vários direitos que os outros países ainda não conseguiram avançar. 2015 para cá, nós viramos uma chave em relação à quantidade de leis aprovadas. Vou lembrar que a lei do feminicídio, matar uma mulher em razão de ser uma mulher. Esse ano nós trabalhamos muito para a aprovação efetiva pelo Congresso Nacional da tipificação do feminicídio. Este projeto que mudou o Código Penal brasileiro e passou a incluir o assassinato de mulher por razões de gênero entre os tipos de homicídio qualificado. Também o tipo do crime é considerado hediondo. Os números mostram que, em média, 4 mulheres são mortas por dia. Os dados cresceram muito. E o projeto, em seu conjunto, é um endurecimento das penas em relação ao feminicídio. O stalking, por conta das redes sociais agora, essa perseguição no mundo virtual. Eu tenho muito orgulho de ter sido a autora da lei do stalking. Até então, perseguir alguém era tratado como uma contravenção. Hoje, é crime e dá cadeia. Mesmo assim,
Em 2023, foram registrados mais de 77 mil casos de stalking. O acochamento, que a gente chama no popular, que é essa coisa, né, do assédio dentro do transporte público, estupro coletivo, que era um crime que a gente, no passado, a gente nem ouvia falar e que a gente tipificou, entre outras coisas, isso tudo foi avanço. Se a mulher tiver autonomia econômica, ela deixa aquele agressor com quem ela convive, às vezes até o pai de seus filhos, com quem ela come, com quem ela dorme, submetida à dependência econômica. Imagina o tamanho da conquista, da gente conseguir igualar salários de homens e mulheres, uma injustiça que já vinha ocorrendo há séculos. Foi uma lei muito acompanhada, nós tivemos que negociar muito, uma vírgula daqui, uma vírgula de acolá, porque vai atingir também os interesses da empresa privada, não é? Do mundo do trabalho, das relações do trabalho. Mas a negociação prosperou muito. O que não pode é se perpetuar uma discriminação que até hoje existe, 80 anos após a CLT, para funções iguais, salários diferentes. Será uma vitória da igualdade, mas, acima de tudo, será uma vitória para a sociedade. Aprovado o projeto com as emendas números 15 a 18 de redação. E em todos os trabalhos, postos de trabalho que existem no Brasil, não vai mais poder a mulher ganhar menos que o homem, na verdade? Não se pode avaliar isso por gênero, tem que avaliar por competência. Então, assim, isso não pode acontecer mais. E vai ser terminantemente proibido que aconteça. Não é a única coisa para a mulher sair do ciclo da violência. Porque se fosse, mulher rica não apanhava. E não é verdade. Mas é primordial para que se saia do ciclo de violência. Como é que nós poderíamos atuar no Senado? Criando uma cota nos nossos contratos de terceirização de mão de obra para mulheres vítimas de violência. E ela virou algo que hoje já está na lei de licitações, ela está presente hoje na maioria dos estados. O Senado foi o primeiro a enxergar essa possibilidade, os outros órgãos conseguiram olhar para o Senado e pegar essa possibilidade e colocar nas suas realidades. A Procuradoria da Mulher é mais um instrumento que a gente tem de dar visibilidade da importância da mulher participar dos locais de poder e da importância, falando da violência contra a mulher, que é uma realidade, da denúncia. Então, o que é que a Procuradoria faz aqui? Eu, como procuradora, fico orgulhosa, cobrar do Estado brasileiro a efetivação dessas leis. Como é triste ter que ter lei, essas leis têm que existir porque existe a necessidade. E como é feliz também quando a gente consegue aprová-las e, de verdade, fazer com que ela seja efetivada. Mas não é tão simples, não é só aprovar. Tem que aprovar, ainda tem que lutar para que verdadeiramente aconteça, né? É assim, a luta não para. Que a gente teve o grupo das pioneiras e a gente tem hoje o grupo das desenvolvedoras. As pioneiras, como Marta, como Jandira, como Benedita da Silva, eu própria e tantas outras, foram aquelas que foram, sem nenhum suporte, sem nenhum amparo institucional, fazer esse debate pelas cotas, pelo direito, ampliar a participação das mulheres na política. Eu fiquei com o menor gabinete do Senado Federal. Esse gabinete foi da senadora Marta Suplicy, o menorzinho, debaixo do plenário. E aqui, a nossa micro sala de reuniões. Quem conhece aqui no Senado sabe o tamanho das salas dos senadores. Nessa aqui a gente fica todo mundo apertado. Então eu cheguei cheia de sonhos, cheia de vontade, assim, e propondo projetos de lei. Quando eu vi, cadê a tramitação? Que dia que isso vai passar por aqui? Eu vou ter condições de trabalhar esses projetos na Câmara? Vai ser sancionado ou não vai? Aí é o que a gente percebe, né? A dificuldade da mulher transitar pelos espaços de poder. A primeira linha de crédito em mais de 300 anos de trabalho dos seringueiros, dos extrativistas, foi criada quando eu fui eleita senadora, a primeira filha de seringueiro, né, senadora, e foi criada nessa época. Mas quem teve que fazer a defesa da proposta foi o senador Serra, porque se fosse eu, não seria aprovado. Como o que eu queria era o benefício, eu tive que abrir mão da autoria,
O que é um processo meio não, perverso. A mesma ideia pareceria terrível vindo de mim. A mesma ideia vindo do senador Serra era uma ideia brilhante. Eles pensam que eles nos distraem. Enquanto nós distraímos as mulherzinhas com essas pautas, que nós levamos a sério, que nós levamos tudo a sério, eles cuidam do poder, daquilo que dá dinheiro. E eu digo assim, por favor, eu quero uma cadeira na comissão mista de orçamento. Eu quero legislar sobre patrimônio, eu quero legislar sobre tributos. Chega um momento que parece que cansa. Você tem que provar que você pensa, você tem que provar que você é inteligente, né? Antigamente, quando alguém dizia, olha, eu vi um artigo da senhora, achei muito interessante. Eu sei que não foi a senhora que escreveu, que foi a sua assessoria, mas achei ótimo. Eu reagia. Hoje eu fico com pena, né? E procuro reagir de uma outra forma, né? Trabalhando para que nem mais uma mulher preta tenha que ser subestimada por esse tipo de forma. Nas reuniões de líderes, por exemplo, onde a maioria absoluta é de homens, quando o homem fala, os demais escutam. A mulher passou de 30 segundos, 1 minuto, começa o burburinho em que você tem que bater na mesa. Participei de mais de uma reunião onde colegas batiam na mesa e falavam, eu quero respeito, eu quero que pelo menos vocês escutem o que eu tenho a dizer. Porque a questão de ordem já foi resolvida, ontem já foi de alguma forma decidido pela presidência desse 18 homens vão falar e 2 mulheres não podem. 18 homens vão falar. Pela ordem. Titular e suplente, mulher não pode. Por que é uma pra nós? Por que vocês não sabem ficar? Da CPI, eu acho que trouxe um pouco daquele olhar do brasileiro ao trabalho, à participação das parlamentares aqui na casa. A gente percebeu logo no primeiro dia que não tinha nenhuma mulher indicada como membro, né? Então eu fui logo no primeiro dia e falei, ei, não tem nenhuma mulher, mas eu vou estar aqui participando como senadora. Depois de muito embate comigo, a Simone Tebet, a Soraya, né, a Leila, muito firme como é da sua personalidade. Então nós partimos para cima e conseguimos ali assegurar a nossa presença. Essa união da gente, apesar da gente ser às vezes menos de 15% do Senado Federal, percentagem de mulheres, a gente é a segunda maior bancada. Então, foi com esse argumento que a gente conseguiu ter uma cadeira no Colégio de Líderes. Porque o debate, aquele que acontece por trás das câmeras, aquele que não está na fotografia, onde é discutido de fato a ordem do dia, lá não havia uma presença de uma mulher de forma direcionada a dizer, olha, a pauta feminina tem que estar de fato na ordem do dia. Nós já tivemos tempos, inclusive no Senado Federal, que nem sequer mulher havia no Colégio de Líderes, né? Então isso me estimulou, na verdade, a criar um projeto de resolução que estabeleceu exatamente a presença dessa mulher no Colégio de Líderes. Nós temos direito no Colégio de Líderes à voz, nós temos direito no Colégio de Líderes a destaque, portanto, eu diria a voto, porque você apresenta ali o destaque para fazer o processo de votação, e isso mudou de forma considerável. Eu fui a primeira mulher candidata à presidência do Senado em 198 anos de história. Sabia que ia perder, ali as coisas... Eu cheguei de última hora, porque o meu partido, os candidatos foram ficando pelo caminho, dizendo que não tinham apoio. Eu falei, eu vou porque eu preciso de uma voz feminina para dizer o que pensa e para plantar uma semente, porque um dia, aposentada de bengalinha, eu vou ver uma mulher presidindo o Congresso Nacional. Nós queremos efetivamente ter os espaços de deliberação antes de vir ao plenário. Acho importante, é uma homenagem à mulher brasileira, tenho certeza que faz parte, inclusive, do seu compromisso que fez aqui no discurso belíssimo que apresentou a toda a nação e a todos nós. De fato, senadora Simone, esse foi um compromisso que eu apresentei aos meus colegas senadores, mas sobretudo às minhas colegas senadoras, por ocasião da minha candidatura. A bancada feminina tem tratado de temas muito relevantes para as mulheres. Nós aprovamos, senadora Alci, 35 propostas legislativas em um ano, das quais 14 já são lei. Nós temos as nossas divergências ideológicas, você tem parlamentares de direita, de esquerda, de centro, mas quando a pauta envolve, por exemplo, a violência de gênero, a violência moral, psicológica, política, sexual, as mulheres se uniram e se unem, e nesse aspecto, com praticamente a unanimidade do Congresso Nacional, sejam homens ou mulheres. Os deputados e senadores que compõem a Comissão Mista de Orçamento elegeram a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, para a presidência da CMO pelos próximos 2 anos. Declaro
eleita e empossada a senadora Daniela Ribeiro. Um ano de mudança, governo novo, né, uma nova história no que diz respeito às mudanças, a gente sabe disso, e novos desafios, arcabouço fiscal, nós temos aí a LDO. E a senadora Daniela, ao assumir essa agenda, ela já trouxe um desafio de destinar uma parte do orçamento público brasileiro para o combate à violência contra as mulheres. Então, veja como é importante que uma mulher esteja à frente disso. Dizer a cada uma de vocês aqui, mulheres, que nós temos toda a condição de ocupar os mais variados espaços de poder, independentemente da nossa condição econômica. Eu tive o prazer de destravar um projeto no ano passado, que agora virou lei, que é a laqueadura e contraceptivos, que a mulher não precisa mais da autorização do cônjuge. Dizia que eu aproveito para falar de um projeto que eu apresentei, né, que torna obrigatório a participação de um parente na hora do pré-parto da mulher, do parto e do pós-parto. Propõe a criação de linha de crédito voltada à pesquisa e ao desenvolvimento de bens domésticos acessíveis. Nós que estamos aqui agora temos uma responsabilidade muito grande de abrir ainda mais os caminhos e as possibilidades para as que virão depois de nós. Nós, mulheres, temos que dar as mãos e trazer mais mulheres se quisermos ter justiça para mais da metade da população do Brasil. Eu vejo o olho das mulheres brilhando para fazer parte da política, que cada vez mais nós vamos ter mulheres aqui mais aguerridas. Nada vai me impedir de falar o que eu penso, de falar o que eu sei. Pra cima de mim, não. Eu sou a exceção da exceção e nós não queremos a exceção. Nós não queremos o extraordinário, nós queremos o ordinário. Que seja corriqueiro e ordinário, mulheres pretas, mulheres brancas, indígenas, amarelos, ricos e pobres, tendo igualdade de oportunidade. Olha, se a Benedita é senadora, por que eu não posso ser? Eu posso ser senadora, posso ser o que eu quiser. Que as mulheres estão aqui em todos os setores, fazendo política desde a hora que nascem. Precisamos de mulheres em pontos de poder, em postos de poder, para ajudar o Brasil.
que levou uma rede de supermercados na França a suspender a compra de carne do Mercosul? Como isso afeta os produtores brasileiros? Pesquisador da FGV Agro, Leonardo Munhoz, e a diretora da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Suemi Mori, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, 8h30 da noite. O que levou uma rede de supermercados na França a suspender a compra de carne do Mercosul? Como isso afeta os produtores brasileiros? Pesquisador da FGV Agro, Leonardo Munhoz, e a diretora da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Suemi Mori, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, 8h30 da noite. Esse ano é um ano de ajustes. Por que eu estou falando isso? Porque 2026, que é o ano subsequente, é um ano de eleições gerais. Eu espero que 2025 também possa ser, além desses ajustes, ser um ano de realizações. Nós temos a Rota Bioceânica, que é um traçado rodoviário que passa por todo o Mato Grosso do Sul, atravessa para o Paraguai, vai até a Argentina, até o Chile e de lá para o Pacífico, para o continente asiático. Então eu espero que com esses ajustes e com essas realizações, a gente tenha um excelente 2025, para todos vocês também. A vida intensa dos bombeiros de Mato Grosso, adrenalina, agilidade e emoção. Aprovado o benefício previdenciário para mulheres resgatadas de trabalho escravo. Maior evento comunitário de Natal da Serra Gaúcha reúne uma multidão em Caxias do Sul. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8h da noite, aqui na TV Senado. A violência contra as mulheres é um problema social e também um problema de saúde pública. Uma lei que passou pelo Senado alterou o Código Penal brasileiro e mudou a forma de proteger as mulheres e, principalmente, de punir os agressores. Lei Maria da Penha. Um marco histórico, né? Olá, meu nome é Lavínia Rocha, eu sou professora de História, criadora de conteúdo e escritora, e hoje a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não protege a mulher apenas contra a violência física, existem outros tipos de violência. É a sexual, patrimonial, psicológica, moral, são vários tipos de violência. E tudo isso está dentro da lei. Está dentro da lei. E a gente não pode esquecer a luta para essa lei existir, né? Tem um consórcio de ONGs feministas que se uniram para poder fazer um anteprojeto para essa lei hoje existir. A Lei Maria da Penha entrou em vigor em agosto de 2006 e ganhou esse nome em homenagem a Maria da Penha, uma mulher que foi vítima por 6 anos de violência doméstica do seu marido. A lei agora determina a prisão em flagrante e também a prisão preventiva. Ela determina essas punições, mas ela também tem a ideia de prevenção e acolhimento da vítima. Então ela vai determinar também que uma mulher que esteja sofrendo, ela tenha isolamento, né, que o marido saia de casa, não possa ver os filhos. E a partir da lei, a violência doméstica passa a ser considerada violação dos direitos humanos. A violência contra a mulher, ela tem em todas as classes sociais, ela acontece em todas as classes sociais. A violência doméstica ela está em todas as classes, raças, religiões, mas ela tem uma prevalência. Das 18 milhões de mulheres que sofrem violência, 12 milhões são mulheres negras, pretas e pardas. Toda mulher tem o direito de viver em segurança, de ter o seu valor reconhecido. É um esforço de todo dia, de toda a sociedade. É uma jornada que teve e continua tendo a participação dos senadores. Senado, 200 anos.
Os OMP aprenderam a ser índios em várias etapas. Ninguém nasce sabendo que é uma categoria social na legislação do país. A questão da cultura, que para eles não é um problema, mas começou a ser um problema quando eles foram assediados de uma maneira, vamos dizer, se sentiram injuriados pelo uso indiscriminado da sua imagem. Monumentos. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Secretaria da Educação anunciou hoje uma novidade que deve mexer com a vida de milhões de alunos da escola estadual. O vídeo mais tradicional, né, os memes, etc., era os alunos pulando para dentro da escola, não fugindo da escola. Hoje foi mais um dia de manifestações. Estudantes contrários à reorganização de ensino por faixas etárias bloquearam um cruzamento da Avenida Faria Lima, na Zona Sul. A Polícia Militar usou bombas de gás para dispersar a multidão. O governador anunciou o projeto de reorganização que ia remanejar mais de 1 milhão de alunos e fechar 94 escolas. E aí começou essa jornada de manifestações até que elas começaram a ser muito reprimidas. E ali era o primeiro contato com o movimento social, com o protesto de rua de muita gente. Desde o final de setembro, quando foi lançada, a reorganização do ensino gerou uma série de protestos de estudantes e professores contrários à proposta. E aí depois que veio a ocupação também, que aí começa a circular essa ideia de beleza, não deu certo a manifestação, mas a gente precisa fazer outra coisa, porque a gente não quer deixar esse projeto passar. Nesse momento, a gente recebeu autorização para entrar em uma escola que está ocupada há 3 semanas. As salas de aula que tivemos acesso estavam todas intactas e os alunos tiraram o dia para fazer uma limpeza geral no ambiente. Algumas lições trouxeram, que são importantes, especialmente as ocupações de escola. Que o modelo pedagógico não é mais suficiente, que os alunos têm enorme interesse pela escola, né? Esse é um ponto fundamental, que eles consideram a escola como espaço essencial de sociabilidade. Os estudantes dizem que só saem quando a reorganização for cancelada. O movimento ele começou em São Paulo, por uma questão mais localizada. E depois o movimento que vai, né, eclodir no Brasil, aí já é mobilizado por uma proposta, né, de reforma do ensino médio, com o movimento estudantil e também muitos professores tinham muitas críticas. E acho que a gente ainda está vivendo, né, as consequências desse processo. A reforma do ensino médio foi criada em 2016 por uma medida provisória e se tornou lei em fevereiro de 2017. Ela vai flexibilizar parte do conteúdo que será ensinado aos alunos. Quero dizer, senhor presidente, que a medida provisória número 746, que é objeto de discussão nesta sessão, é, sem dúvida nenhuma, uma iniciativa, uma ação do governo Michel Temer
que é absolutamente necessária e oportuna. O governo optou pela medida provisória para legislar sobre a vida de mais de 8 milhões de jovens. Assim, desprezou o verdadeiro debate democrático. O grande problema que o ensino médio vem enfrentando, e não é de hoje, é de caráter estrutural. Todos nós temos uma opinião unânime que precisa mudar o ensino médio. Nenhuma rede faz um movimento de mudança na sua rede como um todo se não tiver uma segurança de financiamento. Porque daqui 3, 4 anos você não pode dizer, vai para casa que eu não quero mais brincar disso. Após manifestações de diversos setores e graves falhas na implementação, a reforma do ensino médio de 2017 seria suspensa pelo Ministério da Educação em 2023. E uma nova proposta começaria a tramitar entre o MEC e o Senado. A voz dos estudantes foi ouvida. Os estudantes ocuparam o Senado para acompanhar a audiência pública da medida provisória que reforma o ensino médio. Eu quero estudar! A educação brasileira acumula importantes conquistas, como o crescimento do acesso à educação básica, os planos nacionais de educação, a implementação dos mecanismos de financiamento e a lei de cotas, que ampliou o acesso ao ensino superior a jovens de todo o Brasil. Mas ainda não resolveu de modo satisfatório o déficit educacional no país, principalmente no ensino médio. A taxa de abandono escolar dos jovens entre 14 e 29 anos está em torno de 18,5%, ou seja, 9,5 milhões de jovens abandonaram a escola antes de completar o ensino médio. A galera agora que está no terceiro ano foi o experimento do novo ensino médio. Entramos no primeiro, segundo... Esse ano, o novo ensino médio completa 3 anos. E nesses 3 anos, o que eu consegui ver foi bagunça e desordem. Não estou falando de escola, estou falando no ensino. Enquanto os alunos de escola particular estão tendo ensino integral, estão tendo ali uma qualidade muito melhor nesse novo ensino médio, a gente está sendo prejudicado, porque a gente está perdendo a formação geral básica e a gente está focando muito em coisas que nem os professores estão sabendo dar direito, porque não teve essa preparação para eles. Tipo assim, a gente sai da escola, a gente não está preparado para nada que vier pela frente. Só sai pronto para fazer o vestibular. Exatamente. Muitos jovens não estão na escola porque eles não queiram ir, porque eles enxergam aquela escola que ela não contribui em nada para ele estar na sociedade. Pela educação, a pessoa pode ser protagonista da sua história, ter uma ação libertadora pessoal e para o país. O ensino médio é a fase final da educação básica e uma fase fundamental para a formação dos jovens brasileiros. A revisão da reforma do ensino médio e o novo Plano Nacional de Educação passaram a ser as prioridades do Senado para a educação. Essa reforma que foi feita em 2017, ela não foi feita uma construção junto com os estados, que são os entes que realmente aplicam ao ensino médio, né? Então, não houve essa discussão. Nós tivemos vários problemas com relação à implementação. Para você ter ideia, o ensino médio de 2017, eles tinham 18 itinerários, tinha disciplinas de fazer doce. Então, assim, realmente não foi feita uma construção. O Plano Nacional de Educação foi de 2014 a 2024. A maior parte das metas do plano não foram alcançadas, né? Então, nós temos que rever o que aconteceu, o que vai ser objeto
das audiências públicas que vão ser realizadas aqui nesta comissão. Creche, pré-escola, ensino fundamental, os desdobramentos do novo ensino médio. Então, nós vamos discutir, debater, chamar a sociedade para que a gente chegue a uma conclusão adequada, exequível e que reflita aquilo que o país quer. O Brasil é um país que não consegue construir uma trajetória de educação sólida relacionada a um projeto de desenvolvimento. Na prática, é possível dizer que desde a época do Império, a educação sempre foi tratada como um tema secundário na história do Brasil, tanto no Império quanto na República. É um tema que ele tem muito discurso, mas pouca ação efetiva, né? E a gente consegue reverter um pouco dessa tendência nos últimos anos no Senado, independentemente dos governos. A primeira Constituição do Brasil falava muito pouco de educação. Tinha apenas um artigo que dizia: a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. Além disso, o mesmo artigo garantia a inviolabilidade dos direitos civis e políticos em colégios e universidades. A Constituição do Império não garantia a instalação de escolas, ou seja, era quase nada. A Constituição do Império, a de 1824, fala, na verdade, de educação elementar, que depois vai ser conhecida como educação primária, não mais do que isso. Então, não existe, por parte das elites brasileiras, a preocupação em estabelecer um sistema nacional de educação. Diferente da Argentina, Uruguai, que tinham, inclusive é importante frisar, né, grandes educadores que foram os principais líderes do país. O Sarmiento na Argentina, o Pedro Varela no Uruguai. Isso tudo século XIX. No Brasil, essa sequer era uma preocupação. Eu lembro que Dom Pedro II, quando ele percorre o Nordeste do Brasil, ele vai anotando no diário dele não só as paisagens bonitas, as árvores interessantes com as quais ele cruzou, mas as escolas carentes de tudo. Então, nós temos esse buraco da valorização da educação, Porque, como diz o educador Pierre Bourdieu muito bem, especialista no tema, é a sociedade que tem que valorizar a educação, não é o Estado. O Estado é obrigação. Mas cabe à sociedade, ele usa uma palavra linda, ele diz que responsabilizar-se tem na sua origem a palavra spondere, que quer dizer casar-se. A sociedade tem que se casar com a ideia da educação. A instauração do regime republicano não alterou o status quo da política brasileira. Se o Estado brasileiro era oligárquico, era aristocrático durante todo o Império, assim ele continua na Primeira República até 1930. Então, na verdade, não há um olhar mais atento, mais preciso sobre as necessidades de oferecer à população brasileira os mecanismos básicos de cidadania, a começar pela educação. O incentivo era para a iniciativa privada. No ensino médio, a iniciativa privada era absoluta. A única exceção era o Colégio Pedro II. Entre 1889 e 1920, 75% da população era analfabeta. A partir de 1930, quando um golpe de Estado colocou no poder Getúlio Vargas, a partir daí nós vamos ter, no caso da educação, a seguinte situação. Como era um Estado altamente centralizado, e a partir de 1937, com o Estado Novo altamente totalitário, com tintas, digamos, protofascistas, vai ser possível estabelecer normas que seriam seguidas pelo país inteiro no campo da educação. Nas práticas educativas, como em todas as demais atividades das escolas, são aceitos integralmente os princípios modernos de coeducação. Depois do exercício físico, metade das turmas vai para as oficinas e outra metade recebe aulas teóricas de cultura geral.
Antes da ditadura militar, o grande momento da educação nacional, em termos de debate nacional, foi no governo Vargas, que não era consensual a posição do governo Vargas com os grandes intelectuais da área da educação, existiam conflitos. Surge o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 32. Depois nós temos o Manifesto do Florestan Fernandes e Anísio Teixeira, em 59. A ditadura freia o processo de debate educacional. Os dois melhores exemplos, ou os dois piores exemplos, porque muito bem-sucedidos foram, de distorção deste compromisso do Estado brasileiro com a formação democrática dos seus cidadãos ou com a formação política dos seus cidadãos, a ditadura de Getúlio Vargas, né, com uma enxurrada de material de alto louvor ao ditador, né, de material didático de alto louvor ao ditador nas escolas, e a própria ditadura militar, com as disciplinas de educação moral e cívica e o SPB, né, cujos conteúdos não nasceram no regime ditatorial, mas foram adaptados no regime ditatorial, né, da ditadura militar para uma tentativa de doutrinação da sociedade para louvor e legitimidade do regime ditatorial vigente. O período da ditadura militar, ele é o período onde houve a redualização da educação no Brasil, uma formação propedêutica, preparatória para a universidade, para os filhos das elites, e uma educação técnica, né, terminal, ou seja, com terminalidade ao final do antigo segundo grau, para os filhos das classes trabalhadoras. E a ideia de uma base educacional para a ampla maioria da população que não permitiria chegar nem ao ensino secundário, técnico, nem ao ensino superior. Então, a ditadura militar manteve, né, uma tradição nacional de segregação social e escolar. Isso tudo no marco de um Estado autoritário, violento, né, que torturou, que matou, que aboliu a divergência. Até hoje a gente vive os efeitos, né, do autoritarismo, os efeitos de uma sociedade que tem dificuldade de lidar com a diferença. A ditadura militar foi responsável por uma organização da educação muito fragmentada. Nós chegamos a ter, nesse período, uma escola com 4 turnos, porque nós precisávamos aumentar a matrícula, segundo as normas daquele período, para ser um país em desenvolvimento, e o governo da ditadura resolveu ampliar isso, sem precisar construir escolas. Aí diminuiu o tempo da escola, onde cabiam 3 turnos, manhã, tarde e noite, passou-se a colocar 4 turnos. Nós entramos nesse período da ditadura, né, sem que houvesse uma determinação que obrigasse União, Estados e municípios a destinarem um percentual mínimo de recursos para a educação. O Brasil demorou muito a dedicar recursos, né, fundo público exclusivamente para a escola pública ao longo da sua história, né? Sempre foi uma luta muito grande, né? Ou seja, recursos públicos exclusivamente para a escola pública. A educação é um instrumento eficaz para uma melhor distribuição da renda nacional, e é por isso mesmo que nesta hora nós nos reunimos aqui no plenário, neste salão do Congresso Nacional, para prestar homenagem não ao autor de uma emenda à Constituição, mas a toda a comunidade da educação que merece, ela sim, a gratidão de todo o povo brasileiro. A emenda Calmon foi fundamental porque, pela primeira vez, ela estabelece um quantum, isto é, um quantitativo dentro do orçamento nacional que deveria ser obrigatoriamente voltada para a educação. O senador João Calmon, ele passou os seus mandatos aqui de senador trabalhando para isso. Mas a gente tem observado ao longo do tempo que isso não correspondeu à realidade plena do sonho de João Calmon. A obrigação do Estado de oferecer educação a todo cidadão brasileiro de forma gratuita só foi firmada na Assembleia Constituinte de 1988. A nossa atual Constituição, conhecida como Constituição Cidadã,
É a 7ª feita no país e tem como um de seus fundamentos dar maior liberdade e direitos ao cidadão. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Até 88, a gente não tinha uma arquitetura legal estabelecida para a educação. Tinha, mas era frágil, né? E acho que 88 colocou de uma forma muito corajosa, assim, de uma forma com tintas mais fortes, a importância da educação e o que a educação deve prover, né? Então, você tem desde o 205, que é um artigo que coloca ali a responsabilidade da gestão pública e das famílias em relação à educação, né? O propósito da educação, o preparo para a vida, para o mundo do trabalho, para a cidadania. O capítulo da Constituição que trata da educação, ele é muito bom. Ele afirma, de fato, o direito, divide as responsabilidades entre os entes federados, União, Estados e municípios. Depois nós tivemos a LDB, a 93-94, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e começamos a discutir, a partir dali, pontos importantes da estrutura da educação. A lei específica da educação tem que dizer se quer, afinal, que os pobres também sejam desenvolvidos nas suas habilidades artísticas e no seu trabalho físico ou não. O texto da emenda usa a expressão obrigatoriamente. A lei não pode se submeter à realidade de forma engessada. Ela existe para também transformar a realidade. A partir dali veio a noção de piso salarial, a noção de carreira, a noção de ingresso específico e exclusivo por concurso público. Tudo isso são coisas que inferem positivamente na qualidade do ensino. Essa emenda reflete bem a mania brasileira do ensino enciclopédico. Se quer ensinar tudo a todos os alunos, do que resulta um desastre. Na maior parte dos países do mundo, se ensina metade das matérias que se ensina aqui. Mas cada matéria que se ensina é realmente ensinada. Muita gente conhece o Darcy Ribeiro, antropólogo, autor dos livros O Povo Brasileiro e Os Índios e a Civilização. Mas o Darcy político, o Darcy especialista em educação, nem todos conhecem. Darcy, que na época era senador da República, foi o escolhido para ser o relator da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, nós apresentamos um projeto no Senado, um projeto completo de Lei de Diretrizes e Bases, mais enxuto, inovador, mas o projeto da Câmara foi aprovado antes. Então, eu estou num trabalho muito intenso nesse momento na Comissão de Educação, tentando fundir os dois projetos para fazer um substitutivo que seja aceito pelos grandes partidos. Uma lei da educação não pode ser lei do Darcy ou de fulaninho ou de fulaninha, não pode ser lei de ninguém. É uma lei geral do país. Na educação, tem 40 milhões de pessoas, vocês já imaginaram? É muito mais que exército, marinha, que aeronáutica, muito mais do que o funcionário público todo. São 40 milhões, se você conta os ministros estudando, os jovens, os professores, os trabalhadores da educação. É uma máquina imensa. Essa máquina tem que ser respeitada e tem que ter uma lei grandiosa, generosa, que faça isso bem. Eu tenho o Darcy Ribeiro como a maior figura. Ele é o marco de duas coisas. O progresso vem da educação e, para isso, é preciso que o Brasil esteja entre os países com uma das melhores formas de educação do mundo e sem nenhuma desigualdade pela renda ou pelo endereço. O Darcy acreditou e defendeu muito uma educação de qualidade no país. A obra que o Darcy fez com o CIEPS do Rio de Janeiro é invejável. Ainda hoje serve de referência para muita gente que está pensando política pública de educação integral. O Darcy criou duas universidades, não só uma. A gente se lembra mais da UNB. A criação da UNB é algo extremamente marcante. E, para não esquecer, como senador, a Lei de Diretrizes e Bases. Ele foi o relator dessa lei que define como deve ser a educação brasileira. Depois de cerca de 8 anos em tramitação, a aprovação definitiva da LDB veio em fevereiro de 1996. Mesmo os senadores mais críticos votaram, com ressalvas, a favor do relatório de Darcy, concordando que era hora de dar ao país uma legislação educacional mais consistente. O empenho do senador foi reconhecido e a LDB ganhou o apelido de Lei Darcy Ribeiro. Meus queridos pares, senadores da República,
A elaboração dessa lei me ensinou como é grande o Senado. Eu recebi mais de 300 emendas, o que dá uma medida da participação dessa casa. Nós produzimos a lei que o Brasil precisava, uma lei luminosa para a educação, uma lei que permitirá ao Brasil se edificar a si mesmo como civilização. 2 meses após a aprovação do texto da LDB, Darcy morreu devido a complicações causadas por um câncer. Da lei à prática, né, a gente tem um espaço de contradições muito grande. Nem todas as gestões seguem o que está na lei. Então, o processo de fiscalização, que, por exemplo, o Senado, a Câmara, né, os conselhos estaduais de educação precisam exercer, tem que ser mais aprimorado. O Brasil tem essa marca desde a redemocratização de conseguir andar para frente em termos educacionais, mas em passos muito lentos, num processo muito vagaroso. E o grande veículo para a aceleração, quando ocorreu a aceleração, foram os fundos de financiamento da educação. A discussão da vinculação, né, que estava presente lá na LDB, na Constituição, a vinculação orçamentária para a educação, ela vai se concretizar na construção do fundo. Inicialmente, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e depois, né, a construção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, dizendo, olha, esse recurso aqui está vinculado e está vinculado mesmo. Eu fui relatora do Fundeb. Foi o Fundeb que levou para a Constituição as fontes de financiamento, a garantia dos recursos para a educação. E eu escutei muita gente dizendo assim, o Brasil já gasta muito em educação, não precisa mais dinheiro. Não é verdade. Quem fala isso não enxerga a escola real. Nós temos escolas que não têm, e são muitas, não tem esgoto e não tem água. Comparativamente aos países de sucesso assim, educacional no mundo, a gente investe menos, né? Nós estamos aí na faixa de 5 pontos, pouquinho do PIB brasileiro em educação. Eu acredito hoje que a gente deve colocar alguns recursos a mais no decorrer do tempo como incentivo aos municípios que estão cumprindo metas mesmo. O exemplo que nós temos como referência são os estados do Nordeste. O Pernambuco, o estado do Ceará, o estado do Piauí. E todos os estados nordestinos estão avançando, justamente porque há 25 anos os governadores criaram fundos especiais de incentivo, né, para os municípios, uma variação no ICMS, um ICMS diferenciado para os municípios que consigam alcançar metas. E lá no estado do Ceará, os municípios têm desenvolvido bem. O ensino público realmente já é algo muito bom, né? Todo mundo ter essa oportunidade de aprender já é muito bom. Porém, eu tenho certeza que as escolas públicas poderiam ter mais apoio, tanto de renda, porque, por exemplo, o lanche da escola. Mas a maioria assim, dos alunos precisa do lanche da escola, não é nem porque quer, porque precisa. E o lanche poderia ser melhor. Eles podem legislar a lei, aprovar junto com a Câmara para fazer uma lei que melhore a infraestrutura, que melhore o lanche da escola, a tecnologia, o salário dos professores, qualquer coisa, eles que decidem se vai ou não. Eu acho que o futuro para as tecnologias nas escolas pode ir para frente. A vantagem de ter uma sala de informática é que a pessoa pode terminar um trabalho já aqui, já pode terminar uma atividade aqui com a sala de informática. Às vezes eles vendo como um todo, eles estão achando que a educação está perfeita. E seria legal também eles entenderem a opinião de quem está aqui dentro, para eles entenderem que não é tão perfeito assim. Temas como gestão democráticas nas escolas, uso de tecnologias, carreira docente, educação em tempo integral, alfabetização na idade certa e muitos outros são discutidos constantemente aqui, no Congresso Nacional. E um momento importante para essas discussões é o debate sobre o PNE, Plano Nacional de Educação, que acontece a cada 10 anos. Senhoras e senhores, inauguramos a nossa sessão de debate sobre o Plano Nacional de Educação, a principal política pública sobre a educação brasileira que foi instituída pela Lei 13.005 de 2024, 13.005.
Bom, o PNE está previsto na Constituição e ele deve apresentar um diagnóstico da realidade na educação, quais os nossos maiores problemas, desafios, números e como nós vamos enfrentar, e ele estabelece as metas em relação àquela realidade. A discussão começa em cada município faz o seu plano municipal, então ele acompanha e diz, bom, o que nós conseguimos melhorar e o que ainda falta para fazer. Aí tem as conferências municipais, a conferência estadual, cada estado faz a sua, e tem a nacional. A partir de um documento produzido pelo Ministério da Educação, é construído uma conferência nacional em que a população vai dar opinião. Depois o Ministério elabora esse documento e manda para o Congresso. Em primeiro lugar, quero desejar um bom dia a todas e todos, parabenizar o Senado Federal pela realização dessa sessão temática que debate o grande tema da educação nacional a partir de 2024, que é a revisão, a reconstrução do Plano Nacional de Educação, o terceiro Plano Nacional de Educação, pós-redemocratização do Brasil. O Plano Nacional de Educação, ele é do ano de 2014 até 2024. Então, esse ano fecha 10 anos do ciclo do último Plano Nacional de Educação. Deram muitas metas, mas faltou investimento para a questão da melhoria da qualidade do ensino, faltou investimento para a infraestrutura para melhorar as escolas e faltou também a formação de professores. Então, isso tudo foi uma questão, por exemplo, na meta das creches, realmente nós temos um déficit enorme de vagas de creche no Brasil. Foi uma das metas que não foram cumpridas. A aprovação do PNE aqui pelos dois lados é um passo que talvez seja um passo primeiro, né? É um dos primeiros passos. Mas, de verdade, a mobilização para o atingimento das metas daquilo que o plano traz, ele vem, o mais difícil vem depois. O atual plano, ele tem 20 e poucas metas, com várias diretrizes. E a ideia, que apareceu inclusive no debate realizado, é que nós tenhamos, o Brasil coloque metas centrais, mas em um número menor. Porque com um número menor de metas, é possível o país inteiro focar, colocar como prioridade o alcance daquelas metas. E eu tenho que acompanhar o seu cumprimento e tenho que ter condição de intervenção. Uma lei de responsabilidade educacional. Então é importante conseguir juntar esses desafios e garantir investimentos e que todos nós, tanto os segmentos educacionais, quanto aqui o próprio Congresso Nacional, quanto os fóruns que debatem esses temas, estejam em conjunto em defesa de orçamento robusto, porque quando se fala de educação, se fala de desenvolvimento nacional. Muito obrigada, bom dia a todos. Se eu fosse estabelecer as principais metas, eu coloco como uma meta principal a questão do professor. Todo mundo fala, todos os discursos dizem, professor é muito importante, é a melhor, a maior profissão, sem ela o Brasil não vai mudar de lugar. Isso a gente tem no discurso. Qual é a ação e qual é a realidade hoje dos professores? Como professora, como você vê o ensino público? Ai, gente, essa é uma questão muito delicada, assim, pessoalmente falando. Eu tive uma crise em 2020, mais ou menos, foi a época da pandemia. E aí... Desculpa. Eu vim de escola pública, né? Então, eu sei o que é esse universo. Voltar para a escola desse lugar é muito mais desafiador, eu diria. Porque na época da pandemia, são vários desafios. E na época da pandemia, tinham alunos que estavam sofrendo diversas violências, né, em casa. E também passavam dificuldades financeiras, de alimentação e tal. E eu ficava me perguntando
qual era o sentido de ensinar gramática quando eles estavam passando por situações muito mais desafiadoras. Alguns precisaram sair da escola para trabalhar e ajudar em casa. Então, é uma situação muito difícil como professor que sente. Na pandemia, as escolas fecharam. O acesso à educação da rede pública, de todas, eu falo da rede pública porque as dificuldades são maiores, né? O acesso era por aula remota, por internet. Então, a realidade dos estudantes da rede pública ou não tinham o equipamento, não tinham tablet, não tinham computador, era um celular para resolver a vida de toda a família, ou não tinham condições em casa de ter uma sala, um birozinho, um cantinho mais reservado, ou não tinha rede. Nós tivemos, durante a pandemia, para dar um exemplo bem concreto, a constituição de uma subcomissão, Educação na Pandemia, e chegamos a algumas conclusões essenciais para melhorar a educação no Brasil. A subcomissão temporária realizou 20 audiências públicas durante esse tempo de pandemia. Nesse acompanhamento, a comissão ficou de olho em 6 eixos estratégicos: acesso educacional, permanência na escola, recomposição da aprendizagem, conectividade, infraestrutura e orçamento da educação. Durante a pandemia, o déficit educacional se acentuou. O desempenho escolar como um todo teve queda, apresentando um dos piores índices de aprendizagem desde 2019. O desafio que foi para os professores e professoras foram heróis, heroínas nesse processo, porque manteve o vínculo. Por mais sofrível, por mais tênue que tenha sido esse vínculo, os alunos sabiam que alguém estava se preocupando com eles naquele momento da pandemia. A pandemia deixou claro que o contato dos alunos com o professor não só melhora a aprendizagem, como é fundamental do ponto de vista do afeto e do acolhimento psicológico. Vários projetos de lei estão sendo debatidos na Comissão de Educação para dizermos como valorizar, né, esse profissional que deseja ser professor. Bolsas de estudo, qualificação com recursos, para, inclusive, termos assim, uma política pública de valorização da formação inicial da carreira docente. Todos os municípios têm que ter uma carreira aprovada que valorize o professor, que reconheça o seu estudo, que reconheça o trabalho dele. Isso tem que ter influência no seu salário. Porque com o advento do piso salarial, que também é um direito, e que tem muitos municípios que não pagam o piso, e que não está sendo feito nada, todo mundo faz vista grossa em relação a isso, nós estamos dizendo, tem que ter piso e tem que ter carreira. A partir de 2008, eu tenho a honra de que foi um projeto de minha autoria, aprovado no Congresso, sancionado pelo presidente Lula no dia 17 de julho de 2008, o Brasil passou a ter um piso salarial do professor. A lei do piso já está aprovada há algum tempo, né? Desde a primeira década do século XXI. E é incrível, a gente ainda tem trabalhador dentro de escola pública, né, que recebe menos do que o salário mínimo. Isso é muito preocupante. E é claro que isso é um fator de desmobilização. Essa é uma luta docente, né, uma luta profissional que tem a ver com a própria valorização da educação no Brasil. Né? Recentemente, analisei uma pesquisa mostrando, dentre 4 países, né, o Brasil, os professores no Brasil são os que se sentem menos valorizados. É algo tão extraordinariamente grande o que a gente está produzindo, infelizmente, no país, né, de erro em relação ao professor, porque hoje 80% de quem entra num curso de formação, né, para ser um futuro professor, né, então nas licenciaturas, 80% desse jovem, dessa jovem, entra em cursos 100% à distância. Então a gente está formando os professores no Brasil à distância, basicamente. Mas aquela interação, porque como é uma atividade muito humana e muito relacional e muito de conexão, né, de formação de relações,
Como que um professor pode ser formado lendo um texto PDF enquanto está indo de ônibus para o trabalho? A gente precisa regulamentar a educação à distância. A gente que, num país continental como esse, eu admito que se aplique a educação à distância. Para mim, nada substitui o contato direto. Mas, num país como o nosso, educação à distância para algumas áreas do conhecimento e algumas faixas etárias é indispensável. A gente precisa encarar isso como um suporte do mundo moderno. Os meninos hoje já nascem conectados. O digital é uma marca do nosso tempo, né? É um espírito do nosso tempo, a digitalização do mundo, da vida. Então, é impossível ficar longe da necessidade de compreender e atuar no mundo digital. Toda tecnologia disruptiva, ela tem, obviamente, uma capacidade muito grande de trazer benefícios econômicos, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, melhorar a saúde, melhorar uma série de coisas, mas também tem a possibilidade da utilização incorreta, né, e isso pode trazer malefícios. As redes sociais, elas são feitas, muitas delas, para você ficar com uma compulsão de uso o tempo todo, e aquilo te traz, muitas vezes, informações que te deixam ansioso, que te separam do seu tecido social. Que os brasileiros estão lendo menos, eles estão substituindo a letra pela imagem, e eu não sei a que tipo de sociedade isso vai nos levar. Tanto é devastador que, pela primeira vez na história, o índice de QI, que mede alguns tipos de inteligência, caiu de uma geração para outra. Desde que o QI foi inventado, ele sempre foi maior na geração seguinte. E agora ele caiu. Que isso, ele está acostumado a conteúdos que começam e terminam em poucos minutos, pouquíssimos minutos, e cada vez menos, né? Não tem só Instagram, tem Instagram, TikTok, tem Kawaii, tem Shorts, tem YouTube. Então, tipo assim, são muitos conteúdos que a gente pode ver. E isso acaba gerando vício, entendeu? Porque a gente tá ali o tempo todo recebendo informação, informação rápida, e enfim, a gente vai se apegando naquilo, e as outras coisas que são mais demoradas ficam entediantes pra gente. E é isso que acontece na sala de aula. Muita gente defende hoje proibir o celular na escola. Pelo menos em sala de aula, eu acredito que tem que proibir mesmo. Do mesmo jeito em que o ambiente digital nos permitiu conexão com coisas boas, ele também juntou coisas ruins. Juntou aquelas pessoas que têm prazer em ver o sofrimento dos outros com pessoas que, por um motivo ou outro, estão numa fragilidade e que se submetem a isso. Hoje você tem uma sequência de agressões, espancamentos em escolas, porque esses vídeos, esse conteúdo, ele é depois potencializado nas redes. Nas redes sociais acontece muito. Tem uma conta privada onde os alunos postam o que quiserem, tipo, falando de outras pessoas. Falando, tipo, ai, tal pessoa tá ficando com tal pessoa, ou alguma coisa assim. E acontece muito de outras pessoas falarem mal de outras pessoas lá também. Que a criança e o adolescente, eles podem ser vítimas, mas eles, sem saber, às vezes, podem ser os causadores do sofrimento do outro também. O Brasil aprovou leis agora recentes muito boas, né? O Brasil hoje, ele criminalizou a prática de bullying e tem, inclusive, penas severas. E por que é importante ter legislação? Porque, muitas vezes, as famílias não conseguem resolver o problema, a escola não consegue resolver o problema, então você precisa de uma instituição ajudando. O Senado aprovou o projeto que torna crime o bullying e o cyberbullying. No primeiro caso, pena de multa, se não for identificado o crime mais grave. No segundo caso, estão previstas multa e prisão de 2 a 4 anos, também se não constituir crime mais grave. A esperança de que a era da informação eliminaria a ignorância e, com ela, a intolerância e os preconceitos, foi substituída pela preocupação de nós todos com a disseminação de desinformação e do discurso de ódio, com os linchamentos virtuais, com a proliferação de crimes, e não há outro nome para isso, de crimes em meio eletrônico. A gente está num mundo que a tecnologia agora ela avançou, então a gente tem recebendo muita informação e às vezes com essa, sendo a primeira vez que a gente é adolescente, a gente não sabe receber essa informação e lidar emocionalmente com tudo isso ao mesmo tempo.
substituir os professores por aulas digitais com inteligência artificial. O que vocês acham disso? Acho que não, nada substitui uma pessoa que está aqui para tirar sua dúvida. Eu gosto muito dessa parte que a tecnologia está avançando, mas eu acho que é demais. Às vezes o professor ele usa uma história de vida dele para tentar ensinar a gente, para a gente tirar um proveito disso, um aprendizado. Como é que a inteligência artificial vai fazer isso? Ela não tem capacidade, é um robô ali, então... assim, interessantíssimo, porém, eu acho que não. Acho que para a educação é crucial você chegar numa sala de aula, num ambiente escolar, ter esse contato com seus colegas de turma, de escola, com o professor, você chegar, até mesmo ter a questão do tato, você chegar, trocar uma ideia num momento de descontração, no intervalo, acho que não daria muito certo. Com relação à inteligência artificial, os usos são infinitos, né? O duro é que muitas vezes se acaba escolhendo o uso mais pobre de todos, né? Que é o uso de querer substituir o professor ou o uso de querer substituir o elemento central do processo educacional. Isso já está, por mim, errado. A inteligência artificial ela vai entrar dentro da escola, seja pela porta da frente, seja pela porta dos fundos. Você não tem como devolver para a caixinha esse monstro que saiu de lá, não tem como. Então, nosso desafio como legisladores é estabelecer parâmetros. A inteligência artificial ela tem a capacidade de produzir muita coisa boa, e isso que nós pretendemos no nosso país, mas também ela tem a capacidade de também produzir problemas. Não é de hoje que se fala em um mundo dominado por robôs, em um futuro no qual os humanos seriam substituídos pelas máquinas e que o mundo civilizado como conhecemos hoje chegaria ao fim com a inteligência artificial. É mais preocupante não utilizar a inteligência artificial do que a utilização. Então, a gente tem que conhecer o sistema, tem que desenvolver a tecnologia no país, tem que aprender a usar e usar muito a tecnologia no país da forma correta. A gente precisa fazer uso pedagógico das mídias digitais. Isso precisa de regulamentação. A gente precisa regulamentar a inteligência artificial. Enquanto a gente não tiver regulação mínima, a gente não tem parâmetro para saber quem é quem nesse jogo. O legislador precisa atuar nas mais diversas questões que envolvem a sociedade. Sejam elas problemas que o futuro demanda, como a necessidade de regulação da inteligência artificial, até problemas antigos e crônicos, como a reformulação do ensino médio. Agora o pessoal está se dirigindo para as salas. Aqui a gente temos 3 corredores de aula, né, de salas. Aqui é o terceiro corredor, que é a sala de matemática, outra sala de matemática. A gente vai andando. Do outro lado ali a gente tem um mini auditório. Eu amo essa escola. Sério? Sim, eu participo das aulas aqui, eu sou aluno do judô também daqui, administro a rádio, sou o presidente do Grêmio, então eu tento agregar assim, bastante a rotina da escola a minha rotina da escola, para sempre estar participando de alguma coisa, de algum movimento. A faixa etária que frequenta o ensino médio é a juventude. É aquela fase de inquietações, de descobertas, de busca de caminhos. Então, é uma responsabilidade muito grande a oferta do ensino médio que tenha identidade, que os adolescentes se realizem e, ao mesmo tempo, prepare esses adolescentes para a vida. Quando a reforma foi feita em 2017, ela tinha como essa realidade. Os jovens do neném que não estudam nem trabalham, ou que terminam o ensino médio e dizem assim, e agora eu vou fazer o quê? Porque implantaram um novo ensino médio com todas essas ideias que realmente tinha tudo para ser bom, mas não pensaram que a gente não tem estrutura para isso, não prepararam. Por quê? Por que não teve esse tipo de pensamento? Por que eles não pensaram nesse quesito, na gente e nos professores? O novo ensino médio chegou pra gente de paraquedas. Foi tudo novo, tanto pra gente, pros professores. Então, seria bom uma reformulação para que essa geração que está vindo não fique tão prejudicada quanto a gente. O novo ensino médio, né, que está sendo debatido, tem a formação geral básica, aprender história, geografia, química, física. Então, formação geral básica, dar essa liberdade para os alunos
para eles também escolherem. O centro da proposta foi de ampliar a carga horária das disciplinas de formação geral básica. O que é isso? Essas disciplinas estratégicas para o jovem ou entrar no mercado de trabalho, ou seguir uma área de profissionalização, ou seguir o ensino, a formação acadêmica. Mas ele tem que ter uma formação geral básica boa, para ele continuar aprendendo e seguir, aí sim, o caminho que quer. Escolher uma área de conhecimento onde ele possa se aprofundar para ir para o ensino superior e também trabalhar o ensino médio integrado, que é o ensino médio de formação geral com uma formação profissionalizante. O projeto foi encaminhado em 2023 pela Presidência da República à Câmara dos Deputados. Lá, recebeu cerca de 100 emendas antes de ser enviado ao Senado. Aqui no plenário do Senado, a votação foi simbólica e aconteceu no mesmo dia em que o parecer da relatora foi aprovado na Comissão de Educação. A partir das audiências públicas, ouvindo professores, entidades, instituições, estudantes, a partir da consulta pública realizada pelo Ministério da Educação, pesquisa realizada pela Unesco, nós organizamos um texto que fortalece o ensino médio. Falamos de economia, falamos de pautas femininas, falamos de meio ambiente, mas é sim, senhores, é a educação que vai trazer progresso, que vai trazer uma esperança, principalmente aos jovens. Espero que realmente haja uma política de Estado com este relatório e que a gente possa, de fato, ver, inclusive, a educação integral sendo implantada, porque não existe educação de qualidade sem educação integral. Eu tenho certeza que, dando a oportunidade para esses jovens saírem, como eu saí da periferia, através da educação profissionalizante, a gente consegue mudar, sim, o país. Eu me valho sempre nessas horas, senador Pacheco, dos versos do mineiro Drummond, que dizem assim: as leis não são tudo, porque os lírios não nascem das leis. Estamos com o melhor projeto de lei possível nesse ambiente em que vivenciamos toda a tramitação dessa proposta. A gente não desiste. A gente pode até se cansar, mas a gente não desiste de construir uma educação de qualidade, inclusiva, com profissionais valorizados, com estudantes identificados e apaixonados pela sua escola. Essa lei vai garantir isto sozinha? Claro que não, mas tenhamos os lírios para nos ajudar. Sou a inteligência artificial. E você está assistindo a série de Senado, a história que transformou o Brasil.
Polêmica nas escolas, alunos versus telefones celulares. Problema? Solução? Se regular é preciso, educar é urgente. Essa criação de uma cultura mediática, eu penso que realmente, através da escola, pode acontecer. Mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo. Em Discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês. Esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Declaro aberta a segunda reunião preparatória da terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura. A presente reunião preparatória destina-se à eleição e posse dos demais cargos que irão compor a mesa do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 25-26. A presidência informa que foram recebidas as seguintes candidaturas que formam chapa única. Primeira, vice-presidência do Senado Federal, indicação do Partido Liberal, senador Eduardo Gomes. Segunda, vice-presidência do Senado Federal, indicação do Partido dos Trabalhadores, senador Humberto Costa. Primeira secretaria, indicação do PSD, senadora Daniela Ribeiro. Segundo secretário, indicação do MDB, senador Confúcio Moura. Terceira secretária, indicação do PDT, senadora Ana Paula Lobato. Quarto secretário, indicação do Progressistas, senador Laércio Oliveira. Eu queria a atenção do plenário e o apoio do plenário para nós procedermos à votação por aclamação da chapa completa. Havendo apenas uma candidatura para cada cargo, esta presidência consulta o plenário se a chapa única apresentada e registrada à mesa por indicação de todos os partidos políticos poderá ser considerada eleita por aclamação. Ok. Havendo concordância da unanimidade do plenário do Senado Federal, declaro eleita por aclamação a chapa única registrada para a legislatura 2025-2026. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço:
A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Há 25 anos, os países do Mercosul e da União Europeia discutem um acordo de livre comércio. Quando as negociações pareciam caminhar para um consenso, a França começou a se opor aos termos negociados. No último capítulo dessa novela, empresas francesas prometeram parar de importar produtos do Mercosul, como a carne e a soja, alegando que os nossos produtores não cumprem requisitos exigidos na Europa. Qual será o impacto dessa crise para a conclusão do acordo? Nós vamos discutir o tema com Suemi Mori, que é diretora de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Agricultura. Tudo bem, Suemi? Tudo ótimo. Prazer ter você aqui, muito obrigado pela presença. Esse é um tema que está presente na pauta, né? A gente viu há poucos dias o CEO do Carrefour, CEO internacional, dizendo que eles parariam de importar carne, não só do Brasil, do Mercosul, alegando questões ligadas ao meio ambiente, né, que os produtores brasileiros do Mercosul não cumpririam essas cláusulas. Você acha que isso foi apenas um argumento para contestar o acordo Mercosul-União Europeia? O que estaria de pano de fundo aí é esse acordo? Sem dúvida nenhuma, né? A gente está há 25 anos aí nesse processo negocial e todas as vezes que parecia que ia encerrar essa primeira etapa, aqueles que são contrários se tornam mais vocais. Então, agora foi o caso da França, realmente numa proporção muito acima do que a gente está acostumado a ver, né? Até a sessão no parlamento que aconteceu recentemente, o deputado francês dizendo que o prato do francês não é lixo, fazendo uma referência ao alimento que vem do Mercosul, especificamente do Brasil, que somos o mais relevante no bloco. E a gente viu isso acontecer com outras empresas francesas também, né? Só como contextualização, para entender, no ano passado, no final do ano passado, começou um levante e muitos protestos dos agricultores europeus. Começou ali na Polônia, depois passou para a Alemanha e depois foi chegando, acabou tomando conta da Europa. Janeiro, fevereiro, os protestos dos europeus, e o que eles reclamavam principalmente é com relação ao excesso de regulamentos ambientais que, de acordo com eles, estavam sufocando e prejudicando a renda do produtor.
e o acordo Mercosul-União Europeia. Então, essas eram as duas principais bandeiras dos agricultores. Os mais vocais que foram para a rua, fecharam rodovias, foram para Bruxelas, levaram os tratores para Bruxelas, que é o coração político, né, da União Europeia, foram os franceses. E isso impactou, por exemplo, as próprias eleições do Parlamento Europeu. Em junho desse ano, teve a eleição do Parlamento, que tinha uma cara mais centro-esquerda, e agora ele tem uma cara mais centro-direita, né? A eleição própria que aconteceu na França também enfraqueceu o governo francês, e tudo isso somado, chegando nessa proximidade, né? Os dois blocos falando, nunca estivemos tão próximos, temos a intenção, isso tudo somado levou a essa reação num tom muito ruim, uma ofensa, com relação aos alimentos produzidos no bloco do Mercosul. Bom, daqui a pouco a gente vai falar um pouco dos reais motivos, né, dessa resistência dos agricultores, mas eu queria ainda, para fecharmos o tema da carne, especificamente do Carrefour, houve uma reação grande dos produtores brasileiros, né, pararam de fornecer carne para a empresa no Brasil e logo houve uma retratação. Você acha que aquele episódio da retratação foi suficiente para resolver esse problema pontual? Não falo do acordo como um todo, mas esse problema pontual em relação à carne? Não. Foi uma retratação. Primeiro, foi uma retratação que não foi uma retratação. Uma retratação real seria o reconhecimento da qualidade sanitária da carne, porque ele ofendeu isso. Ele disse que que a carne brasileira não tem a qualidade. Então, ele nesse momento, ele acusou o sistema sanitário brasileiro e do Mercosul, e ele não voltou atrás na medida de não comprar mais carne do bloco. E não é nem por uma questão econômica, Ronaldo, porque a França representa muito pouco, na verdade a União Europeia como um todo, mas a França especificamente muito pouco como destino de exportação das carnes brasileiras. Mas é muito mais do dano que foi causado à imagem, à reputação da carne. Então, não foi, a CNA não entende como uma retratação, os produtores, de maneira geral, não entenderam como uma retratação. A gente ainda está aguardando, né? A gente esperou isso acontecer para que ele realmente dissesse, olha, o que eu falei estava errado, eu quero me retratar e a gente vai voltar a comprar. Isso sim seria uma retratação total. Essas questões alegadas de regras ambientais, né, sobre a carne brasileira, a produção brasileira, há algum fundo de verdade nisso ou os padrões seguidos, né, pelos produtores brasileiros são aqueles mesmos que se exigem no acordo e que se exigem na União Europeia? Essa é uma ótima pergunta, né, porque todas as acusações foram nesse sentido, de dizer, fazendo uma comparação aos padrões europeus, dizendo que os padrões europeus são diferentes. Eu acho que tem duas coisas importantes para a gente falar. Uma é que a produção agropecuária da União Europeia é diferente da produção agropecuária brasileira, por uma questão simples. A gente tem uma agricultura de clima tropical e a União Europeia de clima temperado. Então, por exemplo, eles têm inverno, neve, rigoroso, que impacta, por exemplo, a questão de pragas, e aqui nós não temos. Toda a produção agropecuária, especialmente carne, exportada pelo Brasil, ela respeita aquilo que foi negociado com o país ou com o mercado exportador. Vou te dar um exemplo. Quando a gente exporta carne para a China botou um padrão de carne. Ela disse, tem que ser um boi assim, abatido com tanto tempo, é desse jeito que eu quero, corte assim, corte assado. Então, a gente manda o que a gente chama de boi China. Existe o boi Europa, que foi negociado com a União Europeia. Então, a União Europeia disse, eu quero um boi assim, que seja assado, desse jeito, eu só quero aqueles cortes, tem que ser abatido com tanto tempo. Então, toda a carne que a gente manda para a União Europeia, ela vai com os padrões estabelecidos pela União Europeia. Então, isso acontece não só com carne, mas com alguns outros produtos também. Você faz uma negociação de protocolos específicos para aquele mercado. Então, quando há uma acusação do tipo, o que você está mandando para cá não tem a qualidade, o padrão europeu, está reclamando do padrão europeu. Porque a gente negociou, o Brasil, o Mercosul, negociou com o bloco europeu quais seriam os critérios e qual seria esse padrão europeu. E a gente manda para lá. E o acordo estabelece também um padrão que passaria agora
a valer para todas as importações e exportações. Assim, o acordo, assim, a centralidade de um acordo comercial é a redução de tarifa. Então, assim, para exportar, para o Mercosul exportar para a União Europeia, hoje a gente paga tarifas, especialmente no setor agropecuário, tarifas altas. E alguns produtos para entrar no Brasil também pagam tarifa. Quando a gente negocia um acordo, o principal benefício do ponto de vista comercial é a melhoria do acesso bilateral, ou seja, a entrada dos produtos do Mercosul lá e a entrada dos produtos europeus no bloco. Então, a gente está falando de uma redução de tarifa para facilitar o acesso. A centralidade está isso. A gente discute outras coisas, compras governamentais, alguma coisa de investimento, questões ambientais, políticas de como que... solução de controvérsia, como que isso vai ser resolvido, mas a centralidade do acordo por isso essa reação dos franceses tão grande, que se os dois blocos querem facilitar o acesso, a reação da França é o receio de que os produtos agropecuários brasileiros e do Mercosul, que são muito mais competitivos do que os franceses, prejudique mais ainda os agricultores franceses, que têm subsídio, que tem, enfim, tem uma série de um contexto todo muito diferente, estrutural, diferente da produção agropecuária brasileira. Mas fato é que nós realmente somos muito competitivos. Quero daqui a pouco falar desses termos econômicos do acordo, mas eu queria pegar desse último ponto que você colocou aí. Nós sabemos que a agricultura francesa é muito subsidiada, eles não têm a mesma produtividade que nós temos aqui. Será possível para eles ficar tentando manter essas barreiras para proteger essa agricultura? Ou o mundo caminha para uma situação em que eles não conseguirão mais fazer isso? Assim, como o bloco é um bloco que tem muito recurso para subsídio, né? Existe essa comparação não é perfeita, mas ela vale para entendimento. Então, eles têm como se fosse um plano safra lá, que é uma política agrícola comum, PAC, que chama, que é o subsídio, que é onde está o bolo do subsídio agrícola para os países membros da União Europeia, né? Então, eles sobrevivem por causa disso. Eles são competitivos em alguns produtos, eles são principais exportadores mundiais, alguns são referência em vinho, azeite, queijos. Então, tem alguns produtos agropecuários que a União Europeia tem uma participação muito relevante no mercado. Mas fato é que, de maneira geral, a agricultura em si mesmo, a produção agropecuária e a agricultura europeia, já teve o seu auge. Isso é histórico, por exemplo, o próprio Brasil, por exemplo, no ano 2000, nós exportamos 20 bilhões de dólares em produtos agropecuários. No ano passado, esse número subiu para 166,5 bilhões de dólares. É uma crescente exponencial, assim, e a gente não alcançou todo o nosso potencial ainda. A gente ainda está caminhando nisso, nesse aumento de produtividade, novas tecnologias. A gente se tornou, cada ano a gente ganha um título. Então, agora a gente voltou a ser, né, o principal exportador de algodão do mundo. O ano passado nós somos de milho, carne a gente já soja nós já somos, frango nós já somos. Então, o tempo vai passando e a gente vai ocupando mais esse espaço no mercado internacional. E aí, lembra que eu falei a questão das tarifas? O bloco Mercosul, o Brasil negocia acordos comerciais dentro do bloco Mercosul, né? Existem algumas exceções quando a gente fala dos países próximos aqui, onde a gente tinha um acordo anterior, mas fato é que com praticamente o mundo inteiro a gente só poderia negociar como bloco. E nós temos nossa rede de acordos é muito pequena. Nós somos o que somos dessa pujança exportadora sem acordos comerciais. O que dá um acordo comercial? Me dá uma vantagem para competir naquele mercado. Porque se a tarifa que você impõe para mim é zero e o outro país está concorrendo, entrando para você com tarifa de 20%, para mim é muito mais vantajoso. E mesmo sem ter uma rede de acordos boa com os principais mercados que compram do Brasil, nós somos o terceiro maior exportador de alimentos do mundo, o Brasil, e o maior exportador líquido de alimentos do mundo, o Brasil. No caso do acordo com a União Europeia, ele fala de cotas, né? Teremos cotas para exportações nessa nova realidade tarifária. E me parece que falando da carne especificamente, é um percentual muito pequeno de carne a mais que vai entrar no mercado francês, por exemplo, né?
Assim, isso justifica toda essa briga dos franceses? Assim, se você olhar na ponta do lápis, não justifica. O que a gente manda hoje para o que a gente vai passar, a gente poderia mandar, né? Não significa e não zera a tarifa da carne, né? Hoje a gente tem uma cota lá específica que paga a tarifa de 20% e a tarifa extra cota bate 43%. O que a gente está negociando é uma outra cota com tarifa de 7,5%. Então, primeiro, não tem carne bovina, não tem zerar a tarifa. E o volume realmente, se você comparar o que a gente exporta para o mundo inteiro e o que vai para eles, não é importante, eles pagam mais, tem um preço diferenciado, é um mercado relevante, mas não justifica na ponta do lápis do número. A carne acabou ficando como grande exemplo, como a vilã da história ficou a carne. Mas o que a gente está vendo, essa reação, é uma reação com relação à alta competitividade do bloco em termos de produção de alimentos. É isso. Então, eles têm uma agricultura, o maior comércio deles é entre eles. Se você olhar os números, a União Europeia, ela negocia entre os seus próprios países. Então, o principal parceiro são eles mesmos, eles com eles mesmos. Então, quando você vai fazer um acordo com um bloco como o Mercosul, que tem uma competitividade muito grande, assusta isso. Assusta quando você não tem uma grande competitividade. Porque a França vende para os outros países e o receio é perder este mercado para outros países no discurso de que a gente não cumpre as mesmas regras, de que a gente não... Por isso, a nossa produção não deveria entrar no mercado deles. Mas a disputa real que está por baixo é a questão de uma agricultura que não consegue competir diretamente em vários produtos, não é em todos, como eu já falei que tem produtos de destaque na União Europeia, com a produção do bloco. Nós sabemos que na União Europeia como um todo, e na França especificamente, você tem pequenos produtores. A extensão territorial é menor e nós temos uma produção agrícola extensiva. Isso seria a nossa grande, ou uma das nossas vantagens competitivas, que eles nunca vão conseguir alcançar, porque trabalham com pequenos produtores? Eu acho que a questão não só não da terra, da extensão territorial, mas eu acho que tem, quando a gente fala, né, assim, eu toco a área internacional lá na CNA, eu recebo muitos países que vêm com a mesma pergunta, que é assim, como é que o Brasil conseguiu se tornar essa potência em termos de exportação de alimentos? Eu recebo essa pergunta quase toda semana de uma delegação estrangeira. E assim, o que a gente diz, simplificando, uma história muito complexa e de sucesso, a gente sempre diz que, obviamente, as condições climáticas do país são condições favoráveis para a produção agropecuária, investimento em pesquisa. Então, assim, o nosso crescimento, ele vem do aumento de produtividade. E o aumento de produtividade está relacionado ao investimento em tecnologia. Produzir melhor. Então, assim, hoje a gente conseguir fazer 3 safras, como tem lugares no Brasil hoje que fazem 3 safras, isso é investimento em tecnologia para aumento de produtividade. Ou seja, você usa a mesma área e consegue colher 3 vezes ou fazer três produções naquela mesma área. Então, a gente tem a condição climática, investimento em tecnologia que está relacionado a aumento de produtividade e um produtor que tem um perfil empreendedor único, né? Assim, a história do início da produção agropecuária brasileira começa no sul, inclusive de imigrantes europeus, né? Italianos, alemães, espanhóis que vieram e começaram a subir esse Brasil. A gente escuta a história de produtores lá na CNA, um produtor que foi para o Mato Grosso, interior do Mato Grosso, há 30 anos, há 40 anos, não tinha absolutamente nada. Então, esse perfil empreendedor e desbravador do produtor agropecuário brasileiro é um componente muito importante nessa receita que deu certo e que tornou o Brasil o que é hoje. Bom, nessa sanha protecionista, que é isso que está acontecendo em alguns países da Europa, eles podem, agora com a vigência do acordo, começar a apertar barreiras fitossanitárias para impedir os nossos produtos de chegar lá? Ou com um acordo isso não vai ser possível? Eles podem ir numa outra direção
e tentando limitar o acesso dos nossos produtos dessa maneira? Assim, ó, hoje o comércio deveria ser majoritariamente liderado por relações privadas. Então, que é uma empresa que compra de outra empresa. O que a gente tem visto recentemente é um surgimento de medidas regulatórias governamentais protecionistas que estão impactando o comércio. Então, assim, na lógica por exemplo, vai comprar madeira brasileira, café brasileiro. E aí o comprador do lado de fora, ele diz assim, olha, mas eu preciso do selo tal, eu preciso que tenha a certificação X, a certificação Y. Isso é uma lógica comercial. Eu falo que é ponto .com com ponto .com. O que a gente tem visto agora é um ponto .gov, um governo, como a gente está vendo na União Europeia, com uma outra medida, que é a legislação anti-desmatamento deles, e que influencia o comércio privado. E o comércio privado com outros países. Então, essas medidas protecionistas, elas interferem na lógica de mercado. Então, isso pode acontecer sim. Ou seja, o governo, a gente está vendo agora, né? A gente fala-se, né, acordos comerciais como um todo, mas por outra via, os países também estão começando a editar medidas, implantar medidas mais protecionistas, que apesar de você ter negociado com aquele bloco ou com aquele país a abertura de mercado, tem uma outra medida ali pertinho que tem o potencial de fechar, medida protecionista. Como é que está esse xadrez hoje na Europa? Além da França, há outros países muito resistentes a essa integração comercial, outros que desejam mais ela. Como é que vocês analisam hoje a questão geopolítica? Quem está liderando hoje contra a relação com o Mercosul? É a França, obviamente, mais vocal. E quem está liderando pró-acordo é a Alemanha. Que é o país mais forte, né? Então, hoje, assim, a Alemanha é a primeira economia do bloco, a França é a segunda economia do bloco. Outros dois países que também já se demonstraram, já disseram que o acordo é importante, é Espanha e Portugal. Espanha e Portugal também são favoráveis ao acordo. E, do outro lado, países que também já disseram que têm receio, Polônia e Itália. A Itália não formalmente como país, mas como setor agrícola também já levantou preocupação. Então, assim, a Europa está nessas principais forças, né? Porque são 27 países membros, mas tem aqueles que são muito pequenos. Mas quem está tocando isso, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, são esses países. Qual que é a avaliação do setor, da Confederação Nacional da Agricultura, do setor como um todo, da importância desse acordo para os nossos produtores? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista de abertura de novos mercados, qual que é a importância dele? Ronaldo, a CNA e o setor sempre foi favorável ao acordo. Nós somos, na negociação comercial, a gente diz que a gente tem sempre um setor ofensivo e um setor defensivo, como um jogo mesmo, porque você vai negociando. E o setor agropecuário, de maneira geral, não só para a União Europeia, como para todos, começamos a negociar com Coreia do Sul, com Canadá, e o agro sempre é o setor mais ofensivo, ou seja, a gente não tem receio, a gente sabe da nossa competitividade, então a gente quer entrar. Então, então, ganhos, sim. Qual é o receio que a CNA tem e o setor privado, o produtor especificamente, tem com relação a esse acordo? É aquilo que a gente comentou antes, que são essas medidas protecionistas paralelas. Então, o que a gente coloca uma ressalva ao dizer assim, queremos o acordo. A gente quer o acordo, a gente é favorável ao acordo, desde que ele garanta acesso real aos produtos agropecuários brasileiros. Mas o que significa isso? Significa que aquilo que eu negociei realmente aconteça e que não haja medidas paralelas com o potencial de prejudicar o que eu negociei. Então, assim, para o setor como um todo, toda vez que você abaixa a tarifa, mesmo via cota, você está melhorando o acesso. Então, você abre uma oportunidade. Significa que aquilo vai converter em comércio? Não necessariamente, depende de outras questões, mas é positivo. A abertura de mercados é muito positiva para o setor agropecuário brasileiro. A gente espera que isso aconteça, especialmente, por exemplo, para regiões onde tem aumentado a demanda por alimentos, que é a Ásia,
Oriente Médio. Esses são os 2 blocos onde a gente tem visto, que inclusive é para onde a gente exporta bastante, né? A China é nosso principal mercado, 36% do que a gente manda vai para lá. Então, o que a gente espera é que se conclua esse, outros acordos para dar mais acesso, melhorar o acesso dos produtos agropecuários brasileiros. Para a gente finalizar, vamos olhar um pouquinho para dentro do nosso bloco também. Estamos em um acordo com o Mercosul, mas, por exemplo, a Argentina tem tido uma postura, depois de mudança de governo, um pouco reticente a essa integração. Internamente no Mercosul, nós temos também problemas a resolver para que essa integração comercial traga mais resultados? A gente tem diferenças muito grandes entre os nossos países, né? Assim, tanto de tamanho quanto de prioridades. E isso acaba se tornando muito difícil numa negociação em bloco. E a gente, acho que a ideia de você ter uma integração regional, ela é positiva, mas o formato do Mercosul, que ele se tornou hoje, ele acaba engessando muito para que os países membros, os sócios, né, que eles chamam, eles consigam acessar mais mercados. E mesmo a integração entre esses países, que era o principal objetivo na criação do Mercosul, para fortalecer a integração regional, né? As dinâmicas mundiais, o que veio acontecendo no centro, acabou que não se provou isso. São importantes parceiros, mas essa negociação em bloco, ela se torna mais complicada. Suemi, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Bom, conversei com a Suemi Mori, que é diretora de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Agricultura, para falarmos desse acordo entre União Europeia e Mercosul. Agradeço também a sua companhia, você que nos acompanhou até aqui. Você pode rever esse programa no nosso site, senado.leg.br, ou no nosso canal no YouTube. Vai lá no nosso canal, se inscreva, você vai ter acesso a todos os conteúdos produzidos pela TV Senado para compartilhar. Até o próximo Agenda Econômica. Polêmica nas escolas, alunos versus telefones celulares. Problema? Solução? Se regular é preciso, educar é urgente. Essa criação de uma cultura mediática, eu penso que realmente através da escola pode acontecer. Mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nós somos radicalmente contra a revogação da lei de alienação parental. Uma alteração possível? Sim, é possível. Né? Torná-la mais clara? Sim. Para mim, ela vem para castigar a Lei Maria da Penha, tirando das mulheres as crianças para dar para os pais. Pais violentos, pais que não cuidavam, que deixam com as avós, as mães, só para a ideia de castigar novamente as mulheres. Muitas mulheres denunciam abusos sexuais ou violência do pai contra seus filhos, mas não conseguem provar. Como resultado, são afastadas das crianças que acabam sob a guarda do pai, possivelmente um abusador. A revogação da lei da alienação parental é uma das questões mais destacadas em debate no Senado atualmente, refletindo os ecos que esse tema encontra na sociedade e sua importância na defesa do bem-estar das crianças. Fizemos um lançamento numa banca da Cinelândia. A notícia se espalhou que iam lançar um jornal homossexual, não sei o que. E aí os homossexuais ficaram todos de longe, olhando, achando que ia chegar a polícia a qualquer momento e prender a gente. Chegar lá no jornalista e dizer assim, o senhor pode ver aquele jornal lá no fundo? Qual? Aquele que está escondidinho lá, que era o Lampião que estava escondido. Senadoc, neste sábado, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Mulheres vítimas de violência serão acolhidas em locais exclusivos nos serviços de saúde conveniados ou próprios do Sistema Único de Saúde, o SUS. Com a nova regra, as vítimas têm direito a salas que garantam privacidade e restrição do acesso de terceiros não autorizados pela paciente, em especial o do agressor. O Senado votou, agora é lei.
que o Senado seja mais produtivo, a casa seja mais efetiva. Eu propus durante o ano de 2024 vários projetos aqui dentro do Senado. Tive uma PEC aprovada agora em 2024 e que eu espero é que, a partir de 2025 agora, meus projetos sejam mais apreciados dentro das comissões, dentro do plenário, para que a gente poder fazer o melhor para o povo. Eu estou aqui para representar meu estado de Minas Gerais e também representar a população brasileira. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça e fizemos uma reforma do Poder Judiciário. O senhor comandou os debates sobre a criação do Conselho Nacional do Ministério Público. Era hora de se colocar um certo freio, um certo limite das práticas abusivas que surgiam de parte de alguns. O Senado está completando 200 anos de história e o programa Salão Nobre se propõe a fazer uma reflexão sobre a importância da instituição, tanto para a história quanto para a democracia do país. E hoje a gente vai continuar a conversa com o ex-senador Edson Lobão. Outro tema espinhoso que
que o senhor também se envolveu na Assembleia Nacional Constituinte, foi a emenda que deu 5 anos de mandato ao então presidente José Sarney. A emenda era criticada dia sim, dia também na imprensa, há manifestações populares contrárias, né? A gente tem imagem, uma faixa enorme no gramado do Congresso Nacional. Como é que foi essa experiência para o senhor? Tentou-se passar a impressão de que o Sarney desejava estender o seu mandato de 4 anos para 6. E, na verdade, era o contrário. Ele tinha um mandato de 6 anos. Estava na Constituição 6 anos. E os adversários, a todo custo, pretendiam reduzi-lo para 4. Foi uma luta fixar em 5. O que o senhor defende como tempo de mandato do presidente Sarney? Eu defendo que se observe o que está na Constituição em vigor, que é um mandato de 6 anos sob cuja Constituição, aliás, ele prestou seu compromisso a assumir o cargo de presidente da República. Acho que, além das razões de ordem jurídicas, eu podia apontar razões de ordem política também. Como você sabe, o presidente Sarney realiza com êxito a transição política, porque tanto anseia o país no sentido de consolidar a democracia e promover um processo justo e correto de desenvolvimento. A consciência nacional e do próprio Congresso Nacional, que se opõe a ele, em parte, acabou por entender que ele ganhou 1 ano de mandato. Ele não ganhou 1 ano, ele perdeu 1 ano de mandato. E eu, amigo dele e um dos líderes do governo dele, participei dessas discussões todas, tentando explicar que o que se estava pretendendo em última análise era reduzir o mandato do presidente da República. O que aconteceu até com a concordância dele. Hoje, um dos gabinetes mais procurados da Constituinte era o do deputado Basílio Villani. Ele é o autor de uma pesquisa feita em meados do ano passado sobre a duração do mandato do presidente Sarney. De acordo com o levantamento, 327 parlamentares votam por 5 anos de mandato, enquanto 232 preferem 4 anos. Eu estou fazendo uma reavaliação, mas eu não acredito que haja essa tendência, não. Eu, pelo menos, com os companheiros que eu tenho conversado, eu tenho notado assim uma firmeza, porque quem é 5 anos dificilmente vai mudar, já se declarou na sua base, dificilmente pode haver algumas pequenas mudanças. Entre os deputados que votaram pelos 5 anos, alguns já admitem trocar de posição, depois do recesso de fim de ano e dos contatos com os eleitores. Se essa desesperança que está passando, essa frustração, isso insistir, se não houver um acerto na área econômica com urgência, fica difícil você explicar isso ao trabalhador, isso ao eleitor, porque o povo vai gritar, quero direta já, e fica muito difícil você se colocar, então, contra as aspirações populares. Eu hoje defendo a seguinte posição: se porventura o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, ele formulasse pessoalmente um apelo a mim para que eu votasse pelos 4 anos, eu votaria pelos 4 anos. Mesmo assim, o constituinte Matheus Jensen está confiante. Ele é o autor de uma emenda que garante 5 anos de mandato para o presidente Sarney. O número de assinaturas ainda não é suficiente, mas ele acredita que chega lá. Eu acho que deveria ser os 6 anos, porque a Constituição atual dá direito de 6 anos para o presidente Sarney. Mas eu acho e tenho quase certeza que o plenário vai garantir os 5 anos para o presidente Sarney. A esquerda já tem posição definida pelos 4 anos. Eu acho que vai prevalecer a vontade nacional, a despeito de haver o chamado Centrão, que já demonstrou a sua pujança. Nós temos certeza que eles todos são políticos, terão sensibilidade para verificar que contrariar a vontade do povo, as aspirações dos trabalhadores, significará um enorme risco político para eles. O Congresso vai decidir essa questão que está mobilizando todo o país, há pesquisas a todo momento, a respeito da duração do mandato, sendo que chegam muitas manifestações favoráveis ao mandato de 4 anos. O Sarney sempre foi um homem pacato, conciliador, e ele concordou em reduzir para 5, para que se chegasse a uma conclusão. O senhor também defendeu o presidencialismo.
na Assembleia Nacional Constituinte, em detrimento do parlamentarismo. Nos países mais desenvolvidos, sem dúvida nenhuma, o sistema parlamentarista é excelente. Em nosso país, mesmo com o reestudo que está sendo feito, com as fórmulas alternativas de um parlamentarismo presidencialista, apesar disto, penso que não é a melhor solução para a atividade política e institucional em nosso país. Como é que o senhor vê hoje a questão? Olha, os países mais democráticos do mundo, à exceção dos Estados Unidos, adotam o parlamentarismo. Nós já tivemos no Brasil parlamentarismo na época do Império e depois, em 64, também fizemos uma experiência de parlamentarismo, em 62, quando o presidente Jânio Quadros renunciou, assumiu o jogo lá no sistema parlamentarista de governo. Não deu certo. Não deu certo. A impressão que fica é que, embora seja um sistema muito bom, que funciona democraticamente em muitos países do mundo, no Brasil, a cultura política brasileira ainda não absorve as regras de um parlamentarismo pragmático. Num depoimento que o senhor deu ao Arquivo do Senado, o senhor mencionou uma tendência das constituições brasileiras serem criadas como contraponto ao momento vivido pela sociedade, muitas vezes resultando em mudanças radicais sem buscar um meio termo. Por que o senhor acha que isso aconteceu com as constituições brasileiras? Esse é um efeito chamado efeito rebote. A Constituição de 46 era um contraponto da Constituição de 37 do Getúlio Vargas. Nós era ditador e nós vivíamos num regime ditatorial. Quando veio a Constituição de 46, era exatamente o contrário daquilo que estava vigindo. Isso acontece quase sempre. A Constituição de 88, que nós votamos na Constituinte, era também a contraposição dos atos institucionais do regime revolucionário. Isso acontece aqui quase que em toda parte. Nos Estados Unidos aconteceu um fenômeno curioso. E é por isso que a Constituição americana é boa, a Constituição americana é duradoura, sólida. Ela foi feita pelos pró-homens da República numa sala com essa fechada, sem acesso nenhum à imprensa ou à opinião pública. Os pensadores do país imaginaram a elaboração de um texto que fosse perene e que dissesse respeito não ao interesse de classes, mas ao interesse da nação americana. Então fizeram um trabalho perfeito, isento de qualquer pressão de qualquer natureza. E daí é um monumento à Constituição americana. As nossas Constituições brasileiras são submetidas à pressão de toda forma, acabam resultando do que resultaram as nossas. Senador, o senhor presidiu o Senado interinamente em 2001, quando o então presidente do Senado, Jader Barbalho, renunciou. Era um momento delicado, a renúncia de um presidente do Senado. Quais foram os desafios que o senhor enfrentou? Havia naquele momento uma guerra fratricida entre dois grandes líderes, os maiores líderes do Senado naquele momento, Antônio Carlos Magalhães e Jader Barbalho. Qual foi a consequência dessa briga, desse confronto fratricida do ponto de vista político? Os dois perderam o mandato. Entendeu o Senado que eu deveria assumir. O senhor era vice-presidente, né, do Senado? Deveria permanecer presidente por um tempo para pacificar o Senado. Eu tinha todo o interesse em realizar uma nova eleição para que o novo presidente assumisse. E eu prosseguiria com o meu mandato de vice-presidente. Mas permaneci alguns meses, consegui conciliar o Senado, passei a decidir junto com as lideranças, criou-se a prática da decisão da mesa junto com as lideranças partidárias. E só assim foi possível realmente
voltar às águas turbulentas do Senado ao seu leito normal e prosseguimos prestando o serviço que o Senado sempre prestou à nação brasileira. O Senado não esteve inerte. Ao contrário, votamos importantes matérias que aguardavam nossa apreciação. Durante todo este tempo, tive a obstinada preocupação de agir rigorosamente dentro da lei e do regimento que nos orientam. Abdiquei muitas vezes da minha faculdade de arbítrio para buscar o consenso das lideranças. Creio, portanto, ter dado cumprimento à missão com prudência e com discrição, como sugeria o momento vivido pelo Senado Federal. Ainda na Constituinte, o senhor foi um dos responsáveis pelo capítulo que garantiu a estrutura e autonomia ao Ministério Público. Anos depois, na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, o senhor comandou os debates sobre a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, que limitava o poder dos procuradores. Como é que o senhor avalia hoje essa instituição? Eu estava convencido da Constituinte de que o Ministério Público precisaria ganhar uma força especial, constitucional, para o exercício da sua função, que é essencial. O Ministério Público tem uma função essencial na sociedade. E, de algum modo, hoje está exercendo esse papel. Mas acabamos por criar poderes quase que excessivos para o Ministério Público. E durante a prática, já no regime constitucional novo, verificou-se que muitos agentes do Ministério Público estavam se excedendo, tanto o Ministério Público Federal quanto estadual. Eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça e fizemos uma reforma do Poder Judiciário. Durante esses debates, eu me lembrei de que era hora de se colocar um certo freio, um certo limite, não ao Ministério Público propriamente dito, mas às práticas abusivas que surgiam de parte de alguns. Criamos, então, o Conselho da Magistratura e o Conselho do Ministério Público. E estão os dois funcionando muito bem, graças a Deus, pondo um certo freio, tanto no Poder Judiciário quanto no Ministério Público. Esses conselhos são presididos, da magistratura pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público pelo Procurador-Geral da República. Senador, e como é essa experiência de participar da estruturação de uma instituição, anos depois, fazer uma reflexão sobre o papel dela na sociedade, alterar as regras de funcionamento, essa experiência legisladora que o senhor tem? Uma coisa é a concepção de uma lei, outra coisa é a prática daquela lei, como ela vai funcionar em benefício da sociedade. Eu não me arrependo de ter feito o que fiz, ajudando a criar os poderes do Ministério Público. Mas também não me arrependo dos freios que nós colocamos depois da Constituição. Ninguém pode mandar absolutamente, nem o Poder Executivo, nem o Poder Judiciário, nem o Poder Legislativo. E a Constituição brasileira, todas elas, tiveram esse cuidado de haver um certo equilíbrio. É por isso que o presidente do Senado comanda o Congresso, quer dizer, é o presidente do Congresso Nacional, mas ele não é vice-presidente da República. Vice-presidente da República é o presidente da Câmara. Na ausência do vice-presidente eleito, o vice-presidente que funciona é o presidente da Câmara, somente depois do Senado. Então, esse sistema de arrumação, de arranjos constitucionais é muito bom para a prática e benefício da sociedade brasileira. Senador, o senhor presidiu a Comissão de Constituição e Justiça na sabatina do então candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Essa é uma das prerrogativas do Senado, avaliar a indicação de ministros aos tribunais superiores. O senhor pode falar um pouco sobre essas prerrogativas e sobre esse momento específico da sabatina do Alexandre de Moraes? Foi um momento realmente difícil.
Eu presidi a Comissão de Constituição e Justiça 2 vezes, por ser um senador de longo curso de mandato aqui, 32 anos de mandato. O Senado tem esta prerrogativa fundamental. Ele sabatina os candidatos a ministros dos tribunais superiores, o Senado sabatina os diretores do Banco Central, isso é importante, os diretores das agências reguladoras, todas. As agências é uma concepção nova de administração pública que está funcionando bem. O Senado faz essa sabatina, só o Senado, a Câmara não. E toda vez que o presidente da República escolhe um ministro do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a Comissão de Justiça do Senado faz uma sabatina que muitas vezes é longa, acirrada, e é o que aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes. Bom dia a todos. Senhor presidente, senador Edson Lobão, senhor relator, senador Eduardo Braga, senhoras senadoras, senhores senadores, é com muita humildade e imensa responsabilidade que compareço a essa sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal para me submeter pela segunda vez em minha vida, a primeira em 2005, para aprovação ao Conselho Nacional de Justiça, pela segunda vez em minha vida, a esse importante mandamento constitucional de ser sabatinado perante os senadores da República, sendo nessa oportunidade para o procedimento de investidura do honroso cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, nossa mais alta Corte de Justiça. Mas ele sempre teve um bom conceito aqui do Senado, tido como homem muito inteligente, e já havia sido sabatinado antes para uma outra função de um determinado conselho, e eu presidi a sessão que o sabatinou. No meu entendimento, ele saiu muito bem, respondendo com nitidez, com clareza, com firmeza a todas as indagações que foram feitas a ele na ocasião. Senador, como eu falei na abertura do programa, o Senado está completando 200 anos de existência. Ele foi criado na Constituição de 1824. O senhor ficou aqui por 4 mandatos. É praticamente 15% do tempo de existência do Senado. Como é que o Senado evoluiu ao longo da história? Houve uma grande evolução. O país é o que nós conhecemos. No começo, o Senado, ainda do Império, era composto pelos pró-homens de suas regiões, homens do Brasil. Rui Barbosa foi senador, Joaquim Nabuco, o Barão de Santo Amaro. Aliás, o Barão de Santo Amaro foi presidente do Senado, um dos primeiros presidentes do Senado. E, ao final de seu mandato, ele foi reeleito presidente do Senado, sem pedir e sem saber que estava sendo reeleito. Mas aconteceu. Ele então pediu aos seus pais que o perdoassem, mas ele não desejava continuar sendo presidente do Senado. Ora, ninguém renuncia a uma coisa dessa, a não ser em circunstâncias especiais. Ele fez isso, elevando, portanto, a condição cívica do Senado Federal e dos senadores. Mas, ao longo dos anos, dos séculos, houve uma evolução muito grande no Senado. E a Constituição foi também ampliando os poderes desta casa importante do Poder Legislativo. Hoje, o Senado faz tudo quanto a Câmara dos Deputados pode fazer e mais. O Senado sabatina os ministros dos tribunais superiores, das agências, do Banco Central, e tem funções de outra natureza. Julga, por exemplo, o presidente da República em caso de impeachment. Quem julga é o Senado. A Câmara inicia o processo e o Senado conclui, sob a presidência do presidente Supremo. Mas o Senado tem o poder também de julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. É o Senado que tem esse poder. Portanto, é uma casa de função excepcional, até porque
é composta de políticos experientes, quase sempre, ex-deputados, ex-governadores, ex-ministros de Estado, ex-presidente da República, compõem o Senado Federal. Senador, muito obrigada pela entrevista. O que levou uma rede de supermercados na França a suspender a compra de carne do Mercosul? Como isso afeta os produtores brasileiros? Pesquisador da FGV Agro, Leonardo Munhoz, e a diretora da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Suemi Mori, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, 8h30 da noite. Cuidar da primeira infância de nossas crianças é o mesmo que edificar a casa sobre a rocha. Novas crianças que nascem são novas pessoas que precisam de assistência à sua saúde, de assistência social e de assistência à educação. Que o melhor interesse da criança e do adolescente prevaleça no final. 3 milhões de crianças são 3 milhões de vitórias, né? Cada uma delas é uma esperança para a gente. Criança nunca foi nem será futuro do Brasil. Criança é o presente. Ou a gente cuida desse presente aqui, ou não teremos futuro. Quanto mais cuidarmos de nossas crianças, dos seus direitos, nós estaremos protegendo o presente e o futuro do Brasil. TV Senado. Democracia todo dia. Os candidatos registrados são o senador astronauta Marcos Pontes, senador Davi Alcolumbre, senador Eduardo Girão, senador Marcos Doval, senadora Soraya Tronic. Minha missão e compromisso são claros. Tirar da gaveta os pedidos de impeachment e garantir que sejam analisados com seriedade, como determina a lei. Lutar pela anistia e devolver a liberdade a cidadãos que foram injustamente perseguidos. Vamos trabalhar por um Brasil mais justo, mais próspero e mais unidos. Promover a geração de emprego, crescimento econômico, desenvolvimento social, saúde pública, educação de qualidade e segurança para todos. Eu vou colocar publicidade total no site do Senado Federal. Cada centavo de emenda para todo mundo saber para onde foi. Eu peço a consciência de cada um. Nesse momento, não é um voto em mim, é um voto para o Brasil. Eu quero oficializar aqui a minha retirada da candidatura, porque eu fui prejudicado por questões da censura. Não fui, de forma democrática, um candidato. Então, aqui estou retirando porque ficou inviável a possibilidade de uma eleição. Depois de muita reflexão e diálogo com as lideranças, eu decidi, humildemente, renunciar à minha candidatura. Senhores senadores, senhoras senadoras, é o seguinte o resultado da votação. Senador astronauta Marcos Pontes, 4 votos. Senador Davi Alcolumbre, 73 votos. Senador Eduardo Girão, 4 votos. Nenhum voto em branco. Total, 81 votos de senadores e senadoras. Tenho a honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 2025-2026, o senador Davi Alcolumbre.
Falar da bandeira de São Paulo é falar também de uma parte importante da história do Brasil. Ela foi criada pelo jornalista Júlio Ribeiro logo após a abolição da escravatura e 1 ano antes da proclamação da República. E além de ser jornalista, ele era um fervoroso republicano. O modelo adotado pelo jornalista Júlio Ribeiro era justamente aquele da pátria do seu pai, que era norte-americano. Ele projeta uma bandeira pensando na que seria a futura bandeira do Brasil. Por isso, a razão, meus caros, do mapa do Brasil estar na bandeira do estado de São Paulo hoje. Parece um pouco com a bandeira americana. Sim, na ideia original, as cores preto, branco e vermelho representavam os 3 povos formadores da nação brasileira, brancos, negros e indígenas. Mas, após a Revolução Constitucionalista de 32, preto e branco representavam o dia e a noite, vermelho, o sangue dos paulistas em prol da nova Constituição. Azul por quê? Azul é a cor da lealdade na heráldica. Indica que São Paulo, na sua luta por liberdade e democracia, também lutava, por um Brasil mais justo e era leal ao Brasil. No poema Nossa Bandeira aparecem várias menções às listras da bandeira do estado de São Paulo. Podem ser os trilhos do trem, podem ser o fumo negro das oficinas estirado na garoa, podem ser o caminho dos cafezais, podem ser as trilhas dos bandeirantes. Essas 4 estrelas aqui significam a expansão de São Paulo, o poderio de São Paulo? Representavam inicialmente o Cruzeiro do Sul e hoje adquirem o significado de São Paulo nos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. A transição da monarquia para a república, a revolução constitucionalista e a grandeza de um estado. São Paulo, essa bandeira tem história. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Dia da Consciência Negra, oportunidade para refletir o porquê de tanta desigualdade. Você não sabe a dor de ter essa cor num país racista como esse. Onde é que o racismo se esconde? Pessoas pretas são maioria na população carcerária. São também a maior parte entre os analfabetos do país. O dobro, se comparadas a pessoas brancas. Como pode haver tanto preconceito num país de maioria negra? É necessário que se respeite essas diferenças para a gente ser igual. Educação, a chave para construir um futuro mais igualitário. A gente não debate só para estudar, é para entender a gente como sociedade. Oi, pessoal. Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Mais um feriado em novembro, Dia da Consciência Negra, mas para quê? São em datas como essa que a gente tem a oportunidade de se unir num esforço de reflexão, de conscientização do porquê de realidades tão desiguais no nosso país. Isso é muito necessário. O Parlamento Brasil de hoje é dedicado ao Dia da Consciência Negra, que pela primeira vez é feriado nacional. Resistência. Palavra forte que no dicionário significa propriedade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo. Palavra símbolo da liderança de Zumbi dos Palmares junto ao seu povo, na luta contra o regime escravocrata na época do Brasil colonial.
A data de morte de Zumbi foi escolhida para celebrar as conquistas da população negra provenientes da revolução do líder quilombola. Zumbi é um símbolo de luta, né? Luta, resistência, né? Contra o cerceamento de direitos, né? Não só o direito à liberdade em si, mas levando um conceito de liberdade que é o pleno acesso a direitos, né? O direito à moradia, direito à saúde, direito à educação. Então, não só o fim da escravidão, mas o pleno acesso a direitos, a liberdade de forma completa. Esse ano, o dia 20 de novembro é celebrado pela primeira vez em todo o território nacional, de acordo com a Lei 14.759 de 2023, sancionada pelo governo federal em dezembro do ano passado. Antes disso, a data só era considerada feriado em 6 estados: Amazonas, Alagoas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. Na capital paulista, por sua vez, não foi um caminho fácil a tramitação do projeto de lei. Foram diversos debates entre legislativo e executivo. Ai, escolhe um sábado do mês de novembro, eu não quero. Olha, a gente dedica uma verba, porque tinha muita pressão contrária, eu não quero. Ah, um sábado só se todos os feriados do município forem num sábado. Aí eu aceito. Você não sabe a dor de ter essa cor num país racista como esse. Então nada vai me fazer recuar do 20 de novembro. A cidade de São Paulo foi pioneira ao celebrar a data no ano de 2004. A lei municipal de 2 décadas foi iniciativa de 2 vereadores, Claudete Alves e Ítalo Cardoso, e sancionada pela então prefeita Marta Suplicy, que só se tornaria estadual em 2023, com a sanção da Lei 17.746, no mandato do governador Tarcísio de Freitas. E o Legislativo voltou a fazer história com a pauta racial no ano passado, com a cassação de um vereador por fala racista em plenária. Eu sou armário e não lava na calçada. É coisa de preto, né? Essa voz é de Camilo Cristófaro, então vereador pelo Partido Avante, dita durante sua participação de forma remota na CPI dos aplicativos, em 3 de maio de 2022. A vereadora Luana Alves, do PSOL, reage imediatamente às falas do parlamentar. Infelizmente, a gente tem o início dessa sessão completamente tumultuado por um áudio que aparentemente tem a voz do vereador Camilo Cristófaro, que acaba de proferir uma fala extremamente racista. Posteriormente, Luana protocolou a denúncia que resultaria na cassação do ex-parlamentar por quebra de decoro, 1 ano depois, com 47 votos a favor, 5 abstenções e nenhum voto contrário. Um grande exemplo para o país, uma grande capital, mostrando que o racismo não tem espaço. É preciso que todos nós praticamos isso a todo momento. Não é que sirva de exemplo, nós temos que praticar todos os dias na defesa da cidadania, das igualdades. A Câmara Municipal de São Paulo vem caminhando junto ao protagonismo negro. Já havia marcado história em 1968, ao empossar Teodosina Ribeiro como a primeira mulher negra a atuar no parlamento paulistano. Na atual legislatura, a 18ª, 11 das 55 cadeiras são ocupadas por vereadores negros, representando 20% do colegiado. Em 2025, 16 vereadores com esse perfil tomarão posse. Mas esse número ainda é baixo. Já tem um processo, de aumento dessa participação negra na política, mas ele ainda é incipiente. Eu acho que um dos mecanismos fundamentais é o compromisso das instituições e dos partidos políticos com a inserção de pessoas negras dentro de seus quadros. A gente já teve um avanço nesse sentido, pensando 2018 até agora. A gente teve a resolução do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, por exemplo, que resultou aí num aumento desses quadros negros dentro dos partidos, mas os partidos têm que se comprometer com políticas afirmativas, ou seja, tem que dar também condições para que essas pessoas negras que queiram participar da corrida eleitoral, que elas tenham condições de participar em paridade com outros candidatos, outras pessoas brancas que também participam. Eu acho que isso é fundamental. Esse corredor é decorado com 40 quadros, que homenageiam os presidentes que já passaram pela casa ao longo dos anos. O único negro a figurar entre as fotos é o professor Paulo Rui de Oliveira, que assumiu o mandato em 1981. O segundo presidente negro da história do Legislativo paulistano tomou posse 36 anos depois,
O vereador Milton Leite assumiu a presidência pela primeira vez em 2017. Para reforçar a luta por igualdade, o caminho está na voz, ou melhor, na pele de quem vive a sociedade real. Pensando que o Brasil é um país tão plural e com uma população majoritariamente preta, acredito que temos que ter, né, uma maioria preta na Câmara para poder nos representar, porque se quem está lá não é como nós, não entende o que nós passamos, não vai poder nos representar, porque não vai ter a nossa vivência, né? Não vai saber o que nós passamos para poder nos representar e trabalhar ativamente para melhorar nosso dia a dia. Onde é que o racismo se revela? A repórter Mariana Braga, da TV Assembleia do Amazonas, mostra dados que escancaram a desigualdade racial no país. Impossível falar do Dia da Consciência Negra sem fazer uma viagem histórica. Não dá para mencionar a construção das riquezas produzidas aqui sem dar créditos ao povo preto. Mesmo que para isso precisemos lembrar da mão de obra escravizada. Estima-se que 10 milhões de pessoas tenham sido trazidas ao Brasil no período colonial. Sequestradas em vários países da África, elas foram vítimas do tráfico de pessoas. Separadas de suas famílias, aqui perderam vínculos com a história e a ancestralidade. Durante quase 4 séculos, a população brasileira foi predominantemente negra. Esse perfil mudou um pouco a partir da segunda metade do século XIX. O governo brasileiro decidiu pôr em prática um projeto que visava a colonização de territórios vazios com incentivo à vinda de europeus. Ao passo em que estes imigrantes povoariam o território nacional, promoveriam o embranquecimento da população. Mais estatísticas recentes do IBGE apontam que a maioria dos brasileiros se declaram pretos e pardos, mais de 50% da população. O dado coloca o Brasil como o primeiro país fora do continente africano com a maior população preta. Fica atrás apenas da Nigéria. Se mais da metade da população no país é afrodescendente e se a Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, então por que a população preta brasileira ainda figura na base da pirâmide dos indicadores de desenvolvimento sociais? Vamos aos fatos. Pessoas pretas são maioria na população carcerária. São também a maior parte entre os analfabetos do país. O dobro, se comparadas a pessoas brancas. Isso sem falar nas vítimas de violência. Entre 2009 e 2019, a maioria das vítimas de agressão e homicídio eram pretas. Poderíamos estender os dados à intolerância religiosa, ao número de desempregados, às pessoas que vivem em favelas, às vítimas de racismo, entre tantas outras tristes estatísticas. Daí a importância de fazer valer os direitos constitucionais e de ter o 20 de novembro como uma oportunidade de chamar a atenção para mudanças políticas e sociais, pelas reparações históricas. Porque não se pode voltar no tempo e modificar fatos, como a cessão de terras aos imigrantes europeus, um dos registros que contribuíram com a precarização da liberdade dos escravizados. Mas é possível construir a igualdade racial de maneira gradativa, pela memória dos mais de 10 milhões de africanos que carregaram os fardos de cana-de-açúcar, de tabaco, de café. Também das amas de leite e de Zumbi dos Palmares, morto no dia 20 de novembro. No Amazonas, os parlamentares estaduais buscam contribuir com propostas e garantias de direitos, seja pelo letramento racial nas escolas, o livre direito ao culto religioso, seja contra o racismo em estádios de futebol, por exemplo. A casa também se destaca em leis que perpetuem o 20 de novembro como um dia para não ser esquecido. Eu sou o autor dessa lei, que virou feriado no estado do Amazonas e foi a 4ª cidade brasileira, antes de ser uma lei federal, surgiu aqui no estado do Amazonas. Nós fomos o autor dessa lei, porque entendemos muito bem da importância da negritude, mas acima de tudo, respeito às pessoas. Assim, o legado de Dona Maria, que há 94 anos luta pelo fim do racismo e pela igualdade, continua a reverberar na sociedade e encontra eco nas novas gerações. Sou tudo na vida. Cozinheira, lavadeira, peixeira. Sou mãe de 18 filhos. Tenho honra. Em nome
de todos os negros do meu estado. Em nome do Rio Amazonas, eu peço das autoridades capacitadas que apoiem a juventude com a educação, com honra, com dignidade. Se a maioria dos brasileiros se considera preta ou parda, como é que pode haver tanto preconceito? O Dia da Consciência Negra pode ajudar a mudar esse cenário. De acordo com o Censo Demográfico de 2022, o percentual de brasileiros que se autodeclara negros e pardos supera os 55% da população brasileira. Além de maioria, a contribuição dos negros está presente no alicerce do nosso país, na cultura, economia, política e na arte. O 20 de novembro, quando celebramos o Dia da Consciência Negra, é um momento para refletir sobre esta contribuição. O secretário de Estado da Igualdade Racial observa que a data é oportuna para novas lutas na busca por uma sociedade mais justa. É um momento que a gente festeja as conquistas que já temos, mas que também a gente faz relembrar toda a população brasileira que é necessário que se consiga ter uma convivência de equidade entre as diversas etnias que formam o povo brasileiro e que é necessário que se respeite essas diferenças para a gente ser igual. O Dia da Consciência Negra nos leva a olhar também para a ocupação dos espaços de poder pelos negros. Um bom exemplo é a Caroline. Ela tem origem em um quilombo no interior do Maranhão. E esta cena é muito emblemática. A jovem negra assina o termo de posse no cargo de promotora de justiça no Ministério Público do Pará, a primeira promotora quilombola do país. Nós somos a maior parte da população, nós somos negros e, infelizmente, nos espaços de poder, nós somos a minoria. Nós não temos essa representatividade nos espaços de poder. No sistema de justiça, magistratura, Ministério Público, Defensoria. E dentro do núcleo, da questão negro, ainda os quilombolas, que são muito menos representados, onde há uma questão da invisibilidade, da voz a essa parte da sociedade que muitas vezes é renegada os direitos e garantias constituídas legalmente. Os negros foram trazidos da África para o Brasil no século XVI para trabalhar como escravos na indústria açucareira e em outras atividades como a mineração e a agricultura. E a escravidão deixou marcas profundas na sociedade brasileira, como o racismo estrutural, enraizado nas instituições, nos discursos, nas relações sociais e econômicas, aumentando ainda mais o preconceito e a violência. Estimular ações afirmativas e elaborar políticas públicas são fundamentais. Neste sentido, a Assembleia Legislativa do Maranhão tem uma grande contribuição. Nos últimos anos, projetos que tramitaram na Casa Parlamentar viraram leis importantes para a população negra. Por meio da Lei 9.054, o dia 20 de novembro passou a ser o Dia Estadual da Consciência Negra. Já a Lei 11.399 instituiu o Estatuto Estadual da Igualdade Racial. E para incentivar o afroempreendedorismo negro, a Lei 11.580 instituiu no mês de novembro a inclusão da Feira M.A. Preta no calendário oficial de eventos do Maranhão. O Estado do Maranhão tem muito que agradecer à Assembleia Legislativa, porque foi uma Assembleia que sempre que o Executivo buscou o apoio da Assembleia, ela respondeu. E também ela tomou iniciativas, que levou ao Executivo. Portanto, esse diálogo entre a Assembleia e o Executivo do Maranhão é muito importante na questão das lutas da população negra. Outra forma de conscientizar é por meio da educação. Por isso, o tema deve estar sempre presente e não só nesta data específica, como lembra esta arte educadora. O dia 20 de novembro é um dia de luta, de resistência. A Semana da Consciência Negra é uma semana onde a gente tem que trabalhar os debates, trabalhar a nossa palestra, trabalhar a história do nosso povo. Porém, essa luta, essa roda de conversação tem que acontecer diariamente. O Dia da Consciência Negra
simbolizado pela luta de Zumbi dos Palmares contra a escravidão, é uma oportunidade para refletirmos sobre o combate ao racismo, à discriminação e buscarmos caminhos para promover a igualdade e mais inclusão dos negros na sociedade. Especialistas garantem que a educação é chave para a gente construir um país mais justo. Há 5 anos, a Escola do Legislativo de Sergipe aposta nisso e tem um programa semanal que se chama Quintas Negras, onde se discute a questão racial. Na Semana da Consciência Negra, a ELESE promoveu uma programação especial. Um dos eventos contou com a participação de estudantes. Hoje foi o dia de os alunos dos colégios Purificação e Tobias Barreto protagonizarem as apresentações. A estudante Fernanda Santiago deu início cantando a música História para Ninar Gente Grande, tema da Escola de Samba Mangueira em 2019. Deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Em seguida, as professoras Roberta e Fernanda do Colégio Purificação também participaram com a palestra 13 de maio na ótica antirracista, para refletir sobre a abolição da escravatura no Brasil. Falar sobre a cultura afro-brasileira, falar sobre autores que trabalhem sobre a cultura afro-brasileira, que trabalhem sobre a questão do racismo, é uma necessidade, e uma necessidade não do mês de novembro, né? Então a gente agradece à Escola da ELESE, que nos dá essa oportunidade anual das Quintas Negras, certo? E do dia de hoje, de estar comentando sobre, exemplo, o tema que a gente traz hoje, a gente fala sobre Dandara, a gente traz obras muito importantes sobre a questão do racismo, né? Das pessoas enxergarem a outra cor, das pessoas entenderem que a história ela não é formada por um único narrador, que era o europeu. O mais importante é que esses alunos sejam protagonistas e protagonistas de uma história diferente da chamada história padrão, daquela história que era centrada na figura do homem branco e colocava sempre o homem branco como um herói, ou aquele que tinha sido responsável por todas as causas abolicionistas. E o que a gente traz hoje é uma nova perspectiva do negro como protagonista nesse processo de abolição, o negro como protagonista da sua história, e principalmente que os alunos possam expor isso através dos trabalhos que a gente faz com eles ao longo do ano. Em 2007, foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Sergipe a Lei número 6.144, que institui a Semana de Cultura Negra, com o objetivo de orientar e desenvolver atividades que divulguem os valores culturais da raça negra. Mas a diretora da Escola do Legislativo, Thelma Pimentel, destacou que a temática é reconhecida e valorizada rotineiramente na ELESE. É importante frisar que eu acho que essa temática ela não deve permear os nossos dias apenas no dia 20 de novembro ou na semana que se comemora o Dia da Consciência Negra. É uma temática que tem que estar ao longo do ano, por mais falado, por mais trazida ao público, é importante. Para quê? Para se criar consciência de que é necessária, é urgente a questão da igualdade racial. E é isso que a Escola do Legislativo tem sempre buscado fazer quando traz essas discussões aqui para a escola. A manhã na ELESE foi marcada por espetáculos musicais e literários. A aluna Lorena, do 1º ano do ensino médio, interpretou o monólogo de Dandara. Dandara foi esposa de Zumbi dos Palmares, ícone da resistência negra à escravidão no Brasil. Dandara foi muito mais que uma companheira. Ela desempenhou um papel crucial na organização do Quilombo dos Palmares, liderando ações militares e estratégias de defesa contra as forças coloniais. Sim, mas também um homem cansado aceitou o pacto da coroa portuguesa. Um acordo que não nos vendia em partes como se fôssemos mercadorias. Alicia, aluna do 8º ano, apresentou uma resenha crítica do livro O Perigo de uma História Única, de Chimamanda, escritora nigeriana. A obra traz conceitos de identidade, subjetividade, racismo e estereótipos para criticar a predominância de uma única história oficial sobre os povos africanos.
Já o livro Óculos de Cor, Ver e Não Enxergar, da antropóloga e historiadora brasileira Lília Moritz, que fala sobre a persistência das desigualdades sociais e do racismo no Brasil, foi comentado pelos alunos do Colégio Purificação. O auditório da ELESE estava lotado. Os estudantes abrilhantaram o evento, tiveram voz e vez. Eu acho ótimo porque é uma forma de relembrar o passado dos nossos antepassados negros, né? Que tipo assim é muito importante para a população de hoje em dia aprender mais sobre esse assunto. A gente não debate só para estudar, é para entender a gente como sociedade. Por exemplo, durante as cestas culturais, a gente teve uma cesta só baseada nesse tema, onde a gente debateu de várias formas, seja na forma artística, na forma de história, e isso requer, assim, um palco muito importante, porque a gente já teve isso silenciado durante muitos anos, e agora que a gente tem essa oportunidade, é muito importante, não só para a gente como sociedade, mas para os povos que já foram, tiveram suas vozes silenciadas, agora tem a chance de mostrar isso de novo. O Canto das Três Raças, de Clara Nunes, foi interpretado pela professora Carla, encantando a plateia. Encerrando as apresentações, a professora e cantora Franciane Melo também arrancou aplausos ao cantar a música Olhos Coloridos, de Sandra de Sá. Que bacana, hein? Olha, além das emissoras que participaram do programa hoje, muitas outras casas de leis também lembraram o Dia da Consciência Negra, viu? E é por aí que a gente vai evoluindo, não é? Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Eles também falaram sobre o 20 de novembro. Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau. É extremamente necessário que a gente traga à memória aquilo que é de extrema importância, que tem extrema relevância, para que a gente não caia novamente no mesmo erro da possibilidade de uma segregação, para que a gente não caia novamente no mesmo erro de tratar de forma comum o racismo, que não é comum, que não deve ser normalizado na nossa sociedade. E quando a gente tem um feriado para isso, a gente traz isso à memória e não se esquece do que a gente já passou, da luta que foi para a gente chegar até aqui e do quão é importante a gente manter essa trajetória nessa luta aí antirracista. É preciso que se acabe com essa ideia de que existam ou possam, pelo menos, haver a ideia de que existam algum brasileiro que possa sofrer qualquer tipo de discriminação, seja em razão da cor, da religião, seja em razão das suas ideologias e das suas escolhas políticas. Todos temos direito a pensar e todos temos direito a ser respeitados. O Dia da Consciência Negra é de uma importância ímpar para o Brasil e para o mundo, não só para o Brasil, para o mundo. O Brasil dá exemplo para aqueles países que ainda não têm esse dia para que possam criá-los. O mundo precisa fazer isso. É um justo pleito de reconhecimento. Eu falo que quanto mais poder você dá, mais aquilo se expande. É como fora do país que não fala muito de suicídio, porque acaba piorando. Então acho que toda vez que, como aconteceu o acidente aqui também com um rapaz, mudando o assunto, você acaba dando muito poder. Então quando tem infelizmente, algo que chama mais atenção, eu acho que piora mais. Então, eu acho, aconteceu um racismo, a pessoa teve preconceito no jogo de futebol, enfim, eu acho que piora. Certa vez, eu vi na escola o pessoal chamando um colega meu de cavão. Aí isso é muito... não é necessário. Não pode haver esse tipo de discriminação contra a população negra. Deveria ser criado, deveria ser implementado nas escolas, deveria ser implementado na sociedade, essas políticas públicas que valorizassem as pessoas negras. Nós temos um débito de décadas, de centenas de anos
com os africanos, que foi quem primeiro veio para o Brasil. E esse pessoal a gente tem que saudar, ou complementar, suplementar esse débito que ficamos com todos eles dessa maneira, dedicando uma data especial comemorativa. É uma forma até de retribuir tudo aquilo que eles fizeram no começo de nossa existência. Deve ser criado muito mais políticas públicas em benefício, em prol desse pessoal que é muito discriminado, lamentavelmente, porque nós somos todos um só perante o Deus, Criador de tudo. Polêmica nas escolas, alunos versus telefones celulares. Problema? Solução? Se regular é preciso, educar é urgente. Essa criação de uma cultura midiática, eu penso que realmente através da escola pode acontecer. Mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde, nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. Boa noite. Hoje é quinta-feira, 6 de fevereiro, e o Senado Notícias está no ar. O debate e a alteração das medidas provisórias enviadas pelo governo devem ser feitas pelas comissões mistas do Congresso. É o que está previsto e o que esperam os senadores depois que a pandemia e diferenças entre o Senado e a Câmara mudaram o rito. Medida provisória é uma das chances que o Executivo tem de fazer leis. E uma vez publicada, já está valendo. É garantia constitucional. Mas se o governo pode editar a MP, a validade dela depende, em último caso, da aprovação da Câmara e do Senado, que podem até mesmo rejeitá-la. Se a votação da MP nas duas casas não ocorrer em 120 dias, ela perde a validade. Mas nem sempre foi assim. A Constituição de 88, ela no seu texto original, ela é bem singela com relação às medidas provisórias. Ela só prevê que o presidente pode emitir medidas provisórias e que elas teriam que ser convertidas em lei no prazo de 30 dias, né? É o texto original. As comissões mistas muito raramente funcionavam, né? As matérias iam direto para o plenário do Congresso. Só que nessa época, inclusive, nem o Congresso apreciava as medidas provisórias, né? Isso acontecia raramente, porque a gente tinha o Instituto da Reedição da medida provisória, né? As medidas provisórias foram reeditadas dezenas de vezes. Quando a medida provisória era apreciada, como regra, era apreciada diretamente pelo plenário do Congresso Nacional. Ao longo dos anos, muitas mudanças no Instituto da MP, alterações na Carta Magna e até o Supremo Tribunal Federal foi instado a se pronunciar. Em 2012, o STF
definiu algumas regras. A medida provisória não poderia ir para o plenário da Câmara e depois do Senado sem o parecer da comissão mista, né? Esse parecer era obrigatório. Em 2020, com a pandemia da Covid-19, o rito ficou sumário. A MP ia direto para o plenário da Câmara e depois para o plenário do Senado. Desde 2023, o processo anterior foi retomado. Mas a questão dos prazos continua crucial. Nem sempre eles são observados. A não observância dos prazos acaba criando problemas para casa, né? Já que os senadores, como eu tinha comentado, acabam tendo muito pouco tempo para analisar uma medida provisória e acabam não podendo nem emendar a medida provisória sob o risco de ela perder eficácia e ter um ônus político dessa situação. Então, certamente há uma pressão política do Senado para que os prazos sejam cumpridos. E por que a comissão mista de medida provisória é tão importante? Para que ela serve? Para permitir que a matéria chegue ao plenário, né, da Câmara e depois do Senado, já com um entendimento político mínimo. Ela pode realizar audiências públicas, ela pode trabalhar com mais cuidado em torno da matéria. Então, a matéria já chega instruída no plenário. Novo ano, novas mesas, novas expectativas para o funcionamento das comissões mistas de MP. Você dá espaço para que as duas casas possam, em condições de igualdade, estar opinando, estar sugerindo e contribuindo através da apresentação, de emendas, de mudanças de textos que o próprio governo deixou de encaminhar via medida provisória por conta dessa relação fraturada que existia com a ausência das comissões. Então, acho que sim, é um caminho para que o diálogo entre Câmara e Senado prevaleça como sendo um instrumento de fortalecimento do Poder Legislativo. Foi um prejuízo não termos tido funcionamento pleno dessas comissões durante esses quase 2 últimos anos. Vi essa disposição na fala do presidente Alcolumbre, creio na sensibilidade do presidente Hugo Mota, porque também conhece a relevância do funcionamento dessas comissões. O Código Civil brasileiro regula vários aspectos da vida das pessoas, desde antes do nascimento até depois da morte, como casamento, doação de órgãos, heranças e até dívidas. Interfere também na regulação de empresas e contratos. A versão atual é de 2002, mas uma atualização do texto pode ser votada pelos senadores neste ano. Isabela Dutra conta para nós as novidades. O primeiro Código Civil brasileiro foi criado em 1916, 94 anos após a independência do país. Tem o nome de Código Bevilacqua, em homenagem ao jurista que elaborou o texto. Só foi atualizado em 2002, 86 anos depois. Mas a terceira versão não deve demorar tanto tempo. O anteprojeto do novo Código Civil foi elaborado por uma comissão de juristas e entregue ao Senado em abril de 2024, pouco mais de 20 anos depois da segunda versão. Nós todos haveremos de reconhecer que esses 20 anos representaram um período muito maior, por conta de todas as transformações que o Brasil e o mundo viveram nesses últimos 20 anos. A comissão foi formada por 38 juristas. Foram analisadas 280 sugestões da sociedade e realizadas diversas audiências públicas. O documento traz inovações como o direito digital, a ampliação do conceito de família e a inteligência artificial. Na entrega do anteprojeto, o presidente da Comissão de Juristas, Luiz Felipe Salomão, falou sobre novidades do texto. Nós trouxemos garantia para o nome da pessoa e para o uso da sua imagem. Categorizamos os animais como seres sencientes e apresentamos uma ideia que imaginamos seja definitiva para acabar com a polêmica relacionada à prescrição e decadência no âmbito do nosso Código Civil. Algumas das propostas do anteprojeto são: multiparentalidade. Reconhece a multiparentalidade, mais de um vínculo materno ou paterno.
Registro do DNA. Prevê o registro imediato da paternidade a partir da declaração da mãe, quando o pai recusar exame de DNA. União homoafetiva. Legitima a união homoafetiva e acaba com as menções a homem e mulher nas referências a casal ou família. Divórcio unilateral. Prevê o divórcio ou dissolução de união estável solicitados por uma das pessoas do casal, sem ação judicial. Alimentos gravídicos. Cria os chamados alimentos gravídicos, pensão que será devida desde o início até o fim da gestação. Reprodução assistida. Proíbe o uso das técnicas reprodutivas para criar seres humanos geneticamente modificados ou para a escolha de sexo ou raça. Barriga solidária. Proíbe a barriga de aluguel. Autoriza a barriga solidária, desde que a gestação não seja possível por causa natural ou médica. Indenização. Prevê reparação por maus tratos e indenização a quem sofra dano moral por problemas com seu animal de estimação. Herança. Cônjuges deixam de ser herdeiros se houver descendentes e ascendentes. Moradia. Quem ocupar moradia de até 250 metros quadrados em área urbana por 5 anos ininterruptos e sem oposição poderá ser seu dono. Dívidas. Proíbe penhora de imóvel do devedor e sua família se for o único bem que possuírem. Juros. Contratos não podem prever taxas de juros por inadimplência maiores que 2% ao mês. Direito digital. Plataformas digitais passam a responder pelo vazamento de dados e devem adotar mecanismos para verificar a idade do usuário. Inteligência artificial. Exige identificação clara do uso de IA. O documento vai tramitar como uma proposta legislativa do Senado, como um projeto de código ou um projeto de lei. Com isso, ainda pode ser modificado pelos senadores antes de ser analisado pelos deputados. Todos esses temas, independente de como venham da comissão de juristas, obviamente que eles terão aqui um amplo debate com a sociedade e uma decisão que será do parlamento com as suas próprias características do parlamento em relação a essas decisões. Projeto que moderniza o processo administrativo está pronto para ser votado no plenário do Senado. A proposta é fruto do trabalho da Comissão de Juristas, criada em 2022 por ato conjunto do então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do então presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Uma das principais mudanças do projeto é a extensão da Lei de Processo Administrativo a municípios, estados e Distrito Federal. Atualmente, ela é aplicável somente à administração pública federal, o que contribui para a edição de diferentes normas pelos estados e municípios. O objetivo é uniformizar as regras para trazer maior segurança ao cidadão. Com isso, a lei passa a se chamar Estatuto Nacional de Uniformização do Processo Administrativo. Pela proposta, os processos administrativos devem, preferencialmente, ser conduzidos por meio eletrônico, para assegurar o acesso amplo, simples e rápido dos interessados ao procedimento e à informação. A utilização de inteligência artificial deve ser transparente, previsível, auditável e previamente explicada aos interessados, além de permitir a revisão de seus dados e resultados. Deve assegurar também a proteção de dados pessoais nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. O novo texto também adiciona a possibilidade de negociação entre as partes envolvidas no processo na busca do atendimento do interesse público, conhecida como negócio jurídico processual administrativo. O acordo tem o objetivo de alterar as situações jurídicas processuais para ajustá-las às especificidades da situação concreta antes ou durante o processo, como fixar um calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. O prazo de instrução dos processos administrativos será de 60 dias e pode haver prorrogação, desde que prévia e devidamente motivada. O texto também prevê a transferência de competência da decisão para a autoridade superior, em caso de omissão ou recusa da autoridade competente em decidir após passado o prazo previsto, sem prejuízo da responsabilidade de quem deu causa ao atraso. A decisão de determinado processo que puder servir a outros casos similares
poderá, após manifestação do órgão jurídico, tornar-se vinculante normativa, com a publicação em Diário Oficial. Isso significa que a aplicação da decisão será obrigatória para casos semelhantes futuros. Na anulação de licitações, concursos públicos e outros procedimentos em que haja mais de 10 pessoas afetadas diretamente, a intimação prévia dos interessados poderá ser feita por publicação no Diário Oficial e na página da instituição na internet, em local visível. Quanto à revogação de atos, o novo texto prevê que, por razões de segurança jurídica, o administrador poderá decidir que os seus efeitos sejam produzidos apenas em momento futuro e não a partir do momento em que o ato é revogado, como entende a lei atual. O relator do projeto, senador Efraim Filho, falou sobre os desafios da realização dos trabalhos. Tem uma música que diz o seguinte: não imaginava que seria fácil, mas também ninguém me disse que seria tão difícil. A gente conseguir avançar num processo de modernização do processo administrativo e tributário. Até porque a mudança dessa lei não significa mudar apenas a letra fria, mas é uma mudança de cultura. E toda mudança de cultura, ela é a mudança mais desafiadora, porque significa também mudar o homem, significa mudar a mente, a forma como se vê determinados temas que às vezes passavam a ser dogmas e não se enxergava que dali podia se aperfeiçoar. A proposta é fruto do trabalho da Comissão de Juristas, instituída em 2022 pelo Senado e pelo Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de modernizar o processo administrativo e tributário nacional. Os textos elaborados pela comissão foram posteriormente apresentados como projeto pelo senador Rodrigo Pacheco e apreciados por uma comissão de senadores. O texto ainda vai ser analisado pelo plenário do Senado. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Polêmica nas escolas, alunos versus telefones celulares. Problema? Solução? Se regular é preciso, educar é urgente. Essa criação de uma cultura mediática, eu penso que realmente através da escola pode acontecer. Mas a gente deveria discutir o uso do telefone celular na sociedade como um todo. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Não há nenhuma divergência e nenhuma incongruência quando nós falamos de alimentar o mundo através do agronegócio e proteger as terras indígenas. O Brasil tem dimensões continentais. Se a gente recuperar as terras improdutivas do Cerrado e da própria Amazônia, que estão socadas, cheias de cupins, estão assim, a água não consegue penetrar mais no solo, não é? Justamente essas áreas degradadas podem ser usadas para a agricultura. Não precisa mais desmatar. O Brasil tem 40 milhões de hectares. Nós identificamos no Código Florestal que estão subutilizadas ou abandonadas. A China já está mudando muito a agricultura da China. Muito. A Índia também. Pouco menos, mas também. Então, o agronegócio brasileiro precisa acordar que as mudanças climáticas são uma realidade que nós estamos causando e um dos setores mais afetados pelas mudanças climáticas é o setor da agricultura. Os candidatos registrados são o senador astronauta Marcos Pontes, senador Davi Alcolumbre, senador Eduardo Girão, senador Marcos Doval, senadora Soraya Tronic. Minha missão e compromisso são claros: tirar da gaveta os pedidos de impeachment e garantir que sejam analisados com seriedade, como determina a lei. Lutar pela anistia e devolver a liberdade a cidadãos que foram injustamente perseguidos.
Vamos trabalhar por um Brasil mais justo, mais próspero e mais unidos. Promover a geração de emprego, crescimento econômico, desenvolvimento social, saúde pública, educação de qualidade e segurança para todos. Eu vou colocar publicidade total no site do Senado Federal. Cada centavo de emenda para todo mundo saber para onde foi. Eu peço a consciência de cada um, nesse momento. Não é um voto em mim, é um voto para o Brasil. Eu quero oficializar aqui a minha retirada da candidatura, porque eu fui prejudicado por questões da censura. Não fui, de forma democrática, um candidato. Então, aqui estou retirando porque ficou inviável a possibilidade de uma eleição. Depois de muita reflexão e diálogo com as lideranças, eu decidi, humildemente, renunciar à minha candidatura. Senhores senadores, senhoras senadoras, é o seguinte o resultado da votação. Senador astronauta Marcos Pontes, 4 votos. Senador Davi Alcolumbre, 73 votos. Senador Eduardo Girão, 4 votos. Nenhum voto em branco. Total, 81 votos de senadores e senadoras. Tenho a honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 2025-2026, o senador Davi Alcolumbre. Olá, eu sou a Carla Benevides e no programa Argumento de hoje nós vamos conversar com o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, sobre a venda de uma mineradora na Amazônia para uma empresa chinesa. Senador, obrigada pela sua presença. Já vou começar perguntando para o senhor quais são os minérios que são explorados por essa mineradora. O senhor tem feito críticas a essa venda. Explica para a gente quais são os seus receios e as suas preocupações. Mas primeiro dizer que bom estar de volta. Obrigada, senador. Você é sempre muito bem-vindo. Essa mina de Pitinga, que fica no município de Presidente Figueiredo, a 105 quilômetros de Manaus, mas a mina fica a uns 270 quilômetros, mas ainda era território do Vamiria Troari. Mas já tem décadas, tem 46 anos, que era da Paranapanema, e explorava, até onde a gente sabe, estanho, que é a cassiterita. Mas nesse bloco do estanho vem aí 15 elementos que a gente chama terras raras, que é o ítrio, que é o nióbio, que é o urânio. Então, como não havia tecnologia para aproveitar o urânio, que o urânio é estatal, só o Brasil que pode, eles iam acumulando rejeito em montanhas, jogando. Então, hoje tem montanhas e montanhas de rejeitos. Lá contém o nióbio, o titânio e o urânio. Então, a gente não acredita, eu não acredito, que duas empresas chinesas, que são ligadas ao governo, comprem uma mina por 2 bilhões de reais para aproveitar o estanho. Então, eu quero saber o que eles vão realmente exportar, o que eles vão beneficiar. Porque o rejeito de estanho, a grande imprensa brasileira, vai em cima do que eu disse, mas é só rejeito de estanho, de urânio. Rejeito de urânio é urânio. Israel trabalha aproveitando, beneficiando o rejeito. E a China já faz isso. E sabe o que eles fazem com isso? Bomba atômica. Pois é, a Comissão Nacional de Energia Nuclear diz que nenhuma reserva de urânio foi vendida à empresa chinesa. O que aconteceu foi a venda dessa empresa de mineração Taboca, que opera nessa mina de Pitinga, que o senhor citou, e que ela faz a extração de cassiterita, nióbio e tântalo, além de produzir estanho refinado. Embora a área explorada mantenha resíduos de urânio, esses resíduos são descartados e monitorados pelas indústrias nucleares do Brasil. Isso tudo, a coisa funcionando tudo direitinho. Então, a gente quer saber se esse monitoramento vai continuar, se ele existia, se vai continuar. Ou se vão também mandar, junto com esse bloco, junto com a cassiterita, outros elementos. É preciso fiscalização. Só o estanho não vai dar o que eles querem. Então, esse rejeito que eles falam são montanhas hoje em dia. Montanha é pegar blocos e explorar aquilo. Porque no bloco vem todos esses elementos que eu te falei. Então, eles tiravam o estanho, que era o mais pesado, e trabalhavam só com o estanho. A licença é para isso. Mas o urânio está ali.
O urânio está lá. O ítrio está também nesse rejeito. O ítrio é que move a indústria automobilística, que cuida das baterias. Então, a nossa preocupação é essa. Eles vão continuar só tirando o estanho? Ou eles vão trabalhar também beneficiando, porque eles têm tecnologia. Aí você diz, a agência, não, mas a indústria diz, não, mas isso é estatal, só o Brasil pode. Teoricamente, só o Brasil pode, teoricamente. Mas eu sou da Amazônia, eu nasci, cresci, vivendo a gente sendo roubado. Então a gente vai realmente fiscalizar, a gente vai querer saber. O senhor vai lá, né? Mas tem um artigo na Constituição que diz que acima de 50 módulos são alguns hectares, tem que passar no Congresso Nacional. Então, veja bem, foi vendido para o Peru, que vendeu para a China e não passou aqui. Nós estamos falando de muitos hectares, então teria que ter passado no Congresso Nacional. E eu quero saber por que o Ministério Público não monitorou, por que o IBAMA, por que a FUNAI. Ninguém disse nada, ninguém diz nada. Então, quando ninguém diz nada, a gente pode levantar suspeitas. E se diz que acima de 50 motos tem que passar aqui, eu, como congressista, me sinto lesado. Eu sou congressista e não passou no Congresso. E é um direito líquido e certo meu de ter analisado e ter votado nisso. E não passou aqui. Vamos saber por que não passou. Não era necessário. A Constituição diz que é necessário. Acima de 50 módulos para vender para estrangeiro tem que passar no Congresso Nacional. E não passou. Acima de 50 módulos, mas qualquer mineral? Acima de qualquer mineral. Qualquer mineral o estrangeiro só pode comprar. E esses módulos que eu te falo, 50 módulos, dá mais ou menos lá em Figueiredo, porque cada um tem seu módulo, dá mais ou menos 4 mil hectares. Nós estamos falando aí de, mais de 100, de 200 mil hectares. Então, veja bem, o que levou o Ministério Público a não dizer nada? Então a venda foi legal. Sim, foi legal, mas a Constituição diz que tem que passar por aqui. E não passou. Em nenhum momento passou aqui. E eu estou lesado como congressista, como representante do Amazonas, eu me sinto ferido no meu direito líquido e certo de ter analisado, que a Constituição me garante esse direito. A Constituição diz que o urânio é monopólio da União, não pode ser explorado por empresa privada, seja ela brasileira ou estrangeira. O senhor vai a essa mina, vai fazer visitas, o senhor pretende... Que ações o senhor pretende tomar como senador? Vai ao Ministério Público, vai ao governo? O que o senhor pretende fazer? Desde o começo, a exportação de estanho deixa alguma coisa no Estado. Eu procurei saber, sabe qual é a isenção que a mina de Pitinga tem de incentivo fiscal? 96%. Então, 96% ele não recolhe, só deixa 4% para o Estado. Eu quero saber o volume disso, que é irrisório, o volume disso. Então, a gente precisa saber criar uma maneira, criar esse estardalhaço todo, para que, pelo menos lá na frente, nós possamos gozar de tributos. E uma coisa muito séria que está acontecendo. Os incentivos da Zona Franca, que vocês acabaram de ver agora, essa confusão, Zona Franca, ele só prevê para a indústria. A mina não é indústria. E ela está beneficiada. Então, a gente vai saber onde é que foi isso, porque, onde esse nó foi desatado, onde deram um nó. Eu pretendo ir visitar sim para ver se essas montanhas existem e ver em loco o que é que eles estão fazendo com o bloco, se realmente tiram só estanho. Eu não conheço, um geólogo deve me acompanhar. Eu suspeito sim, aqui não é nenhuma irresponsabilidade, eu suspeito sim de que não sai só o estanho há muito tempo. Vem ouro também ali. Então, não havia tecnologia para separar. Hoje há tecnologia para separar os rejeitos de urânio e beneficiar o urânio. Israel fez isso. China